No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre desenvolvimento regional, gás natural, potássio, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Só Altazes, que é um município ligado a Manaus, né, com das águas que separa, supriria o mercado brasileiro com 23% a 25%. 3.000, 2.500 empregos diretos. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu disse, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Afinal, a isenção para quem ganha até R$5.000 ao mês chegou. Estamos falando do imposto de renda. Mas será que essa foi a única modificação? Para conversar sobre esse tema, Cidadania convidou o consultor legislativo do Senado, Ivan Moraes. Seja bem-vindo, Ivan. Muito obrigado, é um prazer poder esclarecer alguns fatos relacionados ao imposto de renda para a população como um todo, Paulo. De uma maneira geral, qual foi a modificação que você considerou mais importante? O mais importante, de fato, é justamente essa majoração da possibilidade de isenção até 5.000 e proporcional até 7.350. Mas, claro, Paulo, quando a gente fala sobre imposto de renda, só para contextualizar um pouco, Paulo, é importante considerar que é o principal instrumento de arrecadação federal do país. Em torno de 30% do que o governo federal arrecada vem justamente do imposto de renda. E o imposto de renda nada mais que é tributar aquele acréscimo patrimonial, isto é, o direito tributário pretende, Paulo, tributar todas as cadeias, todas as fases da cadeia econômica que existe. Por exemplo, quando você recebe o dinheiro a primeira vez, você trabalhou, fruto daquele seu esforço, você foi remunerado, o governo fala, olha, por conta disso, já que você foi remunerado, ganhou um valor, você deve contribuir para a sociedade, para o Estado, em relação a isso. Então, do que você ganhar, você vai justamente pagar imposto de renda. E as demais considerações sobre as outras fases. Você ganhou, você recebeu, você gastou, tributação sobre o consumo. Então, não existe, em termos gerais, tributação sobre a renda, quando você recebeu. Tributação sobre o consumo, quando você gastou. E a tributação sobre patrimônio, quando você transformou aquilo em patrimônio e reteve, como, por exemplo, IPVA e IPTU. Então, é importante considerar esses aspectos. A tributação sobre a renda é o principal instrumento de arrecadação federal. Simplesmente 30% do que o governo arrecada é muita coisa, Paulo. E justamente incide o fato gerador dela, a hipótese de incidência para ser mais específico, é o acréscimo patrimonial daquele indivíduo, justamente no comecinho da cadeia econômica que existe. Não resta dúvida que estabelecer a isenção para quem ganha até 5.000 ou até 7.350, na prática, é a justiça social para o assalariado. Mas o assalariado de classe média, por outro lado, está reclamando que não há reajuste da tabela de devolução do imposto de renda, que essa defasagem já chega a 157,22%. E isso, enquanto isso, os contribuintes pagam 22% a mais do que no ano anterior, quer dizer, no total do bojo do recolhimento dos salários. Então, o que acontece que não está se reajustando? É uma questão, isso também seria uma questão de justiça social, correto? Perfeito. Inclusive está na Constituição que o imposto de renda é um tributo progressivo. Ele deve seguir este caráter, essa característica tão importante. Agora veja, Paulo,
alguém muitas vezes tem que pagar a conta. Na maioria das vezes, no sistema tributário, não só no Brasil, mas mundial, a classe média sofre com o aumento de tributação ou a concessão de benefícios. Porque a classe mais baixa, de baixa renda, tem uma série de benefícios, a classe mais alta tem todo um instrumento de planejamento tributário e a classe média fica à deriva muitas das vezes. Justamente, então, esta crítica, essa consideração é muito pertinente, que a classe média faz em relação a reajustes de deduções, e é muito interessante, Paulo, porque antes, com as diversas faixas, nós tínhamos um aumento linear do imposto de renda. Agora, quando você eleva a primeira faixa até 5 mil e depois proporcionalmente até 7.350, quem ganhar 7.500 vai ter um aumento bruto em relação a anteriormente o que pagava. Então, e que é justamente onde está a classe média. Então, sua pergunta é extremamente perspicaz, porque entra nesse detalhe, que a classe média aqui tem, em termos reais, efetivos, um decréscimo em relação ao imposto de renda em relação ao seu caixa. Agora, para a gente não perder o fio da meada, eu vou chamar aqui uma arte que foi feita aqui com relação a quem está isento e quem que tem redução. Ali, a arte diz ali, isenção e redução das alíquotas do imposto de renda de 2026. Isenção para quem ganha até 5.700 e a redução para quem ganha entre R$5.000 e R$1 até R$7.350 por mês. É uma redução parcial, né? Qual foi a justificativa do governo para estender mais essa faixa aí? Veja, o principal é que, quando foi criada essa faixa de isenção, até hoje não foi atualizada. Então, existia muita discussão em seguinte termo. Veja, essa faixa de isenção não é atualizada há muitos anos, há décadas. É necessário uma atualização. O governo não conseguiu chegar a uma atualização completa. Então, ele previu essa atualização até os R$5.000. Se fosse esse 5 mil era uma promessa política, inclusive de mais de uma administração federal. Exatamente. Muito tempo pretende-se fazer isso, porque realmente o efeito no caixa é muito grande. Como ele falou no início, o imposto de renda equivale a 30% da arrecadação federal. Qualquer modificação que existe de aumentar a isenção, há uma reverberância muito forte no caixa da administração. Então, sempre houve uma discussão política ferrenha em relação a isso. Então, essa era a principal discussão. Como é que a gente vai atualizar isso e conseguir equalizar o caixa? Se fosse atualizar o que, quando foi promulgada a lei dessa faixa de isenção lá atrás, deveria ser mais de R$10.000 a faixa de isenção. Agora, o governo demonstrou que não é possível chegar a esses números. O que é possível chegar? Foi isso, o demonstrado, e com medidas de compensação, como iremos falar. Mas esses 5 mil vão ficar congelados no tempo? Porque vai ter inflação, embora a inflação projetada não chegue nem a 4% no ano de 2026, mas isso já há alguma movimentação no sentido de reajustar esses 5 mil? Só o tempo vai dizer. Todavia, há uma tábua de salvação que justamente está previsto na lei, que o Poder Executivo tem que elaborar uma planilha, uma política de atualização deste valor. Se vai ser feito e como vai ser feito, só o tempo dirá. Mas, para garantir justamente o poder real de compra, para garantir realmente que essa faixa de isenção seja respeitada, é imprescindível que seja colocada essa atualização de forma expressa na lei que virá no futuro. Bom, o Brasil tem um grande contingente de trabalhadores na economia informal. E eles, muitos, talvez a imensa maioria deles, recebam aquele pagamento via Pix, né? Que até foi objeto no início do ano passado de uma grande discussão, você vai ser monitorado pelo Pix e tal, enfim, mas isso é algo que não se comprovou. Como é que o governo vai arrecadar desse pessoal que paga direto ou recebe direto, pulando o sistema declaratório dos assalariados? É uma grande discussão, é um ponto muito sensível para este governo e para os próximos. Por quê? Nós estamos inaugurando uma nova era, que é a era digital, em que antes, nós, inclusive no direito penal, nós falamos, quer descobrir alguém? Siga o dinheiro, follow the money, porque os dados eram obscuros da pessoa, então você tinha que seguir o dinheiro. Agora não. Isso é complicado, convenhamos, né? Seguir o dinheiro é complicado, mas é necessário, inclusive, até do ponto de vista da segurança pública, né? Exatamente. Mas agora, Paulo, todos os dados das pessoas estão online. Nós vemos diuturnamente, mensalmente, vazamento de dados das pessoas, vazou CPF, endereço, onde mora, quanto ganha.
Então, os dados hoje são abundantes. Antes, veja, não há, em termos de pagamento, algo mais anônimo do que a cédula física. Se eu pegar R$100 e lhe passar, ninguém vai saber de onde veio os R$100. Agora, no Pix, não. No Pix, em todos os instrumentos digitais, que hoje é o que predomina, majoritariamente é o que é usado, utilizado na prática, é possível o rastreio, é possível a identificação de quem está fazendo essas movimentações. Então, veja bem, e juntamente com a reforma também do consumo, tudo leva a crer que a orientação para esses informais será: saia da informalidade. O que o governo, com todas essas atualizações legislativas, está demonstrando é: saia da informalidade, porque nós hoje temos capacidade de analisar todas as transações financeiras porque são digitais. A pessoa que aluga uma casa, um apartamento, e a recebe por Pix, como ela vai ser tributada se não declarar? Sim, será lançado de ofício e será tributada se no cruzamento de dados e informações perceber que realmente quem pagou era o locatário, o locador recebeu e não declarou. Essa avaliação será extremamente eficaz de cruzamento de dados. O governo vai ter que, através de um termômetro muito sensível, ajustar, porque também pode causar uma certa convulsão social se formos analisar de forma acadêmica, em termos mais sociológicos. Até que ponto essa eficácia de fiscalização o governo vai querer entrar? Porque se ele utilizar 100% da capacidade de fiscalização dele, ele pode tributar todo mundo, porque ele tem instrumentos hoje tecnológicos para isso. Se eu faço uma cirurgia e o médico me propõe: olha, eu posso fazer por tanto, se você não declarar para o imposto de renda. Aí eu faço um Pix, pago ao médico, e ele não, qual a chance dele ser pego se eu não declarar? Aí, novamente, a Receita e o governo vão ter que analisar que grau de eficácia eles vão querer empregar, porque eles têm possibilidade de cruzamento de dados e empregar 100% de eficácia ao ponto de pegar todo mundo. Agora, isso é quisto em termos sociológicos, em termos de política, tem que ser observado. Agora, é plenamente possível, caso faça um Pix a partir de determinado valor, então ele pode colocar essa, por exemplo, essa margem de atuação de eficácia. Olha, a partir de determinado valor, isso vai me chamar a atenção e eu faço o cruzamento de dados. Por R$100, não vale a pena o cruzamento de dados. Agora, por 10 mil, já começa a me interessar e eu vou fazer esse cruzamento de dados. Entende? Quais são os casos? Agora eu vou falar sobre coisas práticas, assim. Isenção e abatimento. Mudou alguma coisa na declaração desse ano? O que continua isento? Se mudou? O que entrou nessa relação? Veja bem, foram 3 mudanças principais no imposto de renda. A ideia no início era fazer uma reforma completa da renda. A ideia política era essa: fazer a reforma sobre o consumo, depois a reforma sobre a renda. Todavia, o cenário na reforma sobre o consumo ficou bastante complexo, de político, de tramitação, difícil. Então, a reforma sobre a renda não se tornou completa. Foi feita uma mini-reforma com base em 3 principais mudanças. Bom, a principal delas é essa: mexeu na base e mexeu no outro extremo, nas altas rendas, no topo. Tá? Na base, aumentou a isenção, foi para 5 mil total e 7.350 parcial, que ficou praticamente total, porque o que se paga é pouco. Mudou no topo, em que se salários mais altos. Salários mais altos, acima de 50 mil por mês e 600 mil por ano, certo? Veja bem, nós tínhamos um problema, uma característica principal no Brasil, que era a seguinte, Paulo: muitas pessoas constituem empresa. Porque, veja bem, no cenário capitalista, Paulo, qual que é o sonho de todo empresário? É deixar de ser remunerado e passar a viver de lucro. Esse é o sonho capitalista, entende? Ser patrão. Ser patrão. Vamos pelo lado emocional. Eu Esquece salário. Não quero mais ser empregado de ninguém. Sim. E começou a observar que existiam assimetrias no Brasil. Por quê? Antes dessa lei, quando uma pessoa recebia os dividendos, isto é, a empresa lucrou, teve lucro, vai distribuir o dinheiro para os sócios, essa operação entre empresa e a pessoa física não era tributada no Brasil. Na maioria dos países, ela é tributada, é o que chamamos de tributação sobre os dividendos. E no Brasil não é. Por uma justificativa também interessante. O outro lado da história também tem sua razão, que é a seguinte: nos outros países, a pessoa jurídica paga um tributo que não é tão alto assim como é no Brasil. No Brasil pode chegar a 34% a alíquota nominal de RPJ mais CSLL.
Então, os outros países fizeram uma alíquota menor, então, por exemplo, de 20%, e colocaram mais 10% de tributação. A carga global da tributação ficava 30%. No Brasil, optou-se lá atrás por isentar a tributação sobre os dividendos e colocar uma carga mais alta sobre as empresas. Agora, o que se está fazendo com essa lei é o seguinte: tributa também os dividendos, mas não diminui a tributação sobre a empresa. Então, muita gente do outro lado reclama por conta disso. Olha, vocês estão tributando os dividendos, mas vocês não estão equalizando, abaixando a carga sobre a empresa, como acontece nos outros países. E, de um outro lado, o governo diz: olha, na maioria dos países tem tributação sobre os dividendos, aqui não tem. Mas eu também não vou colocar uma tributação de dividendos sobre todos os dividendos. Mas eu entendo também a reclamação de vocês. Vou colocar a tributação sobre dividendos, Paulo, a partir de determinado valor, que é das altas rendas, que é de 600 mil anual. 50 mil mensal. Eles falaram o seguinte: olha, muito bem, você quer viver de renda de capital e não viver de salário? Você pode, mas você tem que pagar pelo menos um mínimo de alíquota. Um mínimo. Porque... A partir do que passar dos 50 mil, né? Isso. Você tem que pagar o mínimo de alíquota. 10%, né? 10%. Por quê? Porque em algumas situações, Paulo, observaram que, principalmente lá no topo, que a pessoa conseguia, com o planejamento tributário, pagar a alíquota de 3%. Enquanto quem ganha 10 mil estava pagando em torno de 22% efetivo, a pessoa que ganhava de lucro, 3 milhões por mês, pagava 3% de alíquota. O pai de família, pai de 2 filhos, mantém filhos na escola privada e tem um plano de saúde e tal, ele continua podendo abater despesas com escola, com livro, com material escolar? A lei, essa nova edição, para 5.007.350, e mexeu no topo, para falar que quem ganha a partir de 600 mil anual vai pagar pelo menos 10% de IRPF, de imposto de renda. Pelo menos, no Brasil, quem ganha acima de 600 mil vai pagar pelo... Claro, ela faz uma progressividade. Os 10% só chegam quando a pessoa ganha a partir de 1 milhão e 200 por ano. Antes disso, a de 0 a 10, uma progressividade. A partir de 600 mil vai subindo. Chega em 1 milhão e 200 por ano, ela está pagando 10% ao ano mínimo. Se juntou todas as rendas dela, se ela não estiver pagando 10%, junta a base de cálculo, você vai ter que pagar mais 2% para chegar aos 10% mínimo. Por isso é IRPF mínimo. Quais são as doenças que hoje permitem a isenção do imposto de renda ou abatimento? Foram acrescentadas mais algumas de 2025 para cá, não? Essa lei não tratou disso. Existem inúmeros projetos de lei, Paulo, tentando... eu tenho a impressão que o governo está doido para entrar nessa fatia aí, né? Existem inúmeros projetos de lei para tratar disso, porque quando a pessoa está doente, a renda dela diminui. E se a pessoa tiver um câncer, uma doença séria, em que precisa de tratamento, e os remédios, como você bem sabe, Paulo, são caríssimos, ela não tem disponibilidade patrimonial. Porque, veja, o imposto de renda... Qual é o porquê das deduções, Paulo? É que você pega o que você ganha, tira tudo que você gasta, sobrou 5 mil. Pô, esses 5 mil você pode contribuir com o Estado. Ué, e onde fica a minha poupança? Entende? Você pode... Agora, quando a pessoa tem uma doença grave, ela não tem os mesmos 5 mil para contribuir. Ela paga 2 mil de remédio, que é um gasto necessário, imprescindível. Ela não tem a disponibilidade patrimonial daquele dinheiro, de modo que não poderia incidir o imposto de renda ali. Por isso, há uma discussão muito grande em aumentar cada vez mais as possibilidades de deduções com despesas médicas. Tem discussão se pode entrar psicólogo, serviço com psicólogo, terapias. Todas essas discussões são muito importantes. Eu acho que a população tem que ficar atenta, porque eu considero, de coração, Paulo, que quem gasta com saúde não está gastando com luxo, com o que quer, porque quer. Se ele está naquela situação, é uma situação inglória. Mas será que a Receita tem essa sensibilidade? Parece que não, né? Olha, quem dera, Paulo, quem dera. Continua pedindo aquela comprovação de tratamento? Continua. Agora, é porque, como ele disse, qualquer mudança neste imposto é a galinha dos ovos de ouro para a administração pública federal, é um imposto de renda. Então, qualquer mudança, a briga é muito grande. Logicamente, há pessoas que agem de má fé. Sim, como qualquer aspecto da vida, o direito existe para isso. Agora, você partir da presunção que a pessoa está agindo de má fé e impedir que as pessoas de boa fé tenham acesso a uma determinada política, a um determinado direito, esse é o ponto complicado. É como eu te digo, quando se fala da galinha dos ovos de ouro, toda pena importa. A questão dos dependentes. Quem deve declarar o dependente quando os pais estão separados?
só para deixar bastante claro, apenas um pode declarar. Aí tem uma diferença entre dependente e alimentando, não? Exatamente. Agora, eu entendo que aquele que recebe mais seria o mais interessante que declarasse, né? A base patrimonial da família está na figura de qual genitor? Veja, de qual genitor está? E aquele, para mim, é muito claro. Importante, Paulo, também considerar, só para finalizar o raciocínio, que a lei modificou o topo, modificou a base, e ela também trouxe a possibilidade de tributação sobre dividendos, melhor dizendo, trouxe a possibilidade de tributação sobre dividendos na remessa de lucros para o exterior. Então, se eu tenho uma empresa aqui no Brasil, cujo sócio mora nos Estados Unidos, mora na Alemanha, quando esse dinheiro sai da empresa do Brasil e vai para a Alemanha, vai incidir 10% agora automaticamente. Antes, tinha a isenção, tinha, logicamente, alguns mecanismos de planejamento, mas agora é muito claro, a lei deixa muito claro com essa mini-reforma no imposto de renda. O lucro está no Brasil, na empresa, e foi para um sócio que mora no exterior, vai incidir 10%, para impedir a fuga de base de cálculo, que existe de modo bastante interessante no Brasil. Se eu tenho um neto no Canadá, o neto vai fazer 18 anos, e eu quero contribuir para pagar, enfim, os custos dele entrar numa faculdade. Eu posso declarar isso aqui? Sim. Posso ser isento disso? Apenas uma consideração, Paulo. Esses 10% que eu lhe disse é em relação a lucro. Quando você trata do seu neto, isso não é lucro. Você está remetendo dinheiro para o exterior. Agora, há uma discussão grande se poderia abater. Como? O primeiro aspecto o seu neto não é seu dependente. Então, teria já essa dificuldade. Inclusive, quando você vai fazer a remessa ali no aplicativo do banco, para manutenção de residentes no exterior, para auxílio a ensino, isso consta lá na declaração do banco. Que objetivo? É prestar contas à Receita ou prestar não? Contas à Receita sobre a saída de divisas do país. É muito importante. O governo, hoje em dia, está muito atento a essa saída de patrimônio do Brasil. Uma coisa é o dinheiro chegar. Todo mundo quer que o dinheiro venha. O Estado não vai falar, não, você vai pagar imposto se o dinheiro chegar aqui. Não, o Estado quer que venha e isso é isento. Se alguém mandar dinheiro de lá para cá, maravilha, o dinheiro entrou no Brasil. Agora, a preocupação, Paulo, está saindo. Por que está saindo? Como está saindo? Por quê? Pagou na saída de divisa? Essa situação que o governo fica atento justamente para não deixar o patrimônio do Estado evaporar ou sair pelos canos para outros países. Se eu estou fazendo um tratamento e vou a uma clínica e a clínica me diz, olha, aqui eu preciso que você pague, o meu orçamento é tanto, mas se você for pedir o reembolso no seu plano de saúde, o orçamento aí fica menor. Por quê? Me ajuda a raciocinar dentro disso aí. Tem vários aspectos, né? Um aspecto também de planejamento tributário, tem um aspecto de os valores relacionados ao plano são menores, inclusive, né? O plano, esse reembolso, essa dinâmica de reembolso, etc. Eu não sei te explicar, Paulo, ao certo o porquê dessa dinâmica empresarial do setor de saúde que se relaciona com essa forma, que são aspectos bastante específicos. Mas sim, de fato, existe essa dinâmica. Quais são os principais erros no preenchimento da declaração, que hoje é feita, muito facilitada pelo aplicativo? Até parece que a Receita já tem todos os dados bancários e, enfim, registrados. Hoje facilitou muito, né, Paulo? Já existe uma declaração pré-preenchida, em que basta o contribuinte olhar e verificar em que termos esses estão corretos ou não. Hoje, e cada vez mais esse sistema, Paulo, vai ser mais aperfeiçoado. Entende? Hoje nós já tivemos experiências recentes nos últimos anos em que não tivemos muitas modificações. Eu, por exemplo, não tive nenhuma modificação no meu imposto de renda. E nos próximos anos o sistema vai sendo otimizado de uma maneira que não vai ser mais preciso o contribuinte gastar muito esforço na análise de feitura da própria declaração. Então, a tendência é como ele disse no início. Hoje os dados são vastos. Hoje o governo tem uma capacidade de cruzamento de dados inigualável. E não é só no Brasil, é nas grandes potências. Então, quando o governo coloca uma declaração pré-preenchida, em que reflete a realidade de forma praticamente perfeita, quem está preenchendo ali, fala, opa, como é que ele sabe de tanta coisa? Quais são os cuidados de quem está declarando agora e que deve se preparar para se antecipar para não cometer
erros na declaração do ano que vem, que vai ser sobre o ano fiscal de 2026? O primeiro passo é estudar. O que não faltam são bons vídeos na internet orientando a pessoa física a declarar. Tem que entender como foi feita essa lei, os requisitos dessa lei, se você está na situação de alta renda, se você entrou na questão da isenção, as possibilidades de deduções. Eu acho que o primeiro passo para o contribuinte é: eu vou dedicar um tempo do meu dia para dar uma olhadinha nisso e principalmente começar com o contador, explorar, Paulo. Acho que o mais importante com essa sociedade da informação é a pessoa sentar e estudar. Não são informações difíceis, como você bem sabe, hoje o aplicativo ele te direciona muito bem, são muitas abas de informações de autoconhecimento. Variação patrimonial, qual é o cuidado principal que a pessoa tem que ter? Por exemplo, eu vendi um carro, mas me esqueci de colocar. Perfeito. O dinheiro entra e não se sabe de onde. A Receita sabe? A Receita sabe. É necessário você declarar. Se a variação patrimonial não foi condizente com o recebimento das suas rendas anuais, inclusive de outros anos, isso é observado, não apenas do ano presente e do ano anterior. Há um histórico de declaração dos outros anos. A Receita sabe qual é a sua média de faturamento anual. Valorização de um imóvel. Sou obrigado a ano reajustar o valor? Olha, essa é uma discussão muito grande. Em regra, não é permitido a valorização do imóvel ser colocada, declarada na Receita. Agora, existem algumas leis que surgem que permitem, às vezes o Estado quer recuperar um capital de giro, um fôlego financeiro, ele permite a atualização em que você, naquele momento da atualização, consiga pagar o tributo com alíquota menor. Agora, não é possível, em regra, essa variação de imóvel você declarar, salvo se a lei permitir. Existem, de vez em quando, algumas leis nesse sentido, e são inúmeros os projetos de lei correndo aqui no Congresso Nacional sobre permitir que se atualize para que no futuro, quando aconteça a venda, não aconteça aquela arrecadação muito forte, aquele tributo muito grande, que ele possa ir aos poucos, essa atualização, distensionando a arrecadação do tributo. Consultor Ivan Moraes, muito obrigado pela sua presença aqui. Volte sempre. Obrigado, Paulo. Será um prazer. Essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Quais são as novidades na declaração do imposto de renda deste ano? O que você deve fazer para não cair na malha fina? O auditor fiscal José Carlos da Fonseca, da Receita Federal, e o contador Adriano Marrocos, do Conselho Federal de Contabilidade, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, hoje, 9 horas da manhã. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma Transfere Gov.
Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Declaro aberta a sessão solene. Sim, não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu disse, não, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Olá, bom dia. Segunda-feira, 30 de março, o Senado Notícias está no ar. O relatório final da CPMI do INSS, apresentado pelo relator Alfredo Gaspar, que pediu o indiciamento de mais de 200 pessoas por envolvimento nas fraudes contra aposentados e pensionistas, foi rejeitado. Parlamentares governistas apresentaram um relatório alternativo à CPMI do INSS, em contraposição ao parecer do relator oficial. O documento pedia o indiciamento de 130 pessoas como responsáveis por práticas delituosas e encaminhava o nome de 71 pessoas à Polícia Federal para aprofundamento das investigações. Ao abrir a reunião, o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, fez questão de afirmar a importância da data. 27 de março de 2026, uma data histórica, hein? Hoje é o dia da verdade. A sessão havia começado, mas o relator, deputado Alfredo Gaspar, ainda estava a caminho. Ele atravessou os corredores do Senado com um pacote entre os braços. Era o relatório final. Antes mesmo da leitura do relatório, o clima na reunião ficou tenso. Olha, me chamou de estuprador. Isso vai ficar para o Conselho de Ética. No relatório, Alfredo Gaspar pede o indiciamento de mais de 200 pessoas. Identificamos condutas que violam frontalmente a moralidade administrativa, os direitos fundamentais e constituem crimes previstos no Código Penal, bem como em outras leis especiais. Os indiciados respondem por uma gama de crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, estelionato majorado, falsidade ideológica, inserção de dados falsos em sistema de informação, fraude eletrônica, furto qualificado mediante fraude, advocacia administrativa, prevaricação, entre outros. O esquema criminoso não apenas gerou enriquecimento ilícito aos seus operadores, mas como também comprometeu a subsistência de milhares de cidadãos hipervulneráveis, justificando a responsabilização rigorosa de todos os envolvidos. Entre os pedidos de indiciamento constam os nomes do filho do presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, dos ex-ministros José Carlos Oliveira, ministro do Trabalho e Previdência na gestão Bolsonaro, e o ministro Carlos Lupe, da Previdência no governo Lula. Entre os parlamentares listados estão os deputados Euclides Petersen, do Republicanos de Minas Gerais, Gorete Pereira, do MDB do Ceará, e o ex-deputado Sarney Filho, além do senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão. O relatório também pede o indiciamento do banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, de Alan do Nascimento Santos, ex-diretor da Dataprev, de Alessandro Stefanuto, ex-presidente do INSS, e de André Fidelis, ex-diretor de benefícios do INSS. A lista traz ainda o nome de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS.
O documento apresentado por parlamentares da base do governo afirma que o ponto de partida do escândalo do INSS foi em 2017 e que a partir de 2019 houve uma série de medidas que facilitaram os descontos associativos indevidos. Durante coletiva, o deputado Paulo Pimenta afirmou que o esquema criminoso foi estruturado durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, segundo ele, seria o cérebro dessa organização criminosa. Houve de forma deliberada por parte do governo Bolsonaro um conjunto de ações para que estas denúncias nunca fossem investigadas. Não teve nenhuma operação, nenhuma ação por parte da CGU, da Polícia Federal. Chegaram ao ponto de acabar com determinadas estruturas que haviam dentro do INSS para impedir a fiscalização e impedir que estas denúncias tivessem consequência e que pudessem, de alguma forma, fechar a torneira desta farra que, nesse momento, já envolvia milhões de aposentados e aposentadas do país. Jair Messias Bolsonaro é o chefe do esquema criminoso que roubou bilhões de reais dos aposentados e aposentadas. O texto indicia 130 pessoas entre agentes públicos e privados e encaminha o nome de 71 pessoas físicas e jurídicas à Polícia Federal para aprofundamento das investigações, com destaque para o ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, o ex-presidente do INSS José Carlos Oliveira, o ex-ministro da Previdência Onyx Lorenzoni e o ex-diretor de benefícios do INSS André Paulo Félix Fidelis, o dono do Banco Master Daniel Vorcaro e o seu cunhado Fabiano Zettel. Após a leitura do relatório do deputado Alfredo Gaspar, os parlamentares debateram o documento e, na votação, o texto foi rejeitado. O senador Everton negou as acusações feitas no relatório do deputado Alfredo Gaspar. Em nota, ele citou, abre aspas, há fragilidades gritantes na investigação. Não há qualquer ato identificado que indique participação, facilitação ou integração em eventual estrutura criminosa. Fecha aspas. A CPMI do INSS divulgou um balanço de suas atividades desde o início dos trabalhos. Foram 36 depoentes ouvidos e mais de 2.000 requerimentos aprovados. Veja agora os principais números. A CPMI do INSS foi instalada no dia 20 de agosto de 2025. Foram realizadas 38 reuniões, aprovados 2.153 requerimentos, a maioria deles sobre transferência de sigilo e convocação. A comissão recebeu 1.996 documentos encaminhados por 180 remetentes distintos. Os maiores volumes vieram do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, da Receita Federal do Brasil e do Instituto Nacional do Seguro Social. Em relação aos convites e convocações, houve 288 pessoas distintas com ao menos um requerimento de convocação ou convite aprovados. 72 pessoas foram efetivamente convidadas ou convocadas. Desse total, 45 tiveram alguma decisão do Supremo Tribunal Federal. Em 15 casos, a decisão do STF facultou o comparecimento. Quanto ao comparecimento efetivo, 36 convidados ou convocados compareceram. Por fim, quanto aos requerimentos de transferência de sigilo, registraram-se 649 alvos que tiveram requerimentos de quebra de sigilo aprovados. A semana mais curta, por conta do feriado de Páscoa, começa com uma sessão especial no plenário do Senado. Confira agora a agenda do dia e os destaques da semana. Daqui a pouco, às 10 horas, uma sessão especial no plenário do Senado está prevista para celebrar os 32 anos da Agência Espacial Brasileira. Logo mais, às 2 da tarde, a Comissão de Direitos Humanos tem reunião marcada, uma audiência pública para discutir os direitos das pessoas com síndrome de Down, em especial quanto ao acesso à saúde, à educação, ao trabalho digno e à proteção contra discriminações. No mesmo horário, o plenário do Senado deve se reunir em sessão não deliberativa, destinada a discursos dos senadores.
Nesta terça-feira, às 10 horas, a Comissão de Assuntos Econômicos tem reunião prevista. Um dos projetos na pauta inclui a Confederação Brasileira de Desporto de Surdos, CBDS, no Sistema Nacional do Desporto e também destina a essa entidade recursos de loterias de prognósticos numéricos. No mesmo horário, está marcada a entrega do Diploma Mulher Cidadã Berta Lutz. O prêmio será concedido a 15 personalidades que se destacaram na defesa dos direitos das mulheres e das questões de gênero. Entre elas, a artista popular Lia de Itamaracá, a atriz Laura Cardoso e a médica Carla Góes, fundadora do Instituto Um Novo Olhar. E atenção, um conteúdo mentiroso que tem circulado no WhatsApp diz que eleitoras e eleitores em situação irregular terão acesso suspenso a serviços bancários ou do governo. O falso perfil finge ser um departamento de atendimento que não existe e usa a logomarca do TSE de forma indevida. A mensagem pede para o eleitor baixar um aplicativo chamado Soluciona Pendência. Não clique e não baixe nada. Para consultar a sua situação ou regularizar o título, o caminho seguro é apenas o site oficial tse.jus.br. Multas ou pendências são resolvidas no autoatendimento eleitoral e qualquer cobrança é feita pelo próprio site do TSE. O Senado Federal integra o Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação da Justiça Eleitoral. Por meio do Senado Verifica, você pode checar conteúdos suspeitos sobre as eleições. Fale com a equipe pelo WhatsApp 61 98190 0601. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia, continue sintonizado aqui na TV Senado. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre desenvolvimento regional, gás natural, potássio, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Só Altazes, que é um município ligado a Manaus, né, com das águas que separa, supriria o mercado brasileiro com 23% a 25%. 3.000, 2.500 empregos diretos. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Estuve hace poco incapacitada, apenas es mi primer día que entro a trabajar. Estuve incapacitada esta semana. Dicen los doctores que se debe a lo mismo, que estoy muy nerviosa, que estoy pensando continuamente. O sea que no está aquí mi pensamiento. Es decir, 3 niños que hay que mantener, dice nada más. Tenemos muy poco el tiempo acá para estar en contacto con la criatura, pues 1 hora al mediodía. Inclusive nos privamos quizás de ir al comedor a comer como corresponde para venir a estar con la criatura acá. Entonces es lógico que en la tarde, en el momento que llegamos, tenemos que dividir las horas que nos quedan el resto del día para estar con el chico y preparar las cosas de la casa, porque el otro día ya hay que volver a hacer la rutina. Primeiro, eu estou muito feliz em viver esse momento. TV Senado tem uma importância muito grande na vida de todos os brasileiros. Como tem importância na minha vida. E ela é importante porque a gente comunica tudo o que acontece no Brasil, a história, tudo que essa casa viveu nesses 200 anos, e a gente celebra isso com muita alegria. É muito importante essa sintonia estabelecida com a sociedade, porque existe uma marca que a TV Senado construiu durante esse tempo todo. O povo confia na TV Senado.
todas as matérias, todos os artigos, tudo aquilo que a TV Senado divulga, as pessoas acreditam, porque as pessoas se identificam com os programas, com a série histórica que a TV Senado de vez em quando apresenta, com as informações, com o jornal que comunica tudo o que acontece no nosso dia. Portanto, eu estou muito feliz em poder hoje participar nesse momento e dizer a todos vocês, parabéns TV Senado, valeu muito a pena e é muito bom conviver com vocês aqui na nossa rotina. Os 30 anos vai ser muito bem celebrado e eu faço parte dessa história. Valeu, gente. Décio Lima, quem ganha e quem perde com o fim da jornada de trabalho 6x1? Ninguém perde. Todos ganhamos. Ganham os trabalhadores, os empresários e nós vamos estar modernizando a economia brasileira. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota. O Senado votou, agora é lei. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Reduzir os custos da contratação formal e estimular a geração de empregos. Este é o objetivo de uma proposta de emenda à Constituição que foi apresentada pelo senador Laércio Oliveira, do Progressistas de Sergipe. Senador, obrigada pela sua presença. Essa PEC que o senhor, de certa forma, já está sendo conhecida como PEC do emprego, não é isso? Queria que o senhor explicasse para a gente o que ela prevê. Primeiro, é um prazer muito grande, Carla, reencontrar você. Dizer que essa PEC é a PEC 001 de 2026. Portanto, ela já começou bem, com a imagem muito positiva, o primeiro projeto de 2026 que apresentamos à mesa diretora. E como você falou, conhecida como a PEC do emprego, tem movimentado a economia do país inteira numa perspectiva muito positiva de melhorar o ambiente de negócios e principalmente dar uma folga na contratação de pessoas no Brasil. Por que dar uma folga? Porque essa PEC, ela retira os 20%, que é a margem, é aquilo que é pago como patronal por parte dos empregadores, e ao retirar os 20% de contribuição patronal, você consegue dar uma flexibilidade, reduzindo os custos da contratação no Brasil. E todo mundo diz, contratar no Brasil é muito caro, formalizar o emprego é muito caro. Esse é um assunto que a gente escuta bastante. Essa PEC acaba com esse discurso. Contratar no Brasil não fica tão caro. Então, um dos pontos principais que a PEC aponta é exatamente nesse sentido. Ela reduz, então, de 20 para quanto essa contribuição patronal? Pois é, eu esperei a sua pergunta para complementar a função da PEC. A PEC tem 3 funções importantíssimas. Primeiro, a redução do custo do emprego. O que é que ela vai permitir? Ela vai permitir que o empregador ele tenha mais facilidade para ou aumentar o salário dos seus empregados já, ou para fazer novas contratações, porque significa 20% a menos do custo do emprego. Esse é o primeiro ponto. O segundo, muito importante, a tributação passa a ser de 1,4% sobre o faturamento das empresas. O que é que acontece com isso? Todo mundo que tem CNPJ no país terá que contribuir sobre 1,4%. Qual é a regra? Quem emprega mais
paga menos imposto. Quem emprega menos vai pagar mais imposto. O que é que acontece com isso? Qual é a consequência disso? A contribuição de todos os CNPJs do Brasil em torno de 1,4%, essa contribuição toda vai para a Previdência Social. Ou seja, a partir de 2027, quando essa PEC entrar em vigor, a Previdência Social entrará numa rota de equilíbrio financeiro. Aposentados e pensionistas terão a garantia que as suas aposentadorias serão cumpridas rigorosamente, sem necessidade de aporte nenhum do governo federal, como acontece hoje. O mundo do emprego mudou bastante. E o que é que acontece, Carlos? É assim, empresas de plataforma, por exemplo, essas plataformas que a gente conhece, uma e outra, todo conhecido, não vou citar nomes aqui. Essas plataformas não contribuem com a Previdência Social. Porque se for plataforma tipo iFood, Uber, quem faz parte dessa plataforma são pessoas anônimas e não há nenhuma contribuição para a Previdência Social. Mas há emprego aí dentro desse ambiente. Então, as plataformas terão que pagar 1,4% do faturamento e essa contribuição, como eu falei, vai para a Previdência Social. Empresas de alta tecnologia. É preciso entender que a tecnologia é importante, mas ela tem um limite. Ela precisa utilizar a tecnologia sim, mas ela precisa entender que a força humana, a inteligência humana, ela é importante em qualquer organização. Então, empresa que investe em alta tecnologia, robotização, inteligência artificial, tem muito poucos empregados. Ou seja, ela vai fazer uma opção. Se eu quiser contratar pessoas para fazer parte do meu time, eu sendo uma empresa de tecnologia, excelente, ele vai pagar um imposto reduzido. Mas se ele resolver continuar investindo em tecnologia, pode ser, se for a expertise da empresa, vai continuar fazendo. Agora, vai contribuir também com 1,4%. Senador, mas esses 20% que deixarão de ser cobrados, né, pagos, o 1,4% do faturamento vai equivaler, vai ser superior? Como é que vai ficar vai fechar essa conta? Essa pergunta é muito interessante e vai sim. 1,4% não caiu do céu, não foi assim uma matemática feita dentro do meu gabinete. Isso foi uma consulta que eu fiz ao Ministério da Fazenda. E o Ministério da Fazenda me apontou que 1,4% era o percentual ideal para que a Previdência Social não tivesse nenhum prejuízo. Então, assim, eu tive muita preocupação em fazer essa consulta para que a gente tivesse um número exatamente compatível com a necessidade que a Previdência tem. Então, o senhor conversou com o governo, como é que está essa articulação dentro ali não só com o governo, mas também com os parlamentares em relação a essa proposta? Essa proposta foi muito interessante, ela recebeu 60 assinaturas, uma PEC precisa de assinatura dos parlamentares para tramitar. 60 colegas senadores assinaram a PEC, ou seja, existe um convencimento de todos da importância da PEC pela quantidade de assinaturas que tem. A informação que eu recebi do Ministério da Fazenda aponta uma simpatia do governo com o projeto. E, de fato, não tem como ser indiferente essa posição do governo, porque não faz sentido eu estou resolvendo o problema, ou resolvendo não, tentando ajudar, mostrando caminhos para ajudar na empregabilidade do país, eu reduzi o custo da contratação de pessoas. O Brasil precisa empregar os brasileiros todos. Então, isso já foi resolvido. E, por outro lado, encontrei uma fórmula da arrecadação da Previdência Social ser fundamental e ser o suficiente para a continuidade da Previdência Social, sem necessidade de, ao final de todo ano, o governo estar aportando recursos do Tesouro para cobrir aquilo que a sociedade conhece como rombo da Previdência. E o senhor conversou com os empresários? Como é que foi essa proposta veio deles? Como é que foi essa articulação também? Não, esse assunto foi discutido com muita gente já antes da apresentação da PEC. Existia uma anomalia nesse
nesse mundo empresarial, existia um plano de desoneração dos 17 setores. Sim. Foi aprovado pelo governo, mas o Brasil não tem só 17 setores. E setores importantes com grande empregabilidade ficaram de fora desse projeto de desoneração. Ou seja, se encontrou em um determinado momento um paliativo para alguns setores. Isso não é justo com os outros. Quem produz e emprega precisa de um ambiente confortável e igualitário para todos. Então, a PEC vai nesse sentido também. Ora essa, não é necessário não é preciso atender só os 17 setores, a necessidade é de todos os setores. Então, os números que foram apresentados com referência à empregabilidade foram insuficientes por parte dos 17 setores. Agora não, agora a gente encontra uma equação simples, fácil de ser cumprida com todo mundo e com resultados visíveis e certamente muito importantes para o Brasil que a gente sonha. E vai desestimular, na sua visão, pode desestimular ou até acabar com a informalidade? Vai ajudar bastante, porque o conforto de você ter o custo de contratação reduzido, isso vai ser importantíssimo. Outra coisa, a gente essa PEC ataca a má pejotização. A pejotização, na verdade, ela é importante e vai continuar em determinados setores, mas em alguns casos a pejotização burla a Previdência Social e a PEC também corrige isso. Como é que está a tramitação, senador? O senhor disse que ela foi a primeira proposta de 2026, como é que está aí a tramitação da proposta? Essa entrevista é boa porque ontem à noite o presidente Davi Alcolumbre liberou o projeto para a CCJ, ou seja, o projeto está na CCJ, vários colegas estão interessados em fazer a relatoria desse projeto e a gente acredita que nos próximos dias, até o final do mês de março, a gente já deve estar discutindo o projeto na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Depois a gente vai levar para o plenário e vai seguir na sua tramitação, porque é um projeto, é uma PEC que o governo precisa. Ela é importante por tudo que eu já falei, pela empregabilidade, pelo combate à má pejotização e também para que todos participem de um processo de fortalecimento da Previdência Social. É muito importante a gente focar na garantia de que as pessoas, que são os aposentados, terão os seus direitos respeitados. A garantia do recebimento dos seus recursos sem influenciar no tesouro, no cofre do governo. Então, quando todos participam, fica mais fácil de repartir o bolo. Tá certo, senador. Obrigada mais uma vez pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site senado.leg.br/TV ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. A Visita 360 é um projeto de imersão. No 360, a gente está ali por inteiro e a cena ela corre do início ao fim e isso traz muito mais verdade. Há uma magia qualquer aí. Essa é uma história que a gente criou para resgatar figuras que são importantes na história do Senado. E agora a gente trouxe o Darcy Ribeiro. Darcy, acima de tudo, é uma personagem, é uma pessoa, é uma figura, é um ser humano que faz falta. Os visitantes, quando eles vierem, eles vão conhecer o Senado aqui, fisicamente, andar, mas quando eles vestirem o óculos de realidade virtual, eles vão ser transportados para lugares novos. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso.
Havendo número regimental, declaro aberta a segunda reunião da Comissão Mista da Medida Provisória número 1326 de 2025, destinada à deliberação do relatório. Senhoras e senhores parlamentares, senhor relator, deputado Rafael Prudente, senhor senador Randolfo Rodrigues, relator revisor, demais membros desta comissão, nosso vice-presidente também da comissão, deputado Alberto Fraga, e demais membros desta comissão, representantes das Forças de Segurança Pública, servidoras e servidores aqui presentes. Eu declaro aberta a segunda reunião da Comissão Mista, destinada a examinar a medida provisória 1326 de 2025, conforme pauta previamente divulgada. Eu não poderia iniciar sem registrar que essa medida provisória, ela não nasce de forma isolada. Ela é fruto de um processo construído com diálogo, responsabilidade e muita luta ao longo dos últimos anos. Desde 2023, temos trabalhado intensamente para corrigir distorções históricas e promover a valorização das forças de segurança do Distrito Federal e dos ex-territórios. E hoje estamos diante de um momento importante, a votação do relatório nesta comissão para a consolidação em lei de conquistas que foram arduamente negociadas e que representam respeito a profissionais que arriscam diariamente suas vidas pela segurança pública da nossa população. A MP 1326 trata de forma objetiva de recomposição remuneratória das Forças de Segurança do Distrito Federal, incluindo Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros e dos ex-territórios, além de promover ajustes administrativos relevantes. Estamos falando de uma recomposição significativa, implementada em duas etapas, que busca garantir maior equilíbrio e competitividade às carreiras, compatibilizando-as com outras forças de segurança do país. Trata-se de uma medida necessária para preservar a atratividade dessas carreiras e fortalecer instituições que são estratégicas para o funcionamento da capital da República. Brasília não é uma cidade qualquer. Aqui estão sediados os poderes da República, representações diplomáticas e instituições centrais do Estado brasileiro. Isso exige um nível elevado de preparo, estrutura e valorização dos profissionais que garantem a ordem pública. Além disso, é importante destacar que essa medida respeita os parâmetros de responsabilidade fiscal. O parecer demonstra que os impactos financeiros estão adequadamente compensados, inclusive com a extinção de cargos vagos, assegurando equilíbrio orçamentário. Mas esta MP vai além da recomposição salarial. Quero aqui registrar avanços importantes construídos ao longo da tramitação, especialmente com o acolhimento de emendas que apresentamos eu e demais parlamentares, que foram consideradas pelo nosso nobre relator. Destaco entre elas a questão do posto imediato dos militares do Distrito Federal, a possibilidade da revisão administrativa de processos anteriores à Constituição de 1988, garantindo o devido direito à defesa a profissionais que foram desligados e o reconhecimento do caráter indenizatório do serviço voluntário. Também avançamos ainda que parcialmente, na construção de um caminho para corrigir uma injustiça histórica na Polícia Civil do Distrito Federal, com a perspectiva de equiparação com os ex-territórios. E faço aqui um registro muito especial. A inclusão da Polícia Penal do Distrito Federal no Fundo Constitucional do DF, acompanhada da criação de um fórum permanente de diálogo no âmbito do Ministério da Justiça. Trata-se de uma conquista histórica para quase 3 mil profissionais que há anos aguardam esse reconhecimento. Nada disso seria possível sem o diálogo institucional. E eu quero agradecer ao deputado, nosso relator, o deputado Rafael Prudente, pela condução técnica e sensível do relatório, ao senador Randolfo Rodrigues, à deputada Érica Cocai, ao nosso vice-presidente da comissão, o deputado Alberto Fraga e demais membros desta comissão, ao presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, ao presidente da Câmara, Hugo Mota, e ao governo federal, em especial a ministra Esther Dweck, pelos esforços e sua equipe, claro, pelos esforços da construção da solução. E como presidente dessa comissão, também quero destacar o compromisso não só meu, mas de todos os membros, que assumimos em dar celeridade à tramitação desta medida. Temos um prazo claro
e desafiador, especialmente em razão do calendário eleitoral. E precisamos garantir que essa matéria ela seja apreciada e votada dentro desse tempo necessário. Então, que possamos honrar o esforço daqueles que estão na linha de frente, garantindo que essa medida seja aprovada e se transforme o quanto antes em lei. E contamos muito com o governo federal nesse trabalho. Por fim, eu deixo uma mensagem aos homens e mulheres das Forças de Segurança do DF, também dos ex-territórios. Esse mandato, como os demais que estão nessa comissão, seguirão lado a lado com vocês, reconhecendo, defendendo e valorizando o trabalho essencial que realizam todos os dias em nossos estados, nos nossos territórios e, é claro, pelo nosso país. Agora, nesse momento, eu vou passar a palavra ao relator, o deputado Rafael Prudente, para que ele proceda à leitura do seu relatório. Boa tarde, deputado. Bom, boa tarde a todos. Cumprimentar e fazer um agradecimento muito especial à senadora Leila, ao senador Randolfo Rodrigues, também à deputada Érica, que acompanhou de perto todo esse processo, conversando com a gente todos os dias, assim como a senhora, o deputado Fraga também, enfim, a todos que se encontram aqui, as entidades de classe que participaram de todo esse debate durante todo esse tempo, e agradecer a confiança para que a gente pudesse fazer esse relatório. Claro que a gente nem sempre consegue, senadora Leila, atender todos os pleitos, atender todas as demandas, mas a gente demonstrou e se esforçou ao máximo a atender o maior número de pleitos possível para atender o Corpo de Bombeiros, a Polícia Penal, a Polícia Militar e a nossa Polícia Civil. Eu peço autorização para ir direto ao voto. Do atendimento aos pressupostos constitucionais de relevância e urgência. A medida provisória em análise atende aos requisitos de relevância e urgência previstos no artigo 2º do caput da Constituição Federal. A exposição de motivos à medida provisória enfatiza a relevância e urgência de se corrigir distorções remuneratórias acumuladas ao longo do tempo e preservar a atratividade e a competitividade das carreiras policiais e de segurança pública da capital da República. Da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. No que se refere à constitucionalidade formal, constatamos que a matéria em apreço é passiva de regulamentação por medida provisória, não incide em nenhuma das restrições contidas no artigo 62, parágrafo 1º e 10º e o artigo 246 da Constituição Federal, e, sob o ponto de vista material, não há impedimentos para aprovar a medida provisória, porque ela não viola qualquer dispositivo da Carta Magna, princípio do direito. Quanto à juridicidade da matéria, entendemos que a medida provisória número 13.326 de 2025 e as emendas a ela apresentadas perante a comissão mista são jurídicas, pois se harmonizam com o ordenamento jurídico pátrio em vigor, não violam qualquer princípio geral do direito, além de possuírem os atributos próprios a uma norma jurídica. Em relação à técnica legislativa, também não verificamos vícios na medida provisória e nas emendas a ela apresentadas. Os respectivos textos estão de acordo com os preceitos da Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 98. Da compatibilidade e adequação financeira e orçamentária. A Resolução do Congresso Nacional número 1 de 2002 estabelece em seu artigo 5º, parágrafo 1º, que o exame de compatibilidade e adequação orçamentária e financeira das medidas provisórias abrange a análise da repercussão sobre a receita ou a despesa pública da União e da implicação quanto ao atendimento das normas orçamentárias e financeiras vigentes, em especial conformidade com a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei do Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. A norma ainda determina no artigo 8º que o plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional decidirá, em apreciação preliminar, o atendimento ou não de sua inadequação financeira ou orçamentária antes de exame do mérito. Adicionalmente, em vista de caráter supralegal, consideramos determinante a análise da medida provisória em face ao artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzido pela Emenda Constitucional 95 de 2016, que estabelece a proposição legislativa que cria ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada de estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. A medida provisória em análise promove reajustes na remuneração das Forças de Segurança Pública do Distrito Federal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros,
e dos ex-territórios federais do antigo Distrito Federal, bem como o reajuste do valor do auxílio moradia dessas corporações, além de extinguir cargos efetivos vagos no âmbito da administração pública federal. Tais medidas acarretam aumento de despesa obrigatória de caráter continuado, circunstância que exige a demonstração da respectiva compatibilidade com o arcabouço fiscal vigente. Conforme consignado na exposição de motivos que acompanha a proposição, as despesas decorrentes dos reajustes relativos às forças de segurança do Distrito Federal serão integralmente custeadas com recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal, instituído pela Lei 10.633, de 27 de dezembro de 2002. Ressalta-se que o referido fundo possui critério próprio de cálculo vinculado à receita corrente líquida da União, não havendo correlação direta entre o montante global de recursos aportados e a estrutura remuneratória das carreiras por eles custeadas. Dessa forma, a recomposição salarial proposta não implica aumento do aporte global de recursos federais ao fundo, preservando-se o equilíbrio fiscal. No que concerne ao reajuste do auxílio moradia da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militares dos ex-territórios e do antigo Distrito Federal, a medida provisória observa o disposto do artigo 140 da Lei 15.321, de 31 de dezembro de 2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, ao prever medida compensatória para o correspondente aumento de despesa. A compensação é realizada mediante a extinção de 344 cargos efetivos vagos, sem a expectativa de provimento, pertencentes aos quadros de pessoal da Administração Pública Federal, cuja economia anual estimada é suficiente para neutralizar o impacto financeiro do reajuste concedido. Os demonstrativos apresentados indicam que a extinção dos referidos cargos gera economia estimada em 25 milhões, valor superior ao impacto financeiro do aumento do auxílio moradia, estimado em 25.741.138, valor superior ao impacto financeiro do auxílio moradia, estimado em 25.672.546. Entendendo assim o princípio da neutralidade fiscal exigido pela legislação vigente, pois não se verifica, portanto, prejuízo à prestação de serviços públicos, nem comprometimento da capacidade operacional dos órgãos envolvidos, uma vez que se trata de cargos vagos sem previsão de provimento. Adicionalmente, a proposição informa que a parte das despesas decorrentes da medida provisória encontra-se respaldado na Lei Orçamentária Anual de 2025, enquanto a parcela correspondente dos exercícios subsequentes está contemplada no projeto de Lei Orçamentária de 2026, observando desse modo a compatibilidade com o plano plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual, conforme o exigido pelo ordenamento jurídico. Assim, votamos pela adequação e compatibilidade orçamentária e financeira da medida provisória 1326 de 2025, por considerar que a mesma atende às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do ato das disposições constitucionais transitórias, não implicando desequilíbrio fiscal, nem violação às normas que regem o controle das despesas públicas. A medida provisória promove a recomposição remuneratória do mérito. A medida provisória promove a recomposição remuneratória das forças de segurança do Distrito Federal, à medida em que se revela meritória à luz das peculiaridades institucionais e operacionais que caracterizam a segurança pública na capital da República. Nos termos do artigo 21, do inciso 14 da Constituição Federal, compete à União organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, e tal arranjo constitucional evidencia a natureza singular dessas corporações, cuja estrutura e financiamento se vinculam diretamente à União, em razão do papel estratégico desempenhado pelo Distrito Federal no funcionamento das instituições republicanas. Nesse contexto, a recomposição remuneratória promovida pela medida provisória contribui para preservar a atratividade e a competitividade das carreiras de segurança pública do Distrito Federal, evitando defasagens que possam comprometer a capacidade de recrutamento e retenção de profissionais qualificados. A valorização desses quadros revela-se especialmente relevante diante da elevada complexidade das atribuições exercidas na capital do país, que concentra a sede dos poderes da República, missões diplomáticas estrangeiras, organismos internacionais e eventos institucionais de grande relevância nacional e internacional. Além disso,
O fortalecimento institucional das forças de segurança do Distrito Federal possui impacto direto na estabilidade e no regular funcionamento das instituições democráticas, uma vez que tais corporações desempenham um papel central na preservação da ordem pública, na investigação criminal e na pronta resposta a situações emergenciais que possam afetar a segurança das autoridades e das instalações estratégicas da União. Não menos importante, a proposição em comento alinha-se à Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social e o Sistema Único de Segurança Pública, instituídos pela Lei 13.675, de 11 de junho de 2018, especialmente por garantir proteção, valorização e reconhecimento dos profissionais de segurança pública, o fortalecimento das instituições de segurança pública por meio de investimento e desenvolvimento de projetos estruturantes de inovação tecnológica e o fomento à integração das forças de segurança pública. Impede destacar ainda que o texto ora em análise decorre das negociações firmadas no Fórum de Diálogo entre o Governo Federal, o Governo do Distrito Federal e as entidades representativas das Forças de Segurança Pública, formalizadas nos termos de negociação salarial, número 1/2025 da PCDF, 2/2025 PM Corpo de Bombeiros, assinados os dias 7 e 10 de outubro de 2025, respectivamente, e tais negociações foram conduzidas nos termos da Lei 14.724, de 14 de novembro de 2023, e o Decreto 12.326, de 19 de dezembro de 2024, que instituiu o Programa Permanente de Diálogo Federativo e criou os fóruns com instância de alinhamento entre os entes federativos. Dessa forma, a medida provisória apresenta mérito a promover valorização das carreiras e a contribuir com a manutenção de padrões adequados de eficiência operacional, compatíveis com responsabilidades institucionais atribuídas a essas corporações no contexto federativo brasileiro. Das emendas, o prazo regimental para a apresentação das emendas à medida provisória número 1326 de 2025 findou em 9 de dezembro de 2025, resultou em 113 propostas legislativas. Após análise técnica, concluiu-se pelo acatamento das emendas número 1, 2, 3, 4, 9, 25, 58, 65, 66, 69, 83, 85, 95, 100 e 106. O conteúdo das emendas número 18, 30, 35, 36, 37, 38, 40, 41 e 84 foi incorporado ao projeto de lei de conversão na forma de emendas do relator. De forma análoga, a emenda número 70 foi acatada pela emenda número 35. As emendas número 28, 73 e 88, por sua vez, tiveram seus textos adaptados e incorporados também como emendas de relator. Ainda no âmbito das emendas de relator, cabe destacar que, para a implementação da nova estrutura de cargos para a carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, em linha com a Lei 14.735 de 23, a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, promovemos uma série de alterações legislativas nas normas concernentes à corporação. Trata-se de pedido direto da Direção-Geral da Polícia Civil, o qual buscamos atender nesse momento de reestruturação das forças de segurança no DF. Na mesma linha, destaca-se que todas as emendas acolhidas que tratam de algum aspecto relacionado à reestruturação das carreiras das forças militares, como limite de idade para inatividade, altura mínima para aprovação em concurso, exigência de bacharelado em direito para concurso de oficiais, dentre outras, foram pedidos feitos diretamente ou endossados pelos comandos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, não havendo nenhum que tenha sido acordado intrinsecamente com corporações, que não tenha sido acordado diretamente com as corporações. Um ponto específico, contudo, merece ser justificado de forma destacada. Não obstante desse relator, entenda absolutamente meritório, justo e razoável que a gratificação por serviço voluntário, contida nas emendas número 5, 11, 26, 56, 68, 75 e 108, seja paga sem incidência de imposto de renda. E cumpre registrar que recente orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida pelo ministro Flávio Dino, no âmbito da reclamação constitucional, vedou a criação de novas parcelas indenizatórias, até que sobrevenham balizas normativas mais precisas e seguras quanto à sua delimitação. Nesse diapasão, o colegiado representativo dessa comissão, em conjunto com o Ministério da Gestão e Inovação, entendeu por não afrontar a determinação do Supremo Tribunal Federal
e postergar a incorporação das referidas emendas sob pena de inviabilizar outros pontos igualmente importantes incorporados ao texto da medida provisória em análise. Ademais, em negociação com a liderança do governo no Congresso Nacional, essa relatoria optou por acatar, na forma de emenda de relator, pleitos antigos dos servidores dos ex-territórios federais, assim de promover a justiça administrativa e a segurança jurídica. Incluímos, portanto, dispositivos referentes à estrita observância à emenda constitucional 98/2017, que assegura o direito de inclusão no quadro de extinção da União a todos que mantiveram vínculo funcional e empregatício com os ex-territórios, estados ou prefeituras, a aplicação do princípio da isonomia salarial para docentes, garantido aos professores pioneiros que foram contratados entre as décadas de 70 e 88, o mesmo critério de progressão funcional aplicado aos contratados no período de transição dos estados, um padrão para cada 18 meses de serviço, e a garantia constitucional da redutibilidade de vencimentos, por meio do aperfeiçoamento da normativa à vantagem pessoal denominada VP Parecer FC 03/89. Não menos importante, as emendas 6, 10, 60, 61, 63, 71, 74, 76, 77, 78, 79, 82, 88, 98, 101, 102, 103 e 104, foram rejeitadas em decorrência de tratarem de matéria estranha ao escopo original da medida provisória. Já as emendas 7, 8, 21, 22, 23, 24, 27, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 66, 67, 72, 87, 89, 96, 97, 99, 109, 110, 111, 112 e 113 foram rejeitadas por inconstitucionalidade em decorrência do dispositivo 1º do artigo 63 da Constituição. Por derradeiro, a emenda número 29 foi rejeitada por inconstitucionalidade em decorrência do disposto no inciso 13 do artigo 37 da Constituição Federal. Conclusão. Diante do exposto, manifestamos pela admissibilidade da medida provisória número 1326 de 2025, por se revestir nos indispensáveis pressupostos de urgência e relevância, bem como opinamos pela constitucionalidade, juridicidade e adequação financeira e orçamentária, e no mérito votamos pela sua aprovação. Quanto às emendas, posicionamos-nos pela aprovação das emendas número 1, 2, 3, 4, 9, 25, 28, 58, 69, 70, 73, 83, 84, 85, 88, 100 e 106, e pela rejeição das demais emendas apresentadas na forma do projeto de lei de convenção e anexo. Esse é o voto, senhora presidente. Grata pelo relatório, deputado Rafael, parabenizo, né, pelo trabalho, como falei, dedicado, sensível e compromissado com a matéria. A matéria está em discussão, vou passar a palavra agora para o deputado Alberto Fraga. Muito obrigado, presidente. Primeiro eu quero parabenizar o relator pelo seu brilhante trabalho, se dedicou realmente ao trabalho, e tem algumas emendas que eu até gostaria que fosse dada uma devida atenção. Fica inconveniente para mim, eu até mesmo sinto constrangimento em defender essa emenda, até mesmo porque me alcança. A emenda diz que o militar que for eleito e não tenha o seu tempo completado, mas ele no mandato exerceu 3, 4 mandatos e faltou 4 anos para ele completar os 30 anos na caserna, que esse tempo fosse computado. Então, é um pedido, porque eu saí da corporação com 26 anos de serviço, né, e já estou há 20 anos nessa casa. Então, mas não completei meu tempo de serviço lá. Eu acho que é uma emenda que já está, inclusive, prevista na Lei Orgânica Federal, que foi aprovada esse ano, das polícias militares. E a previsão era apenas, deputado Rafael, é que colocasse essa previsão na medida provisória, embora não seja o assunto, vamos dizer assim, principal da medida provisória, mas eu acho importante até mesmo para respaldar o que está previsto na lei federal, que é a lei orgânica, que preveja isso, né?
Agradeço por ter acatado a emenda do posto acima, justo. Lamentavelmente não podemos pensar numa retroatividade muito grande, mas eu acho que com a sanção da lei orgânica já é um bom caminho. E tem uma outra emenda que aí a deputada Érica deverá destacar em plenário, como eu também, que é a questão da redução de interstício. Tem um dispositivo lá que, em vez de deverá, está escrito poderá. E isso serve de manobra do governador ou com deputados representantes da categoria, que está sempre pedindo para reduzir os interstícios, quando, na verdade, o texto da lei pode dizer claramente deverá. Se há vaga suficiente, o efetivo deverá ser feito. E não como é hoje. O governador é que tem que autorizar. Eu acho que é uma coisa desnecessária e que não traz impacto nenhum, que poderia ser acatado por Vossa Excelência. A minha dúvida, presidente, eu estava discutindo aqui com a deputada Érica, porque eu acho que não tem que votar hoje na Câmara isso. Eu acho que tem tempo, nós temos que ter mais uma semana para a gente poder discutir, presidente Randolfo. Vossa Excelência sabe dizer se temos que votar ainda hoje isso? Eu acho que é necessário primeiro, querido Fraga, uma consulta sobre a questão do defesa eleitoral. Porque tem várias questões de emendas relativas aos ex-territórios e relativos ao DF que nós temos que checar se não conflita com os defesas eleitorais. Parece que é 7 de abril. Parece. Pois então. Eu não tenho certeza. Pois então. 7 de abril, então nós estamos na última semana de março. Eu tenho essa preocupação. A preocupação única... A medida provisória tem um tempo razoável para isso. Pelo menos a semana que vem, presidente. Para a gente não fazer a coisa de forma assoldada, intempestiva. Tem alguns assuntos que precisam ser discutidos. A gente sabe que o MGI, aí eu quero parabenizar o relator pela coragem de ter insistido em determinados assuntos. Fraga, desculpa te interromper. É que só que eu fui lembrado aqui, assim, eu acho que tem só ver essa questão do tempo relativo ao defesa eleitoral, e eu fui lembrado que nós temos o feriado da Semana Santa e da Páscoa, né? Mas vai ter sessão, só não vai ser presencial. Temos sessão pelo até menos quarta, na Câmara, não é isso? Tá bom. Sessão na Câmara. Na Câmara, o Senado ainda não está definido. É a mesma coisa. É a o mesma Senado coisa? funcionará remotamente. E poderíamos, né? Vamos para o debate aqui, no final a gente toma uma decisão junto com o relator. Então, para encerrar, presidente, eu mais uma vez quero agradecer ao deputado Rafael. Sei que ele foi muito sensível a algumas questões e também a Vossa Excelência, e eu tenho que reconhecer o trabalho de Vossa Excelência, da Érica e também do Rafael. Já os ex-territórios contam sempre com o apoio maciço do senador Randolfo, que aí eu já falei da vez passada que os ex-territórios têm que acender uma vela todo dia para o senador Randolfo, porque realmente a defesa dele para os ex-territórios é muito importante nessa casa. Então, eu agradeço, muito obrigado. Obrigada, deputado Alberto Fraga. Vou passar a palavra agora para a deputada Érica Cocai. O primeiro aspecto é que prazo nós temos. Isso eu acho que tem que ficar bastante nítido, porque ainda que nós possamos fazer essa discussão e apreciação na Câmara, nós somos também do Senado, precisamos da sanção. Então, portanto, penso que nós temos prazo. A semana que vem, como haverá sessão, que nós possamos, enfim, ter mais prazo para a discussão. Mas eu acho que nós temos que ter muita certeza disso, porque nós estamos falando aqui de uma medida provisória que foi fruto de um processo negocial bastante intenso e que esta medida provisória, sob hipótese nenhuma, nós podemos colocar em risco as conquistas que foram consequências do processo negocial. E aqui nós temos, penso eu, algumas coisas que eu acho que são importantes. Uma delas é estabelecer, ainda que se possa questionar qualquer vício, mas eu acho que não tem nenhum tipo de objeção do MGI com relação à Polícia Penal.
o ponto de vista do fórum e do fundo, ou seja, se incorporar o fundo e a construção do fórum negocial para a Polícia Penal aqui do Distrito Federal. Me parece que não há nenhum tipo de problema e, obviamente, como há um acordo, a gente precisa assegurar que isso se efetive. O segundo aspecto diz respeito a isso que o deputado Fraga falava, sobre a questão da ascensão, da fruição da carreira, particularmente dos policiais aqui no Distrito Federal. Quando você tem o verbo, não é uma questão só, não é meramente semântica a discussão. Quando você diz poderá, você, em verdade, deixa no poder absolutamente total do governo estabelecer ou não a quebra de interstício, para que o governo possa utilizar-se disso como se fosse uma concessão e não um direito da própria corporação. Quando nós falamos do deverá, nós estamos falando, obviamente, quando houver vagas. Aquilo que se dizia, não, porque isso pode inflar determinadas patentes, porque todo mundo vai subindo e tal. Não. Tem que ter vaga. Tem que ter vaga. Se não tiver vaga, obviamente, você não pode ter a quebra do próprio interstício ou a ascensão. O que não é permitido é que nós tenhamos soldados que passam décadas, ou 10 anos, ou mais que isso, no mesmo posto. E fica à mercê do governo do Distrito Federal estabelecer ou não a sua própria ascensão. É importante que as pessoas adentrem a corporação e saibam como vai ser o seu futuro, daqui a 10, 15 anos, 20 anos e tal, o seu processo de ascensão. Então, o questionamento que escutei sobre isso, mas não podemos ter muitos coronéis, mais do que... Não, tem que ter vaga. Tem que ter vaga, tem que ter disponibilidade orçamentária para que possa fluir a carreira, mas para que você possa assegurar que todos os policiais tenham realmente uma perspectiva, ou seja, uma perspectiva bem nítida da sua evolução dentro da própria carreira. O outro aspecto diz respeito a uma emenda, que, se não me engano, da senadora Leila, que é uma emenda que fala da necessidade de que nós possamos também equiparar os nossos policiais civis aos policiais que são arcados pela União na sua função nos ex-territórios. Eu acho que isso é importante para que nós possamos caminhar nesta perspectiva, assegurando aqui que se faça justiça. Justiça de um processo permanente que se estabeleceu, que era consensual, permanente, natural e que foi rompido e que nós precisamos resgatar a sua efetividade. É essa relação com os ex-territórios. Então, penso que é preciso que nós possamos avançar. A questão do salário, do auxílio moradia, ainda que possa ter óbice nesse momento, é preciso ter formas para que você venha a solucionar este problema que atinge a corporação e estabelece um nível de desigualdade que não pode, penso eu, ser permitido. Então, portanto, nós precisamos, primeiro, ter segurança. Se nós temos a semana que vem para podermos estar apreciando essa medida provisória, para que nós possamos, enfim, para que não haja prejuízo ao que foi construído nos processos negociais. E, por fim, dizer que é muito urgente que nós possamos também buscar resolver o problema da Polícia Penal aqui no Distrito Federal. Porque, sim, acho que há um consenso construído do ponto de vista do fórum, da construção de um fórum, de relações de negociações e, ao mesmo tempo, do fundo, é preciso que nós possamos abarcar as reivindicações que são absolutamente justas desta categoria, para que nós tenhamos, enfim, também contemplados as solicitações que estão em tramitação no próprio governo federal. Então, eu diria que nós precisamos, primeiro, vou repetir e assim concluo, saber exatamente que tempo nós temos, porque isso não pode ter qualquer tipo de possibilidade de que essa medida provisória acabe se inviabilizando em função da defesa eleitoral. Segundo, que nós possamos assegurar o deverá e não o poderá, porque isso significa fazer justiça. Outros pleitos que estão postos, eu acho que são absolutamente justos. Acho que já passou da hora de nós resolvermos o problema dos policiais que foram desligados da corporação
corporação sem que tivessem direito de defesa. Isso é um verdadeiro absurdo. São um pouco mais de 100 policiais que estão nessa situação e que é necessário, isso é a emenda da senadora Leila, e que é necessário que haja, enfim, a avaliação e a correção das injustiças para estes policiais. Mas me parece que Vossa Excelência contemplou no seu parecer esta emenda e eu queria lhe parabenizar por isso, para que nós possamos ir construindo e resolvendo os problemas que ainda permanecem, sem desmerecer ou desconsiderar, ou, portanto, sem ignorar os avanços que essa medida provisória estabelece. É bom lembrar que no governo anterior, aqui nós tivemos por volta de 8% de reajuste, e como tivemos na Polícia Civil o aumento da própria alíquota, praticamente nenhum reajuste. E no governo de Lula, nós já temos mais de 50% de reajuste. Nós parabenizamos e ficamos felizes com os avanços, mas isso não impede que nós possamos estabelecer os faróis necessários para que outros avanços também sejam conquistados. Obrigada, deputada Érica Cocai. Eu vou passar a palavra para o líder Randolfo. Presidente Leila, breve, primeiro para cumprimentar o trabalho de Vossa Excelência, o trabalho do relator Rafael Prudente, do meu querido Alberto Fraga, da minha querida Érica Cocai, todos dedicadíssimos. Se é uma vela para o ex-território que o Alberto fala, seriam umas 4, então, para os policiais militares, para o trabalho que o Alberto faz em defesa dos policiais militares aqui e que essa bancada faz em defesa dos direitos dos servidores aqui do Distrito Federal. Acho que é um bom o trabalho feito pelo relator Rafael faz jus ao nome dele. Foi um trabalho prudente, mas, ao mesmo tempo, atendendo às necessidades que foram apresentadas. Eu acho que a única controvérsia que tem que checar, caríssimo Fraga, é essa questão do defesa eleitoral, se o que foi colocado, o que está sendo, não implicará em óbice por conta da apreciação. Se mesmo com isso, eu acho que a data limite é dia 7 de abril, pelo que informaram, né? Eu acho que temos que pacificar isso. Se for isso, se nós compreendemos que há tempo, ainda na semana que vem, e de tramitar para ser aprovado, eu não vejo problema. Nós remarcarmos para a semana que vem. Mas eu acho que nós temos só certificar, minha caríssima presidente Leila, sobre o prazo que nós temos em relação a esses temas. No mais, parabéns ao trabalho do relator e ao trabalho de toda a bancada. Só reforçando, assim, se for para a próxima semana, no caso a apreciação pela Câmara dos Deputados deveria ser na terça-feira, dia 31. Na quarta, Senado Federal. Quinta-feira já é ponto facultativo. Aí entramos no feriado da Semana Santa, né? Que é sexta, sábado, domingo. Aí, no caso, o governo... como é que o governo vai ter tempo hábil para apreciar o projeto, sendo que dia 6 já é segunda-feira e dia 7 já começa o defeso, que é terça-feira? Entendeu? Então, assim, o tempo urge. E, particularmente, a minha posição, e é claro, vou entender a posição dos colegas, é que a gente realmente faça o mais rápido, o mais sério possível, que a próxima semana... Nós temos realmente grandes dificuldades com relação... Você já conversou com o Hugo Mota sobre isso para hoje? Então, eu tentei falar com o presidente Hugo Mota, né? Falei com o senador Davi Alcolumbre, ele está à disposição já para tocar. Davi ok, senadores. Nós estamos tentando conversar com o os três, Hugo. Hugo Mota, mas eu acho que precede nós temos essa definição, porque eu tenho certeza que o presidente Hugo... não fará nenhuma objeção. Não fará nenhuma objeção em colocá-lo na pauta. Amanhã nós temos pauta na Câmara? Não. Então. Não. Só de manhã, pelas consensual. Não, mas aí tem sessão amanhã, provavelmente. Então temos entre hoje e amanhã, eu acho mais prudente, entendeu? Mas nós teríamos que votar aqui hoje, né? Não, agora nós teríamos que votar agora para darmos encaminhamentos. Penso que tem que combinar, e tem que combinar com muita exatidão, senadora e deputado Rafael, os demais
parlamentares, se vamos ter sessão amanhã na Câmara. Porque essa é uma matéria que me parece que ela não tem... Como sugestão, vamos conceder vista de 1 hora, né, e aí retoma com apreciação. Pronto, perfeito. O relatório. Perfeito. Ótimo. Pois não, deputada Rafael. Olha só, eu não sei nem se é caso de vista, é só uma suspensão, né, senadora? Mas fui alertada aqui que quando começa a sessão às 16 horas não podemos votar mais nada. São 3h30. A ordem daqui do Senado. Então, assim, nós temos agora um problema muito sério. Deixa eu só... Eu acho que nós teríamos que voltar. Vamos correr para os presidentes, entendeu? Eu acho que... Senhor presidente, deixa eu só fazer uma ponderação muito rápida aqui. Pois não. A gente podia suspender por 15 minutos, só para a gente fazer os ajustes finais. Eu não tenho dificuldade nenhuma em acrescentar ou retirar algumas coisas do texto. Tá, mas eu fico muito preocupado a respeito do prazo, porque a gente vai ter que conversar. Tem algumas emendas aqui que nós vamos ter que conversar com a Casa Civil, nós vamos ter que conversar com a SRI, né, Ministério da Justiça, deputado Fraga. Então a gente precisa ter tempo hábil para trabalhar junto ao governo federal para explicar algumas coisas aqui que só a gente entende no caso aqui do nosso Distrito Federal e o quão é importante a sanção. Eu quero registrar aqui a respeito da Polícia Penal, estou vendo que o pessoal está aí, e registrar um acordo que foi feito ontem. Eu estive no MGI juntamente com a deputada Érica e acompanhado também da senadora Leila e senador Randolfo, não puderam estar presentes, mas estavam com as suas assessorias. Nós fizemos um acordo, nós colocamos no relatório a previsão da carreira no Fundo Constitucional e também colocamos... Foi mais o que mesmo, Érica? A previsão da instalação. A instalação do fórum, desculpe. Então, isso nós colocamos. Agora, para que isso não caia em vice-iniciativa, o governo federal vai encaminhar um projeto de lei, antes da última apreciação no Senado Federal, para que o governo possa fazer a sanção dessa matéria. Sobre a questão do mandato, para constar na questão da aposentadoria, a gente pode fazer um debate aqui, Fraga, da minha parte. O que me preocupa a questão do intertício, eu sou completamente favorável. Agora a gente tem que colocar no papel aquilo que dá. Eu creio que a Polícia Militar, o que é necessário, deputada Érica, é de uma grande reestruturação na carreira, é uma reestruturação da legislação como um todo, né? E eu fico preocupado em colocar aqui uma obrigação no GDF, sem a gente discutir orçamento, porque qualquer tipo de promoção que é facultado ao governador, ele faz um estudo orçamentário no momento da promoção ou não, se tiver disponibilidade orçamentária ou não. Então, isso me preocupa, a gente colocar um dispositivo legal, né, criando uma expectativa, sendo que vai ocorrer uma inconstitucionalidade por uma obrigação de fazer do próprio GDF. Então, eram essas ponderações, eu estou aqui à disposição de todos aqui para fazer os ajustes que forem necessários. E da importância de ser votado hoje nessa comissão. Perfeito, deputado Rafael. Nós vamos fazer a suspensão agora de 15 minutos. Obrigada. Eu comecei no arquivo da TV Difusora, em Porto Alegre, vim para Brasília para a Constituinte e depois eu fui para a TV Senado. Hoje eu faço a direção do programa Leituras, que é o programa de literatura, e faço o programa de música clássica. A TV Senado é que nem esse concerto. Você chega com palco livre, branco, você só tem um piano no meio. Em volta desse piano você vai ter que montar todo o espetáculo, entendeu? Vai ter que ver a luz, você vai ter que ver a iluminação, vai ter que ver o áudio. Aos poucos você vai montando a estrutura, você vai montando o palco, você vai montando para que o grande espetáculo aconteça. E a importância da TV Senado é exatamente você chegar a todos os lugares,
e as pessoas terem a oportunidade de ligar o aparelho e ver o que está acontecendo. E isso é importante para a cultura política das pessoas. A nossa segunda reunião da comissão que avalia a medida provisória 1326. E vou passar a palavra agora para o nosso relator, Rafael Prudente, deputado Rafael Prudente. Bom, eu gostaria de fazer, senhora presidente, com a sua autorização, a retificação do nosso parecer, acatando a emenda 6, ou seja, tinha sido rejeitada, a gente altera para o acatamento, ou seja, a aprovação no texto da emenda de número 6, e no parágrafo, eu quero acrescentar no artigo 285, parágrafo 1º-A, na lei número 11.907, a lei número 11.907, o artigo 285. É isso, senhora presidente. É isso. Deputada Érica Cocai. Presidente, todos sabemos que temos uma urgência na aprovação desta medida provisória hoje nesta comissão. Eu tenho a intenção de, em plenário, e aqui queria deixar absolutamente explícito, de destacar a emenda feita por Vossa Excelência, que assegura a paridade com os ex-territórios. Então, nós devemos apresentar esse destaque em plenário, porque sabemos que, ao começar a ordem do dia, nós teremos que suspender esta reunião de comissão e nós precisamos aprovar este parecer. E nós devemos também apresentar e buscar apresentar emenda de plenário para assegurar o deverá em substituição ao poderá. Perfeito, deputada Érica, deputado Rafael. Eu peço desculpas a todos, porque o tempo urge e a gente ainda tem que conversar com o presidente da Câmara, Hugo Mota, a respeito de pautar, né, se possível ainda hoje, o projeto que foi aprovado, a MP que foi aprovado, o texto, né, do deputado Rafael ainda hoje. Então, nós vamos agora para um outro processo. Então, eu quero agradecer a todos os profissionais que estiveram conosco nessa caminhada. Essa caminhada, como eu falei no texto, na minha fala inicial, não começou hoje. Temos aí pelo menos 2 anos e meio de muita luta, de conquistas também, que eu acho que é importante reforçar. E a luta continua, mas quero parabenizar todos os profissionais, né, e os representantes das entidades, das nossas forças de segurança que estiveram conosco até esse momento aqui da aprovação da MP. Sigamos agora para os plenários e para um novo debate. Então, nós vamos colocar em votação a MP, o texto, o relatório apresentado pelo deputado Rafael Prudente. A votação ela vai ter que ser simbólica, Os parlamentares que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir parecer da comissão favorável à medida provisória 1326/2025, no termos do PLV, que apresenta. Antes de encerrarmos os nossos trabalhos, eu submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata desta reunião. As senhoras e os senhores parlamentares que aprovam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada. Agradeço, faltam 15 segundos, e agradeço a todos que estiveram conosco nessa caminhada. Parabéns ao nosso relator aqui, deputado Rafael Prudente, a todos que estiveram conosco. E nada mais havendo a tratar, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigada. Nossa, que...
No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre desenvolvimento regional, gás natural, potássio, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Só Autazes, que é um município ligado a Manaus, né, com das águas que separa, supriria o mercado brasileiro com 23% a 25%. 3.000, 2.500 empregos diretos. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Mexe, minha sopa é muito gostosa. Sozinha com o Lourenço, tentei fazer várias atividades que eu costumava fazer nas minhas aulas. Mas nada funcionava. Nesse comecinho, a minha tendência é achar que eu estava fazendo alguma coisa errada, ou que eu não estava sendo suficientemente competente. Porque o que aparecia de comportamento com relação ao que eu estava oferecendo de proposta, era muito diferente do que acontecia nas aulas de musicalização. Eu vi uma barata na careca do vovô. Foi daí que, assim, eu percebi que muito do que acontecia não se devia a mim, mas ao próprio autismo. Se eu queria ser uma profissional responsável, teria que pesquisar e entender mais sobre autismo. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. A variedade de assuntos é uma das principais características das redes. Ela também é um dos 5 Vs que tornam difícil separar os fatos das fake news. Isso porque, diante de tantos temas diferentes, a gente nem sempre presta atenção no que está vendo. Quem espalha notícias falsas se aproveita dessa distração, principalmente em época de eleições. Para tentar enganar os eleitores, as fake news se misturam de propósito aos conteúdos verdadeiros. Por isso, a gente precisa tomar alguns cuidados. Consulte a informação em outras fontes ou em sites de checagem de fatos. Desconfie de mensagens muito genéricas e sem informações específicas como datas e locais. E na dúvida, não compartilhe. Se ligue nos próximos vídeos e não se esqueça, a letra mais importante para a democracia é o V de Verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O combate ao feminicídio e à violência contra a mulher continuam em debate aqui no Congresso Nacional. No Senado, um requerimento apresentado pelo senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, propõe a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar casos registrados desde 2019 e também para apurar a atuação do poder público na implementação de medidas contra esse tipo de crime. E é com o senador Jorge Cajuru que a gente conversa a partir de agora. Eu que agradeço, sempre é o meu programa preferido, o Argumento. Carla Benevides, jornalista e maratonista. Deus saúde a todos e todas que acompanham nesses 30 anos completados da nossa TV Senado. Há muito tempo que eu não vim aqui, estou à sua disposição para um assunto tão importante exatamente no mês da mulher. Pois é, senador, eu queria que o senhor falasse para a gente qual seria o principal foco das investigações se essa CPI for criada. Bom, primeiro é triste dizer que em 2024, nós estamos em março de 2026, eu apresentei pela primeira vez na história do Senado Federal esta CPI do feminicídio, da violência contra a mulher. Exatamente um homem criar essa CPI com 31 assinaturas, depois muita gente queria assinar, mas ela tinha sido lida pelo então presidente do Senado e do Congresso Nacional, o mineiro Rodrigo Pacheco. A bancada feminina queria fazer algo paralelo, mas não conseguiu. Enfim, me lembro como se fosse hoje, quando sugeri
e o apoio foi, Carla, senhoras e senhores, imediato, que a senadora Damares Alves fosse a relatora e a senadora Leila do Vôlei a vice-presidente. E eu, como criador da CPI, isso é costumeiro aqui, ser o presidente dela. Mas, sinceramente, eu costumo dizer que sou aqui o rei de CPI engavetada, né? A CPI da toga que eu apresentei, e para quem não sabe, que fique bem claro o que vou dizer aqui, porque não tem nada para esconder, foram os senadores bolsonaristas que não permitiram a CPI da toga, a CPI do judiciário, que assim eu preferia falar. E até hoje a gente não conseguiu entender. Até porque nos dias de hoje, ou desse ano, passado para cá, são os bolsonaristas os que mais querem CPI do judiciário, pedido de impeachment, que eu também fui o primeiro senador a entrar, pedido de impeachment do ministro Gilmar Mendes, depois especialmente do ministro Alexandre de Moraes, pela primeira vez na história com o apoio de 3 milhões de assinaturas de brasileiras e brasileiros. Isso nunca tinha acontecido e também se engavetou. E eu acabei sendo punido, sendo marcado de forma bem forte por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. E quanto à CPI, Carla, do feminicídio e da violência contra a mulher, eu conversei na semana passada com a senadora Damares e almocei com a senadora Leila. Algumas senadoras nem vão estar aqui, de repente, no ano que vem. E perderão a oportunidade de se cravar na história dessa casa uma luta com conteúdo que eu vou falar com você aqui durante a entrevista e que atenda a mulher, na sua maioria do nosso país, de uma forma rigorosa, porque nós estamos vendo casos de feminicídio de forma muito lamentável. No meu estado de Goiás, em todos os estados do Brasil. Senador. Assim, dá para assustar, né, Carla? Sim, senador, no seu requerimento, o senhor fala especificamente de falhas na implementação de políticas públicas, especialmente relacionadas à Lei Maria da Penha e também outras leis. Na sua avaliação, onde é que está havendo falha da atuação do Estado? Bom, eu penso primeiro na questão da punição. Eu não vou discutir com os radicais que são contrários a uma prisão perpétua para quem comete o feminicídio. Agora, esses que são contrários, será que não podem refletir que se não houver uma condenação rigorosa e que ela seja cumprida, na minha opinião, de 40 anos, ou seja, um condenado a 40 anos, cumprindo 40 anos de cadeia mesmo, literalmente, sem direito a nada, por um crime de feminicídio, a partir daí se contaria até 10 para voltar a cometer uma barbaridade como essa. Então, para mim, antes de discutir as políticas públicas, eu quero discutir a condenação. Porque a história de estatísticas, ela não te leva a lugar nenhum. Porque não se tem uma decisão, não se tem uma posição. Eu repito, como é que pode uma CPI tão importante como essa estar aqui parada ou engavetada, escolha o adjetivo, desde 2024? Saiu o Rodrigo Pacheco, entrou Davi Alcolumbre, várias outras CPIs apareceram, foram 2 sobre casas de apostas, agora uma de crime organizado,
do INSS, aí se mistura com o caso do Banco Master, que também é merecedor de uma CPI, e nada se fala, e é culpa da mulher também aqui. Ou seja, a bancada feminina, se ela fosse mais unida, ela teria chegado até o presidente Davi Alcolumbre no ano passado, no calor dos feminicídios cometidos no Brasil, e não vou usar a palavra exigência, mas uma solicitação dele para que cada partido escolhesse os seus membros, e essa CPI já teria até terminado. E com certeza com resultados positivos, porque não seria uma CPI de circo, de politicagem. Senador, numa entrevista que eu fiz aqui no Argumento com a senadora Margarete Busetti, ela até falou o seguinte: a gente já tem muita lei. A gente, inclusive, é considerado internacionalmente com leis muito avançadas, como a Lei Maria da Penha e também com a tipificação do feminicídio. O que falta, segundo a senadora, é destinação de verbas e a real implementação de todas essas leis. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. Ela tem toda a razão, mas isso teria sido discutido e com um resultado muito melhor, e o esperado pela sociedade brasileira, especialmente pelas mulheres brasileiras, se houvesse uma CPI. Você ficar esperando um projeto de lei, esperando que do governo nós vamos ter essas verbas, nós vamos ter esse investimento, estamos em um ano de eleição. Isso não vai acontecer. Quase que nem sessão a gente está tendo, principalmente nesse ano. E se a CPI fosse instalada, que tipo de contribuições o senhor acha que ela poderia dar em termos até de legislação e também de cumprimento dessas políticas públicas? De que forma ela poderia ajudar nesse contexto da violência contra a mulher? Carla Benevides, a mulher rica violentada, ela vira notícia. A mulher pobre violentada, ela fica em silêncio ou morre. Essa CPI, ela serviria para ser a voz de todas essas mulheres, que passariam a ter coragem pela postura de cada membro dessa CPI contra o feminicídio e a violência das nossas mulheres brasileiras. Consequentemente, esse trabalho, tendo um apelo nacional, ele iria contribuir de fato com aquilo que se espera e que eu volto a repetir para você, que é o mais importante e que é o que eu mais ouço dos principais especialistas em segurança pública do Brasil. Eu estive conversando recentemente em São Paulo com um jornalista de mais de 30 anos na segurança pública na televisão brasileira, um enorme sucesso, que é o José Luiz da Atena, e com o homem brasileiro mais preparado na discussão sobre o crime organizado, sobre segurança pública, que é o Gaquia, do Ministério Público de São Paulo. Ele que, para mim, e o Datena concorda comigo, inclusive, deveria ser, e nós, em primeira mão te digo isso, Datena e eu, sugerimos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que escolhesse para esse ministério, depois da PEC da segurança, exatamente o Gaquia. Há um outro nome que hoje está na Embratur, mas de muito preparo para essa área fundamental, que é a segurança pública, o Marcelo Freixo. Fala com propriedade, teve o seu irmão assassinado, e o Gaquia com uma experiência inquestionável. Então, a gente teria muita gente para ouvir. Eu falei aqui de 2 nomes, mas há nomes em todo o país. Há secretários de segurança pública que fazem um trabalho correto nos seus estados e que aqui a gente teria tempo para a discussão de cada matéria e, concluindo esse raciocínio, de novo insisto, na palavra condenação. Porque enquanto não houver a palavra condenação para valer, eu
continuo dizendo a você e a você de casa que tem a sua opinião própria. 40 anos mesmo para a gente nunca mais ver tanta barbaridade como estamos vendo em nosso país. Para finalizar, senador, que movimento o senhor pretende fazer para que essa CPI seja instalada? Eu tinha desanimado, para ser sincero, porque quando eu vejo a mulher ausente deste assunto, como é o caso da bancada nossa aqui, eu fui fazer o meu trabalho, fui participar de outras CPIs, uma delas como presidente, outra como membro titular, outras, na verdade. Só que agora, conversando com essas mulheres aqui do Senado Federal e com esses representantes brasileiros do assunto, do tema, eu voltei a ficar animado e vou para cima, no bom sentido, do presidente Davi Alcolumbre, que ele também gostaria de ficar, durante a sua gestão, marcado como quem, pela primeira vez em 200 anos de Senado Federal, colocou em prática para trabalhar e para dar resultado uma CPI contra o feminicídio e a violência das nossas mulheres. Senador, obrigada pela sua presença e pelos seus esclarecimentos e volte sempre. Com o maior prazer, e tomara que essa CPI aconteça. Caso contrário, eu no ano que vem vou ficar só torcendo de lá para ver se ainda o Senado Federal vai colocar algo que eu, homem, criei desde 2024. Tá certo, senador, obrigada. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/TV ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. O Brasil deixou de comprar e vender gente como mercadoria, mas abandonou, esqueceu a sua população afrodescendente. A escravidão, ela não foi apenas um empreendimento econômico, ela foi também uma forma de organizar a sociedade brasileira num sistema de castas. Não é assunto de história do Brasil, de livros apenas. É uma realidade concreta. Que Brasil é este? Nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Por que eu me sinto homem? Ou por que eu me sinto mulher? Essa resposta, ela não vem facilmente, ela não é uma resposta automática, ela não é uma resposta pronta. Eu acho que a gente não sabe dizer o que é, porque eu acho que isso é pré-verbal. Eu acho que o desenvolvimento dessa identidade, eu acho que se dá numa etapa da vida que é pré-verbal, que é pré-linguagem. Então eu não acho que a identidade de gênero é apenas uma construção cultural. Eu não acho que é apenas uma construção psicológica, né? Eu acho que tem aí um componente neuroquímico também, neurobiológico. Um dos principais pilares da democracia e da república é a comunicação isenta de qualidade para todas as pessoas, acessíveis a todas as camadas de uma sociedade. Eu, como senador, fico feliz em participar das 3 décadas da TV Senado, da qual sou testemunha do trabalho profissional responsável de informar os brasileiros sobre os trabalhos dessa casa tão importante para o país. Nós precisamos incentivar a informação de qualidade, a verdade, combater sempre o engano, aqueles que usam dos meios para levar a população a um entendimento errado sobre a política, sobre a sociedade, sobre nossa vida. Esse é o principal trabalho e o mérito da TV Senado nessas 3 décadas. Parabéns a todos os profissionais pela democracia, mas pelo comprometimento em informar bem o povo brasileiro. Quando você não tem emprego, você não tem para onde ir, você é obrigado a se manter na violência, que é o que acontece com muita gente. Eu fiquei casada por 22 anos,
Quando aconteceu de eu denunciar a Maria da Penha, foi quando ele me pegou pelo cabelo, que ele nunca tinha encostado a mão em mim. Assim, tinha tido empurrões, né? Que ele me empurrou uma vez, eu estava grávida da minha filha quando ele me empurrou. Meu ex-marido me acusou de ter um caso com o marido da minha irmã. Qualquer homem que se aproximasse de mim, ou até os amigos que eu, na minha casa, quando ia embora, ele virava e falava: você acha que eu não vi você dando trela para fulano? Que você acaba se afastando dos amigos, da família, você acaba se isolando. A gente se assusta muitas vezes com o feminicídio, mas o feminicídio ele nasce daí. Ele nasce dessas pequenas coisas que vão tomando uma proporção maior. Então, xingamentos, ofensas, essas difamações, não respeitar essa mulher, né, perante terceiros, são um sinal de alerta. Depois que eu passei, que eu fiz o acompanhamento pelos psicólogos e tudo, você acaba entendendo e vendo que se a pessoa não tiver uma ajuda, ela não consegue sair da violência, ela não consegue se libertar. Hoje eu posso falar que a minha vida está maravilhosa, apesar dos altos e baixos, eu tenho paz. TV Senado completa 30 anos, Festa da Comunicação Pública Brasileira. Parlamento Brasil faz 20 anos, reveja nossas matérias históricas. Festival Escolar de Música de Jaraguá do Sul. Alunos convivem com seus ídolos em espetáculos para toda a cidade. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O Brasil já teve um presidente negro, Nilo Peçanha. Mas por que pouca gente sabe deste fato? A verdade é que esta informação foi quase que apagada da nossa história. Ou melhor, embranquecida. Na época em que Nilo governou o país, as suas fotografias foram cuidadosamente retocadas para que sua pele ficasse mais clara. Tudo isso para dar a impressão de que o presidente não era uma pessoa negra. O Brasil tinha abolido recentemente a escravidão, mas o preconceito racial continuava. Nilo era pardo, mestiço ou mulato, como alguns jornais o descreviam. Sua vida não foi fácil. Filho de um padeiro pobre do interior do Rio de Janeiro, ele conseguiu com muito custo se formar em Direito e tornar-se deputado federal, assinando inclusive a primeira Constituição da República. Seu romance com Anita Belisário escandalizou a sociedade da época, pois ela era de uma família rica e aristocrática e teve que fugir de casa para se casar com Nilo. Boa parte da imprensa debochou do noivo, chamando-o de mestiço do Morro do Coco. Pouco tempo depois, tornou-se senador e logo estaria governando o Rio de Janeiro. Eleito vice-presidente da República em 1906, assumiu a presidência em 1909, com a morte de Afonso Pena. No pouco tempo que esteve no poder, criou o Serviço de Proteção ao Índio, que se transformaria na FUNAI, e as primeiras escolas de ensino técnico do Brasil, que iriam profissionalizar milhares de pessoas de baixa renda. Hoje nós temos pelo Sistema Nacional de Adoção, em torno de 35 mil crianças em situação de acolhimento. A gente tem um imaginário social de que a adoção de bebês e crianças pequenas seria mais fácil. Para quebrar esse estigma da adoção tardia, é você pensar em modelo de família acolhedora. As nossas filhas já tinham nascido, a gente só precisava ainda conhecê-las. Em discussão, nesta quinta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. É obrigatório o exame clínico destinado a identificar a fibrodisplasia ossificante progressiva nos recém-nascidos na triagem neonatal das redes pública e privada de saúde com cobertura do Sistema Único de Saúde, o SUS. O exame abrange todos os recém-nascidos no âmbito do território nacional. O Senado votou, agora é lei.
Essas 3 letras têm a enorme responsabilidade de transformar a Constituição, de atualizar. Desde 1988, a gente tem em vigor a chamada Constituição Cidadã, que marcou a retomada da nossa democracia. São exatamente essas 3 letras que representam as transformações da sociedade. E daí o nome, Proposta de Emenda Constitucional. Uma forma de atualização desse texto, onde estão os princípios e as normas de todo o funcionamento de um país. Dá para imaginar, né, que para fazer uma proposta dessas tem que ser algo muito importante. E olha só quem pode fazer: o presidente da República, 1/3 da Câmara, que significa 171 deputados, 1/3 do Senado, 27 senadores, ou ainda as Assembleias Legislativas Estaduais, com mais da metade de seus participantes. A PEC também tem que ser analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. É lá que eles vão analisar se o projeto está em harmonia com a Constituição. Aí depois tem que passar por 2 turnos de votação em cada casa legislativa. Ela pode ser aprovada integralmente, parcialmente ou pode sofrer alterações. E aí tem que começar novamente todo o processo. Tem alguns assuntos que não podem ser abolidos, são as chamadas cláusulas pétreas. Por exemplo, os direitos e as garantias individuais, a separação dos poderes e o voto direto. Uma PEC pode apenas ampliar e nunca restringir esses assuntos. E dentro do que pode ser alterado existem alguns exemplos. A reforma da Previdência, o teto de gastos públicos, a PEC que garantiu direitos trabalhistas das domésticas. Uma PEC, ao ser aprovada, vira emenda à Constituição. E a nossa Constituição já tem mais de 100 emendas. Entender o que é uma PEC é perceber também que tudo começa com o nosso direito de escolha, com o nosso voto. 70% dos casos de agressão contra a mulher são presenciados por outras pessoas. Pessoas próximas, amigas ou mesmo desconhecidas, mas que podem fazer a diferença. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie, ligue 180. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de 2 tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code.
TV Senado é, digamos, uma ponte, é um grande canal entre todo o nosso trabalho, tudo que realizamos aqui dentro dessa casa, todos os debates, todas as audiências. Ela mostra um pouco desse mundo que é vivo, que está o tempo todo mudando, é muito ativo, é dinâmico. E se não fosse a presença da TV Senado aqui dentro para mostrar esse dia a dia nosso, entre comissões, entre audiências públicas e as sessões do plenário, certamente nesse ambiente aqui fechado, a gente estaria muito desconectado com o Brasil de fato, com o Brasil real. Então, parabenizar a TV Senado, agradecer pela parceria, porque vocês, né, é que fazem valer o nosso mandato em termos assim de mostrar para cada cidadã e cidadão o quanto que isso aqui é dinâmico e os debates são às vezes muito acalorados, mas acima de tudo, sempre querendo, né, acertar, sempre querendo trazer a transparência devida e acima de tudo fazer o nosso papel ao qual toda a população deu para cada um dos mandatários que estão aqui dentro dessa casa. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 7 de abril, servidoras e servidores não podem mais receber aumento salarial. A exceção é o reajuste para repor as perdas provocadas pela inflação. A restrição só termina depois da posse de quem se eleger em outubro, ou seja, em 2027. Em 1824, um movimento denominado Confederação do Equador marcou profundamente a história do nosso país. Algumas províncias do então chamado Norte Brasileiro, lideradas por Pernambuco, queriam instalar no Brasil o federalismo, um sistema político inspirado no modelo adotado pelos Estados Unidos, no qual cada estado ou província tinha autonomia para escolher seus próprios governantes. E, claro, pagar menos impostos para o Império. A iluminação pública do Rio de Janeiro, por exemplo, era paga por Pernambuco, enquanto a cidade de Recife vivia às escuras. A Confederação era também uma revolta contra o absolutismo de Dom Pedro I, que fechou a Assembleia Constituinte e impôs uma nova Constituição bastante centralizadora. A reação do imperador ao movimento foi enérgica. Espalhou na imprensa carioca que as províncias queriam se separar do Brasil e mandou tropas para massacrar os rebeldes. No Ceará, os principais líderes foram o Padre Mororó e Tristão Gonçalves de Alencar, que acabaram mortos. Já a resistência em Pernambuco foi liderada por Frei Caneca, o grande pensador do movimento, que publicava suas ideias em defesa da democracia em seu próprio jornal, o Tifes Pernambucano. Cercado pelos soldados imperiais, fugiu para o interior do Ceará ao lado de rebeldes paraibanos, mas acabou preso e fuzilado em praça pública. 65 anos depois, a história lhe faria justiça e o Brasil adotaria o sistema defendido pelo Frei, a República. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre desenvolvimento regional, gás natural, potássio, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Só Altazes, que é um município ligado a Manaus, né, com das águas que separa, supriria o mercado brasileiro com 23% a 25%. 3.000, 2.500 empregos diretos. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O IPES tinha a função de criar propaganda política para que a população aceitasse o golpe de 64. Esses filmes passavam nas sessões de cinema, eram veiculados nas empresas, na hora do almoço, para o operariado. E eles eram levados para o interior, para pracinhas do interior do Nordeste, interior de Minas Gerais. Leve à compreensão do homem, do povo, o valor da sua empresa para a comunidade brasileira.
media operations, labor operations, helping to support strikes, planting false articles in the newspapers, that kind of thing, which frankly is the CIA's bread and butter in a lot of countries where it's trying to orchestrate instability and overthrow it. Não havia nem um minuto no Brasil, das 24 horas do dia, em que não houvesse uma emissora financiada pelo IBAT dizendo algo contra o presidente João Goulart. Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, isso é tão bom, A gente poder mostrar paisagens diferentes, E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, para a TV. Um Estado federativo é composto por diferentes níveis de governo que atuam no mesmo território. Ao mesmo tempo em que existe um poder central, existe também uma divisão de poder entre as unidades. Essas unidades são regulamentadas por uma Constituição Federal. No Brasil, esse modelo existe desde a proclamação da República, lá em 1889. A nossa inspiração vem do federalismo americano e influenciou também vários outros países pelo mundo afora. De acordo com a Constituição de 1988, a Federação Brasileira é formada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Cada um deles possui uma instrução própria. A União tem a Constituição Federal, os estados têm as constituições estaduais e os municípios e o Distrito Federal têm as leis orgânicas. Dentro dessas competências, cada um pode legislar sobre determinados assuntos com autonomia de governo. Na União, quem governa é o presidente da República, nos estados e no Distrito Federal, os governadores e nos municípios, os prefeitos. O importante é existir sempre espaço democrático para que cada uma dessas unidades possa se posicionar politicamente e administrativamente de acordo com suas particularidades. Embora cada um deles tenha sua autonomia, as responsabilidades políticas sempre exigem cooperação entre esses diferentes níveis de governo. O federalismo faz parte da nossa identidade como país. E uma frase da nossa Constituição define tudo isso. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Décio Lima, quem ganha e quem perde com o fim da jornada de trabalho 6x1? Ninguém perde, todos ganhamos. Ganham os trabalhadores, os empresários e nós vamos estar modernizando a economia brasileira. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Uma das coisas mais interessantes que eu acho nesse processo de transição é que antigamente, mesmo que eu sempre me senti mulher e sempre fui uma mulher, a sociedade não me lia assim. A sociedade me lia como homem. Por quê? Por conta dos objetos que eu usava, por conta de questões de comportamento e dessas imposições, de papéis de gênero. E depois que eu transicionei, mudou tudo, A sociedade começou a me ler de outra forma. Comecei a me sentir muito mais insegura nas ruas. Comecei a ser muito mais objetificada, assediada, buzinada. Começou a rolar todo dia. Porque quando eu era lida, como homem pela sociedade, eu tinha esses privilégios de poder sair na rua, por exemplo, e nada acontecer. Porque ainda que a sociedade te leia como um homem gay afeminado, por exemplo, você não deixa de ser homem. Você não deixa de ter privilégios numa sociedade que é machista e patriarcal.
A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre desenvolvimento regional, gás natural, potássio, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Só Altazes, que é um município ligado a Manaus, né, com das águas que separa, supriria o mercado brasileiro com 23% a 25%. 3.000, 2.500 empregos diretos. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Quando você olha em volta aqui, tem vários grupos de homens sentados, você tem homem sentado sozinho e tal. Não tem uma mulher sentada sozinha. Não tem um grupo que seja de mulheres. Tem uma coisa, acho que da posse do espaço público, que é o que é ensinado pra gente mesmo. O menino vai jogar bola na rua, a menina vai brincar de casinha. O espaço privado é domínio feminino, o espaço público é domínio masculino. E por mais que a gente brigue contra isso, e por mais que as mulheres tenham ocupado mais espaço, não dá em absoluto para você dizer que isso é uma coisa igual ou que este espaço é um espaço amplamente feminino ocupado pelos 2 gêneros. Não é. A TV Senado tem sido essencial porque leva informações a todo o Brasil sobre o meu trabalho, sobre o que eu faço pelo Brasil e pelo estado de Roraima. A TV Senado é essencial para a democracia, porque ela leva informações a todos os cantos do país com seriedade, com respeito e com compromisso com a verdade e com a sociedade brasileira. Quero parabenizar, me congratular com a TV Senado, com todos aqueles que fazem a TV Senado, parabenizar pelos seus 30 anos e, logicamente, que ela continue levando informações com a seriedade que é feita e, logicamente, com todo o respeito ao nosso telespectador. Ao telespectador que continue ligado na TV Senado, porque você recebe informações de verdade aqui no Senado Federal. Décio Lima, quem ganha e quem perde com o fim da jornada de trabalho 6x1? Ninguém perde, todos ganhamos. Ganham os trabalhadores, os empresários e nós vamos estar modernizando a economia brasileira. Agenda Econômica. Nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. De acordo com a Constituição brasileira, as funções administrativas do nosso país são exercidas por 3 poderes distintos e independentes: o poder executivo, o judiciário e o legislativo. Eles precisam funcionar em harmonia e se complementar, porque dessa forma um equilibra o outro. O poder executivo é representado por aqueles que têm funções governamentais e administrativas. Já o poder judiciário é responsável pela interpretação e execução das leis. O poder legislativo atua representando a população, formulando as leis e fiscalizando o poder executivo. No Brasil, ele é dividido em 3 níveis:
O nível federal, representado por senadores e deputados federais. O nível estadual, representado por deputados estaduais e distritais. E o nível municipal, representado por vereadores. No nível federal, quem exerce o poder legislativo é o Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O Senado é composto por 81 senadores, 3 para cada um dos 26 estados e para o Distrito Federal, em uma divisão igualitária. Já na Câmara, composta por 513 deputados, o critério para a divisão do número de cadeiras é o da proporcionalidade. Quanto mais habitantes a unidade federativa tiver, maior será o número de representantes. Quando um projeto de lei é debatido e votado pelos deputados, os senadores fazem a revisão. Quando o projeto tem origem no Senado, a revisão é feita pelos deputados. Essa necessidade de revisão de um projeto de lei, passando necessariamente pelo Senado e pela Câmara, é o que chamamos de sistema bicameral. Toda a estrutura do nosso poder legislativo é garantida pela Constituição e também por algo muito importante, que é o seu voto. O Brasil deixou de comprar e vender gente como mercadoria, mas abandonou, esqueceu a sua população afrodescendente. A escravidão, ela não foi apenas um empreendimento econômico, ela foi também uma forma de organizar a sociedade brasileira num sistema de castas. Não é assunto de história do Brasil, de livros apenas. É uma realidade concreta. Que Brasil é este? Nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Você sabe o que é biometria? É uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso, desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica. E tem mais! Com a biometria registrada, sua foto aparece no e-título e você pode usar como documento oficial na hora do voto. O cadastro da biometria é gratuito e só pode ser feito presencialmente. Procure o cartório eleitoral ou acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado para fazer o agendamento. Biometria é mais proteção para você e para o seu voto. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Objetos, documentos, roupas, fotografias. Cada detalhe guarda a memória de quem construiu nossa história. Cada detalhe conta sobre quem fomos, quem somos e para onde vamos. No museu, o passado ganha voz, ganha vida, ganha sentido. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. E se Nova York fosse em Pernambuco? Essa pergunta, aparentemente descabida, tem um fundo de verdade. Entre 1630 e 1654, o Nordeste brasileiro é ocupado pelos holandeses que passam a explorar a produção e o comércio do açúcar. Sob o comando de Maurício de Nassau, Recife se torna um moderno centro urbano com pontes, canais, saneamento e iluminação pública, e se transforma na capital da Nova Holanda. Já Natal passa a ser chamada Nova Amsterdã. Os portugueses, no entanto, não gostam nem um pouco disso e tentam reaver o território perdido. Apoiam, então, a insurreição pernambucana, um movimento que acaba expulsando os holandeses do Brasil, marcado pelas famosas Batalhas dos Guararapes. É neste momento que um grupo de moradores de Recife, que sofria perseguição religiosa, foge num navio e vai parar numa outra colônia holandesa na América do Norte, chamada Nova Amsterdã. Os holandeses não eram, digamos, tão criativos, mas aquela pequena vila se transformaria na cidade mais importante dos Estados Unidos, Nova York. É por isso que se pergunta, se os holandeses não tivessem sido expulsos do Brasil, Recife poderia ser uma cidade como Nova York? Talvez sim, talvez não. É verdade que os portugueses não eram bons negociantes e ainda tiveram que indenizar a Holanda pelas dívidas dos senhores de engenho.
Olá, bom dia. Estamos ao vivo aqui pela TV Senado, em frente ao plenário do Senado, onde vai acontecer agora uma cerimônia para celebrar os 32 anos da Agência Espacial Brasileira. Acompanhe. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento número 63 de 2026, de autoria da senadora Damares Alves e de outros senadores, aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a celebrar os 32 anos de criação da Agência Espacial Brasileira, AEB, órgão central do Sistema Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais, instituído pela Lei nº 8.854, de 10 de fevereiro de 1994, bem como os 20 anos da Missão Centenário, marco histórico que elevou o primeiro brasileiro ao espaço e projetou o nome do Brasil na história da exploração espacial. Ao longo de mais de 3 décadas, a Agência Espacial Brasileira tem desempenhado um papel estratégico na formulação, coordenação e execução da política espacial, contribuindo de forma decisiva para o desenvolvimento científico, tecnológico e industrial do país. Suas atividades impactam diretamente áreas essenciais como telecomunicações, monitoramento ambiental, observação da terra, defesa, meteorologia, agricultura, planejamento urbano e gestão de riscos e desastres naturais. A agência também exerce função relevante na promoção da soberania nacional, na inserção do Brasil em cooperações internacionais de alto nível e no estímulo à inovação, à pesquisa científica e à formação de recursos humanos altamente qualificados. É oportuno destacar ainda que em 2026 se completam 20 anos da missão Centenário, que levou o astronauta Marcos Pontes, então selecionado pela AEB, em parceria com a Roscosmos, à Estação Espacial Internacional. Naquela oportunidade, tornou-se o primeiro brasileiro, sul-americano e lusófono a ir ao espaço. A realização desta sessão especial representa, portanto, justo reconhecimento à importância da política espacial para o desenvolvimento sustentável, a autonomia tecnológica, a soberania nacional e o futuro do Brasil, além de constituir oportunidade para o debate institucional sobre os desafios e as perspectivas do setor espacial nacional. Convido para compor a mesa desta sessão especial os seguintes convidados. Já presente, senador astronauta Marcos Pontes, senhor Marco Antônio Chamon, presidente da Agência Espacial Brasileira, e senhor Major Brigadeiro do Ar Rodrigo Alvim de Oliveira, chefe do Estado-Maior Conjunto do Comando de Operações Aeroespaciais, representando o comandante da Força Aérea Brasileira, Tenente Brigadeiro do Ar Marcelo Canitz Damasceno. A presidência informa que esta sessão terá a participação dos seguintes convidados. Senhor Major Brigadeiro do Ar Marco Aurélio Vilela Valença, secretário de Coordenação e Assuntos Aeroespaciais da Presidência da República. Senhor Brigadeiro do Ar Sandro Bernardon, chefe do Centro de Operações Espaciais. Senhor José Raimundo Coelho, presidente da Agência Espacial Brasileira, AEB, no período de 2012 a 2019. E senhor Carlos Augusto Teixeira de Moura, presidente da Agência Espacial Brasileira, AEB, no período de 2019 a 2023. E senhor Raimundo Nonato Fialho Mussi, gerente da Missão Centenário. Convido a todos, para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional brasileiro, que será interpretado pela Banda da Base Aérea de Brasília, sob a regência do suboficial Marcelo Mendes de Oliveira.
Ela está vindo para cá. Ao longo de mais de 3 décadas, a Agência Espacial Brasileira tem desempenhado papel estratégico na formulação, coordenação e execução da política espacial nacional, contribuindo de forma decisiva para o desenvolvimento científico, tecnológico e industrial do país. Suas atividades impactam diretamente em áreas essenciais como telecomunicações, monitoramento ambiental, observação da terra, defesa, meteorologia, agricultura, planejamento urbano e gestão de riscos e desastres naturais. A agência também exerce papel fundamental na promoção da soberania nacional e na inserção do Brasil em cooperações internacionais de alto nível e no estímulo à inovação e à formação de recursos humanos qualificados. Senhoras e senhores, para mim, esta não é apenas uma sessão solene, é também um momento de memória e reconhecimento. À época da missão centenária, tive a honra de atuar como deputado federal e de contribuir junto a tantos outros parlamentares para que aquela missão se tornasse realidade. Sabíamos naquele momento que não se tratava apenas de um voo espacial, mas de um passo estratégico para o futuro do Brasil. Tive, inclusive, a oportunidade de conhecer de perto ambientes ligados à exploração espacial, como o Cazaquistão, o que reforçou ainda mais a convicção de que o Brasil precisava ocupar o seu espaço neste cenário global. É oportuno destacar que, neste ano de 2026, completam-se 2 décadas da missão Centenário. Naquela ocasião, o então tenente-coronel Marcos Pontes, integrante da turma de astronautas de 1998 da NASA e designado pela AEB, viajou à Estação Espacial Internacional por meio de acordo entre a Agência Espacial Brasileira e a Agência Espacial Russa Roscosmos, tornando-se o primeiro brasileiro sul-americano e lusófono a ir ao espaço. A realização desta sessão espacial representa, portanto, um justo reconhecimento à importância da política espacial para o desenvolvimento sustentável, para a autonomia tecnológica e para a soberania nacional. Representa também uma oportunidade para refletirmos sobre os desafios e as perspectivas do setor espacial brasileiro, que exige continuidade, investimento e visão de longo prazo. Que este momento sirva não apenas para celebrar o passado, mas para reafirmar o compromisso do Parlamento brasileiro com o futuro da ciência, da tecnologia e da inovação do nosso país, nosso querido Brasil. Muito obrigado. Senhoras e senhores embaixadores, encarregados de negócios e representantes do corpo diplomático dos seguintes países se fazem presentes: da Áustria, da Bélgica, da China, da França, de Gana, Guiné-Bissau, Japão, Paraguai e Paquistão. Rússia ainda presente e União Europeia. Senhora Conselheira do Conselho Nacional de Educação, Cleonice Matos Rey. Senhor Diretor-Geral do Instituto Nacional de Meteorologia, Carlos Alberto Andrade Jurgielewski. Representando a Confederação Nacional do Transporte, a senhora gerente executiva Andréa Cavalcante. Representando o presidente da Empresa de Projetos Aeroespaciais do Brasil, SA, senhor coronel aviador Erivando Pereira de Souza. Antes de iniciarmos os pronunciamentos, convido todos os presentes a assistirem ao vídeo institucional preparado pela Agência Espacial Brasileira em comemoração aos 32 anos da Agência Espacial Brasileira. O vídeo retrata a trajetória da AEB, sua missão institucional, suas principais entregas, parcerias e contribuições para a soberania, a educação, a inovação e o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição do vídeo. Quando olhamos para o espaço, podemos enxergar estrelas, planetas, a Lua. Imaginamos foguetes e satélites que cruzam o céu e chegam até lá, mas raramente sabemos como isso acontece. Cada lançamento, cada tecnologia que surge, é resultado do trabalho de centenas de pessoas unidas por o mesmo propósito: levar o Brasil cada vez mais longe. Há 32 anos, a Agência Espacial Brasileira impulsiona o desenvolvimento científico e tecnológico do país, com o planejamento e a coordenação de atividades espaciais.
São investimentos em satélites, foguetes e na infraestrutura de centros de lançamento. Além disso, a AEB financia projetos em universidades e institutos, apoia programas educacionais e Olimpíadas relacionadas à área espacial. Por trás de tudo isso, ninguém imagina que existem apaixonados pelo Programa Espacial Brasileiro, que vestem a camisa da AEB para viabilizar lançamentos a partir do solo brasileiro, colocar satélites em órbita, criar parcerias estratégicas, impulsionar a indústria espacial e muito mais. São diversos colaboradores e gestores que acreditam que o Brasil tem um lugar no espaço, com um futuro mais tecnológico, inclusivo e sustentável. Para isso, todo o time da Agência Espacial Brasileira está empenhado em novas missões, parcerias nacionais e internacionais, inovação e fomento ao empreendedorismo. Essa é a nossa meta para que o Brasil possa integrar a nova economia espacial, inspirar novas gerações e conquistar um papel de destaque no cenário global. Hoje, celebramos mais que um aniversário. Celebramos a coragem de sonhar grande, de trabalhar juntos e de acreditar que o nosso esforço transforma o país. Seguimos firmes na certeza de que é possível elevar o Brasil a novos patamares. Agência Espacial Brasileira. Aqui tem espaço. Quero aqui registrar a presença na galeria dos alunos do curso de Tecnologia do Senai Brasília, Distrito Federal. Deixar essa marca tatuada na memória de vocês hoje, presentes aqui nesta comemoração dos 32 anos da Agência Espacial Brasileira. Neste momento, concedo a palavra aos convidados. Concedo a palavra ao senhor Francisco de Carvalho Dias, chefe de Serviço de Qualidade e Manutenção da Agência Espacial Brasileira, neste ato representando todos os servidores da AEB, por 5 minutos. Aí, tá ali, ó. Vem cá. Ah, porque não... Fica à vontade. Bom dia a todos. Só agradecer mesmo, Pontes. Sou um pouco meio nervoso para falar, tá? Mais perto, fica à vontade. Não, estou nervoso para falar, gente. Desculpa. Tá? Pontes, agradeço que fiz parte da sua história também. Obrigado, gente. Agora concedo a palavra ao senhor Marco Antônio Chamon, presidente da Agência Espacial Brasileira, AEB, por 5 minutos. Vou desaparecer aqui. Bom dia. Senador Chico Rodrigues, que preside esta sessão especial, senador astronauta Marcos Pontes, quero cumprimentá-los e estendo esses cumprimentos a todas as autoridades do Legislativo e outras autoridades civis aqui presentes. Cumprimento o Major Brigadeiro do Ar Rodrigo Alvim de Oliveira, que representa neste ato o comandante da Aeronáutica, em nome de quem cumprimento as autoridades militares aqui presentes. Aproveito e estendo esses cumprimentos
aos representantes de delegações estrangeiras aqui presentes, muito obrigado. Meus caros colegas da Agência Espacial Brasileira, senhoras e senhores, gostaria de iniciar agradecendo ao Senado, em geral, e à senadora Damares Alves, em particular, por seu requerimento, para esta homenagem feita à EB em seu 32º aniversário. Agradeço, senador Chico Rodrigues, pelas suas palavras de há pouco, que ressaltam o papel da agência na coordenação do Programa Espacial Brasileiro e o papel desse programa no desenvolvimento do país. De fato, somos a 10ª economia do mundo, temos um território com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, acrescido de mais 5,5 milhões de Amazônia Azul, uma população de mais de 210 milhões de pessoas. Um país desse tamanho não conhece a si mesmo, não protege a si mesmo, não se comunica e não se desenvolve social e economicamente sem o espaço. É essa visão do alto, de uma posição privilegiada em órbita, que nos conta o que acontece no país, seja o vigor e a prosperidade do nosso agro, seja a dor e a tristeza dos desastres naturais. Assim, quero agradecer por este momento, que nos é proporcionado pelo Senado brasileiro, de reconhecimento do Programa Espacial, de seu significado e de sua importância, representado aqui no aniversário da Agência Espacial Brasileira. Ao mesmo tempo, celebramos, na data de hoje, o 20º aniversário da Missão Centenário, que levou ao espaço o nosso primeiro astronauta, o senador astronauta Marcos Pontes, e vários experimentos da comunidade científica brasileira, cujos investigadores principais estão representados aqui, demonstrando ao mundo nossa capacidade de fazer ciência e tecnologia de relevância e de alta complexidade, ciência e tecnologia de ponta. Como foi apresentado no vídeo dos 32 anos da EB, que os senhoras e senhores acabaram de ver, e nas várias homenagens que serão feitas aqui, um programa espacial não se materializa sem a dedicação, o esforço e o trabalho de pessoas. São essas pessoas que no dia a dia, nas pequenas coisas, no trabalho invisível, são essas pessoas que movem o programa espacial e que entregam à sociedade brasileira os benefícios que ele proporciona. Agradeço novamente ao Senado por trazer essa lembrança aqui, nessa sessão especial, ao homenagear alguma dessas pessoas e, em nome delas, homenagear a todas e a todos que constroem nosso programa espacial. Obrigado à senadora Damares pelo requerimento para esta sessão, obrigado ao senador Chico Rodrigues pela presidência da sessão, obrigado pelo espaço que o Senado abre para o programa espacial. Esse agradecimento é pouco diante do apoio que o Legislativo tem dado ao programa espacial ao longo de tantos anos, mas espero que ele possa representar nossa estima e gratidão. Muito obrigado. Quero agradecer ao presidente da Agência Espacial Brasileira, Marco Antônio Chamon, pelo resumo da sua fala, na sequência, na linha do tempo, do que representou esta missão. Concedo a palavra ao senhor Major Brigadeiro do Ar Rodrigo Alvim de Oliveira, chefe do Estado-Maior Conjunto do Comando de Operações Aeroespaciais, representando o comandante da Força Aérea Brasileira, Tenente Brigadeiro do Ar Marcelo Kenneth Damasceno. Bom dia a todos. Senhor presidente dessa sessão, senador Chico Rodrigues, senhor senador astronauta Marcos Pontes, senhor presidente da Agência Espacial Brasileira, Marcos Antônio Chamon, é com muita alegria e satisfação que me dirijo a todos nesta sessão especial do Senado Federal, em nome do comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Marcelo Cândido Damasceno, imbuído do mais elevado sentimento de orgulho institucional, uma vez que celebramos hoje os 32 anos da Agência Espacial Brasileira e as 2 décadas da Missão Centenário, que levou pela primeira vez na história um brasileiro ao espaço.
A gênese do Programa Espacial Brasileiro foi fruto de uma construção histórica, pautada em uma visão de Estado, cujos alicerces remontam à criação do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, nosso DCTA, e à evolução das primeiras iniciativas no campo das atividades espaciais, destacando-se a criação do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, o CLBI, a primeira base de lançamento de foguetes da América do Sul, ainda na década de 60. Em 10 de fevereiro de 1994, foi instituída a Agência Espacial Brasileira como órgão central do Sistema Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais, o SINDAI, conferindo ao programa espacial uma estrutura de coordenação civil, sem perder a sinergia com as capacidades técnicas e operacionais construídas ao longo de décadas pela Força Aérea Brasileira. Desde então, a AEB tem desempenhado um papel essencial na formulação, coordenação e execução da política espacial brasileira, consolidando-se como elo integrador de um sistema que reúne instituições civis, militares, acadêmicas e industriais, em um esforço verdadeiramente nacional. Nesse arranjo, destaca-se o papel do DCTA, Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, que é integrante do SINDAI, cuja atuação tem contribuído ativamente para o desenvolvimento de soluções tecnológicas para a capacitação de recursos humanos altamente qualificados e para a consolidação da autonomia do país no domínio aeroespacial. Com efeito, a Força Aérea Brasileira, ao longo de sua história, tem sido protagonista, seja por meio do ITA, o nosso Instituto Tecnológico de Aeronáutica, seja pelos diversos centros de pesquisa que compõem o DCTA, cuja contribuição transcende o campo militar e se projeta diretamente no desenvolvimento científico e tecnológico nacional. Nesse contexto, destaca-se a natureza colaborativa do Programa Espacial Brasileiro, sendo este constituído pela união entre esforços civis e militares. O Programa Espacial Brasileiro é o somatório do Programa Nacional de Atividades Espaciais, o PENAI, que é gerenciado pela AEB, e o Programa Estratégico de Sistemas Espaciais, o PESE, que é gerenciado pela Força Aérea Brasileira e aprovado pelo Ministério da Defesa. Por meio dessa convergência de esforços, que emergiram sólidas e estratégicas parcerias entre a AEB e o Comando da Aeronáutica, cuja atuação integrada, marcada pela complementaridade de capacidades, constitui o verdadeiro alicerce operacional do Programa Espacial Brasileiro. Nesse sentido, cabe destacar o acordo de cooperação técnica firmado entre a AEB e a Força Aérea em 2019 e reeditado em 2024, o qual possibilitou a realização de chamamentos públicos que viabilizaram o início da operação comercial do Complexo Espacial Brasileiro em parcerias com empresas privadas. Como resultado concreto desse avanço, no final do ano passado, senhor ministro, foi conduzido o primeiro teste de lançamento de foguetes Rambit Nano da empresa sul-coreana InnoSpace, estando prevista, ainda para esse ano, uma nova janela de lançamento para o segundo teste, o que evidencia de forma inequívoca a inserção do Brasil em um novo patamar de atuação no cenário espacial internacional. Tal iniciativa representa um marco histórico para o setor espacial brasileiro ao inserir o nosso país de forma competitiva no seleto mercado global de lançamentos comerciais, evidenciando a maturidade institucional alcançada e a capacidade do Brasil de transformar o potencial estratégico em oportunidades concretas e desenvolvimento. Nessa mesma direção, a criação da Empresa de Projetos Aeroespaciais do Brasil, a ALADA, inaugurou uma nova fase para o setor, buscando conferir maior agilidade e eficiência à exploração comercial da infraestrutura espacial. Nesse contexto, cumpre-me registrar o reconhecimento da Força Aérea Brasileira ao Congresso Nacional e, de forma especial, ao Senado Federal, senhor senador Chico Rodrigues, pela atuação na aprovação da Lei de Atividades Espaciais, em 2024, bem como dos instrumentos legais que possibilitaram a criação da empresa ALADA, dois importantes marcos que fortalecem a segurança jurídica e impulsionam o desenvolvimento do nosso setor espacial, além de contribuírem para o incremento da consciência situacional espacial, integrando capacidades civis e militares voltadas ao monitoramento de objetos espaciais, controle de riscos, prevenção de colisões e proteção dos nossos ativos. Tudo isso visando a assegurar a soberania das operações espaciais brasileiras. Assim, celebramos os 32 anos da AEB, sobretudo a capacidade do Brasil de planejar com responsabilidade e executar com competência.
demonstrando que o espaço, apesar de ser do domínio de poucos países, é uma oportunidade para aqueles que se preparam, cooperam e perseveram. Nesse contexto, senhor presidente Chamon, apresento em nome da Força Aérea Brasileira as mais sinceras felicitações à AIB por sua relevante atuação ao longo dessas mais de 3 décadas. Reiterando ao mesmo tempo a permanente disposição da nossa instituição em seguir atuando de forma integrada e cooperativa, fortalecendo essa parceria e contribuindo para o contínuo avanço do Programa Espacial Brasileiro. Com esse mesmo espírito, reverenciamos também os 20 anos da Missão Centenário, por meio da qual, pela primeira vez, um brasileiro foi ao espaço, projetando o nosso país a um novo patamar no cenário da exploração espacial, fruto de um esforço conjunto entre a AIB e a Força Aérea. Essa missão simboliza a capacidade de planejamento, integração e execução de iniciativas de elevada complexidade. Nesse ensejo, registro ainda as nossas congratulações ao senador Marcos Pontes, cuja participação como tripulante dessa missão permanece e permanecerá sempre como fonte de inspiração para gerações de brasileiros e brasileiras, como expressão maior do potencial científico e tecnológico de nossa nação. Senhores, tenho plena convicção de que novas parcerias serão firmadas, novos projetos serão desenvolvidos e novos horizontes serão alcançados, sempre com o propósito maior de promover o progresso, a soberania e o bem-estar do povo brasileiro. Por fim, parabenizo novamente a Agência Espacial Brasileira pelos 32 anos, agradeço ao Senado Federal o apoio na aprovação dos instrumentos legais em prol do Programa Espacial Brasileiro e parabenizo a todos os envolvidos que trabalharam para a concretização da missão Centenário. Permito-me concluir reafirmando que, se no passado conquistamos o céu, hoje projetamos o Brasil para além dele. Muito obrigado, senhor. Quero parabenizar o Major Brigadeiro Rodrigo Alvim de Oliveira, chefe do Estado-Maior Conjunto do Comando de Operações Espaciais, representando o grande comandante da Força Aérea Brasileira, Tenente Brigadeiro do Ar Marcelo Canitz Damasceno. Ato contínuo, transfiro a presidência à senadora Damares Alves, autora do requerimento desta sessão especial. Bom dia. Eu só queria, antes de passar a palavra para o próximo orador, manifestar a minha alegria de, nessa manhã, o Senado Federal parar tudo para a gente comemorar os 32 anos da Agência Espacial Brasileira. Nós sonhamos com esse evento. Foi um requerimento de minha autoria com o senador Marcos Pontes, mas aprovado com louvor, por unanimidade, por todos os senadores dessa casa. O que mostra o reconhecimento do Parlamento brasileiro a essa agência que tanto nos orgulha, essa agência que é orgulho do Brasil lá fora. E nós estamos muito felizes. Eu quero, antes, também pedir desculpa pelo meu atraso. Agora de manhã está tendo a posse da nossa governadora do Distrito Federal, estava marcado para as 9, eu prometi que ficaria só 15 minutos e começou 10h20 e eu fiquei só 15 minutos. Então, me perdoe o atraso, mas ali eu vim escutando no carro, enquanto deu para me escutar inteiro um orador no carro, e a manifestação dos senhores comprova, senador Chico Rodrigues, e quero lhe agradecer por ter presidido até agora, prova o quanto essa agência é extraordinária e importante para a história do Brasil. E aí, antes de passar para o próximo orador, muita gente pergunta qual é o seu envolvimento com a agência. É um envolvimento de admiração, de amor. Muito antes de estar na política, sonhando que tivéssemos a mais incrível agência espacial do mundo. E servi o governo anterior com o senador Marcos Pontes.
E servir com o senador Marcos Pontes é sonhar de ir para o espaço. De vez em quando eu me sentia lá em cima com ele. A honra e a alegria de ter servido a nação. Eu como ministra dos Direitos Humanos e o senador Marcos Pontes como ministro de Minas e Energia, Ciência e Tecnologia, que também mexia com Minas e Energia, Ciência e Tecnologia. E por alguns momentos as nossas pautas se cruzavam. As nossas pautas se cruzavam em Alcântara. As nossas pautas se curvavam nos programas de Mais Meninas na Ciência. As nossas pautas se cruzavam nos programas de Mais Mulher na Ciência. E que honra! Mas talvez os senhores, não sei se todos os senhores sabem, da alegria e do tamanho que é essa agência lá fora. Tive a honra de viajar com o senador Marcos Pontes para alguns lugares fora do país. E a nossa última viagem foi no Japão. E quando chegar no Japão e saber que lá no Japão tem um museu que tem o senador Marcos Pontes nesse museu, e que nesse museu fala da nossa Agência Espacial Brasileira, vocês não têm ideia da alegria. Aí a gente se enche, não é só de alegria, não, é de orgulho. A gente levanta o rosto e a gente sai feliz desse espaço dizendo, é a minha Agência Espacial Brasileira. Andar pelo mundo e ouvir o mundo nos fóruns internacionais falar da Agência Espacial Brasileira. Então, essa sessão, eu trago muito essa informalidade aos meus discursos, eu trago muito o meu coração nesses discursos. Mas é, sim, uma sessão solene de orgulho. Sou pastora, a Bíblia fala que orgulho é pecado, mas tem orgulho santo. Então, hoje, eu estou aqui cheia de orgulho santo de termos no Brasil uma agência pujante, com entregas, com extraordinárias entregas. E eu quero cumprimentar todos os senhores que fazem a Agência Espacial Brasileira. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns. Estamos num momento em que o Brasil está todo mundo brigando. E quando está todo mundo brigando, vocês estão voando alto, fazendo entregas, levando o Brasil para ser conhecido nos lugares mais distantes. Vocês estão ali cumprindo a missão. E sei que muitos de vocês fazem além da missão, vão muito além da atribuição que lhes são impostas pela legislação, que lhes são impostas pelo cargo. Parabéns! Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe as famílias dos senhores e que a gente tenha mais 30, mais 30, mais 30, mais 30 anos de missão espacial brasileira. Esses homens e mulheres valorosos que tanto enchem de orgulho o nosso país. Sejam todos bem-vindos ao Senado Federal. E esta homenagem, ela é justa, oportuna e merecida. O Senado não está fazendo nenhum favor em organizar essa sessão. É nossa obrigação fazer esse reconhecimento público. A agência que tanto tem feito entregas e que tanto orgulha a nação brasileira. Que Deus abençoe os senhores. Que Deus abençoe o meu astronauta predileto. Eu estive na viagem agora ao Japão e eu tive a honra de conhecer outros astronautas, inclusive uma mulher astronauta, e pude ver o respeito dos astronautas internacionais a um astronauta brasileiro. E pude ver o respeito de outras nações à Agência Espacial Brasileira. Que Deus abençoe vocês. Vamos continuar essa nossa linda sessão e agora eu concedo a palavra ao senhor Carlos Augusto Teixeira de Moura, presidente da Agência Espacial Brasileira, AEB, no período de 2019 a 2023. Muito bem-vindo, seu Carlos, muito bem-vindo. Senadora Damares, muito obrigado pela oportunidade. Em seu nome, eu saúdo ao Senado, agradeço a todos pelo convite
Saúdo a todos os presentes e a todos que nos acompanham à distância. Esses rituais, eles são muito importantes, porque eles nos permitem fazer uma pausa, tirar um pouco da aflição dos problemas que a gente tem no dia a dia e reconhecer uma trajetória. Como já foi citado aqui pelo presidente Chamon, pelo brigadeiro Rodrigo, o Brasil se esforçou muito para nos trazer até esse ponto. O vídeo da AEB retrata rapidamente isso e retrata pessoas. E nós temos realmente que reverenciar esses que nos antecederam, os colegas do IAE que perderam a vida em Alcântara, seus familiares, todas essas instituições que nos permitiram chegar aqui. E agora celebrar o futuro. O futuro representado, por exemplo, pelos estudantes do Senai, o mesmo Senai que já tem mais de 80 anos e que foi frequentado pelo nosso astronauta Marcos Pontes, e o mesmo Senai que hoje conduz, é um dos atores dos satélites da constelação Catarina, que é uma criação conjunta, foi uma novidade da AEB, com o Congresso Nacional, que permitiu que essa semente existisse. Então, hoje, a gente fala de espaço no Brasil, não apenas com as valorosas instituições tradicionais, como o INPE, o Ministério da Ciência e Tecnologia, a Força Aérea e tantos outros. Hoje nós falamos desse novo espaço, dessas startups, algumas delas representadas aqui hoje. Tem o pessoal da IDEA, tem a Federal do Maranhão, tem a InnoSpace. E como já foi citado aqui, quando a InnoSpace se preparava para, então, fazer o primeiro lançamento de satélite do Brasil, um sonho que vem desde dezembro de 79, o Brasil se juntou a ela. E todos torcemos, e continuaremos torcendo para que esse e outros projetos possam vingar. Então, eu ouso dizer que hoje o espaço ele não é mais uma questão de nicho, ele é algo que vem se incorporando na realidade dos brasileiros e as pessoas veem que isso não é só mais ciência e tecnologia, isso é realidade no dia a dia, principalmente numa situação geopolítica difícil que nós vivemos e que as questões de soberania, de autonomia, são cada vez mais prementes. Então, obrigado por tudo e o nosso voto de confiança, que os jovens que aqui nos representam carreguem essa bandeira e nos leve sempre muito mais alto. Ad astra per aspera, aqui tem espaço. Senhoras e senhores, daremos início neste momento a homenagens aos ex-presidentes, servidores e parceiros institucionais da Agência Espacial Brasileira. A trajetória da AEB é fruto do trabalho contínuo de profissionais e instituições que acreditam na ciência, investiram no conhecimento e ajudaram a consolidar o setor espacial como instrumento de soberania e projeção internacional do Brasil. Ao celebrarmos os 32 anos da agência e as 2 décadas da missão Centenário, prestamos reconhecimento a cada um deles. Como forma de reconhecimento institucional, o Senado Federal entrega certificado de reconhecimento em agradecimento aos relevantes serviços prestados, ao desenvolvimento do setor espacial e ao progresso científico e tecnológico do país. Convido os homenageados para se dirigirem à frente para o recebimento da homenagem. Convido com muita honra o senhor Francisco de Carvalho Dias, chefe de Serviço de Qualidade e Manutenção da Agência Espacial Brasileira, neste ato representando todos os servidores da AEB. Convido também o senhor José Raimundo Coelho, presidente da Agência Espacial Brasileira AEB, no período de 2012 a 2019. Convido o senhor Carlos Augusto Teixeira de Moura, presidente da Agência Espacial Brasileira, no período de 2019 a 2023. Convido o senhor astronauta Marcos Pontes para se juntar à presidência para a entrega das homenagens.
Senhoras e senhores, antes de prosseguirmos, essa presidência faz questão de registrar uma homenagem especial em memória a ex-presidentes da Agência Espacial Brasileira que já partiram, mas cujo legado permanece vivo na história do Programa Espacial Brasileiro. Ao recordarmos suas trajetórias, reconhecemos homens públicos e cientistas que, em diferentes momentos, colocaram sua inteligência, sua dedicação e seu compromisso a serviço da construção de uma política espacial voltada à soberania nacional, ao avanço científico e ao futuro do Brasil. Prestamos neste ato nossa reverência à memória de Sérgio Maurício Brito Gaudenzi, ex-presidente da Agência Espacial Brasileira, falecido em 26 de maio de 2020, e de Marcos Antônio Halpe, também ex-presidente da Agência Espacial Brasileira, falecido em 24 de julho de 2021. Que suas contribuições à ciência, à gestão pública e ao fortalecimento do setor espacial brasileiro sigam inspirando as presentes e as futuras gerações. Convido todos os presentes para que, em sinal de respeito e gratidão, façamos um minuto de silêncio em homenagem aos ex-presidentes. E aqueles que oram, orem. Os que vibram, vibram. Os que torcem, torcem, pensando na família e no legado que eles deixaram, com a certeza de que logo, logo, estaremos com eles num bom lugar, lá do outro lado. Logo, logo, estaremos nós numa aeronave, indo para nos encontrarmos, porque nós acreditamos no reencontro. E nessa certeza do reencontro, convido todos os senhores a ficarem de pé em um minuto de silêncio. Abençoe as famílias de Sérgio Gaudenzi, Marcos Antônio Halpe, que as famílias recebam o abraço especial do Senado Federal e de todos os servidores da Agência Espacial Brasileira. Fica assim registrado nos anais desta casa o reconhecimento do Senado Federal, a memória desses ex-presidentes da Agência Espacial Brasileira, cujas vidas e obras permanecem escritas na história da ciência e do desenvolvimento nacional. Senhoras e senhores, convido os presentes a assistirem ao vídeo especial sobre a missão Centenário. Preparem os corações. Há 20 anos, em 30 de março de 2006, uma Soyuz, assim que fala, astronauta, Soyuz TMA-8, decolou do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, levando a bordo o primeiro brasileiro rumo à Estação Espacial Internacional. O nome da missão Centenário homenageava os 100 anos do voo do 14 bis de Alberto Santos Dumont, unindo dois marcos da ousadia brasileira. Mas, para além do feito histórico,
Aqui uma história de vida e de propósito. O nosso ilustre senador astronauta Marcos Pontes não levou apenas a bandeira do Brasil, levou 8 experimentos científicos e educacionais conduzidos em microgravidade ao longo de cerca de 8 dias em órbita. E levou, sobretudo, o exemplo de que é possível transformar um sonho em realização concreta pela via do estudo e da persistência. Revisitar este momento é renovar o orgulho e a esperança. É lembrar que o Brasil pode ocupar um lugar entre as nações que investem em ciência e no futuro. Mas o senhor levou o coração de todos nós, senador. Estávamos todos nós junto com o senhor naquele momento. O Brasil parou, o Brasil chorou, o Brasil se emocionou e as novas gerações ainda hoje se emocionam. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa e todos vocês se preparem a exibição do vídeo. Parabéns pela sua conquista de Marcos. No dia 29 de março de 2006, a bandeira brasileira para de tremular. Nosso auriverde de tantas conquistas atinge seu apogeu, o espaço. Na Estação Espacial Internacional, russos e americanos dão boas-vindas a Marcos Pontes, o primeiro astronauta brasileiro. A conquista do espaço é imprescindível para países que almejam um posto de liderança entre a humanidade. Em 1994, nasce a Agência Espacial Brasileira, hoje vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. O principal objetivo da AEB é o de coordenar e promover as atividades espaciais no Brasil. 100 anos após o pioneirismo de Santos Dumont e o voo do 14 bis, surge a oportunidade de enviar ao espaço o primeiro astronauta brasileiro. A ascensão do astronauta Marcos Pontes ao espaço não durou apenas as 48 horas de viagem do foguete russo entre o centro de lançamento em Baikonur e a estação espacial. Foram 8 anos de treinamento nas melhores escolas de astronáutica do mundo. O Johnson Space Center da NASA e o Centro de Formação de Cosmonautas Gagarin, na Rússia. São 7 horas da manhã aqui na estação. O dia está começando. Essa hora ainda está escuro lá fora, mas não se iluda não, que esse escuro demora 40 minutos e depois vem o dia de mais 40 minutos e mais uma noite de 40 minutos. Um luxo que a gente não tem aqui na estação é banho. Escovar os dentes aqui no espaço, o
que é uma coisa muito simples na Terra, aqui também é simples, mas exige uma certa técnica. Fazer a barba é simples, como em qualquer outro lugar. Comece com água. Não faz muita espuma aqui. E aí, é só... Eu tive o enorme prazer de realizar aqui a bordo 8 experimentos, muitos deles de universidades brasileiras, e eu fiz isso com muito carinho, com muita honra, com muito orgulho. Isso não é só um experimento, isso aqui é o início de uma nova era no Brasil, uma era em que nós temos microgravidade, um ambiente de microgravidade à disposição dos nossos cientistas. Esse é um momento histórico para o país. Hoje é dia 7 de abril de 2006, no ano de comemoração do centenário de Santos Dumont, do primeiro voo de Santos Dumont, indiscutivelmente a primeira decolagem por meios próprios, realizada por um brasileiro. Dormir é uma coisa que todo mundo tem que fazer. E aqui o trabalho é muito grande, o dia inteiro. E é necessário dormir bem também para estar preparado para o dia seguinte. E assim vai. A atividade é minuto a minuto, como vocês viram. Então, hora de dormir. Está sentindo muito pesado, Marcos? Bastante. Todo sacrifício vale a pena nesse caso. Vale a pena pelo Brasil. Anos, como passou rápido, como passou rápido. Eu me lembro exatamente dos dias,
dos momentos que ficamos na expectativa, das imagens, te vendo lá de cima, senador Marcos Pontes. Já passou muito rápido. Eu quero cumprimentar os nossos visitantes que estão na galeria. Senhores, a Missão Centenário foi construída por muitas mãos de cientistas, técnicos, familiares e, hoje, por jovens que nasceram depois daquele 30 de março de 2006 e que carregam consigo a semente que a missão plantou. Ouviremos agora, alternadamente, por 3 minutos, os relatos de quem esteve nos bastidores e na linha de frente e os testemunhos de quem foi tocado por essa história, alguns presencialmente, outros por vídeo mensagem. Vamos ouvir agora Loiva Lopes Caldeirão, subgerente da missão, astronauta da Agência Espacial Brasileira, responsável pelo treinamento, pelos itens pessoais e pela recuperação do astronauta. Satisfação. Loiva acompanhou Marcos Pontes desde a preparação até o pouso no Cazaquistão. Bom dia a todos. Não estava preparada para isso. Depois de 20 anos, relembrar fatos históricos, muito importante para nós. Foi uma grande missão, um grande desafio profissional na minha vida e coordenado pelo Dr. Mussi, que todo dia já temos mais a fazer e a missão tem que acontecer. Dr. Mussi, Marta, pesquisadores, cada um tinha seu compromisso, trabalhar junto com o pessoal no INPE, no LIT, e depois seguir à frente, ir à Rússia, no Cazaquistão, e a minha tarefa era todo dia acompanhar o nosso astronauta. Como eu digo, mas Deus nos iluminou e nós conseguimos, né, Dr. Mussi, completar essa grande missão. Aprendi muito, cada dia era uma surpresa, cada dia era um treinamento novo do Pontes, e eu estava lá. Eu estava lá com a nossa equipe, coordenada pelo Dr. Mussi, e a gente sabia que o desafio era grande, a coragem de Marcos Pontes, maior ainda, cada treinamento, cada volta, cada compromisso que a gente tinha, e eu estive lá no Hotel dos Astronautas acompanhando o treinamento final, eu estive no Cazaquistão, no lançamento, que aquilo me surpreendeu muito, porque estava junto com a família do Pontes, desculpa, já acabou meu tempo, que estava junto, e ver a esposa, os filhos dele lá, um momento muito especial para mim, se é para lembrar um relato, foi quando o foguete subiu e a filha dele falou, papai, lá vai você. Então, foram momentos muito, como dizer assim, momentos muito especiais que a gente viveu. A volta, né, depois de todos aqueles dias lá no centro de controle, a gente poder ver, será que Pontes está bem? Está bem lá no espaço? Esse era o nosso papel. E, então, quando retornou, estar lá no Cazaquistão para ver o retorno dele, e saber se ia correr tudo bem. Sempre, cada momento era um momento desafiador para nós que estávamos acompanhando e querendo que tudo desse certo e que o Brasil vivesse essa história. Então, eu parabenizo a toda a equipe, os pesquisadores que batalharam para dar tempo de que a gente conseguisse preparar os experimentos em tão curto espaço de tempo que era, porque não é fácil,
não conhecia, não sabia não sabia como preparar os experimentos, e a gente aprendeu junto. A gente aprendeu, né, junto com os pesquisadores, junto com o pessoal da Rússia, a equipe russa, como que preparar cada detalhe importante para que o Pontes pudesse levar com segurança todos os experimentos e que trouxesse o retorno. E um grande experimento que ele levou, que foi o feijãozinho, que as crianças aprenderam não só o que era, né, como é que era o espaço que despertou, acho que foi um grande para o programa espacial, e as crianças hoje ainda lembram, e eu hoje que tenho meus netos na fase de 10 anos, e pergunta, vovó, como é que é acompanhar isso, né? Então, é um orgulho para a nossa família, é um orgulho para o povo brasileiro, de ter um astronauta brasileiro, de ter a coragem que o Pontes teve, porque só de olhar a gente fica assim pensando, precisamos realmente ter muita coragem para estar lá, né, junto àquele foguete lá, e ter a coragem de subir ao espaço. Então, eu agradeço a toda a equipe essa oportunidade, esse desafio profissional que eu passei e que eu pensava que estava esquecido. Mas fico muito feliz e agradeço muito ao Senado por essa homenagem a tantos que trabalharam, a tantos que lutaram e a tantos que lutam e continuam, porque o programa espacial é importante para todos nós. Então, obrigada a todos e um grande abraço e que para dar andamento ao nosso programa espacial, que novas tecnologias venham, que novos voos, novos lançamentos na Barreira do Inferno, em Alcântara, e que a gente possa ter, como era a promessa, outros astronautas brasileiros. Meu muito obrigado a todos, obrigada, senadora, obrigada a todos o Senado. Bom, Pontes, parabéns. Obrigada, dona Loida. A senhora escreveu a história junto com o nosso astronauta. A senhora faz parte dessa história. E, às vezes, eu fico vendo pessoas dizendo assim, é tudo muito fácil, é só entrar ali e subir lá no espaço. Gente, é renúncia. Eu quero falar com os servidores da Agência Espacial Brasileira. Quanto vocês ficam longe da família? É renúncia, horas de trabalho, muita cobrança, orçamento apertado, tendo que fazer entregas, metas, cumprir metas, às vezes com um orçamento tão apertado. Estudar, dominar idiomas, se capacitar, não é tudo tão fácil. Eles estão lindos, maravilhosos, sentados aqui, mas há uma história. Esses dias, dona Loiva, o senador estava me contando a preparação para entrar lá na aeronave, na espaço aeronave. Gente, eu não faria o que ele fez. Não faria. Ele vai contar para vocês. Não faria. Não é tudo tão fácil e bonito como a gente vê nas imagens. São anos de preparação, anos de sacrifício, anos de luta. E a gente viu ali em 3 minutos. Ai, que bonitinho, está lá em cima. Eu sei, e eu vi no museu, eu vi na conversa com os astronautas japoneses, que muitas vezes a palavra é renúncia. Parabéns, a senhora ajudou a escrever essa história e hoje a gente celebra 20 anos da Missão Centenário. Que Deus lhe abençoe. Parabéns. Ouviremos agora... Eu solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição do vídeo do senhor Luiz Carlos Pontes, irmão do senador astronauta Marcos Pontes. Olá, Marcos. Uma satisfação estar interagindo com você nesse dia que se comemora os 20 anos da Missão Centenário. Poxa vida, faz bastante tempo e olha que isso daí foi uma missão muito preparada, que deu bastante trabalho para você, que eu tenho certeza, e acompanhei uma parte deles, né? Mas que no final engrandeceu o Brasil perante as nações mais desenvolvidas na área tecnológica, né? Não só pelas experiências de universidades brasileiras que você fez no espaço com microgravidade,
mas também aquilo que inspirou muita juventude a gostar mais, a ter mais de perto o fato da ciência ser importante na vida de cada um, né? Então, só para deixar aqui meus parabéns aí para você. Eu que participei à distância, mas sempre acompanhando, né? Mesmo à distância, mas acompanhando. Mas foi muito bom, tá? Tudo de bom para você e esses 20 anos que sejam um ano que o Brasil também tenha uma visão maior para essa área tecnológica, né? Principalmente a área espacial. Mas tudo bem. Um abraço. Tudo de bom. Concedo a palavra agora ao senhor Edson Bazos, cientista da Universidade Federal de Santa Catarina, responsável pelo experimento Teste de Evaporadores Capilares em Ambiente de Microgravidade. Concedo a palavra por 3 minutos. Senhora Presidente, senadora Damares, senador Marcos Pontes, muito prazer, muito feliz de estar aqui presente. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Eu também fui informado agora que teria 3 minutos de palavra. Agradeço a deferência. Estamos hoje comemorando 32 anos de agência espacial, 20 anos de missão centenário. Eu estou também celebrando 50 anos de atividades em minha universidade. Eu me permito me apresentar melhor. Eu sou professor da Federal de Santa Catarina desde 1976 e atuando sempre na área de energia e sistemas térmicos. E na década de 90 fui convidado pelo colega professor Sérgio Colli para, juntamente com a professora Márcia Mantelli, aqui presente, a trabalhar no núcleo de controle térmico de satélites. Então, ali que começou a minha trajetória na área espacial. Ato seguinte, fui convidado a fazer um trabalho no ICAE, da Universidade de Stuttgart, na Alemanha, onde me confiaram um trabalho bastante relevante, que era um desses dispositivos para controle térmico de satélite. À época, uma inovação frente ao que acontecia nos Estados Unidos e também na Rússia. A diferença era no conceito de como que o evaporador capilar pode funcionar dentro do satélite sem energia elétrica, sem qualquer agente mecânico, para garantir a temperatura dentro do satélite e a missão do satélite. Então, eu consegui bons resultados e me chegou o convite depois para participar da missão centenária, que foi a oportunidade que eu tive para levar o experimento a um ambiente de microgravidade e assim complementar, de fato, o meu trabalho que foi iniciado lá no ICAE, lá na Alemanha, na década de 90, ali em 2006. Então, agradeço muito a Agência Espacial por ter me concedido essa oportunidade, ao senador Marcos Pontes por ter ajudado no experimento e a todo o pessoal do INPE, do IAE e a toda a minha equipe também do laboratório que me ajudou a fazer esse trabalho. Muito obrigado. Obrigado a todos por me ouvirem. Foi um prazer, professor Edson Bazos, cientista da Universidade Federal de Santa Catarina. Foi um prazer ouvi-lo. Eu solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição do vídeo da senhora Roseli Pontes, sobrinha do senador astronauta Marcos Pontes. 20 anos, meu Deus do céu, como passou rápido. Tio, estou aqui hoje para te parabenizar por mais um ano da missão. Que Deus te abençoe. O senhor é um orgulho para a nossa família,
para o nosso país. A mãe se orgulhava demais de falar que era sua irmã. E eu não fico atrás não, viu? Para mim é o máximo falar que eu sou sua sobrinha. Deus abençoe. Obrigada por tudo. Agradeço em nome da nossa família e em nome da nossa nação. Deus te abençoe. Até mais. Tchau, tchau. Eu fico imaginando os sobrinhos todos na frente da televisão naquele dia, assistindo o tio a escrever o nome da família na história, escrever uma história nova para o Brasil. Eu agora tenho a alegria de conceder a palavra ao senhor Flávio de Azevedo Correia Júnior, pesquisador sênior e coordenador dos experimentos de microgravidade do DCTA-IAE, assessor técnico da Missão Centenário no âmbito do programa Microgravidade da AEB, por 3 minutos. Seja bem-vindo, professor. Bom dia à mesa. Bom, agradeço a oportunidade aos senadores, ao brigadeiro, também ao Chamon, né, que a gente se conhece há tanto tempo, né? Então, basicamente seria o seguinte, foi feito um convite da NASA para participarmos da Estação Internacional, foi criado pela Agência Espacial o Programa Astronauta e o Programa Microgravidade. Eu pertencia, no caso, ao Microgravidade, né? Eu sou do IAE, da Aeronáutica, né? E já estou lá no IAE há 40 anos. A base em si da missão Centenário, ela foi feita através dos foguetes de sondagem, né? Os experimentos que voaram nos foguetes de sondagem, porque eu coordenava a parte de foguete suborbital, né, na parte suborbital do programa, e o Irajá Bandeira era do INPE, que coordenava a parte orbital, né? Então, nós se juntamos, né, na batuta da Marta Humann, que era a gerente do projeto pela Agência Espacial, e em 5 meses, né, pouquíssimo tempo, né, nós pegamos e verificamos todos os experimentos que foram feitos em foguete de sondagem. Fomos até a Rússia, verificamos todas, vamos dizer assim, o que poderia ser feito ou não, né, os requisitos, e com isso nós selecionamos alguns dos experimentos que foram, depois a gente entrou em contato com as universidades, perguntando que gostariam de participar, toparam, e em 5 meses a gente desenvolveu um trabalho de praticamente 4, 5 anos. Então foi um negócio assim doido, né? Completamente maluco. E muitos dos pesquisadores não conseguiram dormir, muita gente do INPE não conseguiu dormir, muita gente do IAE também não conseguiu dormir, né? Com tanto trabalho que teve. Vendo o vídeo, eu acho muito bonito o vídeo, mas estar lá era muito mais legal, né? Foi muito mais bacana. Poder conversar contigo todo dia também, né? Que eu conversava com ele lá da Rússia, lá da Roscosmos. Então, a parte de experimentos, a gente tinha 3 horários, né, para poder conversar com o astronauta. O maior horário ficava comigo e com a Marta, né, que a gente conversava com ele. E ele me ajudou nessa época, eu tenho que tirar o chapéu para ele nesse ponto, porque tem certas coisas que em inglês é meio complicado falar, aí tinha que falar em inglês, né? E ele quebrou, vamos dizer assim, vindo a minha dificuldade nisso, ele quebrou vamos dizer assim, a regra lá, né, fazendo com que a gente conversasse em português, né? Foi um negócio muito inovador para a gente lá. E conseguimos levar todos os experimentos, depois trouxemos os experimentos para cá. E se a parte vamos dizer, do Pontes é uma história interessante, a parte dos experimentos também é muito interessante, né? Nós perdemos mala no caminho, perdemos mala com experimento no caminho, a alfândega pegou uma das malas, foi um negócio assim doido, né? Muito estresse, mas
depois teve um retorno muito bom. Acho que tem que terminar. Então, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade dada pela AEB, pelo CTA e por vocês, né, aqui do Congresso, de escutarem um pouco da nossa história. Eu agradeço. Obrigada, professor. Eu tenho certeza que não foi fácil. Eu tenho certeza que foram anos de preparação. Não foi só chegar lá com o experimento na mão, entregar para ele, vai, sobe lá agora. Não, eu tenho certeza que foram anos de muita dedicação. Parabéns, parabéns. Eu concedo a palavra à senhora Márcia Barbosa Henriques Mantelli, pesquisadora da Universidade Federal de São Carlos, Santa Catarina, UFE, responsável pelo experimento Mini Tubos de Calor, MHP. Concedo a palavra para a senhora professora por 3 minutos. Que honra ver mulheres na equipe, viu? Mas que honra, que orgulho. Nós estamos comemorando aqui os 20 anos da missão, uma missão que foi construída com mãos femininas também. Que alegria tê-la aqui na tribuna. Muito professora. Obrigada. Queria agradecer por esse convite ao Senado, nos emociona muito e estar aqui é muito importante mesmo. Meu primeiro trabalho foi no INPE, eu trabalhava na área de controle térmico de satélites, então, de uma certa forma, eu ajudei a fazer com que esse assunto de tubos de calor, que é onde a gente trabalha até hoje, chegasse na universidade. E foi um desafio bacana e nós temos um exemplo de spin-off, onde esse trabalho em tubos de calor gerou muitas outras tecnologias. A gente usa o que a gente aprendeu no espaço para coisas pequenas como resfriamento de eletrônicos, para utilização em equipamentos de grande porte, na indústria do petróleo, por exemplo. E isso aí é um investimento que é feito e que tem resultado. É muito interessante ver como que não é apenas o recurso e o que a gente aprende no espaço fica no espaço. Na realidade, a gente usa muito na Terra o que a gente aprende no espaço. E foi realmente um desafio muito grande e uma das coisas mais bacanas, é claro que a senadora tem razão, muitos anos de conhecimento, mas o tempo para preparar o experimento foi muito curto. Os alunos não dormiam, tinha um alojamento lá, mas todo mundo dormia no chão, debaixo do experimento, revezava. E a coisa foi tão tensa que, em questão de línguas, eu estava me lembrando de uma ocasião que a gente tinha que preparar e a gente ia receber a visita dos russos. E os russos iam verificar se o experimento estava funcionando certo ou não. Estava todo mundo morrendo de medo, né? E uma das coisas que a gente é obrigado a fazer era colocar nos labels as palavras em russo. Aí não tinha muito inteligência artificial na época, né? Aí nossa equipe entrou lá dentro no Google e escreveu e imprimiu e colou em russo. Aí chegou o dia dos russos, né? Aí quando eles pegaram o nosso experimento, um chamou o outro, eles começaram a rir do que estava escrito ali. Aí ele chegou para mim, não é essa palavra, é essa aqui. E ficaram rindo uns 15 minutos. Eu não tenho ideia do que a gente escreveu lá. Muito obrigada. Ai, professora, o astronauta Marcos Pontes estava aqui me falando da importância do seu trabalho com mini tubos de calor. Que honra ter uma cientista. Eu era uma criança, sabe, naquela época. Eu ficava na televisão assistindo. Eu era uma criança muito jovem. Mas, olha, parabéns, parabéns. E essa sessão está sendo interessante porque ela está sendo transmitida ao vivo para o Brasil inteiro. E tem gente que não entendeu ainda o que foi a missão. O astronauta Marcos Pontes foi lá, colocou a roupa de astronauta, subiu e desceu. Gente, haviam experimentos. Cientistas inteiros, muitos cientistas estavam inteiramente envolvidos com essa missão. A missão Centenário realmente reescreveu a história do Brasil na área da ciência. Que honra, professora, que honra recebê-la. Como nós falamos no início, a missão, ela tocou
aquela geração que estava lá já de cientistas antigos, na época os jovens cientistas, as crianças da época, e nós temos jovens cientistas hoje que foram influenciados por aquela missão. Então eu peço à secretaria, solicito a exibição do vídeo do jovem Israel Carvalho, estudante da cidade de Serquilho, em São Paulo, e medalhista da Olimpíada Brasileira de Astronomia. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está aí assistindo. Eu me chamo Israel Moraes Carvalho, esse é meu pai Evandro, minha mãe Neide. E esse vídeo, ele só tem um propósito, que é agradecer. Agradecer ao senador Marcos Pontes por ter ido na minha casa, por ter me dado aquela medalha, por ter me inspirado a ser quem eu sou hoje e quem eu quero ser no futuro. Para aqueles que não sabem, em 2022 o senador Marcos Pontes foi na minha casa me entregar uma medalha de honra ao mérito por conta do resultado que eu tive na prova da OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, em 2021. E aquele gesto dele de ir na minha casa, de me entregar a medalha, foi algo que mudou assim a minha perspectiva, simplesmente mudou. Graças a isso eu ganhei uma bolsa em uma escola particular aqui na minha cidade, no Ângulo, que é um colégio muito bom, um colégio muito forte. Todo ano aprova dezenas de alunos em diversos vestibulares. Eu também ganhei uma bolsa de inglês, uma bolsa para um curso de inglês na FISC, aqui na minha cidade. Mas não foi só isso que essa visita me garantiu. Essa visita dele também me trouxe determinação, me trouxe inspiração. E eu não tenho nada para dizer além de obrigado. Nada, eu só tenho a agradecer ao senador por tudo isso, toda essa motivação que ele me deu. Graças a essa visita, hoje em dia eu quero prestar prova para o ITA, me formar em engenharia aeronáutica ou engenharia aeroespacial, ou quem sabe até nas duas, né? Então, senador, muito obrigado. Muito obrigado por ter levado aquela medalha para mim. Muito obrigado por ter me inspirado. Muito obrigado por tudo. Eu sou muito grato ao senhor, muito mesmo, de coração. E assim, como pais, né, a visita do senador impactou muito as nossas vidas, né? Não somente a vida do Israel, mas a família como um todo, né? E assim, a gente agradece muito mesmo, foi um impacto muito forte para nós e para quem está à nossa volta também. E hoje aqui em Serquilho, se você pergunta assim, você conhece o Israel? As pessoas falam não. Mas você conhece o menino do senador Marcos Pontes? Aí todo mundo sabe que ele é o menino do senador. Na época era ministro, né? O menino do ministro. Então aqui em Serquilho ele é conhecido como o menino do ministro. Muito obrigada mesmo, de coração, e que Deus continue abençoando essa jornada do senhor aí. Senador, eu só tenho uma palavra para dizer para o senhor, é gratidão. Muito obrigado por tudo, assim, pela visita do senhor, pela presença do senhor, muito obrigado mesmo. É gratidão da nossa família, isso aí vai ser eterno. Bom, é isso, não tem mais muito o que dizer, né? Só obrigado, muito obrigado mesmo. Eu sou e sempre vou ser grato ao senhor por tudo. Muito obrigado. E hoje em dia eu aplico o que o senhor me ensinou. Estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que te pedem. Isso é algo que eu aplico na minha vida, é algo que faz parte da pessoa que eu quero me tornar no futuro. Alguém digno, alguém com honra, alguém como o senhor. Então, muito obrigado. Israel, que emoção, que emoção. A cidade de Serquilho é uma cidade de 44 mil habitantes
E muita gente talvez nunca tenha ouvido falar de Cerquilho. Só nós que somos de São Paulo conhecemos que é uma cidade linda, pujante. Mas um ministro sair do seu gabinete para ir na casa de um jovem entregar uma medalha de uma Olimpíada, um campeão da Olimpíada Brasileira de Astronomia. Vocês viram que não foi só a medalha, o que tocou nele foi um gesto. E aí eu vou contar um segredo para vocês. Isso eu vejo no Brasil inteiro. As crianças e os jovens do Brasil inteiro amam o senador Marcos Pontes. E a interação dele com esses meninos é algo muito lindo. Eu vou contar mais um segredo. Quando a gente viajava em comitiva com o presidente Bolsonaro, então os ministros iam com o presidente e sempre tinha duas multidões. Uma multidão aqui com o Bolsonaro e uma outra multidão. Aí um dizia para o outro, adivinha quem é? Era o Marcos Pontes. Os jovens todos atrás dele, querendo tirar foto, querendo um autógrafo, iam com a camisa para ele escrever na camisa. E por onde ele passa, no Brasil e fora do Brasil. A gente estava no aeroporto recente, numa missão oficial do Senado, e as pessoas no aeroporto reconhecendo o astronauta brasileiro. Então, assim, o senhor mexeu, tocou na vida de Israel, mas eu quero fazer aqui uma homenagem. O professor Canali está aqui com a gente, que é o coordenador da Olimpíada Brasileira de Astronomia, e eu peço aplausos ao professor. Professor, parabéns pelo trabalho. Olha quantos jovens que participam dessa Olimpíada, quantos jovens vocês tocam no Brasil, vocês alcançam no Brasil com a Olimpíada. Parabéns, que Deus abençoe o senhor e sua equipe pela coordenação da OBA. Parabéns. Conceda a palavra agora a Eric Ratanaka. Eu falei certo? Ratanaka. Não, deixa eu falar de novo. Fica aí. Calma, olha aqui. Agora, eu vou apresentar do meu jeito, eu vou quebrar protocolo. Eu tinha um ídolo, até uns meses atrás. O meu ídolo na ciência era o senador Marcos Pontes. Aí, eu abri o Instagram e vi que o Brasil está ganhando um outro grande cientista. E aqui tem uma coisinha escrita aqui para mim falar que ele é estudante, desenvolvedor do projeto Decola Divinamente, foguete experimental brasileiro com capacidade de alcançar 1000 metros de altitude, que ele criou em homenagem aos 20 anos da missão Centenário. Gente, não é só o Eric Ratanaka, é a promessa da ciência para o Brasil. É um menino que conquistou os corações do Brasil. E quando eu vi aqui, eu fiquei tão emocionada, eu já fiz coraçãozinho para ele um monte de vezes. E que honra, Eric, eu estar na mesa presidindo e te receber no Senado Federal, nessa homenagem à Agência Espacial Brasileira e a homenagem aos 20 anos da Missão Centenário. Brasil, senhoras e senhores, eu concedo por 3 minutos a palavra para o grande Eric, o futuro da ciência do Brasil. Bem-vindo, Eric! Gente, ele é mais lindo pessoalmente. Nossa, estou muito emocionada. Obrigada. Bom dia a todas as autoridades presentes, senhoras e senhores. Meu nome é Eric Ratanaka, eu tenho 12 anos e sou aluno da Escola Divina Providência, em Jundiaí, São Paulo. Eu peço licença para ler o texto que preparei, porque eu estou muito emocionado de estar aqui, conhecendo meu ídolo e falando para todos vocês. Hoje, estar aqui é muito especial para mim, porque há 20 anos, na Missão Centenário, um brasileiro mostrou para o mundo que o Brasil também tem seu lugar no espaço e que a gente consegue chegar lá. Esse feito atravessou fronteiras e gerações. Eu criei o projeto Decola Divinamente porque eu tenho um sonho. Ver um foguete que eu projetei e construí alcançar 1 quilômetro de altitude. Mas não é só sobre o foguete, é sobre o que ele representa.
Eu quero ajudar a mostrar que jovens brasileiros são capazes, que com estudo, com ciência, com dedicação e com resiliência, a gente pode chegar até onde nossos sonhos nos levarem. Eu construí meu primeiro foguete, o Supera, que é esse que está aqui, aos 11 anos. Ele não voou na LASC, a Latin American Space Challenge, porque a janela de lançamento fechou, mas eu não desisti. Eu continuei estudando e eu construí o Umbrella. Ele foi lançado em dezembro de 2025, em Virgínia, Minas Gerais. Foi um voo nominal, mas falhou na recuperação. Foi muito difícil, mas desistir não é uma opção quando existe propósito, porque no fim, o impossível é apenas uma opinião. Hoje, eu estou construindo 3 foguetes. O foguete brasileirinho é um agradecimento aos brasileiros que acompanham o projeto pela minha página, @decoladivinamente. Ele vai levar no payload os nomes de pessoas que incentivam a educação e a ciência. O foguete RC-21 é uma homenagem aos meus orientadores técnicos, a equipe ITA Rocket Design e a Bizu Space, que me ensinam e tornam esse projeto uma realidade com engenharia, responsabilidade e segurança. O payload dele representa a vida. Eu estou desenvolvendo um pequeno ecossistema com bactérias fotossintéticas com o objetivo de estudar a produção de oxigênio e, no futuro, de alimentos fora da Terra. Isso faz parte de uma pergunta maior. Como a vida pode existir e se sustentar fora da Terra? Uma pergunta que também é estudada por agências como a NASA. Porque entender isso é essencial para o futuro da humanidade no espaço. E o foguete Pontes é uma homenagem ao nosso astronauta brasileiro. O payload dele leva a tecnologia com propósito. Uma miniatura de um equipamento robótico que eu desenvolvi para ajudar minha avó, que tem Parkinson. Porque eu acredito que tecnologia e humanidade devem caminhar juntas. E foi pensando nisso que eu escrevi essa carta. Para o astronauta Marcos Pontes, com carinho e admiração. Quando eu comecei, eu era só um menino com um sonho. E mesmo assim, você acreditou em mim. O seu apoio chegou antes de muita coisa e ficou. Eu sei que a sua jornada não foi fácil, mas você venceu, com estudo, com disciplina e com dedicação. E fazendo sempre mais do que esperavam de você. E eu acredito nisso também. Perdão. Eu gostaria de continuar minha carta. Talvez porque um dia você também tenha sido um menino olhando para o céu, tentando entender até onde poderia chegar. Há 20 anos, na missão Centenário, você levou o Brasil ao espaço e mostrou que era possível. E quem chega lá nunca deixa de ser astronauta. Porque levar o Brasil até o espaço muda a forma de ver o mundo e muda a forma como a gente sonha aqui na Terra. Hoje, você continua inspirando pessoas e eu sou uma delas. Obrigado por me mostrar o caminho e por acreditar, antes de todo mundo, que eu também sou capaz. Agora é minha vez de estudar, me dedicar e fazer mais do que esperam de mim, porque eu também quero chegar lá. Esse é o paraquedas do foguete Pontes, que eu fiz em sua homenagem. Seria uma honra ter sua assinatura nele. Com carinho, gratidão, admiração e respeito, Eric Hatanaka. Eric! Vem cá, Eric, nós vamos quebrar protocolo. E que os servidores da Agência Espacial Brasileira entendam que não é só ciência, não é só soberania nacional, é sonho. Vocês lidam com sonhos. E eu queria muito que a TV Senado desse foco, mostrasse bastante o foguete que está aqui embaixo, acho que muita gente não viu. O foguete, aí vai lá, mostra o paraquedas, ele quer que o senhor autografe o paraquedas do foguete. Gente, o foguete criado tem uma capacidade de alcançar 1.000 metros de altitude. Eu assisti o lançamento, gente, do foguete do Eric. Esse é o paraquedas do foguete. Daqui a 32 anos vocês estão convidados para esse plenário de novo. E Eric vai entrar aqui como astronauta, um dos mais famosos astronautas do mundo. Olha, eu sei o que eu estou falando. Parabéns, Eric, a família do Eric. E é isso, a Agência Espacial Brasileira também ela é responsável por despertar sonhos. E o senador Marcos Pontes é isso, tem inspirado muitos meninos e meninas no Brasil. Parabéns. Muito. Mostra lá pra câmera. TV Senado, esse é o paraquedas, mas foca no foguete, TV Senado. Lá embaixo.
Tem muita criança nos assistindo agora. O foguete está aqui, gente. Esse é o foguete. Vejam que extraordinário, criado. Olha que coisa linda. Criado pelo Eric. Assistam os vídeos do lançamento. Olha lá. Lindo demais. Eric, no regimento interno, disse que não pode sair da mesa sem dar um abraço apertado na presidente. Eu disse a vocês que eu tinha um cientista, que era o herói, até eu conhecer o Eric, viu, senador Marcos Pontes? Está trocando. Ele está roubando o coração do Brasil. Espere um pouquinho. Que emoção, que emoção. Eu quero cumprimentar a família do Eric. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição agora do vídeo dos alunos do Senai São Paulo, participantes de uma grande competição, o World Skills, internacional, e vejam, gente, o futuro da ciência, da tecnologia no Brasil. Nós temos que investir, senador. Enquanto estivermos nós dois aqui nesse Senado, a gente vai lutar muito por investimento na área. Por favor, secretaria, pode exibir o vídeo. Oi, pessoal, meu nome é Fernando, eu sou competidor do TI na World Skills, na etapa estadual, aqui de Bauru. E eu estava presente na palestra do Marcos Pontes, aqui ano passado, e eu quero dizer que foi muito inspirador para mim, me ajudou a vencer meus desafios e continuar lutando apesar de todos os obstáculos. Obrigado, Marcos Pontes. Olá, meu nome é Maria Fernanda e o que o Marcos Pontes mais me inspira é seguir os meus sonhos e sempre estudar bastante. Por isso que hoje eu sou competidora da World Skills na seleção estadual. Oi, eu sou a Ana. Eu sou o Matheus. E nós somos competidores da cidade de Bauru, da World Skills na etapa estadual. Queremos dizer que a história do Marcos Pontes nos inspira a nunca desistir dos nossos objetivos, independente das suas dificuldades. É isso, muito obrigada. Muito obrigado. Para quem não sabe, o senador Marcos Pontes, ele é o embaixador internacional desse trabalho, dessa Olimpíada, e nós temos muito orgulho. Ele tem inspirado jovens no mundo inteiro. Na sequência, prestamos agora uma homenagem aos participantes da Missão Centenário, cuja contribuição tornou possível esse capítulo da ciência brasileira. Foram eles que, com rigor e engenho, levaram experimentos brasileiros ao ambiente de microgravidade da Estação Espacial Internacional, gerando resultados que, em alguns casos, deram origem a aplicações tecnológicas em solo. Como forma de reconhecimento, será realizada a entrega de certificado de reconhecimento do Senado Federal, em homenagem à contribuição científica e técnica de cada um deles para a realização da missão, que há 2 décadas inscreveu o nome do Brasil na história da exploração espacial. Eu convido o senador astronauta Marcos Pontes e o senador Chico Rodrigues para se juntar à presidência para a entrega das homenagens. Convido os homenageados para se dirigirem à frente para o recebimento da homenagem. Convido a senhora Loiva Lopes Caldeirão, subgerente da missão astronauta da Agência Espacial Brasileira, responsável pelo treinamento, pelos itens pessoais e pela recuperação do astronauta. Recebe também em nome da senhora Ivete Maria Soares, que também é homenageada. Senhora Loiva, por favor. Convido o senhor Edson Basso, cientista da Universidade Federal de Santa Catarina, responsável pelo experimento Teste de Evaporadores Capilares em Ambiente de Microgravidade. Convido o senhor Flávio de Azevedo Correia Júnior, pesquisador sênior e coordenador dos experimentos de microgravidade no DCTA-IAE,
assessor técnico científico da Missão Centenário no âmbito do programa Microgravidade da Agência Espacial Brasileira. A senhora Márcia Barbosa Henriques Mantelli, pesquisadora da Universidade Federal de Santa Catarina, responsável pelo experimento Mini Tubos de Calor. Convido também Major Brigadeiro do Ar Rodrigo Alvim de Oliveira, representando o comandante da Aeronáutica, Senhor Tenente Brigadeiro do Ar Marcelo Cantes Damasceno, em reconhecimento à parceria estratégica da Força Aérea Brasileira com a Agência Espacial Brasileira ao longo de mais de 3 décadas de atuação conjunta no Programa Espacial Brasileiro. Convido também o senhor Raimundo Nonato Fialho Mussi, gerente da Missão Centenário.
Senhores, eu preciso fazer um registro. O senador Chico Rodrigues, à época, ele era deputado federal e ele foi homenageado em reconhecimento à atuação parlamentar dele na articulação política e na defesa dos recursos orçamentários que viabilizaram a realização da missão Centenário. E agora eu fiquei sabendo que ele estava lá. Ele foi representando a Câmara dos Deputados, ele lutou pela missão, ele estava lá, ele viu de perto. Que inveja do senhor senador Chico Rodrigues, que inveja. Eu registro a presença aqui que está engrandecendo a nossa sessão, o prefeito do município de São Carlos, Neto Donato. Neto está aqui. Neto Donato, São Carlos é a minha cidade. Neto Donato, São Carlos é a mais incrível cidade do mundo. Neto, um abraço. Registro a presença do senhor CEO da InnoSpace Brasil, o Davi Chu-Rim-Gong. Acertei? Bem-vindo, Davi, seja bem-vindo. O representante, chefe da Assessoria Parlamentar de Relações Institucionais do Comando da Aeronáutica, seja bem-vindo, senhor Coronel Aviador Daniel Garcia, na próxima. Bom, eu agora, senhoras e senhores, falar de Marcos Pontes, eu já falei bastante, é falar de uma trajetória que começou com um sonho e que, com estudo, disciplina e uma determinação em comum, ultrapassou os limites da terra. Mas é também, para mim, falar de um amigo, alguém cuja história inspira não apenas pela conquista extraordinária, mas pela forma como escolheu viver com propósito e compromisso com o nosso país. Ele não apenas alcançou espaço, abriu caminho para que jovens brasileiros passassem a acreditar que também podem ir mais longe pela educação e pela ciência. Eu solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição do vídeo. Desde pequeno, ele olhava para o céu, mas não apenas para sonhar, para chegar lá. Filho de uma família simples, aprendeu cedo que disciplina, estudo e fé são os verdadeiros combustíveis dos grandes destinos. Na Força Aérea, mostrou coragem. Nos céus, construiu sua trajetória. E com mérito conquistou o respeito de uma nação. E então, o impossível virou missão. Uma missão que entraria para a história do Brasil. Em 2006, através da missão Centenário, Marcos Pontes se tornou o primeiro brasileiro a ir ao espaço, levando junto o sonho de milhões. Lá em cima, ele não viu divisões. Viu um país inteiro, cheio de potencial. Em março de 2026, celebramos 20 anos desse marco histórico. Um momento que mostrou ao mundo a força, a coragem e a capacidade do povo brasileiro. De volta à terra, escolheu continuar servindo. Agora, como senador, segue lutando por ciência, educação e pelo futuro do Brasil. Uma trajetória que prova: não existem limites para quem tem propósito. Hoje, ao celebrarmos esses 20 anos da Missão Centenário, homenageamos não apenas um homem, mas um exemplo de ser humano que inspira gerações. Faremos agora a homenagem institucional ao senador astronauta Marcos Pontes. Prestamos neste ato reconhecimento ao primeiro brasileiro a realizar uma missão espacial. Marcos Pontes não apenas representou o Brasil em órbita, abriu portas para que o país passasse a se enxergar
como nação capaz de atuar na fronteira do conhecimento. Para milhões de brasileiros, especialmente os mais jovens, sua trajetória se tornou prova de que é possível alcançar o extraordinário a partir do estudo e do trabalho. Convido o senador astronauta Marcos Pontes para receber esta homenagem. Vamos para frente. O senador Chico Rodrigues para me acompanhar na entrega dessa homenagem. Eu vou contar mais um segredo para vocês. No dia da aprovação do requerimento, eu estava bem ali e pedindo ao presidente do Senado para a gente voltar ao requerimento de homenagem à Agência Espacial Brasileira e fiz questão de dizer, vamos homenagear também o senador Marcos Pontes, que foi para o espaço. E eu só encerrei a minha frase e foi para o espaço. Aí o plenário todo gritou, e voltou. Depois de tudo que vimos e revivemos nessa manhã, a história, as conquistas, os testemunhos e as homenagens, chegamos ao momento central dessa sessão. Tenho a honra de conceder a palavra a quem não apenas fez parte dessa história, mas encarna para todos nós. Um colega e um amigo que muito nos honra nessa casa e que briga diariamente pela Agência Espacial Brasileira. É aqui o legítimo representante da EB. O senador que honra o estado dele, honra a nação brasileira por seu trabalho, que fez, que faz e que fará. Concedo com muita honra a palavra ao senador e amigo pessoal, astronauta Marcos Pontes. Vai lá. Ok, emoção muito boa. Senhora presidente, Chico Rodrigues, amigo Chamon, Rodrigo, todos aqueles que estão aqui nos acompanhando, né? Eu quero agradecer a presença de cada um, também aqueles que nos acompanham pela Rede Senado, pela TV Senado, agradecer a presença dos embaixadores, dos representantes dos países aqui presentes também, agradecer a cada um que hoje, né, está aqui comigo, primeiro para prestar homenagem à nossa Agência Espacial Brasileira pelos seus 32 anos, uma história repleta de dificuldades, repleta de sucessos também. E é importante ressaltar que essa história, ela teve a participação de muita gente. Ou seja, ninguém faz nada sozinho, né? Nós temos que ter a presença de muitas pessoas, a ideia, né, as emoções de muitas pessoas para que as coisas aconteçam. Aí eu venho acompanhando esse processo durante muito tempo da minha vida e continuo acompanhando aqui no Senado com a ajuda de companheiros, senadores, senadoras, deputados que apoiam realmente a ciência, a tecnologia, não só no discurso, mas também na hora de votar o orçamento, na hora de colocar a sua assinatura ali num documento importante que pode permitir o programa espacial evoluir, pode permitir
que as atividades espaciais são tão importantes para um país do tamanho do nosso, com as dificuldades que nós temos e que vão ser muito facilitadas com o trabalho e as operações espaciais. Então, é muito bom, um dia de hoje, a gente lembrar a importância desse programa e que isso não fique só na comemoração, que isso fique aqui a cada dia dentro desse congresso, a cada dia dentro dos gabinetes, para que nós tenhamos realmente um país com sucesso no programa espacial. Eu tenho aqui um discurso, presidente. Estou vendo que o tempo está parado, obrigado, porque não dá para falar de 20 anos em pouco tempo. Então, um discurso aqui de umas 10 páginas, mas em vez de eu ler o discurso, que eu quero agradecer, aliás, a escrita e tudo mais, eu vou falar um pouco da cabeça, assim, que eu acho que é o mais importante nesse momento. Porque se a gente for pensar direito, apesar de tudo que a gente viu aqui, a vida da gente ela é feita de momentos, e cada momento desse ele tem um lugar, ele tem um evento, ele tem pessoas e tem uma emoção e alguma coisa que a gente aprende. Com aquele evento em especial ali naquele local. Então, eu vou tentar lembrar de algumas coisas, eu já peço desculpas àqueles que eu não lembrar dos detalhes, mas saibam que estão no meu coração, mas vou contar algumas histórias aqui. Quem é do interior, a gente gosta de contar histórias, então eu quero contar algumas histórias aqui assim. Primeiro, começando lá em Bauru, estou vendo o deputado, olha, estou colocando para frente aqui, o nosso vereador Elinho, lá de Bauru, aqui conosco, que um guerreiro lá na cidade para defender a cidade, espero que seja prefeito da cidade um dia, não sei quais são os seus planos, mas se for, pode contar com o meu apoio, e eu tenho certeza que vai fazer um ótimo trabalho lá, ou em outros cargos, como deputado, senador, quem sabe, então, importante, uma pessoa de respeito que trabalha com carinho para realmente ajudar a cidade. Parabéns, obrigado por estar aqui conosco. Eu lembro lá de Bauru, da dona Zuleika, meu irmão falou aqui um pouquinho, o Luiz Carlos, a minha sobrinha falou, filha da Rosa, minha irmã, infelizmente ela não está mais aqui, mas deve estar acompanhando a gente de algum lugar. Mas eu lembro muito bem daquele tempo lá no começo de Bauru, com o Senai, que tinha até um grupo do Senai aqui, e como que a gente fazia ali na época para ir no aeroporto, ver os aviões lá, eu e meu irmão ia de bicicleta, ele é muito mais velho do que eu, diga-se de passagem, sacanagem, não é tanto assim não, mas ele ia comigo, e me levava ali para ver os aviões, pensar, sonhar em voar, mas não tinha a mínima condição de pagar a hora de voo, então com 14 anos eu consegui meu primeiro emprego lá graças ao Senai, a importância aí do curso profissionalizante, a gente viu ali a World Skills International, eu sou embaixador mundial do ensino profissionalizante, o presidente da frente aqui para o ensino profissionalizante, porque isso é muito importante para o desenvolvimento do país. E olha, você quer ver redução de nível de criminalidade, droga, tudo isso? Aumente a quantidade de escolas profissionalizantes no país, a quantidade de alunos do ensino médio que participam dos cursos profissionalizantes. Eu te garanto que vai reduzir esses números num prazo mais curto do que a gente imagina aqui no nosso país. Então, daquela época ali, muitas coisas para se lembrar, no tempo lá de Bauru, do Senai, mas eu lembro num evento, uma situação muito interessante, que eu estava lá numa locomotiva estudando com os livros embaixo do braço, e os amigos lá olharam para mim e falaram assim, lá na Rede Ferroviária Federal, onde era o meu primeiro emprego, olharam para mim e falaram, você está estudando o tempo todo? Está estudando para quê, moleque? Estou estudando para fazer a prova da academia da Força Aérea, você é piloto, não vou ficar aqui não. Você ser piloto? Cara, na real, você é para filho de rico, você nunca vai conseguir, você vai ficar frustrado. Eu cheguei aquele dia em casa, a dona Zuleika, com seus olhos azuis, olhou para mim, a minha mãe, e falou assim, olha, eles estão errados, você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. Aliás, eu vi isso aí ser repetido hoje, pelo Érico, também lá pelo Israel, e é importante que essa mensagem seja passada, ali o professor Canali, que coordenador da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, que tem essa função de levar a ciência e tecnologia para tantos alunos, mas não é só o conhecimento, a atitude é importante também. E esse tipo de atitude é importante que os nossos alunos tenham. Então, o ensinamento disso, a lição aprendida é essa. Por mais difícil que seja a situação, é possível chegar lá e realizar o que a gente quer na vida. Começa assim. Bom, dali eu fui para a Força Aérea, eu estou vendo aqui meus amigos de Força Aérea,
né, brigadeiros com 2 estrelas, 3 estrelas. Imagina quanto tempo eu sonhei em ter essas estrelas. Bom, não consegui, mas pode ter certeza que no meu coração eu estou aqui junto com vocês, junto com a Força Aérea. A Força Aérea foi eu decolei nas asas da Força Aérea ali, eu lembro de Pirassununga, Academia da Força Aérea, chega lá, cheio de ideias e emoções, né? Como é que vai ser o curso de cadete, né? Aqui, como é que vão informar piloto? Acho que todo mundo que está aqui sabe exatamente o que eu estou falando. Você desligado, não você, eu tenho que estudar, tem um cheque, né? Tem um XF, né? Nessa semana para fazer, depois vocês pesquisam para saber o que é isso, mas a vida não era fácil lá. 4 anos para se formar na Academia da Força Aérea, e eu lembro de muitos dos meus amigos daquela situação toda. Eu vejo aqui comigo centauros também, né? Membros do Esquadrão Centauro, que eu fiz parte lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ali onde eu casei, meu filho Fábio nasceu, né? Foi ali que eu aprendi também o valor da vida, né? De estar ali, né? Na época lá, eu perdi vários amigos na Força Aérea, pilotos em acidentes, assim. Eles não estão mais aqui, mas de certa forma eles voaram comigo. Eu lembro lá de Santa Maria também, o frio, o esquadrão, né? Cada dia ali. E uma coisa que a gente aprende ao longo da carreira é que você não chega lá de uma hora para outra. Não é um esforço de um dia, não é mesmo um esforço de um ano concentrado, é um esforço do dia a dia. É o briefing que a gente faz direito. Aliás, está ali, nós vamos juntos, né? Depois, muito mais tarde aqui, ele no Esquadrão Centauro, eu já estava fazendo um programa de TV com a Record, né? Ele era o líder da esquadrilha, eu voei com ele. Você faz no dia a dia, aperfeiçoar a cada dia. Como piloto, a gente faz o voo, volta a ter o debriefing, você sempre erra alguma coisa, você tem sempre uma coisa para melhorar. E a vida da gente é isso, sempre ter alguma coisa a melhorar. Então, no dia a dia, né, coisa que a gente aprende como piloto e o valor da vida, dos nossos amigos, né, e tudo mais. Dali, eu fui lá para o CTA, desse CTA. Então, está aqui, né, o Azevedo, representante lá. Olha, a gente... ali no ITA, quando eu cheguei lá no ITA, será que eu vou conseguir concluir esse curso? Né? Todo mundo fala das dificuldades lá. Muita coisa eu aprendi ali. Eu lembro do professor Lacais, Francisco Lacais Neto, né, que dá nome ao auditório lá do ITA, ele foi meu professor, foi a última turma que ele deu aula, ele já estava bem velhinho na época, e uma vez ele me surpreendeu, ele falou assim, o senhor veja bem que nós não formamos engenheiros aqui no ITA. Aí eu olhei e falei, não, eu vim aqui para me formar engenheiro. Não, nós formamos profissionais que usam a engenharia para resolver problemas. Então, eu espero que o senhor resolva muitos problemas na sua carreira usando os conhecimentos da engenharia. É isso que a gente faz no dia a dia, inclusive aqui, né, nessa luta aqui pelo Brasil. Ali no ITA você aprende também, né, que a cada dia tem uma coisa nova para ser aprendida. E quanto mais você sabe, mais você percebe que falta muita coisa ainda para aprender tudo, né? Então, o ITA ensina bastante a humildade em aprender, né? Depois do ITA, lá, NASA, né? Tem outras coisas no meio do caminho, mas NASA, seleção de astronautas, lá em 1998, Dr. Mussi, que estava aqui conosco, recebeu o prêmio, Raimundo Mussi, ele foi o chefe da seleção aqui. Cadê ele? Está aqui, eu pensei que não estava mais, está aqui do meu lado, pô. Ele foi o chefe da seleção aqui no Brasil e acompanhou cada detalhe daquilo. Então, vimos as dificuldades, o que nós tínhamos, o que nós não tínhamos. Não foi fácil, né? Colocar aquilo para funcionar, mas funcionou. Fui lá para Houston, né? Eu lembro que quando eu cheguei lá, o pessoal ficava preocupado, falou assim, será que esse cara vai ter condição de acompanhar o curso aqui e tudo? Não só tive condição, como fui um dos primeiros da turma. É importante você dar valor àquilo que a gente tem aqui no nosso Brasil. Quando você sai e começa a se colocar junto com outros países em programas dessa natureza, nós vemos o quanto que nós temos de capacidade aqui no Brasil. A gente só precisa ter
acreditar nisso aí e lutar para que as coisas realmente funcionem da maneira como a gente precisa, ou seja, colocar todo mundo na mesma proa, colocar todo mundo fazendo esforço no mesmo sentido. A gente vai ter a condição de transformar esse país no melhor país do planeta Terra. E isso não é só falando assim, nós temos essa condição. E eu pude ver lá de frente para tantas nações que participam ali. Foram muitos anos na NASA e muitas incertezas dentro daquele processo como um todo. Será que a gente vai entregar as peças? Será que não vai? Será que a gente vai conseguir ou não? Novamente, o Senai participou bastante desse período, lembra? O Senai participando e outras instituições para que a gente pudesse manter a participação do Brasil ali. Muitos países, eu trabalhei, estavam aqui os representantes do Japão, eu trabalhei no Japão também, com o Japão, durante 3 anos no laboratório japonês, eu era responsável pela integração de módulos da estação e fui responsável direto no laboratório japonês, então, dali eu aprendi muita coisa, em se trabalhar com outras nações, outras culturas, outras línguas, e perceber o seguinte, primeiro, nós somos só uma raça em cima desse planeta nosso, e a gente precisa aprender a trabalhar junto. É a única maneira, na verdade, que nós temos de sobreviver a essa nossa espaçonave, é trabalhar junto. E as diferenças que existem entre culturas, entre línguas, religiões, tudo isso, em vez de se usar contra a união, tem que usar a favor da união. Basta uma coisa, aprender a ouvir. É ouvir o outro lado, o que o outro lado tem a dizer, o que a outra cultura tem a dizer. Nós estamos olhando para o mesmo problema de vários ângulos diferentes, por culturas diferentes, e nem sempre, ou na maioria das vezes, a nossa solução não é a melhor. Pode ser que a solução vista por uma outra cultura, de outra perspectiva, seja a melhor solução para aquele planeta, para aquele problema. E nós temos muitos problemas para serem resolvidos nesse nosso planeta, que só vão ser resolvidos se nós nos juntarmos e trabalhar juntos, usando as diferenças para somar e não para dividir. Depois, o voo espacial em si. Que horas são agora? Quase 1h, exatamente essa hora, eu estava, há 20 anos, eu estava dentro da espaçonave, provavelmente fazendo a preparação de algum sistema. Nós ficamos 2 dias na Soyuz, né, até conectar na estação espacial, e ali é uma questão interessante, porque você tem que se adaptar às condições de microgravidade. Você já passou por uma decolagem que é impressionante, e lá estava o Chico Rodrigues acompanhando a decolagem. Aliás, durante todo o processo da manutenção do Brasil na Estação Espacial Internacional, eu contei aqui com vários deputados, como Chico Rodrigues, Haroldo Cedras, Maurício Rabelo, Jair Bolsonaro, ajudando para que nós permanecêssemos na Estação Espacial, o Brasil. Eles notaram a importância disso. E o Chico estava lá, acompanhando, né, aquela decolagem. E foi interessante, né, estava falando aqui no finalzinho, ali, antes de ir para a espaçonave, que nós tivemos a preparação toda ali num hospital que a gente fica lá em Baikonur. No dia anterior teve um eclipse, né? E o pessoal falando, pô, eclipse, no dia anterior, vocês não estão preocupados? Né? Você vai na expedição 13, você não está preocupado com o número 13? Não, é um número igual ao outro, é um evento igual ao outro. Mas aí, nós tivemos a Valentina Tereshkova falando conosco lá durante praticamente a madrugada toda aquela preparação, e aí saímos, né, ali do hotel, e eu lembro que na saída tinha 3 sacerdotes da igreja ortodoxa, lá, que é a igreja lá na Rússia, com aquele chapéu grande, é diferente daqui, assim. E aí eles falaram, eu estava entendendo bem russo na época, mas eu não entendi nada do que eles falavam, porque eles estavam falando um russo arcaico, como se fosse falar em latim para a gente. Então, não entendi. Perguntei para o Pavel, o que é isso? O que eles estão falando? Ele, não, depois eu te falo. Depois eu te falo. Aí, quando nós saímos, fomos para o ônibus lá, eu falei, o que era aquilo que eles estavam falando, afinal de contas? Não, aqueles eram the last rites, né? Depois procura aí. Aqui, a gente costuma falar extrema unção, né? É estranho a situação, a sensação. Mas é essa sensação. E eu tive, no dia anterior também, às 5h, a oportunidade de conversar com a Fátima, o Fábio e a Carol, minha família, durante meia hora com a enfermeira olhando no relógio, marcando meia hora. E ali foi difícil, porque eu não sabia o que falar para eles. É estranho, você já pensou nisso? O que você falaria para os seus filhos se você tivesse meia hora para se despedir deles, sem saber se você vai voltar ou não?
É uma sensação estranha, às vezes não para pensar nessas coisas. E eu lembro que quando eles saíram pelo corredor, assim, do hospital, lá, eu olhei para eles, podia ser a última vez que eu estava olhando. Né? E a gente tem que continuar a cumprir a missão. O que a gente aprende com isso, e também na nossa missão como Força Aérea, como piloto de caça, piloto de combate, é que independente se o inimigo é forte, se o inimigo não é forte, se independente das condições, você tem que decolar, você tem que cumprir a missão. Você é responsável por uma bandeira, você é responsável por um país em cumprir essa missão. Foi por isso que durante a decolagem eu apontei para a bandeira, apontei para cima, eu apontei ali com 2 dedos, porque eu queria dizer que estávamos todos indo juntos, e a bandeira significa todos nós, cada um de nós, estamos indo juntos. Eu ia apontar com um dedo só, um não dá noção de junto, estamos indo juntos, 2 dedos para cima. E isso é uma coisa que a gente precisa falar nesse nosso país. Nós precisamos ir juntos para cima, resolver qualquer diferença e ir junto, realmente ter sucesso aqui junto. Ninguém decola faltando motor, a gente precisa decolar juntos aqui nesse país. E depois daquela decolagem ali, tudo aquilo, de repente eu estava no espaço. E quando eu olhei para a Terra pela primeira vez, aquela Terra azul, maravilhosa, eu lembro bem, né, da primeira coisa que passou na minha cabeça. Foi lá da Dona Zuleika, lá atrás, né, minha mãe, Dona Zuleika, com os olhos azuis, da cor da terra, falando para mim, olha, você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. E ela estava certa. Ela não pôde ver aquilo com os olhos azuis dela, porque ela faleceu em 2002, mas meu pai, seu Virgílio, viu, lá de Bauru, e eu tenho certeza que ela me acompanhou lá naquele momento, né, e foi um momento muito especial. E quando você se vê ali no espaço, entre tantas coisas que você tem para fazer, os experimentos nossos, experimentos dos outros países, manutenção dos sistemas, a gente estava montando o sistema de comunicação da Estação Espacial na época, o dia é contado a minuto, mas você tem um momentinho que você fica com você mesmo e você olha para aquela Terra e raciocina qual a importância da nossa vida aqui nesse planeta, qual a importância do nosso legado aqui. Porque às vezes a gente se perde no meio de tantas coisas que nós achamos que são importantes no dia a dia, ou que nós achamos que são importantes em troca ou contra outras pessoas, que a gente vive discutindo, né, se nós estamos corretos ou errados, enquanto tem muito mais coisa importante para se fazer nessa vida. E a vida da gente passa rápido, né? Eu estava vendo minhas fotos, meus vídeos aqui naquela época, com cabelo preto ainda, né? E estava lá o Chico também, com cabelo preto, o doutor Múcio já tinha cabelo branco, mas estava lá. E agora você vê como a vida passa tão rápido. E no final das contas, o que fica atrás de tudo isso é um legado. E é aquilo que você chega no final da vida, você fala assim, o que eu vou levar disso aqui? E não é que não falando material, não, nada disso. Você vai ter orgulho daquelas coisas que você fez na vida? É bom a gente pensar isso a cada dia, nas coisas que a gente faz, nas escolhas que nós fazemos em cada dia da nossa vida. Nós fazemos muitas escolhas estranhas, muitas vezes levado pela emoção, emoções ruins, raiva, eu quero descontar alguma coisa, e de repente você percebe que isso não vale absolutamente nada. Não, o que realmente significa é aquelas pessoas que, de alguma forma, você pôde ajudar. E aí vem um ponto bacana, né? Depois da NASA, participei da ONU como embaixador para desenvolvimento industrial, eles viram aqui da WorldSkills também, da fundação, que lá em Bauru a gente faz, aliás, estão todo mundo convidados aqui, no segundo final de semana de junho, o arraiar aéreo, e é muito bom você ver o resultado de tudo isso. O trabalho no ministério, nas coisas que você faz no dia a dia, todas as dificuldades financeiras, dificuldades de burocracias e tudo mais, mas você vê os resultados dessas coisas acontecendo. Eu não vou entrar aqui pelas execuções lá do Ministério de Ciência e Tecnologia, pelas realizações do Ministério de Ciência e Tecnologia, tem muita coisa para falar, mas não é esse o meu objetivo aqui. Agora, o programa espacial é algo que é importante a gente citar aqui. Então, hoje o programa espacial está diferente. Chamon, você pegou um momento de crescimento no programa espacial, né? Eu lembro que o Moura, Zé Raimundo, com muita dificuldade lá atrás também, falta orçamento, falta estratégia, falta prioridade no país olhar para o programa espacial da maneira como deveria olhar.
Eu, como ministro, eu sofri bastante para que isso pudesse sair e acontecer. E isso não é só com relação à infraestrutura ou dinheiro, isso tem a ver com a formação dos jovens, né, a motivação dos jovens, tem a ver com a formação dos cientistas, a infraestrutura para os cientistas poderem produzir, o recurso para isso também, sem dúvida nenhuma. Tem a ver com a capacidade de desenvolver aqui no Brasil foguetes, satélites, desenvolver os nossos centros de lançamento, a capacidade de operar comercialmente aqui do Brasil, e tudo isso está funcionando. Está ali o Davi, da InnoSpace, né, empresa coreana, que já lançou o primeiro lançamento comercial aqui do Brasil, né, parabéns, e eu tenho certeza que vai ser muito sucesso, ainda tem vários lançamentos para serem feitos. E não para por aí, aqui no Senado nós trabalhamos com a Lei Geral do Espaço, trabalhamos com a criação da empresa Alada, e o programa espacial está num momento maravilhoso, ele pode, sim, e vai decolar. E como? Né? E dentro dessa decolagem entra os nossos futuros astronautas. Né? Nós ouvimos aqui o Israel falando lá de Cerquilho. Eu lembro do dia que eu fui lá visitá-lo, ele está muito diferente agora. Naquele dia que a gente foi lá, a Cristiane está aqui, que me acompanha há 25 anos nessa jornada, né? E eu tenho que agradecer muito a ela, tudo que a gente tem feito aí ao longo disso. E eu lembro lá em Cerquilho, que a primeira vez que eu falei com Israel, ele era tímido, ele não falava quase assim, com nada, mas ele era e é muito inteligente, muito, sabe, eu percebia que tinha alguma coisa ali diferente. Esse rapazinho, ele vai ter sucesso. Entregando lá a medalha da OBA, que eu faço questão de entregar, eu acho importante motivar os alunos, tanto que a gente tinha secretaria no Ministério de Promoção e Popularização da Ciência, que eu acho extremamente importante, e é nossa promessa aí, assim como Israel, está aqui o Eric, né, que mostrou aqui o foguete dele, as ideias, os sonhos, eu tenho certeza que ele vai conseguir chegar, e quem sabe, né, Chico, quem sabe não seja não só engenheiro aeronáutico, engenheiro aeroespacial, astronauta também, e vem aqui, né, porque ele não fica aqui para sempre, ele tem que vir aqui representar a ciência e tecnologia e falar a respeito de assuntos estratégicos para o país, né, da maneira como nós sabemos fazer. Cada um aqui tem o seu estilo, cada um aqui tem a sua história. Traga a sua história, o seu estilo, traga as suas capacidades para cá, que a gente precisa de jovens capazes, jovens que são inteligentes, jovens que acreditam no Brasil e fazem as coisas pelo Brasil. Não é só falar, é vir aqui e fazer. Isso é importante demais. Eu estou muito feliz hoje, né, de estar nessa comemoração dos 32 anos da Agência Espacial, 20 anos da missão Centenário. Para mim parece ontem, o tempo passa muito rápido, né? E eu tenho certeza que esse dia vai ficar gravado como mais um dia, como eu falei, lugares, né? Eventos, pessoas, emoções e aprendizados. Eu acho que hoje trouxe aí né, aqui no Senado, esse evento, com essas pessoas todas que aqui falaram e deram seu testemunho, e aquelas que estão acompanhando também, as emoções que nós sentimos aqui, eu confesso que foi difícil de segurar as lágrimas muitas vezes, mas, aliás, às vezes o pessoal fala que eu não demonstro muita emoção, né? Mas eu sinto, sim, bastante. É que piloto de caça, a gente trabalha de forma lógica na maior parte do tempo, mas como daqui a emoção é bom sentir essa emoção de prazer, essa emoção de honra de estar aqui com vocês, essa emoção de orgulho de fazer parte dessa história, né, e de fazer parte do nosso Senado. Nós temos muitas coisas para fazer, eu sou um dos que vem aqui reclamar da inércia do Senado em muitos aspectos, mas nós não vamos desistir. Então, nós vamos vencer, o país vai vencer, o programa espacial vai vencer, o Eric vai vencer, todos os nossos jovens que realmente se dedicam, estudam, trabalham, persistem, e sempre fazem mais do que esperam deles, vão vencer também. Obrigado, presidente Damares Alves, por marcar essa sessão, por colocar isso, né, para funcionar aqui. Obrigado, Chico, não só por hoje, mas por todo o passado, aí, essa ajuda toda. Obrigado, Chamon, por estar conduzindo a Agência Espacial. Obrigado, Rodrigo. Um abraço lá, né, nos nossos amigos da Força Aérea. Um abraço do Damasceno lá e todos, né, em nome. Obrigado a presença de cada um. Obrigado aos nossos embaixadores e representantes aqui. O trabalho em conjunto é extremamente importante. E eu vejo aqui o nosso representante também da Embaixada da Rússia,
aqui conosco, né, que morou lá em Baikonur, né, no Cazaquistão, sabe bem como é que funciona tudo. Eu quero agradecer o carinho, toda a recepção que eu tive na Rússia, que eu tenho na Rússia, né, em todas as vezes que eu vou para lá, e a amizade que nós temos entre cosmonautas, entre pessoas. No final das contas, nós vivemos numa espaçonave só, que a gente chama de Terra. Então, o espaço ele acaba servindo como um exemplo, né, para que a nossa relação entre países, entre pessoas, fique cada vez melhor, e vai precisar ficar. Então, a presença aqui, para mim, é essa demonstração, e olha, muito obrigado, estarei lá muito em breve, se Deus quiser, para ver uma decolagem do Soyuz por fora, porque eu nunca tive chance de enxergar uma, só estava dentro dela. Obrigado a todos, né, sucesso a todos nós. Obrigada, senador, astronauta Marcos Pontes. Agora eu tenho a alegria de conceder a palavra ao senador Chico Rodrigues. Meu amigo, meu irmão, representante de Roraima. Quando o Marcos Pontes não está, eu falo que Chico Rodrigues é meu senador predileto. Aí, quando os dois estão juntos, eu falo que um é meu astronauta predileto e o Chico é o meu senador predileto. Senador Chico Rodrigues, que honra saber de seu envolvimento direto com a missão centenária. Eu não sabia, foi uma surpresa. Que Deus abençoe, tenha o seu tempo. Minha querida presidente, senadora Damares Alves, Vossa Excelência, que é a caixa de ressonância do pensamento feminino do Brasil aqui nesta casa, colega senador e amigo de longas datas, Marcos Pontes, autoridades aqui presentes, que eu cumprimento na pessoa do decano, Dr. Mussi, que representa exatamente para esse programa, para ficar vivo na nossa memória, né, o seu envolvimento, a sua dedicação, e já ultrapassando a fronteira dos 90 anos, com esse vigor intelectual e esse exemplo que deixa o rastro de uma força para que a ciência, a tecnologia do Brasil tenha milhares de seguidores. Eu subo hoje a esta tribuna com um sentimento especial de orgulho nacional e, por que não dizer, pessoal, para celebrar duas datas que simbolizam o sonho, a ousadia e a capacidade do povo brasileiro de olhar para além do horizonte. Comemoramos os 32 anos da Agência Espacial Brasileira, uma instituição que, desde sua criação, tem sido guardiã de um projeto estratégico para o país, o domínio do espaço como instrumento de desenvolvimento, soberania e inovação. E celebramos também os 20 anos da histórica Missão Centenário, um marco que permanece vivo na memória de todos nós. Foi naquele momento que o Brasil rompeu a barreira da atmosfera e escreveu seu nome entre as nações que já enviaram um cidadão ao espaço. Um feito que teve rosto, coragem e, acima de tudo, dedicação. O do nosso primeiro astronauta, Marcos Pontes, hoje senador desta casa, que honra o parlamento com sua trajetória singular. Senador astronauta Marcos Pontes, eu que acompanho com carinho sua carreira praticamente desde o início. Hoje me orgulho de perfilar ao seu lado nos trabalhos desta casa de representação política e fortaleza de nossa democracia. Senhoras e senhores presentes, tenho a honra de dizer que fui testemunha ocular deste momento histórico. Para minha alegria, estive presente no lançamento do primeiro brasileiro ao espaço, no Cazaquistão, há exatos 20 anos. Vi, com emoção indescritível,
o instante em que aquele foguete deixou o solo, levando consigo não apenas um homem, mas os sonhos de mais, na época, de 180 milhões de brasileiros. Naquele momento, o Brasil não apenas chegou ao espaço, o Brasil afirmou ao mundo que é capaz de sonhar grande e, mais do que isso, de realizar. Todo dia, no meu trabalho parlamentar, e já se vão quase 40 anos, eu gosto de repetir uma máxima: Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Senador, astronauta e amigo Marcos Pontes, com nosso trabalho transformamos sonhos em realidade. Por isso meu trabalho não para. Com ele estou sempre transformando sonhos em realidade. Voltando à missão Centenário, ela não foi um evento isolado. Ela foi resultado de décadas de investimentos em ciência, tecnologia e formação de talentos. Foi fruto do trabalho sério da Agência Espacial Brasileira, das universidades, dos centros de pesquisa e de todos aqueles que acreditaram que o espaço não é um luxo, mas uma necessidade estratégica em benefício do ser humano. Hoje, ao olharmos para o desafio do século XXI, essa visão se transforma ainda mais relevante. O Programa Espacial Brasileiro é essencial para o monitoramento ambiental, para a agricultura de precisão, para a defesa nacional, para as telecomunicações e para a integração de um país de dimensões continentais como o nosso querido Brasil. Celebrar os 32 anos da AEB é, portanto, reafirmar nosso compromisso com a ciência, com a inovação e com o futuro. Celebramos os 20 anos da missão centenária, renovando nossa crença de que o Brasil pode e deve ocupar um lugar de protagonismo no cenário internacional de tecnologia espacial. Mas, acima de tudo, esta é uma celebração de pessoas, de brasileiros e brasileiras, que dedicaram as suas vidas à pesquisa, à engenharia e ao conhecimento. De jovens que se inspiraram naquele lançamento e decidiram seguir carreira científica. De todos os que acreditaram que investir em ciência é investir no desenvolvimento do nosso querido Brasil. Que esta data não seja apenas de memória, mas um compromisso com o futuro. Compromisso com mais investimentos, compromisso com políticas públicas consistentes, compromisso com um projeto nacional que enxergue no espaço uma fronteira de oportunidades. Porque um país que alcança o espaço demonstra, acima de tudo, senador, antes astronauta e senador, essas oportunidades para beneficiar o nosso povo. Porque um país assim demonstra muita força e, acima de tudo, muita determinação. Parabéns à Agência Espacial Brasileira, parabéns à Missão Centenário, parabéns, colega e senador astronauta Marcos Pontes, parabéns ao povo brasileiro que continua olhando para o céu, não com resignação, mas, acima de tudo, gente, com ambição. Eu que tive a oportunidade, né, de acompanhar, como já foi dito aqui pelo senador Marcos Pontes, muitos anos daquela operação de treinamento, capacitação e, acima de tudo, de exemplo, de obstinação, apesar das dificuldades que foram encontradas pelo caminho. Muitos aqui presentes conhecem com a precisão cirúrgica as dificuldades que foram enfrentadas pelo Programa Espacial Brasileiro, mas, acima de tudo, do nosso astronauta. Eu tive a oportunidade, muitas vezes, em Houston, acompanhando o treinamento do senador Marcos Pontes, voltando ao Brasil, vendo a carência de recursos e, depois de capacitado, preparado, treinado, em condições de voo, é uma operação, a verdadeira operação de guerra que foi feita de convencimento à época do presidente Lula, através do saudoso e companheiro de longas jornadas, ministro das Ciências e Tecnologia, Eduardo Campos, que nos recebeu lá e, sozinho, na sala, no seu gabinete, conversou com o senador Marcos Pontes e disse:
vou levar o projeto do voo ao presidente e de lá, na verdade, houve a determinação exatamente para, de qualquer custo, fosse realmente feita a missão e cumprida a missão. Portanto, quero dizer aqui, como foi falado pelo senador Marcos Pontes, senador Haroldo Cedrais, Maurício Rabelo, Jair Messias Bolsonaro, à época, colegas, nós éramos da Comissão de Ciência e Tecnologia e também da Comissão de Defesa Nacional. Houve realmente um empenho profundo. E, apesar do querer contrário de muitos, a decisão de nós termos um astronauta capacitado, comprometido com o país, de representar o Brasil no espaço, chegou não em uma nave americana, mas numa janela de oportunidades na Soyuz, soviética. E, a partir daquele momento, levou o Brasil, na verdade, mostrando a capacidade dos seus técnicos, mostrando, acima de tudo, o compromisso do Congresso Nacional, sim, senhor, naquela época, porque todos defendiam o voo do astronauta Marcos Pontes. E lá, gente, nos emociona dizer que naquelas caminhadas ali em Baikonur, nós víamos a fragilidade, víamos a inquietação da Fátima, esposa do Marcos. Nós passamos todo o tempo juntos, fomos em uma nave, em um avião soviético de Moscou a Baikonur, no dia do lançamento. E aquela inquietação, aquele momento de despedida ali, o vidro, o Pavlov, o Jeffrey e o Marcos era o mais alegre de todos, parecia Yuri Gagarin ali, todo mundo, inclusive, fazia esse comentário ali, aquela resiliência monumental que, na verdade, transmitia a todos nós ali a segurança, mas a família, os filhos, dois, o Fábio e a Carol, adolescentes, ali olhava e você, também como pai, você verificava, imaginava o que passava na cabeça da mãe ali, vendo, na verdade, o que poderia acontecer, e o que acontecia era pela vontade de Deus, mas a vontade de Deus, Marcos, levou, trouxe e deu a honra de você, na verdade, ser uma pessoa querida e admirada por todo o Brasil. Ao ponto, gente, de na eleição passada, o Marcos teve mais votos para o Senado do que o candidato a presidente da República em São Paulo. O reconhecimento silencioso da população do estado de São Paulo. Me lembro quantas e quantas vezes nós falávamos ao telefone, Marcos seria candidato a deputado federal. E no momento de inspiração qualquer do destino, porque nada acontece sem a vontade de Deus, o tempo do homem não é o tempo de Deus. E, na verdade, estava reservado, quando ele me disse, um sábado, eu em campanha, e o Marcos disse, poxa, o presidente Bolsonaro agora quer que eu seja candidato ao Senado. E aí? Eu disse, aí tu foi muito mais longe, tu foi no espaço. O espaço da terra é pequeno para você. E, graças a Deus, ele aceitou a indicação, foi candidato e teve a maior votação da história de São Paulo para o Senado. Portanto, está aqui honrando na Comissão de Ciência e Tecnologia, ele praticamente é a caixa de ressonância das demandas reprimidas do Brasil em Ciência e Tecnologia e as conquistas, senadora Damares. Vossa Excelência, que na área social é o exemplo também desses novos senadores que entraram aqui no Parlamento. Eu não estou muito velho não, gente, mas eu fui colega do Ulisses Guimarães aqui, em 1990, quando entrei em 91, quando entrei na Câmara dos Deputados, por onde fiquei por mais de 20 anos. E depois fui governador, vice-governador, fui vereador, enfim, já estou no 9º mandato, sempre com o mesmo orgulho e a mesma determinação que o Marcos hoje transfere para a ciência e tecnologia. Na verdade, o troféu para a gente são as conquistas que a gente vê chegar a cada dia nas populações dos nossos municípios, do nosso estado, da Amazônia, eu como representante do estado de Roraima e do Brasil, por que não dizer. Portanto, parabéns, meu amigo Marcos César Pontes, senador da República. Essa frase que inspirou, e olho com aqueles olhinhos pequenos ali, de japonês, o Eric,
E, como você disse, trabalhe, estude, persista e faça mais do que alguém possa esperar por você. E aí, na verdade, o futuro e o voo, ele fica muito mais fácil na vida de cada um de nós. Mas, acima de tudo, de todos nós brasileiros, que nesse país gigantesco, esse país de dimensões continentais, de uma capacidade que Deus nos deu de nos ter uma tabela periódica, de manter os minerais estratégicos. Me dizia um professor meu na Itália, quando eu estudei lá em Roma, né, como engenheiro agrônomo, no curso de Política de Desenvolvimento Rural e Urbano, ele dizia, na verdade, que o Brasil era maior do que o sonho dos brasileiros, né, que foi Amintore Fanfani, era um dos professores, depois veio ser primeiro-ministro da Itália, né, e dizia isso, e na verdade a gente vive essa realidade hoje, né. Então, o Brasil é maior do que muitos acreditam, né? E para nós, 215 milhões de brasileiros, esse é apenas o começo da decolagem dessa grande nave que se chama Brasil. Portanto, parabéns aos 32 anos da AEB, parabéns aos 20 anos da Missão Centenário. E, Marcos, você é orgulho não apenas de nós, seus colegas senadores, mas orgulho do Brasil. Muito obrigado. Obrigada, senador. Obrigada, senador Chico Rodrigues. Eu agora concedo a palavra ao senhor Marcos Antônio Chamon, presidente da Agência Espacial Brasileira. Muito rapidamente, eu gostaria de agradecer enormemente ao Senado brasileiro pelo apoio, por essa homenagem, por esse dia, pelo apoio que ele sempre deu ao Programa Espacial Brasileiro, e eu espero que nós continuemos a merecer esse apoio. Mas, em particular, eu gostaria de agradecer à senadora Damares Alves, que fez o requerimento e permitiu que nós estivéssemos aqui nesse momento. Agradecer aos membros da mesa. Senadora, se me permite, eu gostaria de lhe oferecer uma pequena homenagem pelos 32 anos da Agência Espacial Brasileira. Eu quero agradecer à Agência Espacial Brasileira pela homenagem. Eu estava ficando triste que todo mundo ganhou a homenagem, mas olha, a minha foi especial. Mas eu pensei que o senhor ia me chamar para ir para a Lua. Eu vou, pode chamar, eu vou. Que Deus abençoe. Eu fiquei muito contente também que o senador Chico Rodrigues se referiu ao presidente Bolsonaro. Independente de nossas posições políticas, e eu respeito todas, e todo mundo sabe como eu lido, quando o ministro, presidente Marcos, ele me chamou, eu era responsável por toda a área de direitos humanos, e nós tínhamos alguns entraves ainda lá em Alcântara. E eu me lembro que o presidente disse, você vai ser ministra de Direitos Humanos, mas vai dar uma atenção especial à Agência Espacial Brasileira, em tudo que eles precisarem para o diálogo com as comunidades de Alcântara, para o diálogo com as comunidades quilombolas. E assim a gente fez. Então, o presidente Bolsonaro também tinha, desde lá atrás, quando deputado, depois como presidente, esse olhar especial para a Agência Espacial Brasileira, e eu recebo com muita honra essa medalha e divido com meu eterno presidente Bolsonaro por tudo que ele fez pela agência. Que Deus abençoe. E eu quero dizer que vocês têm um time aqui dentro do Senado. Não sejam tímidos em nos acionar o tempo todo, né, senador Chico Rodrigues?
venham atrás da gente, converse com a gente. Às vezes é uma medida provisória que está tramitando, ou uma PEC, ou um projeto de lei, que a gente não viu, que ali pode trazer um prejuízo para a agência. Nos acione, vocês têm uma excelente assessoria parlamentar, mas nossos gabinetes estão abertos 24 horas. Essa homenagem aqui, ela é de verdade. Todos os senadores queriam estar presentes aqui, mas essa semana o Senado está com problema, estamos no final de prazos eleitorais, senadores não virão essa semana. Então, assim, entendam que eles estão online acompanhando. O Senado Federal respeita a Agência Espacial Brasileira. Bom, passamos agora ao lançamento do livro comemorativo dos 20 anos da Missão Centenário. Aqui está o livro, muito lindo. Essa obra vai além do registro histórico. Ela reúne memórias, conhecimentos e relatos dos protagonistas da missão, cientistas, engenheiros e técnicos, preservando para as futuras gerações um capítulo que não pode se perder. É um instrumento de memória, mas também de inspiração, prova de que o Brasil sabe produzir ciência de fronteira quando há vontade e articulação. Convido tão somente para subir novamente, para receber um exemplar do livro, os autores de capítulos da obra para se dirigirem aqui à mesa e para a entrega simbólica. O senhor Raimundo Nonato Fialho Mussi, gerente da Missão Centenário, Loiva Lopes Caldeirão, subgerente da Missão Astronauta da Agência Espacial Brasileira, AEB, responsável pelo treinamento, pelos itens pessoais e pela recuperação do astronauta. O senhor Edson Basso, cientista da Universidade Federal de Santa Catarina, responsável pelo experimento, teste de evaporadores capilares em ambiente de microgravidade. O senhor Flávio de Azevedo Correia Júnior, pesquisador sênior e coordenador dos experimentos de microgravidade do DCTIA-IAE, assessor técnico científico da Missão Centenário no âmbito do programa Microgravidade da AEB, Márcia Lopes Henriques Mantelli, pesquisadora da Universidade Federal de Santa Catarina, responsável pelo experimento dos mini tubos de calor. Convido os senhores para vir à mesa, virado para lá, e eu vou pedir ao senador Chico Rodrigues, que estava lá, que acompanhe o senador Marcos Pontes na entrega da obra, no lançamento oficial do livro Bastidores da Missão Centenário. E vocês podem ter informações sobre o livro no site do senador Marcos Pontes, www.marcospontes.com.br. Eu sei que vai ser um livro muito procurado por estudantes, pela academia, por cientistas. Então, estamos oficialmente lançando o livro. Eu vou também lá para frente para tirar uma foto com os autores dos capítulos. Como eu imaginei, já está todo mundo perguntando como ter acesso ao livro. No site do senador marcospontes.com.br tem informações sobre a obra. Antes do encerramento, convido a todos para acompanharmos o hino do aviador, que será interpretado pela banda da Base Aérea de Brasília, sob a regência do suboficial Marcelo Mendes de Oliveira.
Senhoras e senhores, ao encerrarmos essa sessão, levamos conosco mais do que registros e homenagens. Levamos a certeza de que a ciência transforma e de que o Brasil tem, em sua história e em seu povo, a capacidade de ir cada vez mais longe. Hoje celebramos os 32 anos da Agência Espacial Brasileira, essa agência amada por todos os brasileiros, e os 20 anos da Missão Centenário. Duas trajetórias que se entrelaçam e que representam o melhor do esforço coletivo brasileiro. Que esta manhã permaneça como um marco de reconhecimento, mas também como um chamado ao futuro. Um futuro em que ciência, educação e inovação sigam sendo prioridade. Agradeço de forma especial a presença de todas as autoridades, dos homenageados e dos convidados. Aproveitando também para convidar todos os presentes para a solenidade de abertura e coquetel de inauguração da exposição Universo Espacial, a Terra é Azul, que será realizada hoje às 15 horas no Brasília Shopping. Deixa eu me dirigir à população. Olha, nós teremos uma semana de feriados. Levem seus filhos ao shopping, Brasília Shopping. Tá lindo, escolas, bora, ainda dá tempo de fazer uma caravana. E vejam só que lindo, gente, olham esse gibi. Isso daqui vai ficar guardado na minha casa 7 chaves. Não me peçam, isso daqui é meu. Mas lá durante a exposição também estão acontecendo oficinas e o astronauta vai estar lá. As crianças querem ver o astronauta. É um evento para toda a família, para todo mundo. Então hoje é o coquetel de lançamento, mas já está acontecendo a exposição e as oficinas. E eu quero agradecer, senador Marcos Pontes, a nossa governadora. Hoje ela tomou posse, mas como vice-governadora, lutou muito para que essa exposição acontecesse no Brasília Shopping, também aos responsáveis pelo Brasília Shopping. E, senador, não posso encerrar essa sessão sem registrar agradecimentos à Cristiane. Sem Cristiane, essa sessão não teria acontecido. Obrigada, Cristiane, por teu empenho, sua dedicação, o carinho com os mimos a todos os convidados que estiveram presentes. Nossa, essa sessão, gente, ela encerra aqui por causa do horário, mas ela se eternizou. Presidente Marcos, essa sessão, ela se eternizou. Ela agora faz parte dos anais do Senado Federal. E por ter sido transmitida ao vivo, ela vai ser repetida inúmeras vezes pela TV Senado. Muita gente vai assistir de madrugada, vai assistir um outro horário. Nós hoje, como Senado Federal, aqui, nós conduzimos hoje um momento histórico para a nossa casa. Foi uma honra para o Senado Federal recepcioná-los, uma honra para o Senado Federal de homenagear a Agência Espacial Brasileira e celebrar junto os 20 anos da Missão Centenário. Convido agora as autoridades e homenageados e os demais participantes para o registro fotográfico oficial ao final da sessão. E nada mais tendo a tratar, rogando as bênçãos de Deus para a vida de todos os senhores e para a família, eu declaro encerrada essa sessão. Olá, boa tarde. Segunda-feira, semana começando e o Senado Notícias também. A Comissão de Assuntos Econômicos tem 6 itens na pauta da reunião desta terça-feira, às 10 da manhã. Um deles trata da Política Nacional de Desplastificação.
O relator da proposta é o presidente da CAI, senador Renan Calheiros, que apresentou um novo texto substituindo a proposta original do senador veneziano Vital do Rego. O projeto visa promover a substituição de materiais plásticos por alternativas menos agressivas ao meio ambiente. Pesquisas mostram que apenas 4% dos resíduos gerados no Brasil são reciclados. Atualmente, mais de 141 países já aprovaram legislações específicas voltadas para a redução de plásticos de uso único e a promoção de materiais menos impactantes ao meio ambiente. O novo texto troca a expressão biodegradável pelo termo compostável, uma vez que um material biodegradável pode não se desintegrar totalmente devido a algumas condições ambientais. A proposta dá prazo de 2 anos a partir da publicação da lei para a substituição de produtos plásticos de uso único por materiais comprovadamente recicláveis, retornáveis ou produzidos com materiais integralmente compostáveis. E além da pauta, com 6 itens, a reunião da CAI vai tratar do plano de trabalho do grupo que acompanha as investigações sobre o Banco Master. Vamos ver agora quais são as atividades previstas para a tarde de hoje. Logo mais, daqui a pouquinho, os destaques da semana. Daqui a pouco, às 14h, a Comissão de Direitos Humanos faz audiência pública para discutir os direitos das pessoas com síndrome de Down, em especial quanto ao acesso à saúde, à educação, ao trabalho digno e à proteção contra discriminações. No mesmo horário, o plenário do Senado deve se reunir em sessão não deliberativa destinada a discursos dos senadores. Amanhã, às 9h, a CPI do Crime Organizado tem reunião para votar requerimentos. E na segunda parte, deve ouvir os depoimentos de Leandro Piquet Carneiro, professor e pesquisador, e Roberto de Oliveira Campos Neto, ex-presidente do Banco Central. Às 14h, a subcomissão que debate propostas relacionadas à prevenção e ao tratamento de câncer, ligada à Comissão de Assuntos Sociais, faz uma audiência pública sobre aprovação e registro de vacinas, medicamentos e terapias contra o câncer. Na quarta-feira, às 9h, a CPI do Crime Organizado deve ouvir os depoimentos de Ricardo André Saad, o presidente do COAF, e de Leonardo Augusto Furtado Palhares, administrador da Varajo Consultoria Empresarial. E nessa terça-feira tem sessão especial para homenagear personalidades que defendem os direitos das mulheres no Brasil. O diploma Berta Lutz vai ser entregue nesta terça-feira, a partir das 10h, no plenário do Senado. 15 pessoas serão homenageadas nesta edição. Entre elas, a atriz Laura Cardoso, que tem mais de 6 décadas de atuação no teatro, no cinema e na televisão. Consagrada como um dos principais nomes da dramaturgia nacional. A indicação da atriz foi feita pela senadora professora Dorinha Seabra. O diploma Berta Lutz premia todo ano mulheres e homens que lutam pela defesa dos direitos da mulher e questões de gênero no Brasil. O nome do prêmio é uma homenagem à bióloga e advogada Berta Maria Júlia Lutz, que foi uma das figuras centrais do feminismo e da educação no Brasil no século XX. E o plenário vota essa semana a medida provisória que concede reajuste salarial às forças de segurança do Distrito Federal. Essas forças são mantidas com verbas da União. A sessão de votações está marcada para amanhã, a partir das 14h. A medida provisória que reajusta os salários de profissionais das polícias civil e militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foi publicada no início de dezembro do ano passado. Ela foi aprovada pelos deputados na semana passada e precisa ser aprovada aqui no Senado até maio. A proposta também inclui policiais e bombeiros dos ex-territórios de Rondônia, Roraima e Amapá. Os reajustes já foram implementados de forma escalonada em dezembro de 2025 e janeiro deste ano, porque as MPs têm força de lei. Os percentuais variam de acordo com o cargo, classe, posto ou patente. Para policiais militares e bombeiros do DF, o reajuste variou de 19,6% a 28,4%. Para policiais civis, de 24,43% a 27,27%.
e servidores dos ex-territórios, 24,32%. A MP também elevou o tempo mínimo para que policiais militares e bombeiros do Distrito Federal passem para a reserva. Hoje são 30 anos ao todo. A medida provisória estabelece 30 anos de atividade militar e 35 anos de serviço. Para reduzir o impacto dos aumentos, o texto prevê a extinção de 344 cargos efetivos vagos na administração pública federal. E a CPMI do INSS, que encerrou os trabalhos na madrugada de sábado, divulgou um balanço das suas atividades. Foram 36 depoentes ouvidos e mais de 2.000 requerimentos aprovados. Veja agora os principais números. A CPMI do INSS foi instalada no dia 20 de agosto de 2025. Foram realizadas 38 reuniões, aprovados 2.153 requerimentos, a maioria deles sobre transferência de sigilo e convocação. A comissão recebeu 1.996 documentos encaminhados por 180 remetentes distintos. Os maiores volumes vieram do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, da Receita Federal do Brasil e do Instituto Nacional do Seguro Social. Em relação aos convites e convocações, houve 288 pessoas distintas com ao menos um requerimento de convocação ou convite aprovados. 72 pessoas foram efetivamente convidadas ou convocadas. Desse total, 45 tiveram alguma decisão do Supremo Tribunal Federal. Em 15 casos, a decisão do STF facultou o comparecimento. Quanto ao comparecimento efetivo, 36 convidados ou convocados compareceram. Por fim, quanto aos requerimentos de transferência de sigilo, registraram-se 649 alvos que tiveram requerimentos de quebra de sigilo aprovados. E atenção! Um conteúdo mentiroso que tem circulado no WhatsApp diz que eleitoras e eleitores em situação irregular terão acesso suspenso a serviços bancários ou do governo. O falso perfil finge ser um departamento de atendimento que não existe e usa a logomarca do TSE de forma indevida. A mensagem pede para o eleitor baixar um aplicativo chamado Soluciona Pendência. Não clique e não baixe nada. Para consultar sua situação ou regularizar o título, o caminho seguro é apenas o site oficial tse.jus.br. Multas ou pendências são resolvidas no autoatendimento eleitoral e qualquer cobrança é feita pelo próprio site do TSE. O Senado Federal integra o Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação da Justiça Eleitoral. Por meio do Senado Verifica, você pode checar conteúdos suspeitos sobre as eleições. Fale com a equipe pelo WhatsApp 61 98190 0601. Uma redação pode abrir portas para o futuro. Estudantes de todo o país têm a chance de viver o dia a dia do Senado, aprender sobre o processo legislativo e transformar ideias em propostas reais. Está na reta final o prazo de inscrições para o programa Jovem Senador 2026. Os estudantes de ensino médio de escolas públicas têm até 17 de abril para participar do concurso de redação. Neste ano, o tema é Democracia nas redes sociais, como construir um debate saudável. Todos os anos, milhares de jovens participam deste importante exercício de educação política, fortalecendo a democracia. Democracia nas redes sociais, como construir um debate saudável, é o tema da redação deste ano. E mostra a urgência do parlamento no combate à desinformação e no fortalecimento da liberdade, da solidariedade, da democracia. Os 27 melhores textos, um de cada estado e do Distrito Federal, garantem vaga na Semana de Vivência Legislativa em Brasília. Durante 5 dias, os estudantes conhecem o funcionamento do Senado e apresentam propostas que podem virar leis. Acreditei e continuo acreditando que aproximar os jovens do parlamento é plantar sementes de cidadania,
consciência e responsabilidade social. O programa Jovem Senador é, sem dúvida, uma das iniciativas de formação cidadã mais importante do Brasil. Investir nos jovens é investir no futuro da nossa gente. Nesta sexta-feira, coordenadores de todo o país vão participar de um seminário para compartilhar boas práticas e ampliar o alcance do programa. Entre os temas estão estratégias de mobilização dos alunos, premiação e o desenvolvimento de uma plataforma digital para envio das redações. Também deve ser discutida a inclusão do programa nas chamadas vagas olímpicas de acesso ao ensino superior. Atualmente, as vagas são destinadas a estudantes medalhistas em Olimpíadas científicas em áreas como matemática, física e robótica. Eu quero dar as boas-vindas aos coordenadores, coordenadoras estaduais do programa Jovem Senador. É um programa que eu acompanho há muito tempo e que nasceu inclusive de uma sugestão que eu dei há muito tempo atrás e permite que no âmbito das nossas escolas seja debatido como funciona o Senado, qual a importância de um senador, de uma senadora, a estrutura bicameral do Brasil. Então, eu tenho certeza que o programa, a partir dessa reunião, das sugestões de vocês, com a equipe técnica do Senado, vai desenhar o programa de uma forma muito mais criativa. Do monitoramento de desastres à comunicação via satélite. A tecnologia espacial está cada vez mais presente na vida dos brasileiros. E nesta segunda-feira, o Senado celebrou os 32 anos da Agência Espacial Brasileira com uma sessão especial e destacou os avanços e desafios do setor. Criada em 1994, a Agência Espacial Brasileira coordena as atividades espaciais no Brasil. A agência formula e executa a política espacial, que tem impactos diretos em áreas como telecomunicações, meteorologia, agricultura e monitoramento ambiental. As ações da agência contribuem para o desenvolvimento científico e tecnológico e fortalecem a indústria nacional e a soberania do país. Um programa espacial não se materializa sem a dedicação, o esforço e o trabalho de pessoas. São essas pessoas que no dia a dia, nas pequenas coisas, no trabalho invisível, são essas pessoas que movem o programa espacial e que entregam à sociedade brasileira os benefícios que ele proporciona. A sessão plenária destacou o papel da agência na promoção de parcerias internacionais e na formação de profissionais qualificados para o setor espacial. As homenagens reforçaram a importância da Agência Espacial Brasileira na ciência, na tecnologia e na inovação. A AEB tem desempenhado um papel essencial na formulação, coordenação e execução da política espacial brasileira, consolidando-se como elo integrador de um sistema que reúne instituições civis, militares, acadêmicas e industriais, em um esforço verdadeiramente nacional. Os senadores entregaram condecorações e homenagearam ex-presidentes da Agência Espacial Brasileira que já partiram. Prestamos neste ato nossa reverência à memória de Sérgio Maurício Brito Galdense, ex-presidente da Agência Espacial Brasileira, falecido em 26 de maio de 2020, e de Marcos Antônio Raupe, também ex-presidente da Agência Espacial Brasileira, falecido em 24 de julho de 2021. Que suas contribuições à ciência, à gestão pública e ao fortalecimento do setor espacial brasileiro sigam inspirando as presentes e as futuras gerações. Também foram celebrados os 20 anos da missão Centenário. Em 2026 se completam 20 anos da missão Centenário, que levou o astronauta Marcos Pontes, então selecionado pela AEB, em parceria com a Roscosmos, a Estação Espacial Internacional. Naquela oportunidade, tornou-se o primeiro brasileiro, sul-americano e lusófono a ir ao espaço.
A realização desta sessão especial representa, portanto, o justo reconhecimento à importância da política espacial para o desenvolvimento sustentável, a autonomia tecnológica, a soberania nacional e o futuro do Brasil, além de constituir oportunidade para o debate institucional sobre os desafios e as perspectivas do setor espacial nacional. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. Hace poco incapacitada, apenas es mi primer día que entro a trabajar. Estuve incapacitada esta semana. Dicen los doctores que se debe a lo mismo, que estoy muy nerviosa, que estoy pensando continuamente. O sea que no está aquí mi pensamiento. Pues sí, 3 niños que hay que mantener, ¿viste? Nada más. Tenemos muy poco el tiempo acá para estar en contacto con la criatura, pues 1 hora al mediodía. Inclusive nos privamos quizás de ir al comedor a comer como corresponde para venir a estar con la criatura acá. Entonces es lógico que en la tarde, en el momento que llegamos, tenemos que dividir las horas que nos quedan el resto del día para estar con el chico y preparar las cosas de la casa, porque el otro día ya hay que volver a hacer la rutina. Décio Lima, quem ganha e quem perde com o fim da jornada de trabalho 6x1? Ninguém perde, todos ganhamos. Ganham os trabalhadores, os empresários, e nós vamos estar modernizando a economia brasileira. Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. O Brasil deixou de comprar e vender gente com mercadoria, mas abandonou, esqueceu a sua população afrodescendente. A escravidão, ela não foi apenas um empreendimento econômico, ela foi também uma forma de organizar a sociedade brasileira num sistema de castas. Não é assunto de história do Brasil, de livros apenas. É uma realidade concreta. Que Brasil é este? Nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Eu sou Josimar Pereira, nasci em 1985
Vim lá do interior de Minas Gerais para a cidade, né? Mas não me adaptei. Aí entrei no movimentos sociais e fiz a luta pela terra. Hoje estou trabalhando com a agricultura familiar. O acesso à terra é um direito de todos. A intenção é que a pessoa consiga seu pedaço de terra, consiga ser contemplado, que hoje é através do chamamento público, que tira o sustento dali, da família. Por isso que a gente se diz agricultor familiar. Eu cheguei aqui sozinho, barraco 4x4, não tinha irrigação, não tinha água, e de lá para cá eu tive que trabalhar e conseguir tudo, né? O mais importante da democracia é a gente ser livre para ir em busca do sonho e lutar e tocar adiante. Sou muito feliz vivendo da terra, a gente plantar, ter o próprio alimento e ainda tirar o sustento, isso é muito gratificante para a gente. Meu nome é Josimar e eu nasci com a democracia. Eu sou Olívia Dias Moreira Duarte, sou jornalista e sou supervisora de qualidade de programação aqui no setor de Vivo e Íntegras da TV Senado. O que a gente faz, basicamente, é captar e transmitir tudo que é atividade legislativa aqui no Senado Federal. A pessoa que vai sentar à noite e assistir uma TV comercial do jornal mais assistido do país, ela vai assistir uma coisa que foi captada aqui por esse setor da TV Senado. A transparência é o principal produto que o Vivo oferece, a transparência pública. Então a TV, eu acho que ela contribui com a democracia e com a cidadania mesmo. Você vê a diversidade desse país, a cultura desse país, em que você está valorizando a política, em que você está valorizando o diálogo, o debate. Então eu tenho orgulho de trabalhar nesse veículo e eu tenho orgulho de trabalhar com essa equipe. Hoje nós temos pelo Sistema Nacional de Adoção, em torno de 35 mil crianças em situação de acolhimento. A gente tem um imaginário social de que a adoção de bebês e crianças pequenas seria mais fácil. Para quebrar esse estigma da adoção tardia, é você pensar em modelo de família acolhedora. As nossas filhas já tinham nascido, a gente só precisava ainda conhecê-las. Em discussão, nesta quinta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O Brasil já teve um presidente negro, Nilo Peçanha. Mas por que pouca gente sabe deste fato? A verdade é que esta informação foi quase que apagada da nossa história. Ou melhor, embranquecida. Na época em que Nilo governou o país, as suas fotografias foram cuidadosamente retocadas para que sua pele ficasse mais clara. Tudo isso para dar a impressão de que o presidente não era uma pessoa negra. O Brasil tinha abolido recentemente a escravidão, mas o preconceito racial continuava. Nilo era pardo, mestiço ou mulato, como alguns jornais o descreviam. Sua vida não foi fácil. Filho de um padeiro pobre do interior do Rio de Janeiro, ele conseguiu com muito custo se formar em Direito e tornar-se deputado federal, assinando inclusive a primeira Constituição da República. Seu romance com Anita Belisário escandalizou a sociedade da época, pois ela era de uma família rica e aristocrática e teve que fugir de casa para se casar com Nilo. Boa parte da imprensa debochou do noivo, chamando-o de mestiço do Morro do Coco. Pouco tempo depois, tornou-se senador e logo estaria governando o Rio de Janeiro. Eleito vice-presidente da República em 1906, assumiu a presidência em 1909, com a morte de Afonso Pena. No pouco tempo que esteve no poder, criou o Serviço de Proteção ao Índio, que se transformaria na FUNAI, e as primeiras escolas de ensino técnico do Brasil, que iriam profissionalizar milhares de pessoas de baixa renda. A TV Senado comemora 30 anos com uma programação cheia de novidades.
Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. Mês de março, mês da mulher, e um dos temas que vem ganhando cada vez mais força aqui no Congresso Nacional é o fim da escala de trabalho 6x1. Mas de que forma a redução dessa jornada vai impactar na vida das mulheres brasileiras? É o que a gente vai conversar agora com a senadora Augusta Brito, que é líder do PT e procuradora da mulher no Senado. Senadora, obrigada pela sua presença. Obrigada também, bom dia. E eu tenho certeza que com essa aprovação, né, dessa redução, dessa carga horária, da jornada de trabalho, nós mulheres vamos ser beneficiadas. Ao mesmo tempo que eu tenho essa garantia, eu também tenho uma preocupação. De que forma a gente vai garantir que a mulher saia, tenha, né, garantido o seu direito a descanso, saia realmente do trabalho formal e vá não para o trabalho informal. Porque quando a mulher está em casa, infelizmente a gente sabe que ela também está numa jornada de trabalho na sua grande maioria, né? Então eu estou começando logo só para pontuar essa questão, para que a gente possa fazer uma reflexão e ver também qual o papel do governo em garantir que essa redução para nós mulheres não vá ser uma substituição, né, da forma de trabalho. É porque além do trabalho formal, a mulher geralmente tem uma dupla e uma tripla jornada, né? A gente tem um dado aqui que, segundo o IBGE, as mulheres dedicam em média 21 horas por semana aos afazeres domésticos e aos cuidados com familiares. Isso é mais ou menos o dobro do tempo que os homens dedicam. Exatamente. Então, a gente tem que pensar, obviamente, né, garantir essa redução, que é importantíssimo para mulheres, para trabalhadores, homens e mulheres, mas com esse olhar diferente, mais uma vez, para a questão das mulheres, exatamente porque a gente tem condições diferentes. A gente teve oportunidade diferente para que essa redução e para que essa possibilidade dela estar em casa ou descansando ou realmente procurando aí eu diria, uma aperfeiçoação profissional ou se cuidando, que isso não se transforme simplesmente numa transferência de trabalho. Não estou no trabalho formal, mas vou para casa e vou continuar com o trabalho doméstico, né? Vou continuar cuidando da família, vou continuar, enfim, cuidar da família, todo mundo tem que cuidar, né? Mas a gente tem que botar essa pauta, além de projeto, obviamente, a gente tem que trazer essa pauta para que a gente possa dividir o trabalho doméstico, né? Isso é muito importante e com essa redução, né, que acredito eu que a gente vai conseguir realmente fazer de jornada de trabalho, a gente tem que conscientizar muito os homens e as mulheres sobre essa divisão do trabalho doméstico, para que só não vá cair também aí no nosso colo a mudança do trabalho, né, do formal para o informal. É uma preocupação que nós, da Procuradoria, nós como mulheres, assim, estamos também vendo, né, em relação a essas oportunidades que podem ser negadas à mulher, que estão sendo negadas, né, historicamente, para que a gente possa potencializar uma grande conquista, que é a redução da jornada, e realmente uma grande oportunidade, sobretudo para nós mulheres. A Procuradoria pensa em fazer campanhas nesse sentido, de esclarecimento, de publicidade, já com o projeto aprovado, ou isso independe? Não, a gente vai fazer exatamente, independentemente da aprovação do projeto. Porque a aprovação desse projeto não tem nenhuma discussão da grande necessidade, da possibilidade de abrir oportunidades, especialmente para as mulheres, né, de várias formas, mas sempre levando essa questão da preocupação também dessa transferência e como fazer para evitar só a transferência do local do trabalho, né? Sair do formal para o informal, para nós mulheres, sobretudo, que isso acontece com as mulheres, né? Então, a gente, além de garantir trabalhadores e trabalhadoras possam ter realmente essa conquista, porque nós temos aí estudos em vários outros países que já fizeram essa redução da jornada de trabalho, garantindo o aumento da produtividade, então não vai interferir na questão econômica negativamente, muito pelo contrário, vai ser uma questão positiva. Além de ter essa questão da produtividade, a questão do bem-estar também das pessoas, né, homens e mulheres. A nossa preocupação maior em relação a garantir a redução da jornada, com relação às mulheres, é só da transferência do local do trabalho, né? A transferência realmente das responsabilidades, para que isso não se transforme simplesmente, vou repetir mais uma vez, no sair do formal para o informal. Então, é uma preocupação que a Procuradoria vai, com certeza, já está fazendo, né, um levantamento, um estudo, para que a gente possa pautar, né, diante de toda a discussão que já vem sendo feita, que já está sendo feita na Câmara. Nós temos aqui o projeto
que já tramitou na CCJ, através do senador, foi uma iniciativa do senador Paulo Paim, com a relatoria do senador Rogério Carvalho, e já está no plenário, né? Ainda não foi pautado, mas já está para ser pautado no plenário. E a gente quer, para além de discutir todas as vantagens que a gente já consegue ver, visualizar nessa redução da jornada de trabalho, comprovada com várias pesquisas que foram feitas em outros países que já fizeram, a gente quer trazer muito esse recorte, mais uma vez, para a questão do trabalho para as mulheres, né? Porque ele simplesmente, infelizmente, também não vai só garantir que a mulher saia do trabalho para aumentar as oportunidades que ela pode ter, né? Tanto de se qualificar melhor, como de se cuidar, como de descansar, porque todo mundo precisa descansar. De lazer, enfim, de viver de uma forma mais feliz, né? Então, a gente quer garantir realmente essa discussão, né, com esse viés, pela importância que ele tem e chamar atenção realmente à responsabilidade também, tanto das instituições ou do governo, o que realmente a gente pode fazer para garantir, da sociedade como um todo, né? Porque se está se falando aqui de uma questão muito cultural também, de mudança de comportamento, de realmente dividir tarefas dentro de casa. Então, é um assunto que eu acredito que ele tem que ser muito bem discutido, falado e achado oportunidades, assim, achado soluções para que a gente garanta realmente que ela possa ter esse benefício. A senhora falou do setor produtivo, né, nessa questão de perder, né, que se fala muito, né, de vai acabar afetando a economia, enfim. O setor produtivo e o setor de comércio, o setor de serviços, eles costumam empregar. É muito comum a gente ver mulheres, né, principalmente no setor de serviços. Então, uma redução dessa pode realmente impactar. A gente consegue ver essa mudança, seria assim, o impacto disso, principalmente nas mulheres? Com certeza, positivamente, né? Exatamente por abrir essas oportunidades, que é o que a gente espera, que realmente o projeto já está se propondo a fazer, para ela se capacitar, ou para ela se cuidar, ou para ela realmente ter o lazer, ou enfim, descansar. Então, isso aumenta muito porque é um grande número de mulheres que vão ser beneficiadas, né? São praticamente 33 milhões de trabalhadores formais que podem ser beneficiados com essa medida. E dentre eles, uma grande parte são mulheres, né? Então, a gente quer muito que isso aconteça verdadeiramente para que a gente possa realmente dar essa oportunidade. Eu acredito que é questão até de justiça e a única preocupação que a gente tem é só em relação a fazer com que realmente, de fato, o projeto que está tramitando com o apoio do governo, com o apoio do presidente Lula, não é uma questão, eu diria, partidária e política, é muito mais uma questão de humanidade de fazer justiça. Né? Se nós temos aí comprovação que não vai diminuir a produtividade, que a questão econômica não vai ter um impacto negativo, né? Estou falando das questões mais técnicas que... Então, a questão humana também tem que ser observada, né? Porque é um projeto, para além de redução de jornada, ele está aumentando oportunidades, ele está realmente fazendo justiça, né, às pessoas, os trabalhadores e trabalhadoras que precisam realmente desse descanso. Então, a gente está garantindo oportunidades a quem não teve ainda. Eu acho que esse projeto é muito mais do que uma redução de jornada de trabalho, né? Ele é muito amplo, ele é um projeto social, ele é um projeto que vai intervir, sobretudo, para nós mulheres, né, em novas oportunidades que nós não tivemos antes. Agora, há resistências, né, senadora? Não é todo mundo. Com certeza. Em vários partidos também, na Câmara tem algumas sinalizações. Há aí 3 propostas, né? Tem a do Senado, tem a da Câmara e tem também uma terceira opção, que seria o governo enviar um projeto para cá, para o Congresso. O que a senhora está vendo aí nessas conversas? Qual é o cenário que deve ser seguido? Eu defendo, né? Eu não sei se é o que vai ser seguido. Eu defendo que fosse o que fosse mais rápido, né? Até pela a urgência que a gente tem em dar realmente um pouco de dignidade a esses trabalhadores e trabalhadoras. Ao mesmo tempo que ele sendo aprovado, né, aqui no Congresso como um todo, a gente sabe que não vai ter uma implementação imediata, vai ter que ter uma graduação até para que dê segurança para o setor produtivo, dê segurança para os empregadores não perceberem realmente que não vão ter prejuízo com isso. Muito pelo contrário, vão poder aumentar a produtividade, então vão poder aumentar realmente o lucro, enfim, a economia, né, de quem acreditar e com certeza for cumprir o que será determinado aqui com esse projeto. Então, eu vejo positivamente, eu defendo, obviamente, o projeto que vai ser o mais rápido, né? E eu defendo muito o projeto do senador Paim, não por ser um senador do PT, mas por ter sido o primeiro
né, já está tramitando há vários anos aqui, por já estar no plenário, por já ter sido aprovado na CCJ, então, pela agilidade também que ele pode dar nesse processo, né? Então, não é tirando, né, nenhuma importância de nenhum outro projeto, muito menos o da Câmara, que eu acho que foi o que levantou também essa pauta, né, para a mídia, e que a gente está vendo aí que 70%, né, das pessoas, da população, é a favor realmente dessa redução, né? No mês da mulher, o que as mulheres podem esperar de articulação da Procuradoria e também até da bancada feminina para essa proposta? Só para a gente finalizar. Pronto. Podem esperar o nosso total empenho, né, vista a grande necessidade que a gente tem de realmente garantir que as mulheres possam aumentar, com a redução da jornada, as oportunidades, volto a falar, de se capacitar ou de se cuidar, enfim, nós vamos fazer com que as mulheres também se empenhem pela essa aprovação, né, pela grande importância. A gente vai fazer mobilização, nós vamos fazer reuniões nos estados, nós vamos mostrar e chamar plenárias, né, sobre isso especificamente. A gente tem uma ideia de fazer audiência pública para pontuar especificamente a importância da redução de jornada para as mulheres, o que isso vai impactar diretamente nas nossas vidas, né? E chamar atenção de novo para que a gente não saia e a gente não se permita também, né, o que culturalmente vem se repetindo há muitos anos, e é uma questão cultural e estrutural do machismo, que a mulher tem que trabalhar até nas horas exclusivamente dentro de casa, no serviço doméstico, né? Então, a gente tem que trabalhar muito isso com a sociedade como um todo, inclusive, sobretudo, também com nós mulheres, que já naturalizamos, que isso há tantos anos já vai sendo naturalizado, que é uma estrutura machista, né, por homens e mulheres, pela sociedade, da responsabilidade, do cuidado do lar, do cuidado doméstico, da vida privada, ser exclusivamente da mulher, né? Então, a gente tem que mostrar, não, nós mulheres estamos aí para sair para a vida pública, porém que isso não vai nos penalizar, porque eu vou sair para a vida pública e vou ainda ficar na pública, vou ter meu espaço, meu emprego, mas eu não posso aqui também abandonar a vida privada, obviamente, mas eu tenho que dividir as tarefas sobre isso. Né? Eu acredito que é uma questão de justiça. Tá certo, senadora. Obrigada pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos. Também. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre desenvolvimento regional, gás natural, potássio, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Só Altazes, que é um município ligado a Manaus, né, com das águas que separa, supriria o mercado brasileiro com 23% a 25%. 3.000, 2.500 empregos diretos. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Uma das coisas mais interessantes que eu acho nesse processo de transição é que, antigamente, mesmo que eu sempre me senti mulher e sempre fui uma mulher, a sociedade não me lia assim. A sociedade me lia como homem. Por quê? Por conta dos objetos que eu usava, por conta de questões de comportamento e dessas imposições, né, de papéis de gênero. E depois que eu transicionei, mudou tudo, né? A sociedade começou a me ler de outra forma. Comecei a me sentir muito mais insegura nas ruas. Comecei a ser muito mais objetificada, assediada, buzinada. Começou a rolar todo dia. Porque quando eu era lida, né, como homem pela sociedade, eu tinha esses privilégios de poder sair na rua, por exemplo, e nada acontecer. Porque ainda que a sociedade te leia como um homem gay afeminado, por exemplo, você não deixa de ser homem. Você não deixa de ter privilégios numa sociedade que é machista e patriarcal. Agora é lei.
A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Décio Lima, quem ganha e quem perde com o fim da jornada de trabalho 6x1? Ninguém perde, todos ganhamos. Ganham os trabalhadores, os empresários e nós vamos estar modernizando a economia brasileira. Agenda Econômica. Nesta terça, 8h da noite, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, não, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O Brasil deixou de comprar e vender gente como mercadoria, mas abandonou, esqueceu a sua população afrodescendente. A escravidão, ela não foi apenas um empreendimento econômico, ela foi também uma forma de organizar a sociedade brasileira num sistema de castas. Não é assunto de história do Brasil, de livros apenas. É uma realidade concreta. Que Brasil é este? Nesta quarta, 8h da noite, aqui na TV Senado. Quando você não tem emprego, você não tem para onde ir, você é obrigada a se manter na violência, que é o que acontece com muita gente. Eu fiquei casada por 22 anos. Quando aconteceu de eu denunciar a Maria da Penha, foi quando ele me pegou pelo cabelo, que ele nunca tinha encostado a mão em mim. Assim, tinha tido empurrões, né? Que ele me empurrou uma vez, eu estava grávida da minha filha quando ele me empurrou. Meu ex-marido me acusou de ter um caso com o marido da minha irmã. Qualquer homem que se aproximasse de mim, ou até os amigos que eu, na minha casa, quando ia embora, ele virava e falava: você acha que eu não vi você dando trela para fulano? Que você acaba se afastando dos amigos, da família, você acaba se isolando. A gente se assusta muitas vezes com o feminicídio, mas o feminicídio ele nasce daí. Ele nasce dessas pequenas coisas que vão tomando uma proporção maior. Então, xingamentos, ofensas, essas difamações, não respeitar essa mulher, né, perante terceiros, são um sinal de alerta. Depois que eu passei, que eu fiz o acompanhamento pelos psicólogos e tudo, você acaba entendendo e vendo que se a pessoa não tiver uma ajuda, ela não consegue sair da violência, ela não consegue se libertar. Hoje eu posso falar que a minha vida está maravilhosa, apesar dos altos e baixos, eu tenho paz. Olá, boa tarde, estamos de volta, agora são 14h20. E nós passamos a transmitir agora a sessão não deliberativa do plenário do Senado, aquela que é dedicada a discurso dos senadores. Acompanhe. Sessão não deliberativa semipresencial, 30/3/2026. A número regimental, declaro aberta a sessão. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presente sessão não deliberativa semipresencial destina-se a discursos, comunicações e outros assuntos de interesse partidário ou parlamentar. As senadoras e os senadores
poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. Os senadores presentes remotamente inscritos para o uso da palavra poderão fazê-lo através do sistema de videoconferência. Antes de passarmos à lista dos oradores inscritos, eu gostaria de fazer aqui um registro, caros colegas senadores e senadoras e, obviamente, a população do Brasil e especialmente do meu estado de Roraima. É com imensa alegria que trago a esta tribuna a notícia da posse de Edilson Damião no comando do governo de Roraima, que ocorreu na última sexta-feira. Edilson cresceu em Roraima, para onde foi com a família em 1986. Estudou na Escola Estadual Gonçalves Dias e formou-se em engenheiro civil pela Universidade Federal de Roraima. Sua vida pública, que se iniciou na Secretaria de Obras de Boa Vista, passando pela Secretaria de Infraestrutura e no comando do Departamento de Estradas e Rodagem, no período em que fui governador e vice-governador de Roraima, é marcada pela capacidade de diálogo, sensibilidade social e habilidade para enfrentar desafios complexos, sempre guiado pelo interesse coletivo. Como senador por Roraima, tive a oportunidade de trabalhar junto com Edilson em benefício do nosso Estado. Um homem de diálogo e de compromisso. Edilson é alguém capaz de promover o crescimento econômico com sustentabilidade, fortalecer a infraestrutura, garantir segurança e ampliar oportunidades para todos. Leia-se, para todos. Tenho convicção de que sua gestão será pautada pelo equilíbrio, pela responsabilidade fiscal e pelo compromisso com políticas públicas que geram resultados concretos na vida da nossa população, determinando a capacidade para superar problemas, mas, acima de tudo, com o rigor que um administrador público merece ter com o nosso povo e com a nossa gente. Portanto, o governador Edilson Damião sabe que conta com o meu apoio aqui no Senado da República. Somos parceiros de longa data, governamos por Roraima acima de tudo, independente de posições políticas ou arranjos políticos eleitorais. Afinal de contas, eu sou decano da política de Roraima, com a experiência que temos ao longo de 9 mandatos, e tenho certeza que podemos contribuir, sim, com aqueles que, na verdade, entendem que a experiência faz a diferença para darmos a nossa parcela de colaboração em um governo que seja um governo para todos. Portanto, eu gostaria de deixar esse registro aqui nos anais do Senado da República hoje, no dia 30 de março de 2026. Passando à relação dos oradores inscritos, e havendo número regimental, passo a palavra ao senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, que de forma remota, fará o seu pronunciamento. Vossa Excelência tem a palavra, nobre senador Eduardo Girão. Paz e bem, meu querido irmão, senador Chico Rodrigues. Quero cumprimentar todos os nossos trabalhadores, servidores aí, competentes da nossa mesa do Senado Federal, os assessores dos parlamentares, os funcionários dessa casa, assim como também, presidente, os nossos colegas, senadoras, senadores, que muitos estão em deslocamento ainda para Brasília ou nos seus estados. Presidente, eu vou deixar para amanhã fazer um pronunciamento que está entalado, um discurso, a partir do que a gente viu na semana passada, de forma deplorável, os 3 poderes conspirando para enterrar a CPMI do INSS. Eu preciso falar sobre isso. Estou ainda com a ressaca moral de tudo que aconteceu, é inacreditável, né? Pessoas que participaram dessa página triste da história republicana do Brasil devem acreditar piamente no esquecimento da população, devem apostar na impunidade, é isso que aconteceu a partir de rejeitar, né, na madrugada de sábado, um relatório robusto, independente, um relatório feito
com muito esmero, de forma técnica, pelo deputado Alfredo Gaspar, junto com o colegiado que se debruçou nos últimos 6, 7 meses nisso. Então, nós tivemos, infelizmente, uma atuação deplorável, repito, da mesa do Senado, que não fez a leitura da prorrogação, ou talvez um jogo combinado com o STF para derrotar também no plenário, tendo precedente para continuar, para prorrogar, e a gente viu o que aconteceu nos 8-2 lá no STF, e por último, ver os deputados votando para rejeitar um relatório que indiciava 216 pessoas denunciadas com material robusto, repito isso, para que a gente pudesse passar a limpo a Previdência e nunca mais acontecer esse tipo de barbaridade, de atrocidade contra pensionistas, contra aposentados, órfãos, viúvas enfim, pessoas mais humildes, mais vulneráveis desse país. Então, é imperdoável o que aconteceu, isso não será esquecido. Se depender de mim, vamos sempre lembrar e continuar o trabalho acreditando no relator André Mendonça, que possa fazer aí pela justiça, né, junto com a Polícia Federal, que tem se mostrado firme nesse caso, que a gente possa passar o nosso Brasil a limpo. É isso que as pessoas de bem esperam, ética. Mas amanhã eu falo mais detalhes sobre isso, porque não é um assunto de direita, de esquerda, contra governo, a favor de governo. É algo que diz respeito à integridade, à honestidade, valores éticos e princípios cristãos. Mas, presidente, eu vou reportar aqui hoje, depois de muito maturar, né, um fato que no Ceará se divulgou até pouco, né, na mídia cearense, e a gente precisa entender as razões disso, né, mas eu tenho o dever de reportar a podridão que está acontecendo na política cearense para a população, né, que me vê como um parlamentar independente, e eu tenho cumprido isso, desde o momento que assumi o mandato em 2019, o senhor é testemunha disso, né? Então, eu não tenho assunto que eu passe batido, né? Não tem assunto que eu não me aprofunde. E eu procuro cumprir esse meu dever, né, junto ao meu povo, com transparência total. Então, presidente, com base em robusta reportagem da revista Veja, publicada em 13 de março último, estamos terminando o mês, foi no meio desse mês, foi produzida pelo jornalista investigativo Robson Bonin, que divulgou um relatório conclusivo da Polícia Federal, encaminhado ao ministro Gilmar Mendes, e vieram à tona fatos graves envolvendo o deputado federal Júnior Mano, do PSB do Ceará, e o ex-prefeito Bebeto Queiroz de Choró, este já caçado e foragido da justiça há mais de um ano. Ainda, segundo a matéria, ambos são apontados como possíveis articuladores centrais de uma estrutura organizada com indícios de atuação coordenada em diferentes níveis da política cearense. De acordo com elementos divulgados, as quebras de sigilo revelaram em conjunto robusto de comunicações, mensagens, e-mails e planilhas que indicam a existência de um possível esquema entre 2020 e 2025, ano passado, com forte dependência de recursos oriundos do chamado orçamento secreto. Com base na reportagem, os diálogos analisados indicam que o deputado Júnior Mano mantinha interlocução frequente tanto com o governo federal quanto com o governo do estado do Ceará, o que, se confirmado, exige esclarecimentos transparentes à sociedade. A matéria também cita lideranças políticas relevantes,
tanto na esfera estadual quanto na nacional, como o ministro Camilo Santana, em contexto relacionado às eleições municipais de 2024, bem como os deputados Eunício Oliveira e José Guimarães. Pela gravidade dos fatos, é fundamental que a apuração seja rápida e isenta. Doa a quem doer. O povo cearense merece respostas efetivas. No mesmo contexto, senhor presidente, Bebeto Queiroz aparece, segundo os dados divulgados, como um agente com atuação relevante na operacionalização e distribuição de recursos, o que levanta sérias dúvidas sobre o uso dessas verbas. A partir desses elementos, observa-se que o modelo de execução das emendas parlamentares, especialmente no ambiente do orçamento secreto, a que eu sempre denunciei, sempre votei contra e nunca usei, quero deixar isso bem claro para a população cearense, mas ele deve ter sido utilizado de forma possivelmente fraudulenta por esses senhores que eu acabei de citar, abrindo espaço para práticas incompatíveis com o interesse público. Segundo as investigações divulgadas, há indícios de movimentações financeiras que ultrapassariam, acredite se quiser, 800 milhões de reais, com possível impacto direto em pelo menos 50 campanhas municipais do Ceará. Olha aí, estamos falando de algo que se aproxima a 1 bilhão do dinheiro de quem paga imposto. Ainda conforme a matéria, surgem apurações envolvendo as relações de Júnior Mano com o setor de eventos, mais especialmente com o cantor Wesley Safadão. Situação que também precisa ser esclarecida das investigações. Eu acho até assim curioso ver homens públicos com passado em várias esferas do poder cearense, né, e nacional, defendendo a candidatura, né, de pessoas, né, de pessoas como essas aqui que a gente está vendo nesse contexto estranho dessas apurações da Polícia Federal, né? Então, olha só. Após o período eleitoral, foram identificados indícios de formalização de contratos com empresas potencialmente vinculadas ao grupo investigado, o que reforça a necessidade de aprofundamento das apurações. Diante desse conjunto, senhor presidente, as autoridades investigam possíveis crimes como organização criminosa, ilícitos eleitorais, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, todos de elevada gravidade institucional. Também há suspeitas de utilização de práticas como compra de votos e manipulação de meios de comunicação para influenciar resultados eleitorais, o que, se comprovado, representa, sim, grave ameaça à democracia. Por isso esse assunto não foi tão divulgado como deveria pela nossa mídia. É um assunto grave que envolve gente poderosa e conhecida. Outro ponto sensível, senhor presidente, envolve possíveis conexões com empresas que atuam em setores públicos essenciais, como a coleta de lixo, transporte, alimentação institucional, inclusive com indícios que exigem investigação quanto a eventuais vínculos com organizações criminosas. Eu digo aqui, facções que hoje dominam territórios inteiros no estado do Ceará. Eu quero relembrar isso. Esse cenário talvez ajude a compreender o avanço preocupante do crime organizado no estado do Ceará. Está tudo dominado, que hoje exerce influência em diversas regiões do estado, inclusive em áreas inteiras na região metropolitana de Fortaleza. Mas os problemas não se limitam a esse caso. O Ceará também aparece em outras investigações relevantes, como a recente fase da Operação Sem Desconto da Polícia Federal. Entre os alvos está a deputada Maria Gorete Pereira,
submetida a medidas cautelares após a identificação de indícios de pagamentos indevidos de valores expressivos. As investigações apontam que ela teria atuado na articulação junto ao INSS para credenciamento de entidades sob a sua influência, com conexões com o ex-presidente do órgão, Alessandro Stefanuto, atualmente preso. É importante destacar que o problema não é isolado. O uso indevido de emendas parlamentares tem sido identificado em diferentes estados brasileiros, configurando um desafio nacional. É fundamental reconhecer quando as instituições atuam com firmeza no combate à corrupção, especialmente diante de desvios relacionados ao uso de recursos públicos. Por exemplo, o STF condenou 7 réus, sendo 2 deputados federais do Maranhão e 1 de Sergipe, com penas de até 6 anos de prisão. Quando está certo, nós temos que reconhecer e parabenizar. O Brasil não aguenta mais conviver com a corrupção enraizada na política e nas estruturas do Estado. A corrupção não é um problema abstrato. Ela tem consequências reais e muito cruéis. Cada real desviado é um leito que falta no hospital, é uma escola sem estrutura, é uma segurança pública fragilizada. A corrupção sangra a sociedade, retira oportunidades e aprofunda desigualdades. E é por isso que não podemos normalizar, relativizar ou tolerar qualquer indício de desvio de recursos públicos. Não cabe aqui, senhor presidente, qualquer julgamento antecipado. As investigações estão em curso e devem seguir com o devido processo legal. Mas a gravidade dos fatos exige um posicionamento firme, cobrança por celeridade, já faz 15 dias, e punição exemplar caso as irregularidades sejam confirmadas. Eu deixo claro que jamais me furtarei a vir a essa tribuna para denunciar omissões, interferências indevidas, blindagens e obstáculos à investigação que ainda aguardam respostas concretas, independente de que partido seja. Se for a favor de governo, contra governo, se for da direita, da esquerda. Eu gosto muito, me pauto, presidente, por aquela premissa que a gente já viu, né? O autor falam alguns nomes de autores, mas a essência é o seguinte: o certo é certo mesmo que ninguém faça. O errado é errado, mesmo que todos se enganem sobre ele, né? Então, é muito grave o que a revista Veja trouxe numa matéria robusta, publicada no dia 13 de março. E nós estamos aí percebendo tudo o Brasil com chances de ser passado a limpo no INSS. Perdemos uma grande oportunidade numa investigação séria que jogou luz nas sombras do maior fraude do sistema previdenciário do Brasil, senhor presidente, que foi a CPMI do INSS, que a partir, coincidentemente ou não, a partir do momento que iniciou, há cerca de 6, 7 meses atrás, essa investigação mista parlamentar das duas casas, Senado e Câmara, nós tivemos aí 14 prisões de peixes grandes que estavam roubando as pessoas vulneráveis desse país no sistema previdenciário na cara dura. E chegamos em peixes grandes, mas estávamos chegando nos tubarões. Estava lá, o filho do Lulinha, estava indiciado, inclusive no relatório pedido a prisão dele, preventiva, do filho do presidente da República, que teria recebido, segundo os relatórios apontados, conversas interceptadas da própria Polícia Federal, 300 mil reais de mesada e 25 milhões de reais de luvas. Né? Então nós tivemos transações aí de empresas de cannabis, de maconha ligada ao careca do INSS. É uma coisa que cheira mal,
que mostra que a nossa república está apodrecida se não tomar medidas firmes, independente dessa blindagem geral que nós vimos acontecer nessa CPMI, né? Então é hora do cidadão de bem se manifestar, de forma ordeira, pacífica, mas não deixar isso passar de forma firme. Temos lá os votos, 19 deputados, e entre deputados e senadores, votos vergonhosos, de blindagem pura, tirando banqueiro, tirando gente, político, citado lá com dados robustos, né? Foram cerca de 6 bilhões surrupiados dos brasileiros mais vulneráveis, repito, presidente, milhões de brasileiros lesados, brasileiras, né? Isso não pode ficar por isso mesmo. Né? Isso é algo que tira o futuro do Brasil, das crianças, de toda a nossa república, né? Sonhos que mata porque falta remédio em hospital, falta estrada a partir de tudo isso. E nós temos outro escândalo, que precisamos abrir a CPI ou CPMI no caso do Banco Master. Né? A gente sabe que o presidente Davi Alcolumbre não vai fazer. Né? Existe, eu tenho falado isso, um conflito de interesse. Já tem nas suas mãos aí, há 4 meses, uma CPI para ele ler, numa sessão do Senado, que pode ler a qualquer dia, durante esse período. 53 aumentou. São 53 assinaturas de senadores dos 81 nesse requerimento meu. E tem outro também, que é a CPMI do INSS, que o deputado Carlos Jordi lidera, que tem recorde de assinaturas de deputados e senadores, presidente. E isso está parado na mesa do Congresso Nacional, que Davi Alcolumbre não abre. Né? Então, a gente sabe, por exemplo, da Amprev, é aí que mora o problema, lá a Previdência do Amapá, que colocou em letras podres 400 milhões de reais, o indicado de Davi Alcolumbre. Ele deveria se declarar suspeito para julgar, para fazer, aliás, para fazer qualquer coisa em relação a isso, mas tem que cumprir o seu dever de presidente do Congresso Nacional e ler. Se não quer fazer isso, né, tacitamente se declarando suspeito, coloca o vice-presidente para abrir a sessão e ler. Seria até o correto isso, né? Mas não pode assegurar. Nós, nos 2 casos, tivemos que acionar o STF. Olha só que vergonha. Tivemos que acionar o STF para o STF fazer a determinação para abrir. O lado bom daquele julgamento vergonhoso da semana passada, que não prorrogou a CPMI pelo STF, foi que praticamente todos os ministros que proferiram seus votos disseram que prorrogação não pode. Isso é interna corporis, mas instalação pode. Então ficou muito claro ali que nós devemos ter, a não ser que o STF escancare os 2 pesos e 2 medidas de vez, né, o seu posicionamento sobre isso, e negue a abertura dessa CPI ou CPMI, porque precedente tem. O senhor lembra da CPI da Covid, que foi o STF que determinou para ser aberto, para o Senado Federal abrir. Então, nós temos todos os pré-requisitos, assinatura de senadores, tempo suficiente, a maior fraude do sistema financeiro do Brasil. Nós precisamos investigar, precisa de uma CPI ou CPMI própria. Eu repito que acredito, presidente, que deve ser até uma CPMI. Não é nem meu requerimento de CPI. O presidente Davi Alcolumbre, que deveria fazer, mas não vai, eu espero que o STF faça a abertura de uma CPMI, porque isso dá mais representatividade, né? Câmara e Senado investigando a maior fraude do sistema financeiro do Brasil, né? Então, eu espero, sinceramente, que isso ocorra o mais rápido possível. Caiu para o ministro Nunes Marques, que teve um filho que recebeu, no caso da CPI, teve um filho que tem negócios, contratos com Master, teve transações, ele deveria se declarar impedido nisso. O prevento deve ser o ministro André Mendonça para que se possa abrir. Eu espero que o bom senso prevaleça. Ou na CPMI, que o ministro André Mendonça, ele acolha, está na mesa dele, está no gabinete dele, que ele acolha como prevento e decida a instalação da CPMI, que eu acho que era o mais importante. Para encerrar, senhor presidente,
eu gosto sempre de falar uma frase de reflexão para a nossa semana, que está começando agora. Eu encerro esse pronunciamento com o pensamento de Joana de Ângeles, a mentora do grande pacifista humanista baiano, Divaldo Pereira Franco, que faleceu recentemente no Brasil. Então, esse trecho aqui, essa frase, que eu peço a sua atenção de todos, foi psicografado por Divaldo Pereira Franco, obviamente em vida. A frase é o seguinte: olha a profundidade, presidente Chico Rodrigues, lhe agradecendo já por ter aberto essa sessão, né, de forma pontual. Abro aspas aqui. Sempre que algumas vantagens para ti ofereçam danos para outrem, recusa-as, porque ninguém poderá ser feliz erguendo sua alegria sobre o infortúnio do seu próximo. Que Deus abençoe a nossa nação, presidente, que tenhamos uma semana produtiva, que a verdade, a justiça e o bom senso possam prevalecer na nação brasileira. Jesus no comando sempre. Um grande abraço, paz e bem. Senador Eduardo Girão, Vossa Excelência que sempre presente em todas as sessões desta casa, inclusive de forma remota, quando necessário, por atividades parlamentares exercidas no seu estado do Ceará. Nós queremos deixar aqui o registro da sua presença e do seu compromisso, né, com a população, principalmente do estado do Ceará. Então, nós autorizamos que seja divulgado a sua fala em todos os veículos de comunicação do Senado da República. Concedo a palavra ao senador Isalci Lucas, do PL Distrito Federal. Vossa Excelência dispõe de 20 minutos. Agora não sei para quê, porra, fica... Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senadoras, presidente, eu não poderia também deixar de manifestar aqui na tribuna o que aconteceu com relação à CPMI do INSS. Eu, por ser contador de formação, sempre participei como deputado federal, como senador, de todas as CPIs deste Congresso Nacional. Participei da CPI da Petrobras, da Lei Rouanet, do CARF, da JBS, do Fundo de Pensão, aqui na Covid, 8 de janeiro, as BETs, Chapecoense e agora a CPI do INSS. Essa CPMI teve algumas características interessantes, porque as duas últimas que fizemos aqui, que foi a da Covid do 8 de janeiro, foi construído pela maioria já uma narrativa. A gente já sabia, antes de apurar qualquer coisa, nós já sabíamos como é que seria o relatório, né? Foi tudo uma narrativa construída, tanto no Covid quanto 8 de janeiro. E agora, nessa CPMI do INSS, o que aconteceu? O governo, a base de governo, tinha certeza absoluta, já estavam comemorando, inclusive, não é, a eleição do presidente e do relator, chegaram até a dar declarações aí, só que foram surpreendidos. Na primeira reunião de eleição, nós conseguimos, como oposição e como minoria, fazer o presidente que indicou o relator. Então, isso foi uma derrota muito grande para a base de governo, ficaram super assustados. Nós conseguimos, nas primeiras reuniões, que ainda tínhamos maioria, aprovar diversos requerimentos. Eu mesmo apresentei 400 requerimentos, muitos de convocação, muitos de quebra de sigilo de empresas, de pessoas. Não deixei ninguém para trás. Todos aqueles que tinham qualquer envolvimento com a Previdência, com o INSS, com essa roubalheira toda, além das informações que obtive antes da instalação, eu pude, de fato, apresentar esses requerimentos. E, diferentemente do que o ministro Gilmar Mendes disse no STF, de que nós aprovamos aqui quebra de sigilo,
sem fundamentação, tanto o ministro Alexandre de Moraes também, estão totalmente equivocados. Todos os requerimentos de convocação, todos os requerimentos de quebra de sigilo foram fundamentados, foram colocados todos os indícios ali que justificassem realmente a quebra de sigilo. E eles são votados. Então, se foram votados e tinha justificação, não tem por que não aprovar. E aprovamos. E graças à aprovação desses requerimentos é que nós conseguimos avançar bastante, porque tivemos, de fato, a comprovação da roubalheira que fizeram com o aposentado e pensionista. Evidente que o governo ficou assustado, por incrível que pareça, nenhum deles assinou a CPI, a CPMI, mas depois tentaram, de assalto, como fizeram com outras CPMIs, tentaram dominar realmente. E aí, preocupado então com o andamento da CPMI, o governo então mudou, não é? A gente fez no primeiro momento a escolha dos representantes, senadores e deputados, pelo bloco, e aí o PT e a base de governo resolveram desconstituir os blocos e passou então a ser por partido. E aí, neste momento, nós ficamos com minoria. A partir deste momento, nós não conseguimos aprovar mais nada que pudesse incriminar as autoridades do Supremo e a autoridade também do Executivo, ou parentes. Então, a gente conseguiu avançar em função do que foi aprovado anteriormente. A partir daí, nós tivemos várias blindagens, e eu posso citar aqui algumas. Uma delas, que é exatamente o sócio do Careca do INSS, o Edson, ele se propôs a vir aqui denunciar e mostrar realmente o que aconteceu com o Careca do INSS, para quem que ele distribuía dinheiro, quem é que estava envolvido nisso. E ele já tinha anunciado para a Polícia Federal o envolvimento do Lulinha, que é o filho do Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, neste momento, a gente não conseguiu aprovar este requerimento. Depois, a gente descobriu uma série de outras informações, como, por exemplo, a viagem que ele fez, o Lulinha, para a Espanha, acompanhado de quem? Acompanhado do Careca do INSS. Mas mais do que isso, quem pagou a passagem, quem bancou tudo isso? Careca do INSS. Depois não conseguimos trazer aqui a Roberta, empresária ligada ao Lulinha. É a que recebia o dinheiro mandado, então, pelo Careca do INSS. 300 mil por mês. Esse é o valor que foi encaminhado a essa Roberta, que nós não conseguimos aprovar o requerimento, que a base de governo chegou e votou contra. Por quê? Porque não queriam que aparecesse realmente as provas e os testemunhos com relação a essa roubalheira que foi feita pelo governo, por este governo e seus representantes. Chegamos a convocar, aprovamos, lá no início, requerimento meu, inclusive, da CONTAG, do Sindinap, da CONAFE, de várias instituições. A CONTAG e o Sindinap, a CONTAG foi a instituição que mais roubou os aposentados e pensionistas. E essa CONTAG, ela já vem descontando desconto associativo desde 94, desde 1994. Ela sequer poderia ter acertado com o INSS o acordo de cooperação, porque existe uma lei aprovada pelo Congresso que proíbe qualquer convênio, qualquer vínculo com convênios e instituições públicas com parentes até o 2º grau. Para quem não sabe, o presidente da CONTAG, ele é irmão do Carlos Veras, que é deputado e é secretário da Câmara Federal. Então, nem poderia ter assinado acordo de cooperação. O Sindinap, a mesma coisa. A 2ª instituição, ou a 3ª que mais roubou. Da mesma forma, tem lá na sua diretoria, como vice-presidente, o Frei Chico, que de Frei não tem nada, só no nome. E ele também, como vice-presidente, o Sindinap não poderia ter assinado acordo de cooperação
com o INSS. Então, nós ficamos aí praticamente um ano para a CGU, a AGU, né, processar todas essas instituições. E eles deixaram de fora várias delas, inclusive CONTAG e Sindinap. Só depois de um ano depois, é que então, depois da CPMI, é que houve então um avanço na fiscalização, onde teve busca e apreensão, inclusive no Sindinap, muito dinheiro no cofre, muitos carros lá no sindicato, e foram bloqueados 300 e poucos milhões do Sindinap. Mas nós não conseguimos trazer aqui a CONTAG, por quê? Porque a base de governo blindou, não quis que a gente pudesse chamar aqui o presidente para ele justificar a roubalheira que foi feita e quem eram os envolvidos. Apesar que com a quebra de sigilo e com alguns depoimentos nós conseguimos entender bem, não é, o processo que foi feito, o modus operandi desse assalto aos aposentados e pensionistas. Então, tem várias associações, foram criadas dezenas de associações. Essas associações tinham acordo de cooperação assinado pelo INSS, evidentemente com a colaboração de servidores do INSS, também da Dataprev, porque sem o envolvimento dos servidores não tinha como fazer os descontos associativos. Então deram propina, né, tanto ao presidente do INSS, Stavanuto, como lá o Vigílio, que é o procurador-geral, não é, como outros que já estão presos, inclusive, já tem 14 pessoas presas ainda em função desse roubo do INSS. Então, sem a participação dos servidores, dificilmente essa operação teria sucesso como teve. Sucesso para os ladrões e prejuízo para os aposentados e pensionistas. Então, como é que era feito? Eles, então, criavam várias empresas, normalmente com parentes, com irmão, com esposa, com sogra, com sogro, cunhado, cunhada, não é? E abria essas empresas e faziam, então, a lavagem do recurso. Vários laranjas foram usados, inclusive pessoas que são do Bolsa Família. Usaram essas pessoas, então, para criar essas empresas, e foi através delas que eles tiravam o dinheiro das associações e depois distribuía parte disso como lucro para esses ladrões da Previdência. Bem, descobrimos tudo isso e aí avançamos bastante com relação ao desconto associativo, até a gente aprovar a lei proibindo qualquer desconto associativo via folha de pagamento e INSS, porque na prática foram quase 6 bilhões que foram descontados indevidamente. O governo chegou a devolver, com dinheiro nosso, do orçamento, um pouco mais de 4 bilhões, chegando a 4 bilhões. E agora, com os leilões dos carros e ainda alguns bloqueios, está se chegando próximo de 3 bilhões. Mas o rombo maior, a gente não conseguiu avançar, que foi os consignados. Por que não avançamos? Porque a base de governo protegeu os bancos, não aprovaram a convocação dos bancos. Bancos esses que roubaram muito mais do que o desconto associativo. São mais de 80 bancos. Nós ouvimos um banco. Esse único que a gente ouviu, que é o C6, teve o pedido de devolução de 300 milhões. Agora, o que aconteceu com os outros bancos? Por exemplo, a Crefisa, da dona Leila, do Palmeiras. A Crefisa foi convocada, o presidente convocou, a Leila pediu que adiasse a data marcada, porque o Palmeiras foi campeão, precisava de comemorar, tinha várias entrevistas. O presidente, então, adiou, a pedido dela, a audiência. No dia da data acertada, ela foi ao Supremo e conseguiu um liminar, um habeas corpus, dizendo, Flávio Dino disse, olha, você não precisa ir nessa data, mas você terá que ir em outra data.
Então, foi suspenso novamente pela segunda vez e foi remarcada uma nova data de acordo com o habeas corpus fornecido pelo ministro Flávio Dino. Aí, quando chega na data dessa terceira tentativa, o ministro Gilmar dá uma liminar, dando a ela a opção de vir ou não na CPMI. Então, coisas absurdas, porque o Código Penal, inclusive, determina, obriga testemunha a comparecer. E aqui, por incrível que pareça, ela vinha como testemunha e não compareceu em função do habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo, por diversas vezes, dificultou muito os trabalhos da CPMI, inclusive com várias decisões, dando a opção do depoente de vir ou não. Óbvio que ninguém vem se tiver essa opção. Então, dificultou, mas de qualquer forma, nós conseguimos avançar nesse trabalho. Mas na hora do PigPay, para quem não sabe, o PigPay é um banco ligado à JBS. Eu denunciei aqui na comissão, quando o ministro da Previdência esteve aqui, eu disse, você sabia que tem um banco que conseguiu, sem licitação, ser indicado e que já atendeu mais de 500 mil pessoas, cobrando taxas e juros abusivos, porque pela portaria nem juro era para cobrar? O ministro disse que não lembrava. E depois, na CPI, nós detectamos de fato que o PigPay foi a única instituição que conseguiu o meu INSS vale mais com relação à antecipação da aposentadoria, permitido por um decreto que o ministro logo revogou depois de mais de 500 mil contratos assinados. E aí, a gente não conseguiu trazer o PigPay. Esse mesmo PigPay fez a mesma coisa aqui no DF, no GDF. O PigPay, da mesma forma que o governo federal, foi no GDF para desconto em folha, antecipação de aposentadoria. E o que aconteceu na sequência? O filho do governador recebendo 1 milhão por mês e comprou um apartamento de 9 milhões no Noroeste. Com dinheiro de quem? De quem que era o apartamento? Já foi o apartamento? Exatamente da JBS. Então, cara, é uma coisa assim gritante, ridícula. Mas mais ridículo foi exatamente a defesa da base de governo. Pessoas que nunca foram na CPI, nunca apareceram lá para discutir, chegaram no dia da votação para votar contra o relatório. E queriam apresentar um relatório que não tem nada a ver. Não tem prova nenhuma, não tem indicação nenhuma, não tem fato determinado nenhum. Mas o presidente, Carlos Viana, conduziu muito bem o processo e não aprovou o relatório da base de governo. Como também nós não conseguimos aprovar o relatório do relator, que muito competente, o deputado Caspar, né, que fez um trabalho belíssimo, e que nós teremos muitas dificuldades daqui para frente de fazer uma CPI com a competência que ele colocou, né? Colocou uma régua muito alta, porque de fato ele, pela sua experiência de promotor, ele fez um trabalho magnífico, todo fundamentado, né? E lamentavelmente a gente não conseguiu avançar, aprovar. Mas de qualquer forma, qual é um dos objetivos principais da CPMI? Primeiro, transparência. Você acha que se não tivesse a CPMI, vocês estariam sabendo de tudo que aconteceu na CPMI, os ladrões, os valores, como era feita a roubalheira? Não. Então a CPI tem esse objetivo também, de dar transparência a essa roubalheira que foi feita. E também legislar, melhorar a legislação para que casos como esse não continuem acontecendo. Então várias propostas serão apresentadas exatamente para melhorar a legislação, para impedir que fatos como esse continuem acontecendo. Então, já avançamos, mas nós não vamos desistir, nós vamos já, imediatamente, entregar para o Ministério Público, para a Polícia Federal, para os demais órgãos de fiscalização, Tribunal de Contas, cópia do relatório, mesmo que não tenha sido aprovado, porque a CPMI, ela mesmo aprovando, ela não indicia.
ela sugere, ela indica ao Ministério Público o indiciamento. Então, nós podemos, da mesma forma, com a documentação que está acostada aos autos, ao relatório, uma documentação robusta de comprovação, nós vamos levar o procurador para mostrar para ele que ele pode indiciar, independente de ter aprovado ou não, porque tem provas mais que suficientes para fazer isso. Então, houve uma comemoração, eu não sei a cara de pau dos deputados e senadores da base, comemorando quando derrotaram o relatório da CPI, ou seja, não queriam que a gente pudesse expor realmente os ladrões, de fato, os maiores, os tubarões da roubalheira do INSS. Então, terminou com esse resultado melancólico aí, não conseguimos aprovar, mas valeu a pena, né? Valeu a pena porque ficou claro quem é que está comprometido realmente com essa roubalheira toda. Lamentavelmente, o consignado que roubou muito mais, só para vocês terem ideia, o Banco Master tem mais de 250 mil contratos sem biometria, sem concordância dos aposentados, e está lá, né? Não conseguimos avançar. Por quê? Porque o Supremo, não é, com seus habeas corpus, com a sua negativa de prorrogação, ora, todas as CPIs que eu participei, todas, foram prorrogadas. Quem pode mais, pode menos. Se o Supremo pode determinar a instalação de uma CPI, de uma CPMI, ele também pode prorrogar, por que não? Quem pode mais, pode menos. Mas por que não fizeram? Porque contrariava os interesses, inclusive dos próprios ministros do Supremo. Porque até hoje, eu não sei ainda, não vi em lugar nenhum, nenhuma manifestação, nenhuma justificativa do contrato de 129 milhões da esposa do Alexandre de Moraes. Será que é normal isso? 3 milhões e 600 por mês de consultoria? E parece que está tudo bem, ninguém fala nada. Parece que é normal o encontro que aconteceu com o Vorcaro e com o presidente do BRB, juntamente com o ministro Alexandre de Moraes. Fizeram a reunião, por incrível que pareça, senador Magno Malta. Fizeram a reunião, aí disseram que não trataram de banco, não. Estava lá o Paulo Henrique, estava lá o Vorcaro e estava lá o Alexandre de Moraes, que não discutiram sobre BRB. Na sequência, já começa a operação de compra do BRB, a pressão para o BRB comprar o Banco Master. E logo na sequência ainda, o que acontece com o governador Ibanez? Ele é retirado do processo do 8 de janeiro, era arquivado o processo do 8 de janeiro. Ele não sabe nem passar Pix. Não sabe nem passar, mas receber ele sabe. E aí, o que acontece? Eu vi a sentença do Anderson Torres. Na sentença do Anderson Torres, o ministro Alexandre de Moraes colocou assim, olha, pior do que a situação do Anderson Torres, só do governador Ibanez, botou isso na sentença. E aí, de repente, arquiva o processo. Será por quê? Que coincidência? Será que foi tudo isso em função do BRB, que deu um prejuízo de 12 bilhões? Se você pegar todas as obras que foram feitas aqui neste governo, esses buracos que estão para todo lado, não dá os 12 bilhões que ele assaltou do BRB. Então, isso tem que ser apurado. Eu já fui ao Banco Central para poder realmente fazer o bloqueio dos bens do governador, da vice-governadora e de todos aqui que assaltaram o Distrito Federal. O Galípolo disse que não podia naquele momento fazer bloqueio. A Polícia Federal já pediu 4 vezes ao STJ para fazer busca e apreensão e foi negado. Então a gente está vendo que a Justiça está colaborando com os assaltantes, com quem roubou a população do Distrito Federal. Então eu espero, amanhã é o último dia para o BRB publicar o balanço, que não publica desde setembro do ano passado. BRB não publicou o balanço de setembro, de dezembro e agora de março. E com certeza, publicando o balanço de março, ele vai estar insolvente, porque roubaram, assaltaram o banco. Portanto, para salvar, só com recurso, com aumento de capital que não tem, ou federalização do governo federal, ou a própria liquidação, o que é péssimo. Conseguiram acabar com o principal banco nosso
de desenvolvimento econômico, que realmente nos orgulhava muito e que agora está aí com esse déficit aí de mais de 12 bilhões. Então, presidente, eu não podia deixar de registrar esses fatos para a gente poder realmente colocar nos anais desse Congresso do que aconteceu com a CPMI do INSS. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, o senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo. Senador Magno Malta dispõe de 20 minutos regimentais. Senhor presidente, senhores senadores, aqueles que nos veem pelas redes sociais e que estão nos vendo pela TV Senado, faço um registro do belo registro feito pelo senador Isalci a respeito do final da CPMI. Espero que eu tenha um tempo no final para também fazer algumas considerações que o Brasil sofre, paga, os aposentados nesse momento choram lágrimas de sangue por conta de um consórcio de quem não tem um pingo de vergonha na cara, que envolve essa casa, ela é a principal. A devedora é essa aqui, porque os caras são sabatinados aqui, são aprovados aqui. E é uma vergonha. Eu vi um áudio essa semana do presidente dessa casa, com um prefeito interino no estado dele, que é de dar vergonha, de vomitar, que é muito pior do que um escândalo do Banco Master. Essa casa, a outra casa, de conluio com o Executivo e com a Suprema Corte, que de Supremo não tem nada, Supremo é Deus, de negociantes, empresários com capa de togados, e diga-se de passagem, toga suja. Senhor presidente, eu gostaria de, ainda dentro dessa questão da CPMI, que foi parada com uma força letal, envolvendo os poderes, porque todos estão na mesma lama, e de uma forma até covarde, com o próprio estatuto, eu já presidi grandes CPIs, grandes, e de muito resultado. E as CPIs que eu presidi, todas elas duraram anos. Não foi só 120 dias. Foi renovando prazos. Presidi a grande CPI do narcotráfico desse país como deputado federal. Presidi uma grande CPI da pedofilia, que durou anos. Inclusive, fui lá no estado do senador Chico, prendi até o procurador, um pedófilo, bandido, procurador do estado. Os empresários da cidade, os irmãos Carola, abusadores de criança, 2 desgraçados. Nunca tinha visto o que vi, senador Isalci, como Vossa Excelência, que na sua vida parlamentar participou de tantas CPIs. E nenhuma que eu tenha presidido, eu não vi isso. E CPIs perigosas, eu não vi isso. Que eu vi, contemplei, mas Deus é justo. Se não chegou a cicatrização, ao menos o tumor, nós esprememos. E o pus saiu. Hoje o povo mais simples sabe o nome de quem lhe roubou. Para quem? Para sustentar quem? O povo do Brasil sabe quem está blindado, quem foi blindado. Os estados sabem quem os blindou, os senadores, os deputados.
O Brasil sabe os senadores que estão envolvidos nessa roubalheira, nessa safadeza. 100 anos de sigilo do Careca. E eu entrei nessa mesa aí, pedindo à mesa que me informe se alguma vez o Careca entrou no meu gabinete. Eu acho que todos os senadores tinham que pedir para o presidente informar. Que por exclusão a gente vai saber onde é que ele entrou. Mas nunca recebi nenhum tipo de resposta. Mas o povo brasileiro sabe quem tirou os seus parcos recursos, quem construiu a nação, quem gastou suas energias, lágrimas, choro, salários atrasados. Hoje, alguns nem remédio pode comprar. Pessoas amputadas, pessoas que por diabetes adquiriram cegueira, pessoas de diabetes 1, que por esse governo que aí está, de uma forma vergonhosa, negou a insulina para alguém que tem diabetes 1, que a gente sabe o que é o sofrimento, e deixou de incluí-los, as pessoas portadoras de deficiências, Zezinho. E só sabe quem é portador de diabetes 1, quem tem. Ou quem tem alguém na família com diabetes 1, que vê se arrumando perspectiva, saída, medicamentos que podem remediar. Até a AIDS hoje se bloqueia, o cara vive a vida inteira. Mas o diabetes 1 e o câncer, até hoje não acharam nada ainda. Até lesão de medula está se recuperando. Eu estou com muita esperança, senador Chico, porque eu sou lesionado de medula. Eu tive um tumor dentro da medula, minha coluna é um enxerto. Eu tenho um passivo do meu lado direito, tenho 2 próteses nos 2 joelhos, e que pode ser recuperado com essa descoberta maravilhosa, que tem um nome de uma criança, menina, olha, e em forma de cruz ainda, e descoberta por uma cientista. Quando uma cientista dessa precisa ser laureada no Brasil, o Brasil elege um homem como a mulher do ano. Bem, eu estou oficiando as câmaras de vereadores e as assembleias legislativas, senador Exalci, senador Chico, aqueles que nos ouvem, porque o nosso relator Gaspar aceitou a minha indicação que está no relatório, mas eu estou enviando, porque sempre fiz isso com as CPIs que eu presidi, que as câmaras de vereadores no Brasil e as assembleias legislativas, que elas abram uma CPI do INSS. A gente sabe que uma CEI, numa Câmara de Vereadores, tem pouco poder, mas tem poder para se reunir. E o aposentado mora no município. Aqueles que foram lesados podem ir à Câmara, dar seu depoimento, ter audiência pública, e nós teremos os nomes dos ladrões, do Careca, do Camisote, do Lulinha, sendo repetido no Brasil inteiro, todo o tempo, todo dia. As assembleias legislativas abrir, senador Chico, uma CPI de INSS. Você tem ali o Tribunal de Justiça, e nós encontramos muitos magistrados juntos. Quantos roubados moram no seu estado? Quantos roubados moram no meu estado? Eles estarão nas assembleias legislativas ali, dando nome de novo aos bois, dando nome aos que estão presos, aos milhões roubados, a mesada do Lulinha, as reuniões com o Lula, com o Volcaro, as 120 milhões da mulher de 129 da mulher de Alexandre de Moraes, as relações dele com o Volcaro, as relações de Volcaro com Toffoli, Taiaiá. Então nós teremos o Brasil o tempo inteiro falando da mesma coisa, não acaba aqui, não vai ficar só nós aqui, ó, repetindo, porque eu vou ficar repetindo. E essa raça ruim está ali decidiram acabar com essa CPMI, decidiram acabar. Que moral que esses caras têm para votar em alguma coisa, para dizer o que é certo, o que é errado, quem só vive cometendo coisa errada. O discurso do Toffoli falando em contenção, mamãe me acorde, um cara que tem um cassino clandestino.
A fala de Gilmar, ele quase chorou, eu até me emocionei, ele quase chorou. Brincalhões, brincalhões, brincalhões. E a gente vai ter que fazer esse enfrentamento o tempo todo. Mas eu quero usar esses 10 minutos, porque estou oficiando as câmaras de vereadores, todas com base na aceitação do relator, e aqueles que são do meu partido, e sou presidente do meu partido no Estado, os vereadores eleitos e os deputados vão receber um comunicado para que eles proponham a CPI do INSS nas câmaras e na Assembleia Legislativa, como membros do meu partido. Eu gostaria, senhor presidente, assim como afirmava o senador Portinho, porque eu estou sendo redundante, porque a Constituição já trata dessa questão da misoginia. Mas o truque é velho. Graças a Deus, minha digital não está nisso. O truque é velho. Qual é o truque? O senhor lembra do PL 122, o senhor era deputado federal, chamado PL da homofobia, do casamento homossexual. Durante 8 anos, eu enfrentei aqui a Fátima Cleide, que era relatora lá de Rondônia, e não passou. Tentaram um truque aqui de madrugada, votar tudo em bloco, porque está começando o recesso parlamentar, ninguém quer olhar mais nada, vamos votar tudo por acordo e tal. E lá no meio estava lá para aprovar, e Deus sempre me dava a graça de descobrir e nunca aprovou. Então não existe tipo penal homofobia, não existe esse tipo penal. Como eles não conseguiram, o que é que eles fizeram? Judicializaram e colocaram dentro do crime de racismo. O que é que racismo tem a ver com homofobia? É minha pergunta. Alguém pede para nascer albino? Alguém pede para nascer amarelo, nascer lá no Oriente? Alguém pede para nascer pardo, negro, índio? Não. O que é que homofobia tem a ver com crime de racismo? Tem a ver que se ele te põe no crime de racismo, ele te põe inelegível e acaba com sua vida. E agora essa da misoginia é também um outro truque eleitoral. Porque você é dono de uma loja. Aí você diz para a funcionária, querida, toda vez você está arrumando as camisas desse lado, mas não é desse lado. Você precisa prestar atenção. Pronto, é misoginia. Já coloca ele no crime de racismo. É misógino. A vida acabou. Aí todo mundo vai ter medo de dar emprego, de empregar a mulher, porque tudo é misoginia. Não, misoginia realmente é um homem abrir a boca e chamar mulheres cis, vocês, mulheres cis, se referindo a mulher que tem ovário, que tem útero, que tem endometriose, que sofre para parir, criar filhos, amamentar. Um macho, manda calar a boca, chama de lixo da sociedade, e manda parar de latir. Vem cá, vai ser colocado agora no crime de racismo? Vai ser colocado no crime de racismo? Isso é misoginia, não é? Misoginia é um homem com muito ódio de mulher, querer bater, difamar, gritar, espancar. Isso é misoginia. Agora, o marido diz para a mulher, tu sabe que eu tenho pressão alta, tua comida está muito salgada. Não, ele atingiu o meu psicológico. Isso é misoginia. Gente, vamos parar de brincadeira com a vida dos outros. Isso tudo é um esquema, senador Chico. Joga no crime de racismo e acabou com sua vida. A outra coisa, e prestem atenção, senador Exalci, que eu preciso muito de Vossa Excelência, o Brasil vai precisar. Está uma resolução do Conselho Nacional de Psicologia,
proibindo psicólogos de confissão cristã, vou pegar só uma informação aqui. De exercer e de se identificar como cristão. Nós vivemos num país absolutamente cristão. E a resolução é essa. Fica impedido o psicólogo, Conselho Nacional de Psicologia, de se identificar como cristão. Não tem cabimento. Nós vivemos numa nação absolutamente cristã. Eu não sei se tem estatística ou não tem, vou procurar agora, porque acabei de protocolar, senador Isalci, senador Chico, sei que os senhores estarão comigo. Eu protocolei agora a criação da Frente Parlamentar em defesa dos psicólogos de confissão cristã. É maioria absoluta. Hoje pela manhã, falei com o pastor Silas Malafaia, que é psicólogo, e foi um dos primeiros a ser perseguidos, ainda no meu primeiro mandato de senador. Queriam tirar a inscrição dele, por ser cristão. E depois a Marisa Lobo, não sei se vocês conhecem, lá de Curitiba, no Paraná, psicóloga que sofreu muito, fazendo palestras nesse país, ainda assim, e faço um registro. Na pandemia, a psicologia foi aquela que mais atendeu pacientes. Nunca se teve tanto paciente com doença psicológica, trancados dentro de casa, sendo atendidos online pelos psicólogos. E na sua maioria absoluta, cristãos. O cidadão brasileiro tem direito de ir e vir e escolher. Se o Conselho Nacional de Psicologia diz que o Estado é laico, aliás, o relator de uma ADIM, aqui feita pelo Partido Novo, ADI 7426, questionando o Conselho Nacional de Psicologia, está aqui, está no Supremo. Adivinha, senador Isalci, quem é o relator? Alexandre de Moraes. Quero ler as datas aqui, que o processo tem esse número, data inicial e data prevista para o fim, no dia 8/4/26. Está para acabar. Até esse momento, só tem um voto, que é o voto do Alexandre de Moraes. Ele votou pela constitucionalidade de tirar a legitimidade do psicólogo, que é de confissão cristã, que pode ser um católico, um espírita, um evangélico. E qual o argumento dele para a constitucionalidade? Vou falar o argumento do bonitão. Ele diz que o argumento é porque o Estado é laico. Senador Chico, se o Estado é laico, por que o cristão é proibido? Você não pode proibir o muçulmano. Você não pode proibir o da Umbanda, o da Macumba, o ateu, que é psicólogo. E cada um procura o médico e procura aquele em quem ele confia e que pode ajudá-lo. Mas eles querem perseguir cristão. E isso aqui, Alexandre de Moraes, é perseguição religiosa. É crime de perseguição religiosa. Então eles estão criando outra vala, senador, já criaram o da homofobia dentro do crime de racismo, misoginia, e agora criminaliza um país que está assim, ó. E eu faço isso em nome do pastor Silas Malafaia, que é psicólogo. Em nome da minha filha mais nova, Jaisline, que é psicóloga. Em nome da psicóloga Tatiana Hort,
que foi a psicóloga da CPI da pedofilia, das psicólogas do Rio Grande do Sul, que conjuntamente criaram o chamado depoimento sem dano. Eu falo isso em nome do pastor Raimundo Goodgloves, que estudou comigo no Recife, além de fazer teologia, fez psicologia. Eu alerto para o fato de que agora começa. Protocolei a frente parlamentar e já me comunico com os senhores. Essa frente parlamentar, vamos fazer audiência pública e vou criar um grupo de psicólogos no Brasil que tem profundidade e um grupo de juristas, um grupo de constitucionalistas, porque nós não podemos proibir, não permitir essa aberração. Eu sei o quanto é importante. O homem tem 2 cérebros, ele tem um aqui, e o intestino é seu segundo cérebro. E tudo demanda daqui. Quando você tem um problema que te inquieta, te deixa sem dormir, o seu corpo todo sofre. E a própria literatura chama isso de doenças somáticas. Doenças somáticas são doenças que se apresentam por causa dos seus dramas psicológicos. Eu sei quanto eu sofro aqui por fazer um mandato do jeito que eu faço, por enfrentar do jeito que eu enfrento. O meu médico falou comigo, a sua recuperação é mais difícil, porque você é inquieto, é mais difícil pela sua luta, pelo seu estresse, porque você não se acovarda, você vai. Se você pudesse parar um pouquinho, a recuperação seria mais rápida. Mas minha sede de justiça, senador Chico, é muito maior do que a minha dor. E eu gostaria que o seu povo lá de Roraima, o seu povo aqui, Zalci, espera que nós façamos isso. Ou vamos ter que banir os cursos de psicologia, ou alguém vai ter que virar ateu para poder manter a sua carteirinha e manter as suas consultas, não é? Que não é fácil hoje, é muito difícil, muitos aproveitadores no mercado, mas quem trata de alguém, quem empresta o ouvido para alguém, 1 hora, 1h30, e ouve a pessoa falar, contar, conversar, alguém que estudou, que se aprofundou nos livros, se aprofundou. Nós temos o Augusto Cury, respeitado no mundo e lido no mundo inteiro. Um psicólogo ateu que foi estudar a Bíblia para desmoralizar a Bíblia e se converteu. Eles vão tomar a carteira de Augusto Cury, porra. Vão tomar a carteira delas. Não vão, não. Concorda comigo, Zalci? Concorda comigo, senador? Não vão, não. Porque nós vamos enfrentar. Nós vamos enfrentar, eu vou fazer audiência pública no Brasil inteiro, com advogados, psicólogos e estudantes de psicologia. Essa luta será a luta do Brasil. E a psicóloga minha, dentro da minha casa, formou o ano passado, eu falei dessa tribuna, é minha filha adotiva, Jasline, que eu tenho muito orgulho. Que vergonha esse Conselho Nacional de Psicologia, vergonha. Hoje tem psicólogos que não querem renovar a carteira, hoje tem psicólogos que não querem participar. Ficam calados. Ficam calados. E por que ficar calado quando você tem algo que é bom dentro de si? A gente tem que contar, tem que falar. Eu nunca neguei. Eu sei que o Brasil me conhece há muito tempo, que eu fui deputado federal, fui senador. E as pessoas sabem que eu nunca abri mão da minha fé. E se a gente abrir mão agora, senador Chico, e deixar eles fazerem isso com os psicólogos, amanhã eles farão isso com os políticos. Você não pode dizer qual é a sua fé, senão você não vai registrar sua candidatura. Ou você diz que é ateu, que você é socialista, que você é comunista, ou que você é de uma religião em que está completamente desassociado do cristianismo, ou você não terá legenda em partido. Olha, se deixar subir um degrau, vai subir o segundo, viu? Se deixar subir o segundo, vai subir o terceiro. E essa luta começou
e não vai dar certo. Deu ruim, os psicólogos contem conosco aqui nessa casa, porque nós assumimos essa verdade, não é uma dor, é uma sandice, é uma canalice, e nós vamos enfrentar juntos. Obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senador Exalci, por me ouvir, e eu encerro a minha fala. Só para registrar, senhor presidente, é só um requerimento de congratulação para que o Senado possa enviar essas pessoas. Ontem teve uma matéria no Fantástico falando sobre a infiltração do crime organizado na polícia do meu estado. Uma matéria muito feia que põe nosso estado mais uma vez nas páginas policiais de forma vergonhosa. E eu gostaria que essas pessoas aqui fossem cumprimentadas por esse parlamento e reconhecido o seu trabalho. Requeiro, nos termos do artigo 22 do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de louvor ao Dr. Francisco Martinez Berdal, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo, delegado Vitor Anhoque Cavalcante, coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAERCO, ao Dr. Márcio Magno Carvalho Xavier, Superintendente Regional da Polícia Federal do Espírito Santo, pelo êxito da Operação Turquia, operação integrada voltada ao enfrentamento de organizações criminosas com atuação no tráfico de drogas no município de Vitória, Espírito Santo, que demarcou, prendeu e afastou das funções policiais que foram covardes e de maneira criminosa, traíram o dever constitucional de proteger a sociedade ao se associar ao tráfico de drogas, desviando entorpecentes apreendidos de operações oficiais e alimentando o mesmo crime que tinha a obrigação legal de combater numa atuação firme e exemplar que reafirma que o Estado brasileiro não tolera corrupção, crime, desvio de conduta no interior da sua própria instituição. O brasileiro não tolera mais corrupção. E corrupção, hoje, corrupção é o enfeite, é o penduricalho do Brasil. É um país, hoje, que se tornou um ninho, um paraíso de corruptos, que soltam bandidos e prendem inocentes, chamam inocentes de terroristas e se revoltam quando o Comando Vermelho e o PCC, organizações criminosas, eles se revoltam com quem quer taxá-los de organizações terroristas no mundo. É nesse país, é com esse comando que nós estamos vivendo. O povo brasileiro não tolera mais. Qual é a possibilidade, qual é a moral que tem o Toffoli, que tem Alexandre de Moraes, para dizer que alguém está errado ou está certo, quando, na verdade, o que eles têm feito nesse país, com a vida exposta, de maneira, com uma fratura exposta, moral, fazendo contorcionismo jurídico, e mesmo assim, eles continuam fazendo intervenção dentro dessas duas casas, essa principalmente, que dos três poderes é a que mais poder tem, e que se cala, se acovarda, e o monstro cresce a todo dia contra a revolta e a tristeza do povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância, muito obrigado pela tolerância, e que Deus abençoe o Brasil, e que o Brasil acredite que nós vamos continuar lutando. Senador Magno Malta, Vossa Excelência trata de um assunto, inclusive, que mostra exatamente a fratura na sociedade em função de decisões que, no mínimo, nós podíamos dizer que são incabíveis. Os psicólogos, obviamente, que têm uma importância majestosa na vida das pessoas, que em momentos de dor, em momentos de recuperação, em momentos de injustiça, muitas vezes praticadas, você tem que a eles recorrer, porque eles, na verdade, nos bancos das universidades, eles se dedicaram exatamente a cuidar das vidas das pessoas. Portanto, num país onde nós temos milhares de problemas, onde a justiça deveria, de uma forma
pontual, cuidar das grandes questões, procura, na verdade, eliminar, né, poderia dizer até eliminar mesmo, a religiosidade de um psicólogo, de um cidadão comum. Isso é um absurdo, né? E Vossa Excelência pode ter a certeza que nós seremos dos primeiros a subscrever esse seu projeto. Pode ter certeza, porque nós sabemos a importância vital que tem para o ser humano quando, em um determinado momento da sua vida, um jovem ou um já maduro profissional da psicologia lhe ouve por minutos, por horas, para, na verdade, arrancar da sua alma, muitas vezes, um sofrimento. E aí não é justo que decisões judiciais venham realmente a impedir que ele tenha realmente a sua religiosidade. Portanto, parabéns a Vossa Excelência, que sempre trata de questões extremamente polêmicas. Vossa Excelência, foi interessante lhe assistir, olhando com uma precisão cirúrgica cada palavra, porque Vossa Excelência mesmo sofre, né, o seu psicólogo, o seu médico, sua médica, inclusive o tempo de recuperação, porque na verdade a sua cabeça está sempre sacudida por necessidade de proteção ao ser humano, em vários segmentos, né? E claro, quem sou eu aqui para falar exatamente do alcance que as suas investidas, muitas vezes em temas ultrassensíveis, realmente incomoda muita gente. E acredito que isso, no psicológico da pessoa, afeta realmente de uma forma muito, muito dura. Portanto, parabéns, Vossa Excelência. Eu quero incorporar a fala de Vossa Excelência no meu pronunciamento. Muito obrigado. E não sou parlamentar de fazer isso, normalmente não. Muito obrigado. Nunca neguei a parte a ninguém, mas muitas vezes eu estou discussando, alguém me pede uma parte, eu dou. E quando ele termina, eu prossigo o meu discurso como se eu nem tivesse ouvido o que ele falou. Mas incorporo ao meu pronunciamento as suas palavras e disposição de andar conosco. Saiba que os psicólogos e psicólogas do seu estado estão nos vendo e certamente saberão do que se tratou aqui. O senhor falou os psicólogos, as psicólogas de sua vida. Realmente eu tenho psicólogas na minha vida, de que eu tenho muito amor. E tem um psicólogo também, o meu tio, pastor Manuel Nascimento, que me deu uma oportunidade de me levar para a casa dele, em Pernambuco, aos 17 anos de idade, do interior da Bahia. E quando eu cheguei, ele era estudante de psicologia e pastor da primeira igreja batista em Jaboatão. E, como estudante de psicologia, eu cheguei lá aos 17 anos, sempre fui um menino muito precoce. Ele me sentou no escritório dele, olhou nos meus olhos e me disse uma frase que eu nunca esqueci. Meu filho, eu não sei o que você pensa para a sua vida daqui para frente. Sua mãe me pediu para te ajudar e eu trouxe você para aqui. Mas eu quero te dizer uma coisa para você nunca mais te esquecer. Meu filho, o homem é aquilo que ele decide ser. E aquele dia, eu refiz todos os meus compromissos com Deus. E sou o homem que sou. Me lembro que minha mãe fez para ele uma ligação a cobrar. E eu fui para essa ligação com ela, na Tele Bahia, lá no interior da Bahia, Itapetinga. E me lembro que a moça falou, olha, a chamada da senhora foi atendida, está no box 3. Aquela você fazia uma chamada a cobrar e ficava ali esperando se a pessoa ia atender. E me lembro que fiquei de longe, eu nem sabia que era sobre mim. Mas eu vi como ela falava, como ela respondia o que ele falava. E eu ouvi uma frase da minha mãe. Ela disse assim, meu irmão, ajude meu filho. Leve meu filho para sua casa. Ajude meu filho. Porque você não vai se envergonhar. O meu filho será um grande homem. O meu filho vai lhe dar muita alegria. Meu tio é jubilado. Está em Palmeira dos Índios. O perfil dele no Instagram é Pastor Manuel Nascimento. Ele tem sempre uma reflexão ali, todos os dias, Pastor Manuel Nascimento. E eu sou grato, foi um pai para mim. Teresalva, a esposa dele, uma mãe para mim. A partir dos meus 17 anos, apesar de ter mãe e pai, mas eles
me deram e abriram as portas, me dando essa oportunidade. Eu tenho minha filha, que é psicóloga, tem uma sobrinha chamada Jade. Teve um bebê agora, José. Um beijo para o José e um beijo para você, Jade, essa minha sobrinha, que tem quase todas as formações nessa área, sabe? E sei que milhões estão me ouvindo nesse momento. Saibam de milhões que emprestam o seu ouvido. E muitos sem cobrar nada. Alguns trabalhando quase que de graça. Porque quem serve a uma clínica, na verdade as clínicas hoje, até os hospitais, os donos não são médicos, não são nada, é um negócio. O cara compra um hospital para ganhar dinheiro. É como indústria farmacêutica. O cara quer ganhar dinheiro. E muitas vezes é assim em todas as áreas, não é? Você está aí cheio de psicólogos e psicólogas, trabalhando por quase nada, estudaram tanto e ainda recebe uma carga dessa, uma informação dessa, desgraçada, miserável, e que nós, com a garra e com a bênção de Deus, não vamos permitir. Obrigado, senhor presidente. Eu quero agradecer a Vossa Excelência por ter, na verdade, incorporado a nossa manifestação no seu pronunciamento e dizer que Vossa Excelência, e é o ser humano, isso é próprio do ser humano, em determinados momentos da vida, você olha pelo retrovisor do tempo e lembra-se de passagens que, na verdade, elas servem para talhar a personalidade, a vida, a conduta ao longo dessa longa estrada da vida que todos nós temos. Então, quando Vossa Excelência se refere à sua mãe, eu olho também no retrovisor da vida, do tempo, os conselhos de uma simples costureira, de um simples motorista de caminhão, que foi o lar onde eu nasci e fui criado, que ficam até hoje. Parabéns. Eu gostaria de convidar o senador Isalci para me substituir, para que eu possa realizar o meu pronunciamento. Com a palavra, o senador Chico Rodrigues. Gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência, senador Isalci, ao tempo em que agradeço pela substituição na presidência desta sessão ordinária de hoje e dizer que é importante, tem sessões que elas são muitas vezes solitárias, mas que elas trazem ensinamentos que em outras ocasiões você não consegue alcançar. É sempre assim. A curva do rio mais sinuosa é a que você, na verdade, encontra mais força para vencer a correnteza da vida, né? Eu gostaria de dizer que na última semana eu tive a oportunidade, no município do Bonfim, no meu estado de Roraima, estar junto com o prefeito Romualdo e participar no acompanhamento, fiscalização, controle de ações através do nosso mandato, vendo a operacionalidade de equipamentos, de caçambas, de carregadeiras, de tratores que servem tão bem àquele município e, juntamente com muitos daqueles que são beneficiários desses programas, entender que é notável quando nós nos encontramos, na verdade, contemplando o fruto do nosso sacrifício, do nosso trabalho, e ali está realmente o resultado latente, beneficiando a tantas pessoas. Ali estava o vereador Charlão, amigo nosso, a vereadora Cleidimar, o Nonato, o Jonas Chagas também, que foi ex-prefeito do município, figuras que, na verdade, marcaram época, como meu amigo Paulo Tiririca,
que já foi prefeito, inclusive, daquele município, e reconhecem o nosso trabalho, a nossa dedicação e os benefícios aos dezenas, centenas de agricultores que têm tido em função da viabilidade através das emendas parlamentares para atender essas demandas reprimidas que tem, na verdade, no nosso Estado. Portanto, ali no município do Bonfim, assim como todos os municípios do Estado, da capital aos 14 municípios, nós temos uma ação permanente, frutífera e, acima de tudo, atendendo aqueles que mais precisam. A agricultura familiar hoje, graças a Deus, deu um grande salto a partir das nossas ações, um trabalho quase que missionário a gente tem feito. Eu já entreguei mais de 100 tratores agrícolas nesses 7 anos de mandato de senador da República, atendendo os pequenos produtores rurais da agricultura familiar, com caminhões também, com equipamentos na área da agricultura, arados, grades, carretas, colheitadeiras, plantadeiras, casa de farinha, tudo que vem realmente beneficiar o pequeno produtor rural do nosso Estado. Então, eu fico muito feliz, muito orgulhoso, porque entre dezenas e dezenas de projetos e emendas apresentadas, absolutamente todas elas estão executadas em execução ou serão executadas a partir das liberações próximas. Portanto, é um registro que eu gostaria de deixar aqui, tendo como referência o município do Bonfim, porque foi o último município que eu tive a oportunidade de fazer entregas parlamentares e acompanhar, fiscalizando essas ações, e dizer que fico muito feliz com a receptividade por parte de todos, o reconhecimento, porque nós, quando nos dedicamos a uma ação parlamentar, a gente fica feliz quando o reconhecimento vem. Essa é a moeda que nós temos a oferecer, é exatamente o nosso trabalho, a nossa dedicação e o nosso amor pelo mandato, mas, acima de tudo, pelas pessoas do nosso Estado. Eu gostaria também de fazer um breve pronunciamento aqui, presidente, sobre a polarização e democracia. Eu trago hoje a esta tribuna uma reflexão necessária sobre o momento político em que nós vivemos no nosso país. E faço isso com a devida cautela para deixar claro, desde o início, que não se trata aqui de apontar culpados, nem direcionar críticas a qualquer grupo, instituição ou corrente política específica. Trata-se, acima de tudo, de uma reflexão sobre o fenômeno que, de forma geral, tem afetado a todos nós, a polarização política no nosso país. É natural que em uma democracia ocorram divergências, e isso é salutar. É assim que vive, na verdade, as democracias. O debate de ideias é, inclusive, um dos pilares do regime democrático. Mas há uma diferença importante entre o confronto saudável de visões e a radicalização permanente que transforma adversários em inimigos, inviabiliza qualquer ponto de convergência. Quando a política se reduz a embates ideológicos constantes, perde-se aquilo que deveria ser sua essência, a capacidade de construir soluções para os problemas reais da população. E esses problemas não têm ideologia. A fila do hospital não tem lado. A falta de saneamento básico e seus impactos diretos na saúde não escolhe quem será afetado. As falhas de acesso à internet atingem a todos. E a ausência de pontes e a falta de infraestrutura mínima de estradas interrompe a mobilidade de qualquer cidadão sem qualquer distinção. A inflação, senhoras e senhores senadores e senadores, não escolhe partido. A insegurança não distingue corrente política. E a dificuldade de pagar as contas, de sustentar uma família e de garantir um futuro melhor para os filhos é vivida da mesma forma por milhões de brasileiros, independentemente de quem esteja no poder. Mas os efeitos da polarização vão além do discurso político. Quando levada ao extremo, ela dificulta a busca de soluções de questões práticas na vida dos representados e passa a comprometer as próprias instituições democráticas, que deixam de ser percebidas como estrutura de Estado e passam a ser vistas sob lentes partidárias. Esse processo enfraquece a confiança da população e corrói os alicerces da democracia. A polarização também alimenta um ambiente de tensão permanente,
no qual o debate público se transforma em uma espécie de guerra de torcida, em que o diálogo racional dá lugar à disputa emocional de narrativas. Neste cenário, não há espaço para escuta, apenas para confronto. E esse clima não fica restrito à política. Ele invade as relações pessoais, divide famílias, rompe amizades e cria conflito dentro dos lares, entre pessoas que antes conviviam com respeito, mas mesmo, gente, pensando diferente. A política que deveria unir em torno de soluções, criar pontes, passa a afastar e dividir as pessoas. No campo da gestão pública, os efeitos também são concretos. A lógica de nós contra eles paralisa decisões, dificulta a construção de consensos e, muitas vezes, substitui o compromisso com resultados por uma disputa permanente. Em alguns casos, instala-se até mesmo a ideia equivocada de que quanto pior, melhor, como estratégia de desgaste político desse ou daquele grupo. E o prejuízo não se limita ao ambiente interno. A instabilidade gerada por este cenário afeta a imagem do país no exterior, reduz a confiança nas instituições e impacta diretamente a atração de investimentos. Países que não demonstram estabilidade política e institucional tendem a ser vistos com maior cautela, o que compromete oportunidades de crescimento e geração de empregos. Mas eu gostaria, neste momento, de sair um pouco da formalidade desta tribuna e me dirigir diretamente a quem nos acompanha. Façamos uma reflexão sincera. Pensemos no nosso dia a dia, nas nossas conversas em família, nos nossos grupos de mensagem, nos nossos ambientes de trabalho, nas nossas amizades que se afastaram. Quantas vezes o excesso de polarização já não interferiu nessas relações? Quantas vezes o debate deixou de ser uma troca de ideias para se transformar em um permanente e indevido confronto? Essa não é uma realidade distante, é algo que todos nós, em maior ou menor medida, já vivenciamos. E enquanto isso acontece, os problemas concretos continuam presentes, as contas continuam chegando. Os desafios da saúde, da segurança e da economia continuam exigindo soluções do poder público. A vida real segue acontecendo, independentemente do lado político de cada um. No fim das contas, quem paga o preço é sempre o cidadão, que fica, na verdade, como o algodão e os cristais. A política não pode se tornar um fim em si mesma, nem um palco permanente de confronto. Ela precisa voltar a ser, acima de tudo, um instrumento de construção de pontes. Isso não significa renunciar a convicções, obviamente, nem eliminar as diferenças. Significa reconhecer que, acima de qualquer divergência, existe um compromisso maior, o compromisso com o povo e com o nosso querido Brasil. Cabe a nós, enquanto representantes da população, reequilibrar esse ambiente, buscar o diálogo quando se for possível, substituir muros por caminhos de consenso e, principalmente, recolocar no centro do debate aquilo que realmente importa, que é a vida das pessoas. O Brasil real não vive de disputas ideológicas, vive de trabalho, de esforço, de expectativa por dias melhores. E é a esse Brasil que nós devemos seguir. Portanto, meu caro presidente Isalci Lucas, no cotidiano, nós que transitamos por tantos lugares diferentes, nós que, principalmente da Amazônia, que vemos os lamentos de todos aqueles que fazem parte do nosso cotidiano, que nos encontramos, seja entre aqueles que trabalham sobre o suor, com o suor do seu rosto e fazendo calo nas mãos, levando, muitas vezes, até um pouco de dose de esperança.
E o que nós vemos, na verdade, muitas vezes, é essa polarização que em nada está contribuindo para a vida das pessoas. Quando nós olhamos para trás, a gente vê, por caminhos que também já passamos, por a nossa origem e pelas dificuldades que também trafegamos por elas. E hoje parece que o ser humano, né, parece que os dirigentes, parece que a nossa classe política ainda teima de uma forma teimosa em viver mergulhado em conflitos profundos. Isso não quer dizer que não tenha, cada um não tem que ter lado, mas cada um tem que ter, de nós temos que ter a racionalidade que o Brasil real é o Brasil que nós convivemos no cotidiano e que abomina esse tipo de atitudes que em nada soma para a nossa população. Portanto, talvez por formação, talvez por muitas vezes ver o sofrimento das pessoas bem de perto, de dentro, porque é no meio das pessoas mais carentes. Eu costumo dizer que 95% das pessoas que em mim confiaram ao longo desses 9 mandatos são da classe C, D e E, onde eu tenho mais convivência, onde eu tenho mais participação, e o que a gente vê exatamente é a reclamação, cobrando de nós políticos essa harmonização e essa vontade de fazer com que a vida deles melhore. E quando você polariza a um lado, de um extremo ou em outro, você deixa sempre esse mar revolto que não soma nada ou não leva nenhuma esperança para a população brasileira. Então, era esse registro que eu gostaria de fazer, senhor presidente, e que Vossa Excelência pudesse autorizar a divulgação em todos os veículos de comunicação da Casa. Muito obrigado. Obrigado, senador Chico Rodrigues. A presidência informa às senadoras e aos senadores que estão convocados às seguintes sessões semipresenciais para amanhã, terça-feira. Sessão de premiações e condecorações às 10 horas para a entrega do diploma Mulher Cidadã Berta Lutz. E sessão deliberativa ordinária às 14 horas, com a pauta divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa. Cumprida a finalidade dessa sessão, não deliberativa, semipresencial do Senado Federal, a presidência declara o seu encerramento. Vendo os assessores de comunicação e os nossos fotógrafos. Clarinha, você é incrível, viu? Quando Augusto não quiser mais você trabalhando, vem trabalhar comigo, tá? Você é incrível, tá bom? Agora a gente vai ouvir a última expositora, Catarina Brizola Lantier Cunha Santos. Ela é representante da PAI do DF. Nasceu em março de 2003, belo mês para nascer, em Brasília. Catarina Brizola é uma atleta paralímpica com síndrome de Down, que se destaca no atletismo na PAI DF desde 2019. Comunicativa, dedicada e resiliente, ela acumula conquistas marcantes. Segundo lugar nos 800 metros da marcha atlética na Copa Brasil Down, CBDI 2025. Primeiro lugar nos revezamentos 4x100, 4x400 Down do MITI brasileiro de atletismo e campeã no salto em distância do Campeonato Brasileiro da CBDI 2024 e namorada do DJ Dudu. Olha só como ele fica. Eu te amo. Dança muito e Catarina está aqui representando a PAI UDF. Catarina, é a sua fala agora. Obrigada. Eu tenho 2 pequenos discursos, que é só 2 mesmo, que aí começa a falar. A primeira, quero agradecer, os meus amigos atletas que estão aqui, que é o Ian, Matheus e Clara, que são meus grandes amigos, que estão me ajudando bastante para me treinar forte e também para ganhar várias medalhas. É com eles que eu faço o atletismo e também muitas coisas que eu faço com ele.
A segunda coisa, que meu maior sonho é casar com meu Dudu DJ. Eu casar com o Dudu DJ e também... Clarinha, ele gritou aqui que ele quer filhos, Catarina. Quantos filhos, Catarina? Eu vou casar com o meu Dudu DJ, também ter 4 filhos com ele. Já tem nome de 4 filhos, já. E eu só não vou falar aqui, porque aqui é só coisa de trabalho. Então... Isso. Ordem na casa. E também a gente vai morar em Malibu, eu e Dudu DJ. E agora eu tô aqui apresentando a Pai DF também. E eu quero muito agradecer também a minha professora, minha treinadora, que não tá aqui, que eu amo muito ela também. E o meu outro treinador, que é o Alan, que ele tá me ajudando bastante também pros treinos. Acabou? Vai falar? Olá a todos, boa tarde. Meu nome é Catarina Brizola, eu tenho 22 anos, eu sou aluna da Pai DF, eu sou atleta de atletismo com os meus amigos. Atleta de atletismo e natação, que também são com os meus amigos, a natação. Eu, Bia, Ian e Jordano. Esqueci do Matheus também. Espontaneamente ela fala mesmo. Também sou autodefensora de esportiva da Pai DF. E autodefensora da Associação do DF DAO com a minha professora, que já está aqui, né, que é a Helenilva. Meus amigos também, que são autodefensores, Luiz, Maria Clara, Vini e Matheus e Carol. E o Gustavo. Tá. Eu luto pelos direitos de todas as pessoas com deficiência. Eu tenho vários amigos lá na PAI que também são deficiência. Hoje é um dia muito especial. E o Dia Internacional do Síndrome de Down. Para mim este dia significa celebrar quem eu sou, ter um cromossomo a mais me faz única. Bombando nas pistas, na piscina e na minha vida, e tenho voz e talento.
Nós não queremos ser chamados de especiais. Nós queremos ser incluídos. Queremos respeito e chances reais. Queremos mostrar todos o que sabemos fazer. Peço que o mundo abra as portas para nós, na escola, nas empresas e no dia a dia. Acreditem que nós podemos trabalhar, namorar e estudar. É claro que eu já tenho meu amor. Eu também mereço, né, amor? Eu também estou de olho em você, né? Que eu e a sua mãe, a minha sogra e a minha mãe, que também é sua sogra, estão aqui para te ajudar e apoiar. Aqui sim. Amor, quando vocês nos dão uma chance, nós mostramos do que somos capazes. Apoiar a síndrome de Down é tirar todos os caminhos de preconceito. Quando a sociedade nos apoia, ela se torna. Esqueci aqui. Tá certo. Quando a sociedade nos apoia, elas se tornam mais humanas e mais justas para todos. Queremos fazer um agradecimento especial à NAPAI. Estamos instituição e um exemplo real de inclusão e oportunidade. É aqui que descobrimos nossa força. Convido cada um de vocês a apoiar essas ações da APAI-DF. Ajudem a transformar a vida de muitas pessoas. Celebramos nossas vitórias. A verdadeira beleza do mundo está na diferença. Porque inclusão e atitude. Muito obrigada.
E também quero agradecer a todos que estão aqui e também com o meu amor que vai tocar no final dessa, né? E eu também... Ah, desculpa! Eu nem consegui, né, nem falar o que eu tô. Eu tô vestida com o uniforme da PAI, que é azul escuro e calça escura com o tênis do treino que eu treinei hoje. E também estou usando a pulseira que meu namorado me deu. Estou usando maquiagem. Estou com maquiagem de sombra marrom. Eu tenho os cabelos cabelos escuro, castanho e mechas loiras, que também a minha mãe vai pintar todo o meu cabelo de loiro também. E eu quero muito também agradecer a minha mãe e meu avô que estão aqui para me ajudar e me apoiar. E também tenho meus amigos que nunca vou esquecer deles, que estão aqui, Clara, Ian, Matheus e também meus outros amigos. Quero agradecer também a minha sogra, que está me ajudando bastante. Eu amo muito ela e eu quero sempre amar e sempre vou fazer de tudo. E sim, sogra, eu não vou deixar nada que aconteça com o Dudu. E vou cuidar muito dele, e se alguma garota aparecer na frente dele, vai ter que se ver comigo. Atenção, sogras do Brasil. Aprenderam, noras, como é que se ama uma sogra? Não aprenderam? Catarina, você foi incrível, incrível, tá? Parabéns por sua fala. Dudu, se prepara. Se prepara, Dudu. Nós vamos para o final da nossa audiência. Só queria ouvir os agradecimentos e alguma consideração final, 2 a 3 minutos no máximo, de Helene Silva, Solidade, presidente da Associação DF-DAO. Helenilson. Boa tarde. São falas incríveis, né? Incríveis. Os jovens estão arrasando, né, Catarina? Senadora, mais uma vez quero te agradecer a oportunidade. A Associação DF-DAO atua aqui no Distrito Federal já praticamente 19 anos, vai fazer 20 anos no próximo ano. E para mim é uma honra, neste momento, estar representando a Associação DF-DAO. E eu quero passar aqui e lembrar de mais uma pauta que é de muita relevância para a gente, senadora, que é a pauta do emprego apoiado. Está tramitando aqui na casa, né, com a senadora Mara Gabrilli, a PL 2190/2019. E eu quero o teu olhar de carinho, porque, assim, aqui nós temos jovens, senadora, que são privilegiados, com famílias, com uma base bem sustentável, né? Mas nós devemos lembrar que, para a maioria, não é assim, né? A senhora relatou aí hoje a gente está aqui celebrando a conquista desses que têm tanto apoio, mas existem alguns que lutam por comida, né? Então, no emprego também não é diferente. E eu percebo, assim, que chegam para a gente, no nosso dia a dia, a grande demanda da questão das pessoas adultas com síndrome de Down, né? Porque a dificuldade passa por essas oportunidades e passa também pelo medo das famílias, né? De deixarem os seus filhos irem por uma questão de como serão recebidos, como as empresas vão acolhê-los. Então, eu não posso perder essa oportunidade de pedir o teu olhar, que é sempre muito sensível com essa pauta. Tá? Muito obrigada. Obrigada, Helenilva. Aprendi. Helenilva. Doutora Nádia, 3 minutos para considerações finais. Eu queria falar que, respondendo a Raíssa de Mato Grosso, quais são as ações essenciais para combater o preconceito e garantir acesso ao trabalho digno? Combate ao capacitismo.
Enquanto atuei no Crisdal por muito tempo com meu esposo e hoje na nossa clínica, a gente percebe que tem muitos pais que privam os filhos do emprego apoiado porque, senadora, quando eles assumem o emprego, eles perdem um benefício. E esse benefício é uma garantia que deveria ser de suporte e apoio. E o trabalho seria algo a mais. Então, a gente precisa pensar nisso. Porque muitos pais, eles cesseiam esse direito aos filhos por conta do medo de perder o benefício. A outra coisa que eu gostaria de falar é que nós, pais de pessoas com deficiência, também sofremos preconceito. Mas perguntam, nossa, você tem redução de carga horária, você tem isso, como se a gente não pudesse mais viver, não pudesse lutar. Muitas vezes as coisas que a gente faz de meia-noite às 6, porque é uma luta digna, valiosa, e a gente quer equidade. A gente não quer igualdade. Equidade é oportunidade a mais, dar mais a quem precisa de mais. A outra coisa que eu gostaria de falar é que meu esposo, Carlos Quadros, é médico, trabalha com saúde mental e ele está criando uma estratificação de risco para a saúde mental de pais. Muitos pais estão vulneráveis, principalmente as mães, porque muitos pais abandonam essas mulheres. E tem muitas mulheres que estão em sofrimento psíquico. Então, quando a gente pensa em clínica ampliada, é cuidar da pessoa com deficiência e seu entorno. Então, a gente também tem um trabalho que a gente também está junto no Ministério da Saúde, cuidando de quem cuida. E eu acho que é isso. A gente tem que dar voz, oportunidade. Quando a gente oferece estímulo e oportunidade, a gente consegue favorecer o protagonismo da pessoa com deficiência. Augusto, eu queria te agradecer, porque todos esses sonhos que a gente tem, vocês, junto com o deputado, estão viabilizando. Um livro que a gente escreveu sobre linha de cuidado, a gente vai concretizar um seminário onde a gente vai capacitar gestores públicos, pais, ativistas e, sobretudo, profissionais da educação e saúde. Senadora, eu quero que a senhora conte comigo a partir de hoje. Foi um prazer lhe conhecer, tanto do ponto de vista de mãe como profissional da saúde na luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Outro detalhe importante é sobre envelhecimento precoce. Meu esposo, que atua com adolescentes até o envelhecimento, tem pegado meninas com 18, 19 anos já na menopausa, envelhecimento precoce. Pessoas com síndrome de Down, com Alzheimer, porque a gente estimula tanto, oferece tanta oportunidade, quando as pessoas estão prontas, o mercado de trabalho não dá oportunidade. Então, a gente precisa valer. Essa lei de cotas não é favor, não é deixar a pessoa em casa, é dar oportunidade, porque as pessoas são capazes. Obrigada, doutora, muito obrigada. Gustavo Garcia, 2, 3 minutos para agradecimentos e considerações finais. Muito obrigada a todos por terem vindo aqui. Quero agradecer a senadora. Você é todo importante para mim, você é meu fã. E eu quero agradecer os meus amigos que estão aqui, o Matheus, a Karen, o Dudu, o Ian. Ele é meu parceiro de teatro na PAI, a Catarina também. E todos meus amigos também. E também a minha prima Jordana. Eu já participei do podcast MotivaCast com ela. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu te amo, prima. Obrigada. Na sequência, a prima Jordana Garcia, professora, e participação em diversos seminários na área de neurociência, mãe típica e atípica, empresária. Bom, eu gostaria de agradecer... Estão me ouvindo aqui? Sim. De agradecer mais uma vez a oportunidade, a presença. Eu acho que quanto mais eventos como esse nós temos e participamos, mais nós somos ouvidos e fazemos a diferença, porque é isso. Quem não é visto, não é lembrado, né? E eu queria falar de uma pauta muito importante, senadora, que eu não falei aí,
que é a pauta da prevenção ao abuso e à violência contra a pessoa com deficiência. Né? Como policial civil, eu trabalhei durante 10 anos com crianças e mulheres vítimas de violência. E eu trouxe isso para dentro do mote como um trabalho preventivo para as famílias atípicas, porque nós sabemos que se é difícil a gente identificar uma criança vítima de violência típica, imagine uma criança atípica. Então, que isso também seja uma pauta sua, senadora, que tanto luta por esse assunto, né, por essa pauta, a luta da prevenção ao abuso da criança com deficiência e da violência contra a mãe atípica, porque todos os dias também nós vemos mães atípicas sendo vítimas de violência em todo o nosso país. Né? Eu tenho muitos grupos de pessoas do país inteiro e as mães chamam e as mães pedem socorro. E muitas vezes a gente não tem como socorrer a todas. Então, que isso também seja uma pauta dentro do seu trabalho de excelência, né? Sou uma admiradora também, sou eleitora sua e espero que o seu trabalho continue aí por muito, muito tempo, porque ele é muito importante. Gratidão, senadora. Obrigada, Jordana. Obrigada. Bom saber que você é minha eleitora. Bom saber. Sim, Catarina. Só quero saber que... uma amiga minha aqui do lado quer saber quem é minha mãe. Mãe, pode levantar. Cadê a sogra do Dudu? A sogra. E também quero muito agradecer a Jo também, que ela tá aqui, né? Que é a mãe do Ian. Cadê? Ela também é ótima em tudo que a gente vai fazer. E também a gente vai viajar em abril pra gente competir. Tem uma caixa cheia de medalhas lá no meu quarto. Um beijo. Beijo. Gente, eles são amigos, eles se amam, eles sentem saudades, eles se falam, eles têm grupo. É muito lindo esse universo, muito lindo. Vamos ouvir para considerações finais Yarla Volati. Senadora, eu quero mais uma vez agradecer essa solenidade. Foi maravilhoso de ver você ter dado oportunidade para todas as pessoas com T21 que quiseram falar aqui. Obrigada de coração. Reforço aqui dizendo que o direito ele não pode depender de sorte, ele tem que chegar em toda a população. Agradeço, não vou me estender muito porque as pessoas já falaram aqui, o Augusto trouxe uma pauta essencial que é sobre o envelhecimento da pessoa com T21. Então a gente precisa sim trazer políticas públicas para que a gente garanta que eles tenham um envelhecimento mais saudável e que as famílias consigam ter um suporte psicológico, principalmente, senadora, se a gente conseguir também trazer para que essas mães consigam ter um trabalho para garantir, além do benefício, né, porque já foi ameaçado de ser cortado. Então, que isso nunca mais aconteça e que essas pessoas elas tenham o direito, sim, de trabalhar. A gente sabe que é muito difícil a questão da rede de apoio, mas é isso que a gente luta todos os dias, que o direito, de fato, ele não dependa de sorte, ele chegue em todas as famílias do Brasil afora. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Yarla. Que o benefício não seja o engessamento. Eu sei do que você está falando, de quantas famílias engessam as crianças por causa do benefício. A gente tem agora uma nova política pública, que é o auxílio inclusão, que vai trabalhar. Se perder o emprego, volta a receber o BPC. É isso que a gente precisa. Eles precisam ousar, mas quando precisar voltar, ter a garantia do BPC. É isso, gente, é isso. Augusto Bravo, considerações finais, agradecimentos. Agradecer a todos. Aqui, praticamente todos os senadores a gente conhece, a maioria das pessoas fazem parte das nossas frentes parlamentares ali, não só da síndrome de Down, mas também do autismo, das doenças raras, do câncer, não só coordenando, mas também dentro da luta que nós temos aqui no Distrito Federal, que é incansável. Mas eu quero também te agradecer por essa audiência pública, por ter dado voz às pessoas aqui com síndrome de Down, especialmente nessa pauta de hoje, porque elas são os protagonistas desse evento, das nossas pautas. Sem elas, talvez a gente não estaria aqui. Então, eu rendo as minhas homenagens aqui em nome do Dudu, a todas as pessoas. Dudu é uma pessoa que a gente ama de paixão,
Sigam o Gugu nas redes sociais. Siga ele nas redes sociais. Eu quero finalizar lembrando de alguns convites aqui. Dia 10, pela manhã, e isso é extensivo à senhora principalmente, nós teremos o aniversário do Crisdal, que será comemorado ali no Agarram, a partir das 9 horas. Então, será um evento para as famílias. E nós teremos, no período da tarde, ali na Câmara, um evento do autismo, que dia 3 agora é o dia que comemora-se o Dia Internacional do Autismo. Nós teremos uma sessão solene à tarde lá do autismo. Todos também sintam-se convidados. E dia 13, 14 e 15, senadora, já quero que a senhora coloque na sua agenda, nós vamos estar organizando o 3º seminário Mãe, Deixa Eu Cuidar de Você, que é um seminário, para quem já foi aqui, muito especial, muito bacana. Não é com foco só nas mães, mas a gente também traz especialistas para trazer informações para as mães, e nós teremos ali um evento muito comprometido com a pauta da inclusão e das mães. Lembrando que nós estamos trabalhando também junto com a senadora e com a nossa governadora que assumiu hoje, Celina, para que ela agora faça a regulamentação da renda complementar para as mães atípicas no Distrito Federal, que é um projeto uma lei que foi aprovada pelo deputado Eduardo e que ela vai fazer uma mudança muito significativa na vida das mães atípicas aqui do DF. Ainda tenho 30 segundos só para responder um pai, o Oswaldo do Rio. O que falta para que os direitos dessas pessoas sejam de fato respeitados e cumpridos? Eu penso que assim, o Brasil não sofre de leis, né, senadora? Não. Sofre justamente pela falta de cumprimento delas, pela falta de compromisso dos gestores e principalmente da sociedade, dessa vontade política dos parlamentos para que a lei possa ser efetivada na sua plenitude. Muito obrigado. Obrigada. Antes de passar a palavra para a Catarina, que ela vai agradecer, vai falar agora a minha colega de trabalho. Ela é assessora aqui no Senado, é assessora do senador Romário e agora assessora do senador Bonetti, a Elaine Depolo. A Elaine precisa falar, não pode ir embora sem falar. Elaine. Boa tarde, gente. Boa tarde. Eu estou muito feliz aqui. 2 chefes, o Bruno e o Romário, eles deu esse emprego para mim. Eu tô com ele faz 15 anos. Eu conheço a filha dele, a Ive, e eu fui à casa dele, no Rio de Janeiro. Eu estou aqui, eu fiz 40 anos. Aí eu fiz a festa, a minha família lá em casa, todo mundo, a equipe foi à minha casa curtir comigo. E eu já tô aqui. Eu amo trabalhar, eu amo meus amigos, minhas amigas, eu adoro ficar com vocês. E agradecer meus chefes, 2 chefes, pagam bem para mim. E agradecer a senadora Damares. Estou aqui, estou muito feliz. Obrigada. Eu amo o trabalho, adoro meus amigos, minhas amigas, a minha amiga Alone também, a minha amiga a Mirella. Eu gosto muito de trabalhar, eu estou 40 anos.
Eu amo vocês todos. Obrigada, Elaine. Gente, a Elaine é minha colega de trabalho há muitos anos. Quando eu era assessora, ela já estava aqui. Agora eu votei como senadora, nós somos colegas. Obrigada, Elaine, por estar conosco. É verdade mesmo. É verdade. Obrigada. Gente, Priscila, para agradecimento. Desculpa, Catarina, para agradecimentos. Muito obrigada a todos que veio aqui. Também quero agradecer que a minha amiga Clara, que veio também. As duas amigas Claras, né? Amo todos vocês. Vocês são ótimos. Também estou muito feliz que meu amigo Ian também está aqui. Não quero fazer ele chorar, então eu quero agradecer todos eles. E quero também agradecer que o meu namorado veio tocar, arrasar essa música. E muito obrigada a todos. Também quero agradecer a minha mãe e meu avô, que estão aqui comigo, que estão me ajudando bastante. E eu quero agradecer todos vocês e os meus amigos que estão aqui com a roupa azul, que é Autodefensores, né? A minha amiga Maria Clara e Luiz, que estão me ajudando muito. E eu quero agradecer a todos que estão aqui. Muito obrigada a todos. Obrigada, Catarina. Obrigada. Gente, a Priscila, ela veio direto do aeroporto para cá. E eu acho que a gente precisava ouvir um oi da Priscila. Priscila, pode falar. Eu bati 2 recordes e 100, 200 livres. Uau! Obrigada. Parabéns, gente. A gente quer ver sua medalha de perto. Parabéns, Priscila. Você é um orgulho. Olha lá, gente. Você é um orgulho para todos nós. E obrigada por ter vindo à audiência. Deve estar super cansada. Foi muito estressante. É muita pressão competir. E ela está aqui com a gente. E a gente vai para o encerramento de nossa audiência. Mas sem antes, a nossa comissão e o Senado Federal quer entregar um certificado de apoio à comunidade DAO para futsal DAO do DF, que desenvolve um excelente trabalho ao treinar pessoas com síndrome de Down. Eu sei que eles estão aqui, os representantes estão aqui, por favor. Nazaré, vem cá. E Nazaré, temos atletas aqui? E tem as medalhas deles aqui também. Aqui na frente, Nazaré. Olha como está lindo o certificado seu, Nazaré. Vem cá, vem cá. Na minha terra de aqui, ó, de palma. Vem, Matheus. Nazaré. Olha, mais uma medalha do Senado para você. Mais uma medalha de agradecimento, de reconhecimento para você. A sua medalha de reconhecimento do Senado. Parabéns, meus campeões. Tem mais um? Matheus. Mais medalha, vem cá, Matheus, olha aqui para fora. Mais uma medalha. Gente, você vai ter uma sacola. Aqui, ó. Eu queria que vocês aplaudissem esse time de futebol. E hoje é aniversário de Nazaré. Feliz Obrigada. Eu acho que Catarina também merece uma medalha. E eu? Ah, sim. Gente, a Bia também. A Bia não fez agradecimento. Pode fazer seus agradecimentos, Bia? Eu estava esquecendo, desculpa. Bia, faz agradecimentos finais. E tem uma medalha para a Bia. Bom. Vai. Obrigada que todo mundo está aqui hoje. Tão feliz que todo mundo está hoje. Agradeço a minha mãe que me fez acreditar, né? Que hoje em dia fosse melhores, né? Você, né?
nós campeões que a gente tem nas nossas vidas. Muito obrigada. Obrigada, Bia. E agora, nada mais tendo a tratar, nós vamos ficar de pé e vamos encerrar essa audiência com o mais incrível DJ do Brasil, DJ Dudu. Bora lá, gente! Just a small town girl, living in a lonely world. She took the midnight train. Obrigada, Gustavo. Just a city boy, born and raised in South Central. He took the midnight train going anywhere. Street lights, people, living to find emotions somewhere. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre desenvolvimento regional, gás natural, potássio, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Só Altazes, que é um município ligado a Manaus, né, com das águas que separa, supriria o mercado brasileiro com 23% a 25%. 3.000, 2.500 empregos diretos. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Uma das coisas mais interessantes que eu acho nesse processo de transição é que, antigamente, mesmo que eu sempre me senti mulher e sempre fui uma mulher, a sociedade não me lia assim. A sociedade me lia como homem. Por quê? Por conta dos objetos que eu usava, por conta de questões de comportamento e dessas imposições, né, de papéis de gênero. E depois que eu transicionei, mudou tudo, né? A sociedade começou a me ler de outra forma. Comecei a me sentir muito mais insegura nas ruas. Comecei a ser muito mais objetificada, assediada, buzinada. Começou a rolar todo dia. Porque quando eu era lida, né, como homem pela sociedade, eu tinha esses privilégios de poder sair na rua, por exemplo, e nada acontecer. Porque ainda que a sociedade te leia como um homem gay afeminado, por exemplo, você não deixa de ser homem. Você não deixa de ter privilégios numa sociedade que é machista e patriarcal. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Hoje em dia tem muita coisa que parece real, mas na verdade não é. Vídeos artificiais, falas tiradas de contexto, cortes enganosos. Os conteúdos mentirosos tentam ao máximo imitar a realidade para parecer confiáveis. Em uma simples visita às redes sociais, você vai encontrar milhares de conteúdos que imitam o formato de notícias reais, com manchetes convincentes, imagens editadas e criações de inteligência artificial. Isso é tão comum que quase 90% dos brasileiros admitem já ter acreditado em fake news. E não há por que ter vergonha disso. Cair em fake news não é problema. O problema é produzi-las e compartilhá-las intencionalmente. Por isso, mesmo que algo pareça real, mas sou estranho, pesquise um pouco mais. Repare nos gestos, movimentos faciais e tom de voz. Se algo parecer artificial, desconfie. Veja outras fontes e confirme as informações daquilo que você recebe antes de compartilhar. A verdade nem sempre é a notícia mais chamativa, mas é sempre a mais importante. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Senhoras e senhores, bom dia. Declaro aberta a 5ª reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática do Senado Federal, da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura. A presidência comunica o recebimento, para conhecimento do Senado Federal,
nos termos do parágrafo 5º do artigo 222 da Constituição Federal, dos seguintes comunicados de alteração de controle societário, números 21 a 50 de 2025, das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Os expedientes lidos serão publicados na página desta comissão pelo prazo de 15 dias para manifestação de interesse das senadoras e dos senadores membros, a fim de que as matérias sejam analisadas pela comissão conforme instrução normativa da Secretaria-Geral da Mesa número 12 de 2019. Arquivamento do expediente. A presidência comunica o arquivamento dos comunicados de alteração de controle societário, números 11 a 23 e 25 a 32 de 2024, das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens, lidos na terceira reunião da comissão, realizada no 4 de março do corrente ano, sem que tenha havido manifestação de senador membro da CCT para análise da matéria por este colegiado, conforme instrução normativa da Secretaria-Geral da Mesa, número 12 de 2019. Pauta. A presente reunião se destina à realização de audiência pública com o objetivo de instruir o projeto de lei 2197 de 2025, que altera o decreto-lei número 227 de 28 de fevereiro de 67, o Código de Minas, para estabelecer regras para exportação de minerais portadores de elementos de terras raras, não beneficiados ou não transformados, em cumprimento aos requerimentos número 32 e 48 de 2025 desta comissão e requerimento número 4 de 2026 desta comissão, todos de minha autoria. Participação popular. O público interessado em participar desta audiência pública poderá enviar perguntas ou comentários pelo endereço www.senado.leg.br/e-cidadania ou ligar para 0800 061 2211. Encontram-se presentes no plenário da comissão o senhor Nélio Fernando dos Reis, professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, IFSP. O senhor Marco Túlio Naves de Carvalho, diretor executivo da FIDS Mining. Kaique Souza, consultor independente da Valia. E Rafaela Guedes, consultora independente. Encontram-se também presentes, por meio do sistema de videoconferência, Alexandre de Cássio Rodrigues, superintendente de arrecadação e fiscalização de receitas da Agência Nacional de Mineração. Representante de Mauro Henrique Moreira Souza, diretor-geral da Agência Nacional de Mineração. Denner de Siqueira, sócio fundador da MG Óxidos Mineração. Senhor Ezequiel Costa e Silva, consultor sênior da Geopedra. E Felipe Tavares, consultor independente. Agradeço a presença de todos. Convido para compor aqui a mesa aqueles que estão presentes, o senhor Nélio Fernando dos Reis, o senhor Marco Túlio Naves de Carvalho, o senhor Kaique Souza e a senhora Rafaela Guedes. Muito bem, senhoras e senhores, eu declaro aberta esta audiência pública destinada a instruir o PL 2197/2025, que propõe alterações no Código de Minas, instituído pelo Decreto-Lei 227, 28 de fevereiro de 67, com o objetivo de estabelecer regras para a exportação de minerais portadores de elementos de terras raras, especialmente quando não beneficiados ou não transformados. Trata-se de tema de elevada relevância estratégica para o Brasil e para o mundo contemporâneo. As chamadas terras raras,
um conjunto de elementos químicos fundamentais para a produção de tecnologia de ponta, são insumos essenciais para a transição energética, a indústria de defesa, a produção de semicondutores, equipamentos médicos, veículos elétricos e uma ampla gama de soluções digitais. Em outras palavras, estamos falando de recursos que sustentam as bases da economia deste século XXI. O Brasil, como é amplamente reconhecido, possui uma das maiores reservas potenciais desses elementos no planeta. Essa condição nos coloca diante de uma encruzilhada histórica. Seremos meros exportadores de matéria-prima, reproduzindo um modelo primário exportador, ou seremos protagonistas de uma nova etapa de desenvolvimento, agregando valor, tecnologia e inovação aos nossos recursos naturais? O projeto de lei que ora debatemos insere-se exatamente nesse dilema. Ao propor a regulamentação da exportação de minerais não beneficiados, a iniciativa suscita discussões legítimas e necessárias sobre soberania nacional, política industrial, segurança econômica e inserção estratégica do Brasil nas cadeias globais de valor. Por um lado, há o imperativo de estimular o desenvolvimento de cadeias produtivas internas, fomentar a industrialização e promover a geração de empregos qualificados. Por outro, devemos considerar a necessidade de garantir segurança jurídica, atratividade para investimentos e competitividade internacional, evitando, algo que é comum no nosso país, a criação de barreiras que possam inibir o pleno aproveitamento das nossas riquezas minerais. Além disso, não podemos dissociar esse debate das questões ambientais e sociais. A exploração e o processamento de terras raras exigem rigor técnico, responsabilidade ambiental e diálogo transparente com as comunidades impactadas, sob pena de comprometermos não apenas o presente, mas também o futuro das próximas gerações. Esta audiência pública, portanto, tem o propósito de ouvir especialistas, representantes do setor produtivo, da academia, do governo e da sociedade civil, para que possamos construir uma visão abrangente, equilibrada e orientada pelo legítimo interesse público e do nosso país. Nosso compromisso deve ser com um marco regulatório moderno que concilie desenvolvimento econômico, soberania nacional, sustentabilidade ambiental e justiça social. Que este seja agora um espaço de diálogo qualificado, respeitoso e produtivo, capaz de iluminar os caminhos para uma decisão legislativa responsável e à altura dos desafios do nosso tempo. Agradeço a presença de todos e declaro iniciado os nossos trabalhos. Informo que cada um dos nossos debatedores disporá de um tempo de até 10 minutos para a sua apresentação, podendo haver alguma flexibilidade, não sejamos tão ortodoxos, e vamos procurar alternar aqueles participantes que se encontram de forma remota com os que aqui estão de forma presencial. Assim, iniciaremos a participação dos nossos debatedores pelo senhor Alexandre de Castro Rodrigues, que se encontra de forma remota, e ele é o superintendente de arrecadação e fiscalização de receitas da Agência Nacional de Mineração. Com a palavra, o senhor Alexandre de Castro Rodrigues. Bom dia. Peço licença aqui para compartilhar minha tela. Me ouvem bem? Conseguem acompanhar minha tela? Positivo, senhor Alexandre. Pode continuar. Bem. Senhor senador Milton Mourão, demais senadoras, senadores, convidados, eu quero começar reconhecendo o mérito estratégico do PL 2197 de 2025, porque esse projeto parte de um diagnóstico correto. O Brasil não pode se conformar em ser apenas um exportador de baixo valor agregado em cadeias minerais que serão decisivas para a economia verde, para a indústria tecnológica e para a soberania produtiva do século XXI. Se nada fizermos
Se continuarmos produzindo os bens minerais e exportando sem agregação de valor, estaremos perdendo oportunidades em ligas especiais, em imãs, em diversas aplicações industriais de alto conteúdo tecnológico. Eu quero destacar, no entanto, que a grande contribuição do PL seja um ponto que talvez não salte aos olhos na primeira leitura. Muitos vão se concentrar na restrição que é dada à exportação desses recursos minerais. É claro que esse foco é bem compreensível. Porém, ao nosso ver, a mudança é mais profunda. Ela está principalmente nas propostas de mudança dos artigos 37 e 38 do Código de Minas. Porque é ali que esse PL deixa de ser apenas uma regra comercial e passa a promover uma mudança muito profunda no modelo de outorga de lavra do Brasil. O artigo 37, por exemplo, propõe para que uma ampla lista de minerais, a comercialização ou a utilização fique condicionada a 100% do beneficiamento, da concentração, da transformação e do processamento em território nacional. E, além disso, a 80% do refino também no território brasileiro. O artigo 38, por sua vez, prevê que, no momento da instrução do requerimento de autorização de lavra, já sejam informadas as localizações das plantas e a parcela que será destinada a cada etapa ao longo dos 10 anos posteriores ao início da lavra. Senhores e senhoras, isso significa, então, que a verticalização proposta no PL, ela deixa de ser um tema periférico. Ela começa a entrar, então, no coração do título minerário. Isso significa que o requerimento de lavra não é apenas uma demonstração da viabilidade econômica de uma jazida. Ele passa a carregar também um compromisso industrial e futuro daquele empreendimento. Em termos regulatórios, isso é extremamente relevante, porque cria para o Estado, em particular para a Agência Nacional de Mineração, um novo objeto de atuação. Nós iremos, então, não só acompanhar a lavra, mas também conectar a jazida, o plano de aproveitamento, a capacidade industrial, a rastreabilidade e a identificação do interesse nacional. E é nesse ponto que a ANM pode contribuir nesse debate. A agência entende que o projeto acerta ao trazer o debate para a origem do empreendimento. E para que essa ambição se converta em, de fato, industrialização para o Brasil, é importante discutir algumas questões relacionadas à arquitetura de implementação. O artigo 37, ele cria uma condição de outorga, e é essa condição que precisa ser gerida ao longo do tempo. A realidade industrial é muito dinâmica. As plantas podem atrasar, as licenças podem demandar mais tempo, as cadeias podem precisar de mais tempo para amadurecer. É por isso que a ANM entende que a implementação deve ocorrer em cumprimento regulado, com acompanhamento desses marcos, revisão de fatos que sejam supervenientes e até mesmo a previsão de sanções que sejam proporcionais em caso de algum desvio injustificado. Essa solução, ela procura conciliar tanto a ambição da política e, ao mesmo tempo, reforça a segurança jurídica e prática do debate. E, nesse sentido, a primeira contribuição que a ANM pode trazer ao debate é no que se refere à implementação do artigo 38. O projeto hoje exige que as plantas e os percentuais de destinação para os 10 primeiros anos sejam informados logo no momento do requerimento de autorização de lavra. A nossa proposta mais específica é que isso seja operacionalizado, por exemplo, por meio de um plano de verticalização mineral vinculado à lavra, que pode ser cabeceado, padronizado pela própria agência
contendo o cronograma, quais são as plantas vinculadas, a capacidade instalada, os arranjos, os percentuais ao longo do tempo. Isso transforma essa diretriz, que é legal, em um mecanismo que ele é, de fato, regulatório. Além disso, talvez um ponto muito importante do ponto de vista mais técnico, é a gente considerar que o PL, de modo geral, ele abrange uma série de minerais. Só que as cadeias que nós temos no Brasil hoje, elas não estão no mesmo estágio. O Brasil já internalizou a agregação de valor em alguns segmentos. Por exemplo, no caso do nióbio. Em outros, como terras raras, a gente precisa avançar muito, principalmente nas áreas de separação, de refino. A gente precisa avançar no que se refere ao domínio tecnológico em todas essas etapas. Então, nesse sentido, a ANM entende que nós podemos pensar em uma maneira de avaliar o projeto em termos de uma cadeia mineral. Claro, preservando a diretriz nacional, mas calibrando essa execução de acordo com a maturidade tecnológica, com a infraestrutura e com a complexidade do refino. Uma outra contribuição vai em direção à própria fiscalização. Para que nós possamos verificar o cumprimento das metas previstas no artigo 37, não basta apenas olhar para a mina. A gente vai precisar percorrer todo o percurso do minério, desde o beneficiamento, passando pelo processamento e até mesmo o refino. Isso requer a integração de diversos dados da indústria, até mesmo dados aduaneiros. A ANM, então, precisa ser fortalecida nesse aspecto. A gente pode, por exemplo, pensar num sistema nacional de rastreabilidade mineral industrial, que seja capaz de garantir essa verificabilidade que está em discussão aqui no Congresso. Além disso, ela não precisa necessariamente apenas pensar em termos regulatórios. A gente pode pensar também até mesmo em instrumentos financeiros tratados dentro do contexto da ANM, que poderiam ser mecanismos de incentivo ou até de restrições ao debate que está em discussão. Por exemplo, nós podemos pensar em considerar como uma possibilidade de fomento à pesquisa uma isenção da taxa anual por hectare que é paga pelo empreendedor no momento de realização da pesquisa, como uma trava de segurança em caso de um resultado negativo desse relatório de pesquisa, é feito o pagamento. Por outro lado, se por acaso tivermos um resultado que fosse positivo, então teríamos ali a oportunidade de fazer essa isenção. Além disso, outro debate que é extremamente importante, principalmente no âmbito dos municípios, porque o debate em torno de terras raras também leva em discussão ao que vai ficar para esse município minerador, afetado, ao limítrofe a esse empreendimento. Hoje, terras raras, em particular, têm uma alíquota nas demais substâncias previstas na legislação de 2%. No entanto, a legislação nos permite elevar isso até 4%. Uma possibilidade, por exemplo, seria alterar, admitindo que, quando aquela substância fosse refinada no país, a alíquota seria de 2%. Por outro lado, se fosse refinado fora do país, a alíquota seria de 4%, gerando assim, então, um incentivo ao refino em território que é nacional. Bem, a mensagem da ANM é muito clara. O projeto tem mérito, ele agrega valor dentro do país, traz o debate para o processo minerário. O desafio é transformar essa intuição legislativa em, de fato, uma política pública que seja executável. A ANM está pronta para participar do debate, estruturando, por exemplo, os planos de verticalização, contribuindo na construção das matrizes por cadeia mineral, discutindo também essa rastreabilidade de ponta a ponta, fazendo a coordenação institucional e até mesmo debatendo instrumentos de regulação financeira que possam criar espaços para a discussão
gerando, então, uma oportunidade ao debate. Por fim, quero ressaltar que, nesse debate, o Brasil não precisa fazer uma escolha entre 60 segundos. Ou um produtor industrial. Nós podemos e devemos ser os dois. E se o Congresso Nacional, se o país quer construir uma transição com base técnica, com previsibilidade regulatória, com instrumentos econômicos inteligentes que possam, de fato, gerar incentivos alinhados sempre ao compromisso, ao interesse nacional, a ANM está à disposição. Nós acreditamos que ela pode ser central nesse debate. Muito obrigado. Agradeço ao senhor Alexandre Rodrigues, da Agência Nacional de Mineração, a objetividade da exposição em cima das questões dos artigos 37 e 38, bem como um ponto que é importantíssimo, que é o fortalecimento da própria agência, que nós conhecemos o trabalho, sabemos da necessidade de que ela tenha uma força de trabalho maior para poder cumprir em melhores condições as suas missões. Passaremos agora ao próximo debatedor, que é o professor Nélio Fernando dos Reis, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Professor Nélio, o senhor tem a palavra por 10 minutos. Senhoras e senhores, demais autoridades e todos que nos acompanham, é uma satisfação muito grande estar aqui presente no Senado Federal. Agradeço ao senador, nosso general de Exército R1, Hamilton Mourão, ex-vice-presidente da República. Registro meu agradecimento à sua equipe, general, principalmente ao general Pacelli pelo convite. Muito obrigado. Quero também agradecer ao think tank Iniciativa DEX, agradeço a presença do general Matsuda, general Barreto. Cumprimento os colegas expositores, na pessoa do economista e executivo sênior do setor de mineração, Kaique Souza, e estendo cumprimento a todos da comissão. Peço, por gentileza, o próximo slide. O objetivo desta apresentação é contribuir para a instrução do PL 2197 de 2025. Seguiremos uma estrutura direta, breve introdução, cadeia global de valor das terras raras, tríplice hélice, a correlação entre essas dimensões e, ao final, encaminhamentos. Faço uma nota metodológica, alguns slides estão em inglês para preservar a fidelidade às fontes, mas toda a exposição será conduzida em português. Cada slide apresenta um QR Code com acesso direto às referências. Destaco em especial este QR Code na tela, com acesso ao artigo da Universidade de Stanford, que fundamenta parte desta análise. O estudo demonstra como os Estados Unidos perderam capacidade na cadeia de terras raras, em função de limitações institucionais, senador, e ausência de estratégia de longo prazo. A mensagem é simples: o Brasil pode aprender com essa estratégia ou não e construir um caminho que a gente espera que seja o melhor para a nossa sociedade. Próximo slide. Na última audiência desta comissão, representantes da Agência Nacional de Mineração, do Serviço Geológico Brasileiro, do Centro de Tecnologia Mineral e da Universidade de São Paulo detalharam os fundamentos das terras raras, e eu ratifico as preocupações ali apresentadas. Isso é público, está no YouTube. Observem esse slide, os 17 elementos, os lantanídeos, com propriedades magnéticas, ópticas e eletrônicas, que são hoje motivo até mesmo de guerra, Se destacam 4 dessa tabela: neodímio, praseodímio, disprósio e térbio, que são base dos ímãs de alto desempenho. São críticos para energia, saúde e defesa. O desafio não é geológico, o desafio é industrial. Estar no downstream não é fácil, eu vou apresentar aqui, é onde está o valor da cadeia. O Brasil tem reservas, mas não domina a cadeia. Exporta concentrado e importa tecnologia. Próximo slide, por favor. Observe esta tabela. Ela mostra não apenas países,
mas onde está o valor na cadeia. Na mineração, o valor gira em torno de 2 a 10 dólares por quilo. Nos óxidos sobe para cerca de 60 a 80 dólares e nos ímãs ultrapassa 100 dólares por quilo. Ou seja, o valor pode multiplicar mais de 50 vezes da mina ao produto final. E quem domina essa etapa? A China, o único país com cadeia completa, da mineração ao ímã. Alemanha, Japão, Estados Unidos não têm a mesma base mineral, mas capturam valor com indústria e tecnologia. E o Brasil está concentrado na base. Mineração e concentrado. Participa da cadeia, mas captura pouco valor. E por quê? Porque essas etapas exigem escala, tecnologia e capital intensivo. Projetos industriais podem ultrapassar bilhões de dólares e levar mais de 10 anos para maturação. Por isso, países líderes atuam com funcionamento principal de financiamento público, contratos de longo prazo e coordenação estratégica. Conclusão direta: sem avançar para óxidos, metais e ímãs, o Brasil continuará exportando baixo valor e importando tecnologia. Próximo slide, por favor. Cadeia global de valor é a produção organizada em etapas entre países, conforme sua capacidade tecnológica industrial. Observe o slide. Não é apenas comércio, é uma rede. Nós são países, linhas são fluxos, e o tratamento indica centralidade. Aí é o tamanho de cada país. A China é o maior nó, com mais conexões e maior influência. Os Estados Unidos também apresentam alta conectividade e a Alemanha se destaca como polo industrial europeu. As conexões mais intensas passam por China, Estados Unidos e Europa. E o Brasil, nó pequeno, poucas conexões, baixa centralidade, participa, mas não estrutura a rede. Conclusão direta: centralidade não vem do recurso, vem da capacidade de transformar. Quem conecta, controla. Quem não conecta, depende. Próximo slide, por favor. Tríplice hélice é a integração entre governo, academia e indústria, para transformar conhecimento em desenvolvimento econômico. Esta tabela mostra que a posição de um país não depende apenas do recurso mineral, mas da capacidade de organizar essa integração. Países líderes estruturam isso por lei, financiamento e coordenação central. China, índice 1, alta escala industrial e coordenação estatal. Alemanha, conexão direta entre pesquisa e indústria. Estados Unidos, integração por legislação e financiamento. Japão, coordenação industrial e tecnológica. União Europeia, olha só, né? Ali tem as cores de cada influência. A União Europeia tem metas legais para toda a cadeia. E a Austrália tem uma mineração recente, integrada à estratégia nacional. E o Brasil, 013. Tem recurso, tem universidade, tem Estado, mas falta coordenação. Sem educação básica forte, não há engenharia. Sem engenharia, não há química. Sem química, não há indústria. Observe a coluna de dólares por estudante. O Brasil, proporcionalmente, tem aí baixos indicadores. Conclusão direta: países líderes organizam a tríplice hélice por lei, com metas e integração obrigatória, mas o Brasil ainda não transformou seus ativos em estratégia de Estado. Próximo slide, por favor. Este slide mostra
que inovação nasce da integração entre governo, academia e indústria. Governo define diretrizes e financia. A academia produz conhecimento e a indústria transforma em produto. O ponto central é a interseção. É ali que surge a inovação aplicada. Países líderes operam exatamente assim, integram esses 3 pilares de forma coordenada. No Brasil, nós temos esses 3 elementos, mas ainda operam de forma fragmentada. E é nessa conexão que está o ganho de valor. Próximo slide, por favor. Esta tabela integra a cadeia global de valor e tríplice hélice, mostrando não apenas quem participa, mas quem tem capacidade de dominar a cadeia. O padrão é claro: países líderes são os que integram governo, academia e indústria. A China lidera escala industrial e coordenação estatal. A Alemanha, integração aplicada à base industrial. E os demais, pela análise dos senhores, é possível observar. E o Brasil, 0,13. Tem recurso, tem universidade, tem Estado, mas não tem integração. O Brasil não é apenas um agente passivo. Nós precisamos, senador, fazer com que nós possamos avançar. É um país rico, com minerais ainda nem descobertos, né, segundo a Agência Nacional de Mineração. Precisamos avançar mais. Se queremos avançar, temos que fortalecer a Agência Nacional de Mineração, o Serviço Geológico Brasileiro, ampliar mapeamento geológico e as nossas instituições. Então, conclusão direta: o Brasil não está fora da cadeia por falta de recurso, mas por falta de integração. Próximo slide, caminhando para o final. Este slide integra a cadeia global de valor e tríplice hélice, mostra que os países mais centrais na cadeia são exatamente os que conseguem conectar governo, academia e indústria. A Alemanha faz isso com institutos aplicados, os Estados Unidos com leis que vinculam financiamento a resultados. Não é coincidência, é padrão. Os países mais integrados são os mais centrais e os menos integrados permanecem na periferia da cadeia. E o Brasil ainda aparece fora dessa interseção. E é justamente essa integração que determina quem domina a cadeia. Último slide, por favor. Senhoras e senhores, tudo converge para uma conclusão objetiva. A cadeia de terras raras não será capturada apenas com mineração. Ela exige integração entre educação, ciência, indústria e ambiente de negócios. Os países líderes já entenderam isso e organizam essa integração por lei. Por isso, proponho 4 eixos. Primeiro, educação com base estratégica. Segundo, ambiente de negócios, licenciamento previsível, segurança jurídica, incentivo à industrialização, avançando do concentrado para óxidos, metais e ímãs. Terceiro, inovação aplicada. Precisamos, foi possível verificar na tabela, o quanto investimos do PIB em pesquisa e inovação. É muito pouco. Precisamos incentivar mais os pesquisadores do país. Quarto, fortalecimento institucional. Nós temos aqui instituições brilhantes, como a Agência Nacional de Mineração, Serviço Geológico Brasileiro, nós temos o CETEM, Centro de Tecnologia Mineral, nós temos lá em São Paulo o IPT, brilhantemente presidido pelo Anderson, nós temos lá em São Paulo a USP, professor Landgraf esteve aqui, com metalurgia, enfim, nós precisamos que o Estado coordene o protagonismo privado. Muito obrigado. Queria agradecer ao professor Nélio por sua exposição, muito bem colocada, e o ponto focal, a questão da integração, né, a famosa tríplice hélice, que ao longo dos últimos 20 anos, professor Nélio, eu venho ouvindo falar disso com constância, mas colocar isso desdobrado no terreno, usando uma linguagem militar, é complicado, né? Nós temos uma dificuldade enorme em fazer com que isso avance e muitas vezes fica restrito a iniciativas locais. Não há uma política efetivamente nacional nesse sentido, e é uma das batalhas que nós temos pela frente. Obrigado, senador. Nosso próximo debatedor é o senhor Marco Túlio Naves de Carvalho, diretor executivo da FIDS Mining.
Bom dia a todos, senador. Muito obrigado pelo convite, senhoras e senhores. Eu acho que, com base no interesse legítimo de desenvolvermos o nosso país, a mineração tem esse papel tão importante e o PL traz, acho que, oportunidades de desenvolvimento, de pensar a cadeia como um todo, mas a gente tem que separar, como o professor Nélio brilhantemente colocou, como que essa cadeia ela se desenvolve, né? A cadeia da mineração, a mineração é uma atividade de altíssimo risco. A cada 1000 projetos de pesquisa mineral, um se torna uma mina. A gente pode imaginar que o custo de um projeto de mineral ele é multiplicado por 1000 a cada vez que a gente descobre um depósito mineral. Nós temos que pesquisar. Depois que nós encontramos esse 1 milésimo de projetos que são encontrados, nós temos que definir os recursos, a parte desses recursos que são viáveis economicamente, aplicar a melhor tecnologia para recuperar esses materiais. Nós temos que desenvolver, nós temos que operar, nós temos uma responsabilidade socioambiental gigantesca até o fechamento, né? Hoje, com toda essa discussão que é completamente válida, né, sobre a cadeia e sobre a industrialização do país, o PL ele traz alguns pontos críticos para a mineração, que é a responsabilização daquilo que ela não é especialista. A mineração, o minerador é especialista em minerar, não é especialista em transformar. Essa transformação é a indústria, muito bem colocado pelo professor Nélio agora. A indústria precisa de ser fomentada, a indústria precisa de ser desenvolvida, nós precisamos de ter políticas de muito longo prazo para que nós cheguemos a resultados concretos na transformação. Agora, não necessariamente eu faço algumas considerações, por exemplo, que um minerador de ouro, não necessariamente ele precisa de ser joalheiro. Um minerador de sílica, não necessariamente ele precisa de ser especialista em criar painéis solares. Um minerador de lítio, ele não precisa de fazer baterias. Ele precisa de minerar muito bem para garantir que o projeto dele é sustentável, é economicamente viável. Então, eu acho que alguns pontos, né, quando se traz, principalmente no artigo 37, a necessidade de fazer uma transformação na mineração como responsável pelo beneficiamento e transformação, talvez a gente esteja misturando um pouco essas questões políticas, de desenvolvimento, tá? O mercado mundial, e eu tive a oportunidade nesses últimos 3 meses aí de estar na Arábia Saudita, no Future Mineral Forum. Tive a oportunidade de estar no PDAC, a Rafaela estava lá, o Kaique também, no Prospectors and Developers Association of Canada, que é a maior feira de mineração do mundo. E acho que as lições que a gente traz são realmente assim, as demandas por energia limpa, por essa transformação, por centros tecnológicos, por energia é gigantesca. Os terras raras são uma pequena parte disso. Talvez o principal metal que nós deveríamos estar olhando, e o Brasil tem um potencial também gigantesco para isso, é o cobre, né? Não que nós não devamos prestar atenção nos terras raras, mas o Brasil ele está nessa onda, a gente não pode perder essa onda, ela vai ser, durante um determinado tempo ela vai existir, depois ela vai passar, porque o mercado vai se equilibrar. Enquanto ela passa, a gente não pode estar falando de uma transformação daqui a 10 anos, 20 anos, né? A gente sempre está falando para o nosso futuro e talvez eu estou há 35 anos da mineração e a gente já estava falando em verticalizar, em transformar, e a gente não pode falar isso durante mais 20 anos. E por isso que a gente tem que acertar o alvo das nossas políticas, né, na minha opinião. Os minerais críticos, hoje críticos, eles têm cada vez mais acentuados na questão energética, com essa questão da guerra do Golfo. A gente vê claramente a questão do petróleo, a necessidade de substituição.
E como nós vamos substituir isso no curto prazo? Né? É fazendo que um minerador que tem que se preocupar em tornar um projeto em 1000 viáveis, criar ou trazer investimentos, talvez mais 1, 2, 5 bilhões de dólares, num projeto que não suporta. E talvez 1 ou 2 ou 3 projetos suportem. E que esses 3 projetos vão ficar responsáveis futuramente por toda a cadeia. Pelos pequenos. Nós temos hoje no Brasil 8.000 minas em operação. E nós vamos, talvez, e aí pegando 1.000 minas de metálicos e talvez umas 200, 300 minas de minerais considerados hoje críticos, obrigar que esses 300 tenham 300 centros de transformação. E onde que nós vamos arrumar recursos para isso? Como é que esses projetos vão se equilibrar economicamente se nós obrigarmos que a mineração faça a transformação e não trouxermos uma política industrial que faça com que o especialista, ou aquele cara que é bom em transformar, transforme. Para isso a gente precisa trazer incentivos. Senão ele vai fazer na Alemanha, senão ele vai fazer na China. Para que ele venha fazer no Brasil, não é porque o recurso mineral está aqui. Porque se ele não tirar o recurso mineral daqui, ele vai tirar na África, ele vai tirar no México, ele vai tirar no Chile. Ele só vai tirar aqui no Brasil se, e somente se, economicamente for viável. Senão ele vai tirar em outro país. Então, a gente não pode trazer uma conta para a mineração que não é da mineração. Isso vai inviabilizar a grande maioria dos projetos. E, ao invés de nós não industrializarmos, nós não vamos ter mais minas. Porque vai ser inviável. Então, esses são problemas muito críticos, a meu ver, principalmente do artigo 37, tá? Sem tirar o mérito do conceito do que a gente está falando aqui, né? A capacidade instalada no Brasil hoje, nós temos hoje duas usinas de processamento de níquel laterítico, uma no Pará e outra em Goiás, uma da Vale e outra da Anglo-América. Nós temos uma de cromo na Bahia, e só. Transformar toma tempo, industrializar toma tempo, precisa de conectar a cadeia, e eu acho que esse mérito, senador, ele tem no projeto, né, da necessidade de conectar as cadeias, mas a gente viu que a industrialização do Brasil nos últimos anos ele é muito deficitária. E não é a mineração necessariamente, ela pode contribuir, eu acho que ela quer contribuir, existem vários argumentos que são favoráveis para essa industrialização, mas cada um é bom numa coisa, né? E a gente precisa realmente ser melhor ainda naquilo que a gente é bom, não sermos mais ou menos naquilo que a gente não é bom. E para isso entra toda a questão do que o professor Nélio trouxe, que é absolutamente essencial. Nós precisamos de conexão da academia, e aí eu trago esses números, né? A China forma por ano 3,5 milhões de engenheiros. O Brasil, em 2023, um número talvez um pouco defasado, formou 95 mil engenheiros. Nós estamos falando que a tecnologia, o chinês, né, como que ele desenvolve a tecnologia, ele está na base, ele está na academia, formando pessoas. Eu tive a oportunidade de estar na China por 2 vezes, vendo as mesmas instalações. Em 2011, eu estive num laboratório que tinha um equipamento chinês e vários equipamentos alemães, japoneses. E em 2017, eu voltei no mesmo laboratório e 100% dos equipamentos eram chineses e de melhor qualidade do que os demais. Hoje, com 95 mil engenheiros, e a gente está falando de engenheiros de todas as áreas, não estamos falando de engenheiro de minas, engenheiro ambiental, engenheiro geólogo, engenheiro de civil e etc. Nós formamos 95 mil no Brasil. Os nossos laboratórios, hoje, quando a gente fala dos laboratórios do Brasil, a gente cita o CETEM, o professor Nélio trouxe o IPT com muita propriedade, tem o CETEM Mineral, começando a fazer alguma coisa lá no Rio Grande do Norte e pronto. Como é que nós vamos desenvolver tecnologia se nós não temos laboratórios? Quando a gente vai falar de processar, de pesquisar terras raras, que é complicadíssima a cadeia, nós vamos fazer pesquisas minerais, nós vamos na Austrália. Nós vamos na Malásia,
para fazer pesquisa, para fazer teste de processo, para ver se é viável um projeto aqui no Brasil. Como é que o minerador se desenvolve, como é que a nossa cadeia industrial se desenvolve se a gente hoje não investe em ciência, se a gente não investe em tecnologia, se a gente não investe em inovação. Projetos de mineração de grande porte, como eu acho que a maior parte desses que são afetados, né, pelo PL, vamos colocar aqui os depósitos de terras raras, onde a gente sai concentrados, né, que podem ser transportados talvez de uma maneira mais fácil, mas quando a gente está falando, por exemplo, de cobre, que é uma vocação e que a gente precisa desenvolver, nós estamos falando de Carajás, onde que a Vale tem toda a infraestrutura e que tem talvez oportunidade. Eu vi falando, eu fui diretor da Vale durante 3 anos e meio, e eu falo que se o Brasil fosse, o Carajás fosse no Chile, a gente tinha umas 30 minas em operação de cobre. Hoje nós temos, a Vale tem 2 e mais a BHP tem mais uma. Nós deveríamos ter umas 30. E o que nos falta? Né? Uma relação com o meio ambiente que ainda é deficiente, que a gente precisa aprimorar para podermos desenvolver os nossos projetos. Falta infraestrutura. Lá, a Feeds Mine, a empresa que eu trabalho, lá no Mato Grosso, tem um depósito gigantesco de cobre e não é simples de desenvolver. Porque não existe mineração, a infraestrutura é precária, nós precisamos ainda de desenvolver essa infraestrutura e que aí entra a parte do governo. E a mineração precisa de ser fiscalizada, nós precisamos de dar apoio à ANM, para que a ANM tenha condições de desenvolver o seu trabalho. Ao final, só para terminar a minha fala, eu acho que nós temos, sim, que desenvolver a cadeia. É fundamental que nós industrializemos, nós não podemos estar daqui a 20 anos sentados aqui falando a mesma coisa, como já tivemos 20 anos atrás. Mas a gente precisa descobrir depósitos, nós precisamos de incentivos, nós precisamos de trabalhar junto com o governo para descobrir depósitos e não trazer contas para a mineração. Nós precisamos, o depósito que a Feeds Mine descobriu lá no norte do Mato Grosso é um dos maiores depósitos do mundo. E nós não temos todas as condições de desenvolver hoje, como uma empresa privada que somos. Nós temos que buscar capital fora do Brasil. O Brasil não tem capital para isso. Então, como que nós podemos desenvolver, ajudar a mineração, não trazer mais conta para a mineração e conectá-la à indústria? A partir do momento que nós conectarmos a mineração à indústria, nós vamos fazer uma mineração muito melhor, vamos descobrir muito mais depósitos e a indústria vai, no Brasil, com condições econômicas corretas, com equilíbrio financeiro, vai se desenvolver no Brasil. Porque aqui é muito mais fácil do que levar para outro lugar. Mas nós temos que ter equilíbrio econômico nisso. E a conta, com o artigo 37 do PL, ela não vai fechar. Tá? Então, obrigado pela oportunidade. Queria agradecer ao senhor Marco Carvalho pela exposição colocada. E aí, 2 aspectos, né, que ele coloca inicialmente: qual é a tarefa do minerador e qual é a tarefa da indústria. E não sobrecarregar o minerador com tarefas que pertencem, né, ao segmento industrial. E ambos, tanto o minerador como o segmento industrial, sofrem com o custo Brasil. Então, eles precisam ter um financiamento melhor, mão de obra, que foi citada, não se forma engenheiro, todo mundo quer ir para as ciências humanas. E por que isso acontece? Porque o ensino no Brasil de matemática é péssimo. As pessoas terminam o 2º grau mal sabendo fazer as 4 operações. Estou falando do 2º grau. Por isso que ninguém quer ir fazer engenharia. E se vai, não termina. Eu tenho o meu neto mais velho, está para se formar em engenharia, da turma que começou com ele, eu acho que tem meia dúzia. O resto já ficou para trás. O ambiente de negócios, né? Aqui tudo muda. Como diz o Pedro Malan, até o passado é incerto. Então é outra coisa que torna difícil. E foi bem citada a infraestrutura. Né? Um país que não tem ferrovia, de dimensões continentais como o nosso. Ano passado, o Exército Brasileiro, para uma demonstração de força na fronteira com a Venezuela, levou mais de 40 dias para deslocar a tropa do Rio Grande do Sul para Roraima. Para que entendam a distância, é como sair de Lisboa e ir até Moscou. Então, isso não é de hoje. Né? Compete às nossas lideranças entender que nós temos que nos unir em torno disso e pararmos com as discussões estéreis que acontecem
dentro do nosso país, principalmente nos últimos tempos. Vou passar a palavra agora para o senhor Denner de Siqueira, que está de forma remota e é o sócio fundador da MG Óxidos Mineração. Senhor Denner, a palavra é sua. Bom dia a todos. Parabéns, senador Mourão, pela essa oportunidade e demais senadores e senadoras, membros da mesa, equipe do DEX. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Denner Siqueira, sou engenheiro, sou empresário da mineração há mais de 2 décadas. Principalmente porque eu tenho esse tema dos mais caros para mim e para o Brasil. A solução realmente reside em criar um ecossistema que favoreça esse investimento, né, nesta cadeia produtiva. E o Código da Mineração não deve perder este papel. Mas qual a cadeia que devemos considerar, né? Como podemos dividi-la de acordo com as vocações específicas de cada setor e por substância mineral? O projeto de lei propõe aplicar a mesma abordagem para todas as substâncias e níveis da indústria de base, como bem Marcos disse e o professor Nério. Isso não pode ser admitido, pois deixaria de ser o Código da Mineração para ser o Código da Indústria de Base. No entanto, dentro da indústria, a mineração deve receber um tratamento distinto. Embora todo o setor esteja sujeito à economia de mercado, as políticas precisam ser diferenciadas. O fomento à tecnologia para a protobase é diferente do que requer na siderurgia, por exemplo, que por sua vez difere da indústria de bens de capital. Historicamente, investir no setor seguinte tem o potencial de impulsionar o setor anterior em direção à prosperidade. Um empresário da mineração há 26 anos, especialmente da Viva, Companhia de Mineração, né, grafite em questão, mineral este que está aí contemplado na PL 2197 de 2025, eu considero essa proposta inviabilizadora, né, tendo em vista que a incapacidade nossa, né, da minha empresa, de investimento e falta de vocação para alcançar tamanha verticalização nos trará um ônus demasiado. Essas etapas são distintas e exigem um tratamento específico. Tomemos como exemplo o minério de ferro, né? Todos conhecem essa cadeia. As minas produzem LAMP, Sinterfeed, Pellet Feed, com concentração de 61% a 65% de ferro, enquanto as siderúrgicas se dedicam à concentração em reatores, gerando gusa, com 90% de ferro. Também conhecido como altos fornos, é isso mesmo, né? Os altos fornos são reatores, né? Eles são concentradores. Então, uma siderúrgica nada mais é que uma etapa seguinte de concentração, onde a mina de minério de ferro deixou com 60 a 65 e a siderurgia vai deixar com 90. Então, visualize em suas mentes uma mina de minério de ferro. Ela parece com a siderurgia? Óbvio que não. São etapas de concentração distintas e com características totalmente diferentes. Isso vai acontecer com todas as substâncias citadas no PL. Usei o ferro somente como exemplo. Assim, tanto a mineração quanto a siderurgia são etapas da verticalização da concentração tão desejada por todos nós. Eu não abro mão de termos um país onde a gente gere os concentrados, onde a gente consuma esses concentrados em indústrias de tecnologia, mas com características diferentes. Precisam ser fomentadas e reguladas de maneira adequada, tendo em vista a peculiaridade de cada uma. A mineração deve arcar com a responsabilidade de beneficiar minério a uma concentração que ultrapassa as capacidades técnicas e vocacionais de cada substância e empresa. Essa PL desestimula o minerador que deseja investir apenas nas etapas iniciais, né? Digo, a indústria extrativa, que é a mineração. A busca por investidores dispostos a participar de uma verticalização excessiva será um desafio, né? Um possível esvaziamento do setor. No cenário global,
é comum que o setor subsequente invista na protobase, e não o contrário. Imaginar um investidor disposto a investir numa mina e em uma siderurgia simultaneamente seria muito raro. Se tivermos a consciência de dividir essas etapas, sem perder de vista a necessidade óbvia de verticalização no Brasil, poderemos planejar de maneira mais eficiente e justa o tão esperado Código da Mineração. Impor à mineração, à indústria extrativa, tamanha responsabilidade é garantir que a meta de verticalização não será alcançada, por motivos óbvios, por inviabilizar a maioria das partes das minas e projetos atuais, tendo como exceção as megaempresas e aquelas que possuem acesso infinito a crédito financeiro. É vital que os executivos federais, estaduais, criem um ecossistema favorável à instalação de indústrias de bens, de capital e de bens de consumo. Está aí a falar depois do professor Nélia, é difícil, né? Ele é muito bom e explica muito bem essa tríplice. Isso demandará, né, as indústrias de bens de capital e bens de consumo fomentadas, elas demandam insumos minerais. Mesmo que isso seja mais desafiador e demande muita dedicação do executivo, suportado obviamente pelo legislativo, essas empresas gerarão um ambiente favorável que, para as etapas anteriores, mineração, beneficiamento e o famoso apuração de teores elevados, investirão e ampliarão as suas operações. Um exemplo de sucesso é a BID, que, sem dúvida, deixará no Brasil técnicos e engenheiros atualizados e treinados. Alguns deles poderão ter o desejo de empreender, contribuindo para o crescimento orgânico de empresas de alta tecnologia que estarão em sintonia com uma grande empresa de geração e de consumo tecnológico, como é a BID. Suas baterias, peças poderão ser produzidas no Brasil. Basta termos competência para oferecer o necessário. Isso só está sendo possível devido à dedicação de um executivo estadual diligente. Isso dá trabalho. É mais fácil cobrar do minerador em uma atitude sem semelhança no mundo, né? Eu não vejo, estou nisso há muito tempo, não vejo um paralelo desse sucesso no mundo, né? Cobrar o minerador a responsabilidade da verticalização. Investir e fomentar o desenvolvimento, não só na academia, mas também no setor privado e nas Forças Armadas, tem sido um polo de impulsionamento da verticalização na cadeia mineral e uma solução em países desenvolvidos. O investimento estratégico em geração de energia também se destaca como um atrativo nessa verticalização. Nevada, considerada o ambiente mais propício para a mineração, tem uma energia elétrica 20% mais barata do que nos demais estados do próprio Estados Unidos. Isso só acontece dentro de um plano de governo. Não existe caminho fácil para resolver esses problemas. Imputar ao setor extrativo uma responsabilidade desproporcional deixará o Brasil sem a tão sonhada verticalização, pois pequenas e médias operações enfrentarão dificuldades para sobreviver. As que estão se desenvolvendo sequer sairão do papel. Sem mineração, não há o que falar em verticalização. Por último, ao apertar demais o empreendedor brasileiro, abriremos um vácuo para que o setor seja invadido de maneira legitimamente torta por megas empresas estrangeiras. Neste caso, seríamos destruídos por dentro. Muito obrigado. Muito obrigado por participar desse debate tão técnico e espero poder ter contribuído. Bom dia. Eu agradeço a participação do senhor Denis de Siqueira, que também foi no mesmo caminho apresentado anteriormente pelo Marco Carvalho, e deixa muito claro que, eu vou usar aqui um termo popular, que cada macaco tem que estar no seu galho, né? Então, para que isso é fácil para todo mundo entender, né? Cada um tem a sua atividade, a sua finalidade, mas todos sofrem dos mesmos problemas que eu citei anteriormente: financiamento, né, mão de obra, infraestrutura, né, ambiente e negócio, né? Todo mundo sofre disso aí. Eu chamo agora o próximo debatedor, que é o senhor Ezequiel Costa e Silva, também de forma remota, que é consultor sênior da Geopedra.
Senhor Ezequiel, a palavra é sua. Muito bom dia, senhores, senador Hamilton Mourão e a todos os senadores presentes, convidados. E agradeço ao convite do meu amigo Calil, que está aí presente, participando. E eu moro aqui em Goiânia, estou do lado, e infelizmente por questões médicas eu não pude estar presente hoje aí. Mas eu vou trazer aqui a nossa pequena contribuição, tá? Sobre esse projeto tão importante. Deixa eu compartilhar aqui. Eu sou geólogo, mestre pelo UNB, junto com o Marco Túlio aí, Marco Túlio é bem mais veterano, né? E estamos aí, né, no trecho, né, da mineração por mais de 20 anos, né, atuando em projetos de mineração, tanto no Brasil quanto no exterior. E senhores, minha contribuição, né, com o PL 2197 é isso. O cenário atual realmente, como já bem falou, né, os colegas, o Brasil é uma potência mineral, sem dúvida. Grandes reservas, grandes minas, né? Grandes players no Brasil, né, principalmente de empresas de fora, né? Mas nós não somos a potência industrial. Isso aí é fato, não só na mineração, quanto em outros nichos, né? Então, na mineração, nós exportamos matéria-prima, importamos tecnologia. Esse é um quadro que realmente precisa mudar, né? E nesse contexto global geopolítico, onde todos os países, né, as nações desenvolvidas, enfim, né, estão à procura, né, de recursos minerais e acharam nós, né? Nós somos um celeiro aí de grandes, né, recursos minerais, de materiais minerais críticos ou não, ou industriais que sejam. Mas e agora, né? O que fazer, né? O que fazer diante desse novo panorama, né? Então, nós temos um problema, senador Hamilton Mourão, para resolver, né? Então, o PL 2197, ele coloca no centro aí, né, da discussão isso aqui, agregação de valor, industrialização, verticalização. Que realmente isso destoa, né, está longe ainda da realidade nacional do setor de mineração. A gente lavra, minera, concentra e exporta, né? Então, o refino, o beneficiamento final ali são em outros países. E que né, o grande agregação de valor, né? Então, a gente exporta aquela matéria-prima, importa já a tecnologia, já o manufaturado, né? E isso precisa mudar, né? O Senado, né, a Casa, né, o Congresso Nacional não está parado, né? O Brasil já decidiu o seu caminho e agora é a vez, né? Chegou a vez, né? Então, diversos PLs, né, nessa Casa já caminham nessa direção. Eu citei alguns aqui, né, do senador Renan Calheiros, do senador Chico Rodrigues, do deputado Zé Silva e do deputado General Pazuello. Então, todos eles convergem na mesma direção, todos eles querem essa verticalização, essa industrialização, né, do nosso setor mineral. Obviamente, tem gargalos, né, como já foi dito aqui anteriormente, né, por Dr. Nélio, por Marco Túlio e por Denner. E, enfim, eu também vou trazer, né, esse gargalo aqui, né, como técnico, realmente tem um alerta, né? A verticalização não acontece por decreto, ela depende de viabilidade econômica, como já foi dito. São recursos altíssimos que o minerador, principalmente pequeno, ele se luta ali todos os dias para fazer uma pesquisa mineral, né, para adquirir equipamentos melhores, né, ali para sua planta, para sua mina, e ele nunca, jamais pensou, né, em verticalizar aquilo,
né, com a planta de refino, enfim, né? E então, por quê? Porque a viabilidade econômica, ele não tem esse acesso, mas se ele tivesse, ele já teria feito, né? Mas, por outro lado, né, se a gente trazer isso para dentro da PL, né, que essa verticalização ele pode acontecer naturalmente na cadeia, não dentro de cada empresa. Então, é isso que eu quero trazer, né, para os senhores. Vamos pensar de uma forma global, né? O nosso país é muito extenso, muito amplo, né, se realmente a gente colocar esse decreto, né, para todas as mineradoras, a gente vai ter um risco político gigante, um risco real, de beneficiar as grandes mineradoras e prejudicar os pequenos e médios, né, que são a nossa base do setor mineral. Para as grandes mineradoras, né, Marco Túlio, enfim, né, esteve na Vale até recentemente, ele muito bem falou, para ela verticalizar a produção dela, de cobre ou minério de ferro, que seja, basta alguns anos, né? E, em outras palavras, basta querer, né? Já os pequenos e os médios, não. Então, o que eu trago para os senhores, né, debaterem, né, em outras ocasiões é isso, separar os grandes dos pequenos e os médios, né? Por quê? Porque, né, olhando aí outros países, né, como Indonésia, como a Austrália, a verticalização que eles fizeram lá, ele exige 3 pilares muito bem fundamentados, né, que é o financiamento, capital, isso aí nem se fala, enfim, tem que ter, né, linhas de políticas econômicas para o minerador, para o pequeno, para o médio, para o grande. Tem que ter uma coordenação institucional, não pode só o Senado decretar uma lei, né, o Congresso, e se a ANM não está envolvida, se o Ministério de Minas e Energia estiver envolvido, se o BNDES e os bancos não estiverem envolvidos, né? Todos têm que falar a mesma língua, tem que ter essa integração, essa coordenação institucional entre, né, essas instituições. E terceiro, né, estabilidade regulatória, questões de licenciamento, enfim, né, questões de prazos de ANM, de relatórios, né, aprovações, né, do relatório final do PAI, portaria de lavra, concessão de lavra. Tem que ter essa estabilidade, essa previsibilidade regulatória ambiental e também no processo em si, né, dentro da ANM, com regras, prazos, né, bem claros estabelecidos. E hoje a gente sabe que, infelizmente, não tem esses prazos ou, quando tem, não são cumpridos, né? Então, isso afugenta o capital. O capital, no investidor, ele precisa ter segurança. Então, se a gente vai impor, né, uma lei, uma condição que tem que haver uma industrialização do setor, obviamente, né, precisa de capital, mas sem essa estabilidade regulatória, sem os prazos concretos, sem essa coordenação institucional, a gente vai matar o setor, como bem falou o Túlio, né? O Marco Túlio, vai afugentar capital, né? O minerador, né? Os grandes players vão para o Chile, vão para a África, vão para a Austrália, ele vai minerar em outro lugar, não vai minerar no Brasil. Então, a gente tem que fazer o nosso dever de casa, realmente organizar esses 3 pilares. Organizou os 3 pilares, então, cada um está conversando entre si. Então, agora vamos estipular 5, 10, 20 anos aí, né, para o pequeno, para o médio e para o grande, se ajustar dentro da cadeia. O que eu trago aqui, senhores, né, senador Hamilton Mourão, é uma proposta com 7 ajustes, né, que vão realmente ajudar a contribuir, né, para o PL 2097 de 2025. Né. Primeiro, implementação progressiva, um cronograma gradual de 5, 10, 15, 20 anos, né? Mas isso considerando o item 2, diferenciação por porte do empreendimento. Não é razoável, né, que a gente, enfim, né, o Congresso, o governo propõe uma lei que pune, enfim, para o pequeno, para o médio e o grande cumprir a mesma lei. Isso não é razoável, né? Isso não é lógico, né?
Então, tem que ter essa diferenciação de porte, né? Esse porte já está na licença ambiental ali. Na licença ambiental já tem, né, a classificação dos portes, né? Cada estado ali tem uma classificação de 1 a 5, enfim, ou mesmo pequeno, médio, grande. E, então, pode ser usado isso para trazer, né, essa classificação que já existe para dentro da lei, né? Agora, ok, né, o pequeno produtor, né, ele vai conseguir montar um refino, né, um beneficiamento na cadeia dele, seja de ouro, seja de terras, seja de cobre, seja de lítio? Nunca ele vai conseguir, né? Ele pode conseguir com 30 anos, né? Se a mina dele tiver 30 anos de reserva, né, de vida útil. Mas, enfim, então, o que faremos com o pequeno? O pequeno, ele continua produzindo, ele vai fornecer, né, o agregado dele ali, concentrado ou não, né, se tiver um bom teor ali, enfim, ou que seja ouro, né, ele pega a produção e passa principalmente para o grande, né? O grande, sim, ele está na liderança, como eu já disse anteriormente. 60 segundos. Como Vale, né, e outras empresas, elas conseguem, né, ter essa mudança. Integração da cadeia com polos regionais, né? Tem uma PL de 4443/2025 do senador Renan Calheiros que nos traz esse hub, né, de desenvolvimento. Isso é muito interessante. Então, pequeno, mesmo produzindo, ele pode também enviar, né, todos os concentrados, enfim, toda a produção dele para esses polos regionais, né? E nós temos no Brasil distritos, né, de mineradores bem distintos, né, bem pontuais. Então, nesses distritos pode ser gerado essa zona, né, de beneficiamento e de tratamento de minérios. 4 itens, né? Coordenação institucional, Comitê Nacional de Minerais Estratégicos. Já tem outros PLs que também fazem menção dessa coordenação. Financiamento, item 5, isso é importantíssimo, senhor senador. Seja para o pequeno, para o médio e grande, né? Banco Brasil, né? A gente sempre fala em BNDES, mas vamos trazer o Banco Brasil para os pequenos, para projetos greenfield, para projetos iniciais, onde o minerador não tem, né, nenhuma linha de financiamento para ele se arriscar, que, né, enfim, ele se arrisca do próprio bolso e sem esse risco dele, né, sem essa base, né, descobrir reservas, a gente não tem nenhum do resto da cadeia. Então, acho que tem que olhar, né, com carinho para o pequeno, esses projetos greenfield, projetos iniciais, né? BNDES, uma coisa maior, né, na palavra de refino, né? Segurança regulatória, como eu disse anteriormente, prazos e regras bem definidos. Nenhum investidor coloca dinheiro sem uma segurança jurídica, regulatória, ele vai minerar em outro país, né? Incentivo fiscal para importação de equipamentos, para pesquisa, lavra e refino. Isso qual a ideia disso? Reduzir o CAPEX, né? Então, se você tem um CAPEX reduzido, devido a incentivo fiscal, de importação, enfim, isso aí vai dar um impulso gigantesco, né, para o minerador, seja ele pequeno, médio ou grande. Isso aí, sem dúvida, é um grande gargalo. O CAPEX muito grande, já tem a pesquisa que é um custo muito alto, o CAPEX mais alto ainda, e muitos projetos ficam engavetados. Então, aquela conta ali do Marco Túlio, né, de 1.000 para 1, é justamente por isso, né? Tem CAPEX gigante, pesquisa muito onerosa, acaba que poucos, né, quebram essa barreira. Conclusão, senhores, o PL 2197 está no caminho certo, parabéns, doutor senador Hamilton Mourão, mas realmente precisa dessa ponte regulatória, econômica e institucional, para não deixar ninguém para trás, e não travar a mineração. A gente tem que atrair investidor minerador, né, os players, e não afugentá-los, né, com regras que eles não vão conseguir cumprir ou vão ser muito onerosos, né? Então, no fechamento aqui, estamos decidindo hoje, né, senhores senadores, se o Brasil será um fornecedor de matéria-prima ou um protagonista industrial, né, dessa transição aí, dessa economia verde, né? Como já mostrei anteriormente, tem várias outras PLs e muito bem intencionadas, todas na mesma direção, no mesmo caminho. Parabéns para
essa comissão, e parabéns para casa pelo Congresso, e estamos à disposição para qualquer auxílio, um pouco mais aprofundado, e tenham a todos um bom dia. Queria agradecer ao senhor Ezequiel Costa Silva, da Geopedra, principalmente pelos 7 pontos apresentados, como uma melhoria no PL, que obviamente todo PL ele não nasce pronto, por isso a finalidade dessa audiência pública para instruir efetivamente esse projeto de lei, e aí aguardo a sua proposta de emenda, que é importante para que a gente melhore isso e conversar com o autor, que é o senador Rogério Carvalho, para ele compreender melhor tudo que está sendo colocado pelos nossos diferentes debatedores. Prosseguindo, eu vou passar a palavra agora, aqui de forma presencial, ao senhor Kaique Souza, que é o consultor independente na Avalia. Senhor Kaique, a palavra é sua. Muito obrigado, senhoras e senhores. Gostaria de agradecer o convite. General Pacelli, agradeço o convite também. General Matsuda, General Barreto, também agradeço a oportunidade de estar aqui. Gostaria também de cumprimentar os meus colegas aqui da mesa. E meu ponto hoje ele é bastante técnico, bastante objetivo e é nem de longe exaustiva. A tese central que eu gostaria de apresentar aqui é bastante simples. Agregar valor no Brasil, no setor mineral, é uma meta correta e é uma meta legítima. Mas esse objetivo ele só se sustenta quando existem as bases produtivas suficientes para que a gente possa carregar as etapas mais sofisticadas da cadeia. O risco do PL 2197, na minha opinião, tal como ele está desenhado hoje, é tentar antecipar por imposição legal uma etapa industrial que, em muitos casos, ainda não encontra no Brasil escala, mercado, infraestrutura, energia, tecnologia e capital suficientes. Em vez de acelerar a industrialização, o projeto, na forma que está, pode acabar travando investimentos, reduzir a produção e enfraquecer a própria base econômica necessária para o downstream que a gente tanto quer desenvolver e solidificar. Próximo slide, por favor. Nesse segundo ponto, e eu peço desculpa pela quantidade de texto no slide e as letras finas, acho que a lição está aprendida já para os próximos convites. Mas nesse segundo ponto eu faço uma distinção importante. Eu não estou aqui para defender que o Brasil se conforme em exportar bens primários indefinidamente. Muito pelo contrário. Agregar valor no país é um objetivo estratégico essencial para o pleno desenvolvimento econômico de qualquer nação. Em um mundo marcado por disputas geopolíticas, fragmentação de cadeias e competição por insumos críticos, sediar elos industriais relevantes é também uma questão de soberania econômica. O ponto central, no entanto, é que o adensamento sustentável de uma cadeia não nasce por decreto. Ele costuma seguir uma sequência: produção mineral, atingir escala econômica, ativar processamento e refino e só depois as manufaturas mais avançadas. Quando essa ordem é invertida, o efeito pode ser o oposto do desejado: menos investimento, menos escala e menos capacidade de industrialização. A discussão correta, portanto, não é se o Brasil deve agregar valor. Deve. A discussão correta é como criar as condições para que isso faça sentido econômico real. Próximo slide. Aqui está o núcleo da minha análise, né? A fragilidade do projeto de lei, na minha opinião, não está na ambição de agregar valor. Isso é meritório. Ele está na tentativa de aplicar um mesmo remédio a cadeias muito diferentes entre si. O projeto condiciona a exportação e comercialização ao processamento no Brasil, exige ao menos 80% de refino em território nacional e faz isso por uma cesta ampla de minerais. Isso pressupõe que essas cadeias respondem aos mesmos tipos de instrumento e incentivos, o que não é verdade. Elas têm escalas mínimas eficientes distintas, rotas metalúrgicas e químicas distintas, intensidade de capital distintas, demandas de mercado distintas e requerem infraestruturas também distintas. O resultado provável de uma obrigação horizontal desse tipo, ela não é a industrialização, ela é a distorção. O risco prático é travar investimentos na pesquisa e na produção mineral, atrasar a produção e enfraquecer a base econômica do próprio downstream que se pretende criar, desenvolver e fazer crescer.
Próximo slide. Eu trouxe aqui um exemplo, né? Eu vou trazer agora 3 exemplos que eu acho que são bastante simbólicos desses efeitos que a gente está buscando evitar. O setor nuclear brasileiro, porque ele é um melhor teste empírico, na minha opinião, para isso que a gente busca evitar. Se existe uma cadeia em que o argumento da soberania é especialmente forte, é essa. O Brasil trata o setor como estratégico, mantém forte controle estatal, como deveria, domina a tecnologia relevante de enriquecimento, possui reservas expressivas de urânio em nível mundial, e ainda assim o país não converteu esse potencial em oferta suficiente e segurança plena de abastecimento para as próprias unidades produtivas. A própria ANB informa que mais 70% do urânio enriquecido que vai ser utilizado para abastecer Angra 1 e 2 vai ter que ser importado. E que a autossuficiência para essas 2 unidades só vai ser atingida em 2033. Isso se o único projeto que a gente está contando, que entre em operação, ele seja de fato licenciado até lá. Angra 3, a autossuficiência para Angra 3, que recentemente saiu um estudo deixando claro que o custo para desmobilizar Angra 3 é o mesmo custo para terminar a construção. No caso de Angra 3, essa autossuficiência só vai ser atingida em 2037, ainda de acordo com os dados da INB. Ou seja, o controle, a reserva mineral robusta e o domínio técnico não bastaram por si sós para gerar essa escala suficiente. O problema central não é a falta de consciência estratégica, é a dificuldade de transformar essa ambição em capacidade material. E isso acontece apesar de estarmos falando de uma cadeia cujo downstream já existe, a gente já domina e já está em operação, já está funcionando aqui no Brasil. O país tem as usinas, tem a demanda real e já tem toda a base tecnológica. E mesmo assim a gente continua enfrentando esse mesmo desafio. Próximo slide, por favor. Esse slide, eu busco extrair a lição conceitual do caso nuclear. O debate público, às vezes, trata a soberania como se fosse apenas o controle jurídico do recurso. Mas a soberania formal e material não são a mesma coisa. A soberania formal é o monopólio legal, é o controle normativo, são as reservas no subsolo. A soberania material, no meu ver, é produção real, é segurança de abastecimento, é escala industrial. É tecnologia aplicada e é autossuficiência. O caso do urânio mostra que é perfeitamente possível ter a primeira, ainda assim avançar lentamente na segunda. Por isso, a noção de soberania que interessa para nós, para o desenvolvimento, precisa ser econômica e produtiva e não apenas jurídica. Esse ponto tem implicações diretas para o PL. Se ainda é difícil escalar uma cadeia cujo downstream já existe, parece pouco realista presumir que será possível criar, por obrigação normativa, etapas industriais sofisticadas antes mesmo da base mineral produtiva já estar consolidada. E isso em nada diminui o enorme mérito do setor nuclear brasileiro e das pessoas que compõem ele. Quero fazer esse registro aqui. Que gera capacitação tecnológica, forma capital humano de altíssima complexidade, fortalece fornecedores e produz aplicações estratégicas que vão além da energia, em medicina, agricultura e na própria indústria. Próximo slide, por favor. Depois do caso nuclear, eu gostaria de trazer aqui um contraponto positivo. É o caso do nióbio brasileiro, da CBMM, que é a maior produtora de nióbio do mundo e mostra que é possível, sim, transformar a dotação mineral extraordinária em competitividade, tecnologia, emprego e produtos industrializados de maior valor agregado. Mas a lição da CBMM é de uma capacidade construída ao longo do tempo. A empresa combina a produção robusta, domínio de processo, reinvestimento contínuo, inovação aplicada, aproximação com mercados finais e expansão progressiva para aplicações de maior valor agregado. Os números de 24, eles ajudam a dar uma dimensão disso. Além das mais de 95 mil toneladas vendidas de ferro nióbio equivalente, a empresa hoje mantém mais de 100 pesquisadores e técnicos lotados em Araxá, no interior do Brasil, e investimentos pesados em P&D, inclusive para a produção de baterias. Então, eles estão chegando nesse nível de sofisticação das aplicações, das tecnologias, a partir dessa dotação geológica superior. O ponto que me interessa aqui é justamente a capacidade construída veio antes do adensamento e do aumento da sofisticação da indústria.
Primeiro houve a escala, depois P&D, depois novas aplicações, e esse é um exemplo da estratégia industrial baseada em construção gradual de competitividade a partir de uma dotação geológica superior, que pode muito bem ser reproduzido, ainda que em partes, no caso das terras raras, por exemplo. Próximo. Eu queria também trazer o caso aqui da Indonésia, que é um caso que também está bastante discutido hoje no mundo, mas ele precisa ser analisado com cuidado, porque ele costuma aparecer como uma prova definitiva de que a restrição à exportação funciona, ponto. Não é o caso. O que o caso mostra, na verdade, é um pouco mais complexo. A Indonésia ela baniu as exportações de minério de níquel em 2014, relaxou a medida depois em 2017, diante de dificuldades produtivas e de redução da produção, e reimpôs elas em 2020. Ela fez isso para forçar o processamento doméstico, atrair investimentos em unidades de refino, os chamados smelters, e transformar transformar o país em uma plataforma de produção de produtos como aço, intermediários químicos e, mais na frente, baterias. Houve resultados, isso é inegável. A produção refinada cresceu, o número de smelters aumentou, o país atraiu cerca de 30 bilhões de dólares em investimentos e consolidou uma posição extremamente robusta em níquel. Então, seria intelectualmente desonesto dizer que isso não trouxe resultados efetivos. Mas é importante notar que a restrição foi centrada principalmente em um mineral específico, o níquel, e não numa cesta ampla. E não como no caso que o PL pretende traz adiante. Agora, a segunda metade da história, o próximo slide, por favor, ela é diferente. Os resultados da Indonésia vieram com custos importantes e dependiam de condições bastante específicas. Primeiro, houve perdas significativas de eficiência agregada nas indústrias ajusantes do processo minerário. Segundo, a dependência externa que a própria Indonésia estava querendo desviar, ela não desapareceu, ela foi reconfigurada. Em 2025, empresas chinesas controlavam cerca de 75% da capacidade de refino de níquel da Indonésia. Terceiro, houve gargalos de suprimento tão significativos que o país chegou a importar 9,3 milhões de toneladas de minério de níquel em 2024 para alimentar sua própria capacidade produtiva. Quarto, o impacto ambiental do processamento e refino é relevante e existe longa bibliografia e cobertura jornalística sobre os impactos ambientais causados por essas unidades, justamente reforçados pela decisão de levar esse plano adiante. O PL brasileiro ele tenta aplicar uma lógica semelhante a uma cesta muito mais ampla de minerais, muitos dos quais ainda não têm base mineral produzida em escala, base industrial consolidada ou downstream existente. Então a lição correta da Indonésia não é que a restrição da exportação funciona. A lição é que mesmo onde houve resultados, eles dependeram de condições excepcionais e específicas e vieram acompanhadas de custos econômicos, ambientais e geopolíticos relevantes. Próximo slide, por favor. Eu encerro retomando a minha ideia central. Agregar o valor exige base produtiva. O objetivo é correto, o desafio é adotar uma estratégia capaz de transformar potencial mineral em capacidade econômica real. Soberania não é manter a riqueza parada no subsolo, soberania é transformar essa riqueza em produção, investimento, tecnologia, arrecadação, empregos e em capacidade industrial. O risco do PL é querer trazer mais processamento e acabar produzindo menos mineração. E sem escala, previsibilidade e mercado consolidado, não haverá base econômica para sustentar refino, químicas, a partir de refino, a parte química, a produção de ligas, de ímãs, de cátodos ou de baterias. Em vez de fortalecer a soberania, o projeto pode encolher a presença brasileira na cadeia global. E isso significa ficar para trás, ficar inerte. Significa trocar uma estratégia de proibição ampla por uma agenda de construção de capacidade. Incentivos fiscais e creditícios pontuais, redução de custo de capital, apoio à pesquisa mineral e ao desenvolvimento tecnológico, infraestrutura, licenciamento coordenado e um ambiente de negócios competitivo. A mensagem final é simples. Sem base produtiva prévia, não há adensamento industrial sustentável. Obrigado. Queria agradecer ao senhor Kaique Souza pela exposição extremamente objetiva sobre os problemas que o PL apresenta na questão do engessamento praticamente da produção. Ele cita 3 casos práticos,
no nosso caso aí do setor nuclear, o caso do Nióbio, que é um caso positivo, né? E o caso da Indonésia é um misto aí dos dois. Mas o que fica muito claro, né, para nós que temos que trabalhar nisso, é que, como tudo na vida, exige um faseamento. A gente não pode sair atacando em todas as direções. Nós temos que ir construindo esse processo pouco a pouco, né? Então, são pontos que, na nossa avaliação, nós vamos buscar melhorar nesse PL, de modo que a gente conceda flexibilidade. Flexibilidade e pragmatismo. Eu considero sempre 2 pontos essenciais em ações dessa natureza. E eu passo a palavra agora para a senhora Rafaela Guedes, consultora independente, aqui também de forma presencial. Obrigada. Quero começar agradecendo, senhor presidente, senadores, demais participantes, bom dia. Quero começar reconhecendo o mérito da preocupação que inspira esse projeto. E estou feliz que, sendo uma das últimas, eu fiquei preocupada se a minha fala aqui ia reproduzir falas já prévias, mas a parte boa é que não, ela adiciona, mas em consonância com o que veio sendo exposto até o momento. O Brasil certamente não deve se resignar ao papel de mero exportador de matéria-prima mineral, sobretudo em um momento em que minerais críticos e terras raras, em especial, ganham uma centralidade na estratégia de transição energética, também para a indústria de defesa, para eletrônicos avançados e diversas outras cadeias aqui do século XXI. Essa preocupação é correta. O desafio, no entanto, vai ser realmente transformar essa ambição numa política pública eficaz, muito em linha com o que também já foi trazido. Faço essa reflexão não apenas em termos conceituais, mas também a partir da minha experiência concreta e estudo que estou liderando agora numa parceria entre a Valha e o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, que é para apoiar o Ministério de Minas e Energia na formulação da estratégia nacional para o setor focado em terras raras. Esse trabalho tem deixado evidente, cada vez mais, quando a gente analisa os casos que estão acontecendo ao redor do mundo e como é que tem se avançado nessas cadeias, ex-China, de que a conclusão se tensiona cada vez mais de agregação de valor não se decreta apenas pela restrição de exportação. Ela depende de um ecossistema econômico e industrial que torne o racional investir no país em beneficiamento, separação, refino, transformação, idealmente em etapas mais sofisticadas dessa cadeia. É nesse contexto que eu gostaria de trazer uma lição importante de experiências pregressas aqui do Brasil, por exemplo, no lítio. No passado recente, o Brasil manteve restrições e exigências de autorização prévia para a exportação do lítio. A intenção era nobre, estimular o desenvolvimento tecnológico e industrial doméstico. Mas, na prática, esse modelo não produziu a cadeia robusta que se desejava. O que se observou foi um ambiente menos atrativo ao investimento privado. Posteriormente, esse regime foi revisto e a abertura associada a uma maior previsibilidade passou a ser vista como uma condição para atrair capital e viabilizar o crescimento do setor. A lição, ao meu ver, é objetiva. Quando o Estado tenta substituir por comando normativo condições que ainda não existem no mundo real, o risco é afugentar investimento em vez de atrair a indústria. E esse ponto é particularmente importante quando se trata de terras raras, porque estamos falando de uma cadeia muito mais complexa do que simplesmente atividade extrativa. Não basta o recurso geológico, é preciso ter escala, tecnologia, capacidade de processamento, qualificação industrial, infraestrutura, energia competitiva, financiamento de longo prazo, segurança regulatória e mercado, demanda. No caso específico do PL em questão, há ainda um segundo ponto que merece atenção e já foi aqui destacado por outros colegas, que embora a emenda trate de terras raras, o texto alcança uma lista enorme de minerais, incluindo ouro, prata, cobre, níquel, cobalto e minerais portadores de lítio. Isso sugere que estamos diante não apenas de uma discussão sobre terras raras, mas de uma proposta com potencial de impactar várias cadeias minerais com estruturas de mercado, maturidade tecnológica e lógica econômica muito distantes. Por isso, minha contribuição aqui é no sentido de defender uma abordagem estratégica, sim, mais calibrada.
O Brasil precisa construir cadeias de valor em terras raras, mas isso exige marco regulatório estável, licenciamento previsível, financiamento de longo prazo, infraestrutura, energia limpa e competitiva, apoio à inovação, instrumentos de compartilhamento de risco e, sobretudo, foco em quais etapas da cadeia o Brasil pode competir de uma forma realista e eficiente. No caso de terras raras, talvez a pergunta central não seja apenas como impedir a exportação do minério bruto. A pergunta central é outra. Em quais elos da cadeia o Brasil tem condição concreta de ganhar escala, atrair tecnologia, formar capacidades industriais, capturar valor de maneira sustentável? Se criarmos uma restrição muito rígida, antes de termos plantas, tecnologia, escala e demanda assegurada, podemos comprometer justamente a fase inicial de atração de capital que viabiliza a própria cadeia que queremos desenvolver. Diferente de casos que a gente viu aqui, como Estados Unidos, até mesmo casos europeus, o Brasil não vai ter recursos via Estado para fazer todo esse investimento. E mais se torna importante atrair o capital privado. Eu gostaria de destacar um ponto mais amplo da política pública. Quando o Brasil quis estimular investimentos privados e adensamento produtivo em setores estratégicos, muitas vezes o caminho adotado não foi a restrição, mas a indução de incentivo com contrapartida. Esse é um ponto importante, porque mostra que o país já tem precedentes mais aderentes à lógica de atração de capital, de expansão da capacidade de construção gradual de cadeias. Na área de infraestrutura, por exemplo, o Brasil criou o REID, ainda em 2007, para reduzir o custo de implantação de projetos por meio da desoneração tributária vinculada a investimentos aprovados. O racional foi simples. Se o objetivo é ampliar a infraestrutura, é preciso melhorar a equação econômica de investimento. E os resultados práticos mostram que esse tipo de instrumento ajudou a mobilizar volumes relevantes de capital privado. Segundo o governo federal, para cada R$1 de renúncia fiscal, estimou-se uma atração de cerca de R$50 em investimento do setor portuário e ferroviário. Ainda segundo dados oficiais, nos últimos 6 anos, o setor portuário atraiu 42,7 bilhões em investimento, com benefício de 1,08 do programa. E a expectativa para 2023-26 era de 75,9 bilhões. Em 2025, o governo também informou que os projetos incentivados com REID no ciclo somaram 28 bilhões, o dobro do total do período de 2019 a 2022. No setor ferroviário e portuário, criou-se o Reporto, regime aduaneiro especial voltado à modernização e ampliação de estrutura portuária e ferroviária, com suspensão e isenção de tributos para aquisição de máquinas e equipamentos. Na justificativa oficial para sua prorrogação, o governo afirmou que a não revogação poderia comprometer investimentos superiores a 50 bilhões. E ao detalhar a ampliação do regime, informou novamente a lógica de que do alto efeito multiplicador sobre investimentos e competitividade. A lógica foi desonerar máquina, equipamento e investimentos para modernizar a base produtiva e aumentar a competitividade. A mensagem política pública não foi proibir para forçar, mas sim estimular para viabilizar. No setor de data centers, veremos novamente a aplicação dessa lógica por meio do REDATA. Em sendo aprovada, ela promoverá estímulo para a instalação e ampliação de data center no Brasil por meio de desoneração tributária sobre equipamentos e bens vinculados aos projetos. Mas o desenho não é incentivo sem condição. Ele virá atrelado a contrapartidas, incluindo investimento em pesquisa e desenvolvimento no país, uso de energia limpa e renovável, critérios de eficiência, destinação mínima de contraparte na capacidade da capacidade ao mercado interno. O próprio governo estimou o potencial de 2 trilhões em investimento nos próximos 10 anos. Esse programa, para mim, traz uma lógica acertada, onde o Estado sinaliza que quer atividade no Brasil, sim, reduz o custo de entrada, mas exige conteúdo econômico local e contrapartidas objetivas. Novamente, essa lógica é criar condições para internalizar investimento e capacidades do Brasil por meio de desoneração e contrapartidas, inclusive em temas como investimento, eficiência e desenvolvimento tecnológico, e não por meio de vedação. O que esses exemplos mostram é que quando o Brasil quer, de fato, construir uma cadeia, o instrumento recorrente e mais funcional tem sido o incentivo condicionado.
e não uma restrição pura e simples. Por isso, e por que isso importa para terras raras? Porque o objetivo de agregação de valor no Brasil é legítimo e necessário, mas a experiência concreta do país sugere que quando queremos desenvolver uma cadeia intensiva em capital, tecnologia, processamento e escala, o instrumento mais eficaz tende a ser a redução, aquele que reduz risco, melhora a atratividade do investimento e cria contrapartidas objetivas. No caso de terras raras, isso poderia significar pensar em instrumentos voltados a beneficiamento, separação, refino, inovação, desenvolvimento tecnológico, formação de fornecedores, infraestrutura e financiamento. Poderia significar, inclusive, desenhar mecanismos que incentivem o processamento em território nacional, com metas graduais, previsíveis e compatíveis com a realidade do setor. Em vez de presumir que a restrição à exportação por si só fará a cadeia nascer, talvez o caminho mais efetivo seja criar condições para investir no Brasil faça sentido econômico. Em outras palavras, o objetivo de agregar valor é correto. O instrumento precisa ser desenhado com pragmatismo econômico, visão industrial, inteligência estratégica. Minha recomendação, portanto, é que o Senado trate esse projeto não como solução isolada, mas como ponto de partida para uma política mais ampla de desenvolvimento da cadeia de terras raras no Brasil. O país precisa de uma estratégia nacional que combine mineração, beneficiamento, separação, refino e inovação, formação de mercado, inserção internacional e atração de investimento privado. Sem isso, corremos o risco de repetir erros recorrentes, querer recapturar o valor da cadeia por obrigação legal, mas sem antes construir as condições para que esse valor seja efetivamente gerado no país. A lição que emerge da experiência brasileira, inclusive a experiência do lítio e de outros setores estratégicos, é bastante claro. O Brasil tem mais chance de sucesso quando procura induzir investimento, tecnologia, capacidade produtiva com incentivos e contrapartidas que quando tenta substituir por comando normativo condições econômicas e industriais que ainda precisam ser construídas. Muito obrigada. Agradeço. Não, eu tinha lhe dado 2 minutos a mais. Bom, eu agradeço à senhora Rafaela e eu queria destacar 2 aspectos da apresentação dela. Em primeiro lugar, ela coloca claramente que o Estado ele tem que ser um indutor, um facilitador, né? E o Estado brasileiro, normalmente, ele tem a mania de achar que pode tudo, né? Mas ninguém pode tudo, né? Então, essa é uma realidade. E um outro aspecto é um aspecto que nós, militares, sabemos muito bem, que ela colocou onde podemos competir. É o que a gente chama de seleção de frente. Aqui eu posso atacar, aqui eu posso defender, aqui eu vou ignorar, né? Então, são 2 aspectos que eu considero muito importantes aí na tua apresentação, Rafaela. Muito obrigado. E agora vamos ao nosso último debatedor, que está em modo remoto, que é o senhor Felipe Tavares, que é consultor independente. Felipe, você fecha o pacote. Espero que em grande estilo. Obrigado, senador. Bom dia a todos e a todas, as autoridades presentes, senhor presidente, senhores e senhoras senadores, demais participantes, obrigado pelo convite. Como já foi dito, meu nome é Felipe, no momento eu estou licenciado do Serviço Geológico do Brasil, eu passei quase 20 anos fazendo pesquisa básica e recentemente me aventuro por um outro caminho, exatamente nessa área financeira de estruturação de projetos e, coincidentemente, projetos de terras raras e materiais radioativos. Então, gostaria de falar aqui a partir dessa perspectiva também. E vou começar dizendo que, como último a falar, provavelmente muita coisa já foi dito, né? Enfim, quase tudo do que eu ia dizer, na verdade, já foi tocado aqui por outros colaboradores e colaboradora. Mas assim como na indústria da mineração, né? O que é aquecer, o controle de qualidade é importante porque ele confirma o teor, né? Então eu vou, mesmo sendo repetitivo, provavelmente alguma coisa a gente pode agregar. Queria começar reconhecendo o mérito do projeto. Acho que o Brasil, de fato, como a gente já escutou aqui de várias pessoas, precisa agregar valor
aos seus recursos minerais. Eu acho que isso é uma atividade estratégica para o Estado brasileiro que une diferentes correntes políticas, né? Eu acho que é importantíssimo dizer isso. Realmente é importantíssimo para o Brasil agregar valor aos seus recursos minerais. E a gente precisa construir capacidade industrial em minerais críticos, especialmente em terras raras, aproveitar esse hype, enfim, aproveitar esse momento que a gente está vivendo, que é muito importante. E sair da lógica de exportar matéria-prima e importar tecnologia, sem dúvida, né? O Brasil tem essa verve, a gente pode fazer isso e a gente tem centros de pesquisa fantásticos no Brasil que, com o investimento certo e desenvolvimento de recursos humanos, poderiam estar contribuindo ainda mais do que a sua relevante contribuição que já tem hoje. O objetivo, então, está correto, mas o instrumento proposto de exigir até 80% do refino no Brasil e condicionar, né, a exportação ao processamento local, ele transfere para o minerador, né, como já foi dito aqui inicialmente pelo Marco Túlio, a responsabilidade de verticalizar essa cadeia, que não depende só da mineração. Isso é muito exótico, né? Na verdade, são pouquíssimos os lugares do mundo onde a gente vê algo semelhante acontecendo. E na verdade, essa conexão obrigatória entre o refino e a mineração, ela traz uma série de problemas, como já foram levantados aqui, né? Mineração é uma atividade, separação química e refino são outra, e transformação industrial ainda é outra, né? Então, são negócios com riscos, competências, volume de capex, mercados completamente diferentes. Inclusive, quando a gente trata desses setores de forma independente, a gente observa que cada um deles pode capturar valor e maximizar a captura desse valor de formas diferentes, inclusive para o Estado brasileiro também. Na prática, isso tende, então, a produzir o efeito oposto. Afasta o investimento em exploração e desenvolvimento de depósitos, aumenta um pouco, né, ou bastante o risco regulatório, e pode inviabilizar projetos antes mesmo de existir qualquer indústria, né? A gente tem hoje no Brasil, por exemplo, projetos de terras raras que são fantásticos. Muitos deles, inclusive, já estão pensando nessa outra etapa dos projetos, né? Não apenas produzir carbonato concentrado de terras raras, né? Na forma de carbonato de terras raras, mas também pensando em próximos investimentos na área de separação. Mas existem vários outros projetos que ainda são muito pequenos ou que ainda estão em uma fase menos adiantada, que seria inviável para esses projetos tratarem dessa questão nesse momento, né? Queria trazer um ponto que, na minha visão, é uma oportunidade enorme para o Brasil, senador, e que o PL não está capturando, que é a oportunidade do que se chama de nearshoring, né? Vocês me perdoem o anglicismo, né? Nearshoring e friendshoring, né? Que seria essa ideia, né, de se buscar alternativas à concentração de mercado da cadeia na Ásia, especialmente na China e no Vietnã, e trazer, então, para países onde existam relações comerciais e políticas mais estáveis, né? Então, o Brasil tem uma posição privilegiada nesse sentido. A gente tem uma base mineral de fato relevante, né? Então, os custos com frete e com desenvolvimento são muito menores. Energia relativamente competitiva, né? Energia verde, que é muito importante, o que traz um preço até possível de prêmio para o produto que a gente pode gerar. E eu vou falar um pouco sobre essa questão de prêmio lá na frente. A capacidade técnica instalada é muito relevante, né? Estabilidade institucional no Brasil, comparativamente, é bastante razoável. E a proximidade com os mercados ocidentais, que são, de fato, aqueles que têm as cadeias produtivas que mais necessitam desses produtos. Então, o Brasil pode atrair, sim, investimentos em plantas de separação e refino, que eu entendo que seria o principal objetivo do PL, né? Mas não... isso não vai acontecer se essas plantas tiverem que ser amarradas às minas. Esse é o ponto-chave. As plantas de separação, elas funcionam melhor com escala, a primeira coisa que se precisa dizer. Elas precisam, então, de uma alimentação, muitas vezes, de múltiplas fontes. Isso exigem também alta especialização, né, tanto de mão de obra quanto de recursos que são consumidos, dependem de logística e de reagentes que são complexos e requerem controle ambiental robusto.
Vocês imaginam se a gente fragmenta um parque de separação e refino de terras raras em centenas, dezenas de pequenas plantas, né? Como seria difícil a fiscalização e o controle do ponto de vista ambiental desse ecossistema também. Ou seja, elas são, por natureza, plataformas industriais, elas são naturalmente independentes das minas, né, e não anexos de minas. Se a gente tenta forçar modelo mina mais separação, mais refino no mesmo projeto de terras raras, a gente perde eficiência, a gente aumenta o CAPEX, a gente dificulta o financiamento, a gente reduz a atratividade para os investidores nacionais e internacionais. Em vez disso, o Brasil devia estar dizendo: venham instalar plantas aqui, nós garantimos o feedstock, né, o minério, a gente garante escala, e a gente garante um ambiente regulatório sadio e coordenado, né? Isso seria, de fato, uma política industrial robusta para atrair a transformação mineral para esse setor, tá? Isso que eu estou dizendo também se aplica, de certa forma, aos outros commodities que estão discutidos, mas eu vou focar um pouco mais nas terras raras. O outro ponto crítico são contratos e mercado, né? Uma planta de separação de terras raras, ela corre um risco fortíssimo de saúde financeira por causa da alta concentração do mercado na China. Já aconteceu em outros momentos da história da China baixar drasticamente o preço dos seus produtos, né, dos seus ímãs de neodímio, por exemplo, e quebrar as tentativas de implantação de sistemas internacionais. Então, sem contratos de longo prazo, essas unidades não se sustentam, né? Então, não basta construir planta, a gente também precisa garantir essa oferta de minério, né? A compra do produto final, ou seja, a gente precisa ter um end user garantido para esses ímãs, e a gente precisa de contratos de longo prazo. Eu acho que existe um exemplo muito poderoso para isso, que é a JOGMEC, né, do Japão. É uma organização estatal japonesa que atua garantindo financiamento, participação e contratos de longo prazo. E ela funciona basicamente como garantidor dos contratos e das estruturas do setor de minerais críticos no Japão. O governo japonês anunciou em 2025 apoio a um projeto de separação de terras raras na França, com aporte financeiro e contrato para assegurar parte relevante da produção ao mercado japonês. Isso não é subsídio, né? É 60 segundos. Coordenação estratégica. A Alemanha está fazendo algo bastante semelhante, com garantias públicas e instrumentos financeiros. E o Brasil? O Brasil, inclusive, senador, já teve uma indústria de terras raras, né, de separação de terras raras. Não sei, isso não é tão ouvido assim, mas o Brasil já teve a Orquima, uma indústria de terras raras que fazia a produção de concentrados de terras raras a partir de monazita, né? Essa indústria foi instalada no Brasil em 1945, 1950, foi nacionalizada durante o início da ditadura militar no Brasil, ou um pouquinho antes, e a gente teve, infelizmente, uma catástrofe, né? Essa indústria ela acabou sendo fechada depois de 30 anos, e a gente hoje não tem mais produção de concentrados de terras raras ou de óxidos de terras raras no Brasil, né? O Brasil produziu os primeiros concentrados de európio do mundo, que foram usados nos primeiros televisores a cores que foram produzidos lá na Europa. Então, o caminho mais racional, na minha visão, seria viabilizar minas, garantir produção estável de feedstock, direcionar parte dessa produção para o processamento nacional, inclusive capturando recursos internacionais para isso, criar polos industriais concentrados que sejam mais facilmente controlados pela sociedade, pelos órgãos ambientais e outros órgãos de controle, mobilizar centros como os centros que já foram mencionados, mas também aqueles centros relacionados ao setor nuclear, como o CDTN, que já tem tecnologias específicas para separação de terras raras, o IPEM, que está lá em São Paulo, que também trabalha com isso, a COP aqui no Rio de Janeiro, que tem pessoas trabalhando com terras raras também, e principalmente estruturar contratos de longo prazo com coordenação 60 federal, né? segundos. Então,
sem necessariamente subsídio, mas com bastante governança, né? Eu acho que o que realmente falta, senador, no momento para o Brasil, né, ou já há bastante tempo nesse setor, é governança. Então, para resumir, o projeto acerta no objetivo, né, agregar valor, mas infelizmente o mecanismo eu creio que é equivocado. Então, e do jeito que está, ele pode inviabilizar a mineração, afastar o investimento e não entregar à indústria que ele gostaria. E se a gente pesquisar ou perseguir, por outro lado, a janela do nearshoring, a gente consegue o oposto, né? Atrair as plantas, garantir escala, organizar contratos e coordenar nacionalmente. O Brasil tem oportunidade real de entrar na cadeia global de terras raras, mas isso exige muita estratégia. Obrigado. Também queria agradecer ao Felipe na apresentação dele, apesar de ter sido o último, ele trouxe outros aspectos, né, importantes dessa discussão e de como a gente pode transformar esse PL realmente em algo que favoreça, né, a exploração e a agregação de valor de terras raras aqui no nosso país. Um aspecto que ele colocou e que ainda não tinha sido foi a questão dos mercados. Não adianta a gente querer dizer que nós vamos produzir aqui se não tem um mercado consumidor, principalmente porque essa questão das terras raras está inserida nessa disputa de poder mundial entre Estados Unidos e China. A China ela deu a largada, ela tem as terras raras, ela partiu para o processamento e a China, pelas características, né, vamos dizer assim, do sistema de governo deles, ela pode tudo, né? Lá ela pode derrubar preço, ela pode aumentar preço, né? Não vai ter protesto, não vai ter nada, as leis de mercado lá vão de acordo com o que o Xi Jinping gosta, né? Lá Xi Jinping gosta assim, a coisa funciona desse jeito. E os Estados Unidos, né, mesmo sob o governo do presidente Trump, com toda a determinação que ele tem as limitações que uma democracia possui. E ele precisa, né, de ter mais acesso a esse mercado das terras raras que hoje está dominado pela China. Os Estados Unidos têm a industrialização, mas não tem a produção. E quando o Felipe falou ali em nearshoring, nós, para os Estados Unidos, somos um nearshoring de terras raras. E, óbvio, o fortalecimento da mineração. Então, é importante destacar, e eu vi aqui as perguntas, não é, que vieram pelo E-Cidadania e considero que elas foram plenamente respondidas aqui nas diversas apresentações que nós tivemos, mas deixar claro para o público que nos acompanha que nós temos aqui a mineração, então aqui eu vou extrair, não é, o minério, mas é através da indústria que eu vou refinar, processar e transformar esse minério em algo realmente que seja de um valor muito maior, não é, do que o minério bruto em si. E nós temos algumas cadeias dessas que ocorrem aqui no país. E da forma que o projeto hoje está construído, ele termina por beneficiar grandes empresas, que têm capacidade de trabalhar em toda essa estrutura. E nós, lamentavelmente, somos um país que se desindustrializou por políticas erradas que vieram sendo praticadas ao longo dos anos e que eu já citei aqui. Então, eu agradeço a todos porque nos deram uma luz na melhoria desse projeto. A nossa equipe vai se debruçar e, óbvio, que eu tenho que conversar com o autor do projeto, o senador Rogério Carvalho, né, para que a gente construa um caminho melhor e atinja aquilo que é o objetivo não só do atual governo, mas principalmente do Estado brasileiro, de que a gente aproveite esse potencial extraordinário que nós temos no nosso país. Agradeço aqui a senhora Rafaela e a todos, né, que estiveram presentes, né, e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado.
No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre desenvolvimento regional, gás natural, potássio, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Só Altazes, que é um município ligado a Manaus, né, com das águas que separa, supriria o mercado brasileiro com 23% a 25%. 3.000, 2.500 empregos diretos. Assunto de Estado. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. Agora é lei. A reforma tributária prevê dois impostos: a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais: PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Décio Lima, quem ganha e quem perde com o fim da jornada de trabalho 6x1? Ninguém perde, todos ganhamos. Ganham os trabalhadores, os empresários, e nós vamos estar modernizando a economia brasileira. Agenda Econômica. Nesta terça, 8h, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. A Comissão de Esporte do Senado aprovou um projeto de lei que torna obrigatória a reserva de lugares para pessoas com transtorno do espectro autista em estádios de futebol e arenas esportivas. Aqui comigo no estúdio está o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, que foi o autor desse projeto. Senador, obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. Já começo perguntando para o senhor quais são as dificuldades que as pessoas que têm autismo e as suas famílias têm quando vão frequentar um ambiente esportivo. Que bom estar de volta, cara, e com um argumento forte hoje, né, de um projeto social muito bom. Cara, o autista tem o problema de quando vai ao estádio, e muitos gostam de futebol, aqueles fogos, né, perto deles, e não tem abafador, tem aquela confusão toda. Há um experimento no Vasco que está dando certo, e uma vez lá eu percebi isso, que é preciso reservar. O autista, ele precisa, ele foge do barulho. Eu não sou especialista na área, mas ele não pode ver muito barulho, muita luz, muita confusão. E esse espaço reservado, com abafadores, né, vai ter acompanhante, e conforme o grau dele tem acompanhante, o acompanhante não precisa dos instrumentos que o autista vai precisar. Então, praticamente é fugir do barulho, é fugir daquela confusão toda, daquela luminosidade excedente. É dar paz para ele, para que ele possa, no mundo dele, acompanhar o futebol. E como é que vai ser dentro dos estádios, o número de reserva, qual a capacidade desse estádio, como é que vai ser isso? O projeto inicial era 1% menos do que isso, mas o relator, o Bruno, o suplente do senador Romário, levou para 2% no local. Se não for ocupado pelos autistas, aquele espaço de 2%, quem organiza fica livre para
colocar outras pessoas naquilo. Então, 2% eu acho que é até mais do que o suficiente. É melhor exceder nesse caso. O que a gente quer, eu vejo tanto autista, como eu falo, né? Eu não sou ali militante da causa especificamente, mas estou atento para isso. E a gente vê, muito autista gosta de futebol. Eu sou vascaíno, acompanho e vejo autistas fazendo vídeos, sabe, maravilhosos. Então, por que não proporcionar a essas pessoas os mesmos direitos que nós? Se elas são especiais, o tratamento tem que ser especial. O senhor falou que é vascaíno, então conta pra gente como é que surgiu isso, essa experiência no estádio do Vasco, o que eles fizeram, por que foi isso que trouxe, que despertou no senhor essa ideia? Na realidade, eu não sei nem como surgiu, mas o Vasco, não estou puxando para a passadinha, o Vasco precede a tudo, né? Aquela questão dos negros, e você sabia que tem uma piada, né? Você que é mulher, o melhor genro para uma sogra é ser vascaíno, que é o título que ele vai ser fiel, né? Então, a gente vendo aquilo, aí sim, aí colocando aquilo na lei, obrigando, e eu não digo aperfeiçoando, mas melhorando, a ideia foi rápida. Conversei com o Romário, ele achou a ideia excelente, só que ele saiu de férias, ou interesse particular, e a gente conseguiu. Agora já vai para a Câmara, Carla. Então, a mãe, ela acompanha o seu filho para o futebol, a namorada, o pai, porque vai dar direito ao acompanhante nesse mesmo espaço. E é um espaço dedicado a eles, é um espaço silencioso, um espaço sem exagero, a prever também, o relator colocou, os fogos, aquelas coisas todas, longe deles. Não é proibido estar longe da gente querer proibir. Vai continuar, só que longe do espaço reservado aos autistas. E os donos dos estádios, ou os gerentes do estádio, é que vão ter que proporcionar isso. Vão ter que se adequar à lei. Como é uma causa nobre de todos nós, eu acho que logo, logo essa lei passa na Câmara e vai ser sancionada. Porque ela foi rapidamente aprovada na Comissão de Direitos Humanos, né? Foi na semana passada, nessa semana já foi aprovada na Comissão de Esporte. Há aí uma movimentação, uma aceitação muito boa dos parlamentares. E muitos deles também invocando a questão da inclusão, né? Que o esporte é inclusão. Não tem coisa melhor para você incluir, para você transformar e colocar do que o futebol. O esporte como um todo, o vôlei, mas o futebol em si é o esporte mais inclusivo que você possa imaginar. É o esporte onde convive pessoas, né, variadas, de tudo que você possa imaginar. Então, por que não aproveitar esse veículo que está aí, que é admitido, que é adotado por todos os brasileiros e brasileiras, e levar ele como veículo, ele como vetor dessa mensagem também, além de dar conforto aos autistas, a gente quer dar essa mensagem de que é preciso olhar com atenção para todas essas causas. E todas as pessoas que eu converso, Carla, eu estou impressionado. Todas as pessoas que eu converso tem alguém na família autista. Alguém, sabe? Então, realmente, essa causa é de todos nós temos que estar atentos para isso. E eu tenho que agradecer a Deus todos os dias por estar senador da República, legislador, poder elaborar leis dessa natureza e desse tamanho. Hoje é um dia muito feliz para mim. É um dia de renovar, e eu faço isso todos os dias, agradecer a população do Amazonas por ter me colocado aqui. Senador, além dessa reserva de lugares, que outras adaptações o senhor acha que poderiam ser feitas ao longo aí do tempo, e também para incluir outras situações, outros transtornos ou outras questões que precisam também ser incluídas? Como eu te falo, cara, eu não sou especialista em finanças, mas consegui aprovar a lei de autonomia do Banco Central. Né? Eu não sou especialista no agronegócio, mas consegui lei para isentar a Embrapa. Eu me considero um humanista, aquele jornalista, aquele político que trouxe, aquele cara que foi de teatro, de música, de jornal, trouxe esse conhecimento. Então, quando eu percebo alguma coisa que precisa ser feita, que tem um vácuo naquele conhecimento que a idade e a experiência me trouxe, a gente procura legislar nesse sentido. Por isso que a gente fez aquela lei também que coloca na grade transversal do ensino brasileiro o tema violência contra a mulher. Agora o câncer de mama já é lei, né? O SUS é obrigado a rastrear mulheres a partir de 40 anos, não apenas de 50. Então esse conhecimento meu, adquirido ao longo, no trilhar, no caminhar da minha vida, é que me permite essas coisas. Então eu sou observador. Eu não sou especialista, eu sou observador. Na medida que eu possa observar que a gente pode trabalhar para isso, com certeza eu vou estar junto. Mas eu vejo muita gente trabalhando nessa causa, das pessoas especiais.
Senador, essa adaptação que vai ser necessária, né, ser feita aí nos estádios, você acha que pode haver alguma resistência? Seriam projetos caros ou são coisas que são mais viáveis? Não é projeto caro, é reservar um espaço, mesmo que seja caro, eles tiram no segundo jogo, eles tiram na segunda rodada do campeonato, não é isso. Eu só temo que alguém possa, por isso que eu fiz questão de dizer que os fogos não estarão proibidos, o barulho, tá? Continua tudo igual, só que vai reservar o espaço para os autistas, pronto, é aquele espaço ali que vai ser preservado. Eu tenho medo quanto à narrativa, mas quem, o gestor, o dono de estádio, que ousar a não cumprir essa lei, ele está mostrando o que ele é, né? Porque, como eu te falo, e você sabe muito bem disso, é uma causa que mexe com todos nós. Como é que foi isso no Vasco? Houve uma receptividade boa dos torcedores? Sim. Aí, inclusive, é um espaço pequeno, não é o ideal, mas é um começo muito bom. E a gente sabe, quer dizer, o Vasco olhou para os seus torcedores, né? O Vasco olhou para aquilo, não sei se o Maracanã já fez também. E a gente quer olhar para um todo. Todo estádio, toda arena esportiva tem que ter esse espaço. Ele ocupe ou não, ele tem que estar agora com a ressalva de que, se não ocupar, pode ser ocupado por outras pessoas. Ou seja, aquele estádio não terá prejuízo algum. Então não pode alegar nada disso. Independente da capacidade dele, vai ter essa questão da reserva, ou tem uma capacidade mínima? 2% a reserva, não, que eu mas, não sei te dizer. A partir de 10 mil pessoas... É 2% de 10 mil pessoas, né? E veja bem, hoje você fala em números astronômicos no futebol. Não sei quantos milhões, não sei quantos milhões de euros, não vai ter dinheiro para construir um espaço desse. Né, que os especialistas que vão dizer, você determina o que é a lei e eles vão se adequar. Eu não vejo, cara, sinceramente, eu não sinto a menor resistência em nenhum lugar, tanto é que foi aprovado em tempo recorde aqui. Câncer de mama foi, mas esse foi mais rápido ainda, e eu tenho certeza que na Câmara também vai ser. Nós vamos procurar, dentro da Comissão de Educação lá, aquele que já milita na causa. Se não tem nenhum que milite diretamente, todos militam indiretamente. Nenhum político ousa em contrariar esse tipo de iniciativa. O senhor pretende, então, conversar com os deputados? Com certeza. Eu vou procurar os membros da Comissão de Educação e procurar saber cada um. E a gente certamente vai encontrar um que está naquela causa. Eu encontrei aqui conversando, sabe, gente lá que assessora lá a comissão. Eu encontrei em todos os setores que você conversa. É impressionante. Eu estou impressionado com a quantidade de autistas que nascem a cada dia. Me disse o Cajuru, eu não sei se você vê, porque o Cajuru exagera muito, às vezes, ele me disse que a Organização Mundial de Saúde deu uma nota dizendo que de cada 100 são 25 ou 35 nascem autistas. Então, a gente tem que estar voltado para isso. E nós, homens públicos, temos que aproveitar a função que estamos ocupando para propagar o bem, para poder fazer alguma coisa. Eu costumo dizer que o poder que eu tanto busquei, e ser senador é buscar poder, só se justifica se for para fazer o bem. Então eu procuro fazer o bem por onde vai, agradecendo a Deus sempre essa benção enorme, ela quer estar senador da República. Senador, mais uma vez, obrigada pela sua presença, obrigada pelos esclarecimentos e sucesso na tramitação da proposta. Obrigado. Me chama que eu venho. Com certeza. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. De acordo com a Constituição brasileira, as funções administrativas do nosso país são exercidas por 3 poderes distintos e independentes: o poder executivo, o judiciário e o legislativo. Eles precisam funcionar em harmonia e se complementar, porque dessa forma um equilibra o outro. O poder executivo é representado por aqueles que têm funções governamentais e administrativas. Já o poder judiciário é responsável pela interpretação e execução das leis. O poder legislativo atua representando a população, formulando as leis e fiscalizando o poder executivo. No Brasil, ele é dividido em 3 níveis. O nível federal, representado por senadores e deputados federais. O nível estadual, representado por deputados estaduais e distritais. E o nível municipal, representado por vereadores. No nível federal, quem exerce o poder legislativo é o Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O Senado é composto por 81 senadores,
3 para cada um dos 26 estados e para o Distrito Federal, em uma divisão igualitária. Já na Câmara, composta por 513 deputados, o critério para a divisão do número de cadeiras é o da proporcionalidade. Quanto mais habitantes a unidade federativa tiver, maior será o número de representantes. Quando um projeto de lei é debatido e votado pelos deputados, os senadores fazem a revisão. Quando o projeto tem origem no Senado, a revisão é feita pelos deputados. Essa necessidade de revisão de um projeto de lei, passando necessariamente pelo Senado e pela Câmara, é o que chamamos de sistema bicameral. Toda a estrutura do nosso poder legislativo é garantida pela Constituição e também por algo muito importante, que é o seu voto. O Brasil deixou de comprar e vender gente como mercadoria, mas abandonou, esqueceu a sua população afrodescendente. A escravidão, ela não foi apenas um empreendimento econômico, ela foi também uma forma de organizar a sociedade brasileira num sistema de castas. Não é assunto de história do Brasil, de livros apenas. É uma realidade concreta. Que Brasil é este? Nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. De cada 10 mulheres que já sofreram violência, 4 tinham menos de 20 anos quando foram agredidas pela primeira vez. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie, ligue 180. Quando você não tem emprego, você não tem para onde ir, você é obrigada a se manter na violência, que é o que acontece com muita gente. Eu fiquei casada por 22 anos. Quando aconteceu de eu denunciar a Maria da Penha, foi quando ele me pegou pelo cabelo, que ele nunca tinha encostado a mão em mim. Assim, tinha tido empurrões, né? Que ele me empurrou uma vez, eu estava grávida da minha filha quando ele me empurrou. Meu ex-marido me acusou de ter um caso com o marido da minha irmã. Qualquer homem que se aproximasse de mim, ou até os amigos que eu, na minha casa, quando ia embora, ele virava e falava: você acha que eu não vi você dando trela para fulano? Que você acaba se afastando dos amigos, da família, você acaba se isolando. A gente se assusta muitas vezes com o feminicídio, mas o feminicídio ele nasce daí. Ele nasce dessas pequenas coisas que vão tomando uma proporção maior. Então, xingamentos, ofensas, essas difamações, não respeitar essa mulher, né, perante terceiros, são um sinal de alerta. Depois que eu passei, que eu fiz o acompanhamento pelos psicólogos e tudo, você acaba entendendo e vendo que se a pessoa não tiver uma ajuda, ela não consegue sair da violência, ela não consegue se libertar. Hoje eu posso falar que a minha vida está maravilhosa, apesar dos altos e baixos, eu tenho paz. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Em 2014, foram um pouco mais de 4.000 os casos de câncer de pele diagnosticados no Brasil. 10 anos depois, em 2024, esse número subiu para mais de 72.000 diagnósticos. Para falar do avanço dessa doença e dos cuidados que podemos tomar na prevenção, Cidadania recebe o dermatologista Eduardo Oliveira. Dr. Eduardo Oliveira é um cirurgião altamente especializado, mas ele vem da formação da rede pública e altamente especializado numa cirurgia de Mohs no Reino Unido, onde ele fez um estágio, né? Seja bem-vindo, doutor Eduardo. Muito obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui conversando com vocês e com o telespectador. Nós pouco pensamos na pele como um órgão e, na verdade, ele, se fôssemos pensar como um órgão, ele é o maior órgão do corpo humano. Quantas são as funções que a nossa pele desempenha?
Boa pergunta. Como você falou, a pele ela é o maior órgão, isso traz vantagens e traz desvantagens também, né? A desvantagem é que ela está exposta a todas as intempéries do ambiente, e aqui a gente deve conversar bastante sobre a exposição à radiação solar, principalmente. E a vantagem é que, por estar mais visível, a gente tem a oportunidade de diagnosticar precocemente não só tumores, como vai ser o tema principal aqui da nossa conversa, mas outras dermatoses, outras doenças dermatológicas e, eventualmente, até doenças sistêmicas que se manifestam através da pele. Então, a função principal, se a gente pensar organicamente, é revestir todo o nosso organismo. E tem outras funções também, como funções sensoriais. Manter a temperatura. Respirar também. Exatamente. Exatamente. Então, mas a que se deve esse salto, né, no número de casos de câncer de pele diagnosticados no Brasil em 10 anos, de 2014 a 2024? Bom, realmente foi um salto muito pronunciado que traz alguns outros fatores, além de um aumento orgânico do diagnóstico, né? E o principal deles é o aumento, de fato, da capacidade de diagnosticar, né? Então, a gente sabe que no nosso país a cobertura de acesso à saúde, acesso médico e acesso especializado, ela é muito desigual, mas ela tem melhorado lentamente, pelo menos ao longo dos anos. Isso faz com que, naturalmente, a gente chegue a mais diagnósticos, né? E daí o telespectador, às vezes, ele pode pensar, bom, a gente está na era da informação, hoje a gente sabe dos riscos de se expor de forma desprotegida, das consequências nocivas dessa exposição, e com tanta informação, será que a gente ainda está aumentando o risco e a exposição a esses tumores, né? E, de fato, talvez paradoxalmente, a era da informação, a gente nunca viveu tanta desinformação também. São informações falsas e vivemos a era da imagem, né? O culto à imagem, à aparência. Exato. E as redes sociais, por exemplo, elas trazem um benefício muito importante, muito significativo de informação, de acesso, de democratização, mas também traz alguma desinformação. Então, vou te dar um exemplo. Se, por exemplo, eu estou nas minhas redes sociais e faço também esse papel, eu acho que é o papel de todo profissional, não apenas médico, mas dentro da sua área, de informar. E se eu estou falando lá, olha, Paulo, você tem que tomar cuidado com a exposição desprotegida ao sol, porque isso pode trazer câncer de pele, isso às vezes pode virar uma informação talvez um pouco repetitiva, enfadonha, e talvez vai passar para a próxima. Agora, se eu chegar e falar, olha, cuidado, filtro solar causa câncer de pele. Mesmo que eu esteja totalmente descompromissado com qualquer evidência científica, ao arrepio da melhor evidência científica, isso acaba, às vezes, trazendo luz e chamando muita atenção. Então, a gente tem a desinformação atuando um pouco contra isso. A qualidade da informação é muito importante, né? Agora, desculpa. Pois não. E além disso, né, então, se a gente soma a própria desinformação, a maior capacidade de diagnósticos, né? Maior, tanto pelo acesso, né? Como eu falei, ainda está um pouco lentificado, mas também a maior disponibilidade de ferramentas diagnósticas. Mas aí ainda entra um outro fator que eu diria talvez seja um fator positivo, que é a longevidade. A gente está vivendo mais. Uma das causas é vive-se mais, então, por isso, a possibilidade de surgir um câncer de pele é mais frequente, né? Exatamente. É muito comum, por exemplo, durante uma consulta dermatológica, eu estou diante de um paciente, às vezes um paciente idoso, que está ali tendo o seu primeiro diagnóstico de um câncer de pele e faz parte da nossa anamnese perguntar sobre o histórico familiar. Ele fala, olha, doutor, na minha família nunca ninguém teve câncer de pele, minha mãe não teve, meu pai não teve. Você pergunta, mas eles viveram até que idade? E às vezes viveram até os 40 e poucos, 50 anos, 60 anos, quando muito, né? E isso era o normal, era o habitual algumas gerações atrás, né? E agora, por um fator positivo, estamos vivendo mais, né? A expectativa de vida, não só do brasileiro, como do cidadão global, tem aumentado nos últimos anos, faz com que estejamos mais expostos ao longo dos anos aos fatores de risco
e tenhamos mais oportunidade de vir a receber diagnósticos, né? Então, eu diria aí que é um fator positivo, entre aspas, se a gente puder dizer assim, que justifique esse dado não tão positivo assim, que é o aumento dos diagnósticos. Né? Em todos os casos, até vou abrir um parênteses, em todos os casos, procure um médico para você se informar melhor, em vez de acreditar numa propaganda, algo que você vê na internet, assim, olha, pele milagrosa, maravilhosa, usei tal produto. Não. Peraí, não é bem assim, né? Agora, esse salto de 4.200 casos de câncer para 72 mil 10 anos depois, será que isso não houve uma subnotificação? Muitos casos passaram sem ser detectados lá no passado? Com certeza. Esse é um dos fatores principais que justifica o número muito reduzido lá atrás, né? Então, a notificação, hoje em dia, de diversos agravos à saúde, né, muitos deles são de notificação obrigatória. O Ministério da Saúde tem dados mais concretos hoje em dia, inclusive... Existe um cartão, né? Sim, sim. Existem sistemas hoje em dia informatizados e equipes dedicadas a isso, né? Então, as informações oficiais do próprio Ministério da Saúde é que o câncer de pele hoje representa 30% de todos os cânceres, né? Então, isso é um dado muito significativo, né? Ou seja, 3 a cada 10 tumores. E se a gente for olhar em algumas populações, subpopulações específicas, esse número pode chegar a mais de 50%. Que significa dizer, em outras palavras, que o câncer de pele, numericamente, ele é mais representativo que a soma de todos os outros cânceres do ser humano. Então, definitivamente, é algo que a gente não pode fechar os olhos e ignorar. Ele faz parte da vida e, consequentemente, proteger-se é algo extremamente necessário. Quais são os fatores que predispõem a pessoa a ter um câncer de pele? Bom, embora, sim, existam alguns outros fatores menos comuns, o principal é a exposição solar, né? Então, assim como se a gente for, talvez para um exemplo mais comum ao público, o câncer de pulmão, que a gente sabe que pode ser causado por poluição, pode ser causado... Tabagismo, né? Tabagismo é o principal, né? Mas eu digo por outros, o tabagismo está na cabeça de todo mundo. Bom, fumou, esse é o principal risco e se eu quiser evitar, eu vou ter que reduzir ou, preferencialmente, cessar o tabagismo, né? E para o câncer de pele, a exposição solar, de longe, é o número 1, é a principal causa que aumenta o risco. Quem trabalha no campo, pescador... Sim, originalmente sim, né? Existe a exposição ocupacional, que ela é importante ainda hoje, foi mais importante no passado, mas outras exposições, como em momentos de lazer, né? Isso tem um impacto muito significativo. Existem pesquisas que demonstram para a gente, aliás, além de áreas de momentos de lazer, aquela que a gente não conta, que a gente não soma tanto no dia a dia, que são em deslocamentos, né? Aquela que a gente fala, olha, mas eu não estou tomando sol. Você está dirigindo, você deixou o carro ali, você deixou no estacionamento, andou, voltou, fez isso várias vezes ao dia, foi almoçar, voltou do trabalho, pegou um ônibus e essa exposição, embora sejam alguns minutinhos, num dia, alguns minutinhos amanhã, quando a gente soma no final do ano, nos 365 dias no ano, ao longo de vários anos da vida dessa pessoa, isso tem uma soma muito significativa. Então, tem estudos já mostrando que 70% da radiação solar acumulada por um indivíduo ao longo da vida foi em situações de não exposição intencional. Do dia a dia. Mas fazendo um paralelo aqui, aquela praia que eu peguei 40 anos atrás, aquilo não vai sair, né? Vai me deixar, talvez, muito mais suscetível ao câncer que se eu tivesse tomado cuidado com o sol. Com certeza, mas agora, também, voltando ao exemplo do câncer de pulmão, sempre é tempo de parar de fumar, né? Então, sim, se você fumou por 20 anos e parou, você não vai zerar o seu risco e não vai se igualar ao risco de um não tabagista, de uma pessoa que nunca fumou na vida. Mas você vai se distanciar cada vez mais daquela pessoa que continua fumando, né? Então, como você falou, aquele sol que você tomou 40 anos atrás na praia, ele faz diferença hoje? Faz. A gente tem tumores que eles são mais dependentes de uma exposição intermitente e outros de uma exposição cumulativa, acumulada ao longo da vida. E se a gente for pensar no tumor mais grave deles, né, que é o melanoma, que é apenas o terceiro mais comum, mas é o mais grave, que é mais ameaça à vida, né?
o principal fator de risco do melanoma são queimaduras solares na infância. E ele não é comum na infância. E também não é comum na adolescência. Já da meia idade para frente, né? A faixa etária mais comum dele é entre 30 e 60 anos de idade, embora possa realmente acontecer em qualquer faixa etária, mas 30 e 60 é onde realmente concentra. Já os carcinomas, podemos falar daqui a pouquinho sobre os carcinomas, eles vão aumentando progressivamente a incidência conforme a idade. Mas o melanoma, embora seja um câncer mais prevalente em adultos, o principal fator de risco são queimaduras solares lá na infância. Então, muitas vezes, quando a gente diagnostica um paciente com melanoma, a gente tem também que lembrá-lo que tem que tirar as crianças do sol, ou pelo menos protegê-las, né? Mas é uma questão muito complicada, porque o sol também é fonte da vitamina D. Em alguns países, a ausência do sol faz com que as crianças tenham que tomar um comprimido de vitamina D, né? Enfim, mas a gente não está nesse caso. Quais são as principais dificuldades, as dificuldades mais frequentes no diagnóstico do câncer de pele? Bom, a grande questão é a precocidade, né? Porque a precocidade do diagnóstico ela está muito ligada ao prognóstico. Então, um câncer de pele diagnosticado numa fase inicial, ele não só é curável, como ele também vai deixar menos marcas, vai deixar menos efeitos nocivos naquele paciente. Agora, o melanoma, que é o tipo mais grave, me corrija se eu estiver errado, ele não é o mais frequente de todos, né? Os mais frequentes são aquelas que vêm aquela casquinha, assim, né? Falando assim na linguagem leiga, né? Assim, é aquele, um arranhãozinho, assim, uma verruga, quer dizer, de uma forma geral, né? Exato. A gente tem 3 principais, simplificando, né? Existem outros mais raros, mas que fogem do mais comum. Os 3 principais. O principal é o carcinoma basocelular. E ele representa quase 80% de todos os cânceres de pele. E, frequentemente, a gente costuma dizer que ele não ameaça a vida. Por que ele não ameaça a vida? Porque ele não costuma metastatizar como o melanoma faz, né? Já o melanoma é o oposto. O melanoma você tem uma chance de diagnosticar precocemente ou, em casos mais tardios, ele passa a ser uma doença muito mais séria, né? Hoje em dia, felizmente, existem tratamentos mais modernos para ajudar, inclusive, esses pacientes com doença mais avançada, mas o prognóstico não é o mesmo do que aquele quando diagnosticado mais precocemente. E no meio do caminho existe o carcinoma de células escamosas, que ele não é tão comum quanto o basocelular, mas é mais comum que o melanoma, não é tão grave quanto o melanoma, mas ele pode, sim, em alguns casos mais específicos, metastatizar. Bom, eu presumo que quanto mais precoce seja o diagnóstico, mais fácil e mais efetivo será o tratamento, né? Com certeza. Então, de uma maneira geral, antes de chegar ao tratamento, quais seriam as principais recomendações quanto à prevenção? Tá. A prevenção, eu costumo... Depende da faixa etária também, né? Sim, sim. Eu costumo, assim, didaticamente, na consulta e, enfim, em qualquer situação de informação sobre o assunto, dividir, vamos pensar em 3 camadas de proteção, né? Na qual o câncer, o filtro solar, eu colocaria como um terceiro lugar em termos de importância, não que ele não seja importante, tá? Mas de relevância. E por que terceiro lugar? Primeiro, porque a gente sabe que a gente usa muito menos quantidade do que é necessário, né? O que é recomendado tem um número certo, né? São 2 miligramas por centímetro quadrado, e vários estudos já demonstraram que a gente não utiliza isso tudo. E qual seria o fator mais indicado? O fator, o mínimo recomendado é que seja 30. Quanto mais alto o FPS, quanto mais alto o fator, maior a proteção, embora quando chega acima de 30, essa curva comece a se retificar e a gente não tem um benefício diretamente proporcional, ou seja, um FPS 90, ele é superior ao 30, mas ele não é 3 vezes como possa sugerir o número, né? Não existe uma progressão matematicamente atribuível, não? Até 30, sim. A partir de 30, o benefício ele é menor. Eu suponho que a reaplicação, em razão do suor, do banho na água, então, no mar, é recomendável, né? Perfeito. Essa é uma parte crucial do uso do filtro solar. A gente deve reaplicar a cada 2 a 3 horas. E se estivermos numa situação, por exemplo, à beira da piscina e entramos na água ou no mar, que entrou no mar, ou mesmo alguém que esteja praticando uma atividade física e teve ali um suor,
a gente tem que antecipar essas 2 a 3 horas. Além disso, ainda tem a questão da uniformização. Então, sabe quando a gente vai na praia, que a gente vê uma pessoa com a marca de mão, né? Ela tentou, na melhor das intenções, aplicar aquilo de uma forma homogênea, mas algumas áreas ficaram falhas. Ou seja, a gente usa menos do que deveria, a gente não reaplica como deveria e a gente não deixa algumas áreas falhas. Então, num cenário ideal que utilizássemos o filtro solar da forma absolutamente correta, ele seria, sem dúvida nenhuma, mais eficaz do que normalmente o benefício que a gente colhe. Mas não dá para abrir mão, né? Em que casos o câncer de pele pode ser tratado clinicamente? Com uma pomada, um creme, ou então, antes de pensar numa cirurgia? São poucos os casos, tá? Mas existem tumores. Quando a gente tem tumores de baixa agressividade, por exemplo, eu falei do carcinoma basocelular, que ele é o menos agressivo, mas ainda assim, dentro do basocelular, existem subtipos, né, do mais leve até um pouco mais invasivo. Então, quando a gente tem subtipos menos agressivos, em áreas de baixo risco, né, que normalmente exclui a face, que é a área mais frequente desses tumores. Em alguns casos, a gente pode sim lançar mão de tratamentos com alguns cremes específicos. Existem estudos até bastante antigos, né? Tem drogas bastante estudadas ao longo dos anos que mostram a eficácia realmente no tratamento clínico desses tumores em específico. Mas a cirurgia, ela acaba sendo, na maioria absoluta das vezes, a melhor chance do paciente obter a cura. Então, para a quase totalidade dos tumores, se possível, operar. E operar quando? O mais rápido possível. Antigamente, às vezes, a gente pensava, bom, deixa a cirurgia para último caso. A cirurgia, se ela for necessária. Muitas vezes a gente está perdendo o timing, perdendo a oportunidade de tratar o tumor enquanto ele ainda é menos invasivo, enquanto ele atingiu menos estruturas nobres, por exemplo. Né? Além da cirurgia, é recomendável o tratamento quimioterápico também? A quimioterapia, ela tem pouca participação, pouco benefício no câncer de pele. Ou seja, o câncer de pele ele responde muito mal. E isso vale tanto para os carcinomas quanto para o melanoma, a quimioterapia. Né? Ele responde mal à quimioterapia. Porque é difícil para a medicação chegar até especificamente ao local do tumor? É uma característica do tumor de encontrar saídas, né, escapar ao mecanismo de ação dos quimioterápicos. Mas isso começou a mudar nos últimos anos, ao longo das últimas décadas, mas principalmente de uma forma mais acelerada nos últimos 10 anos, com o advento da imunoterapia e da terapia-alvo, que são medicamentos que atuam, especialmente a imunoterapia... Anticorpos monoclonais. Isso, exato, incluindo os anticorpos monoclonais. Na verdade, pelo que eu li, eles são, a imunoterapia faz com que a defesa do próprio organismo seja estimulada para focar toda a sua potência, todas as suas baterias contra o tumor, né? Exatamente. Existe uma guerra entre o sistema imunológico e o tumor, né? E o tumor, ele tem mecanismos de escape ao sistema imunológico e a imunoterapia, ela vai atuar do lado do sistema imunológico, tentando resolver e atuar junto para poder derrubar o tumor. E a imunoterapia realmente ela mudou, especialmente no caso do melanoma, né, que é o mais grave, mas também do carcinoma de células escamosas, para doenças localmente avançadas, aquelas doenças que a cirurgia ela é muito complicada, ou mesmo situações inoperáveis, ou tumores com disseminação à distância. Agora, o senhor é super especializado numa cirurgia que é muito detalhista e que consegue resultados bastante melhores do que a cirurgia tradicional. Estou falando da cirurgia de Mohs, né? Eu queria que o senhor falar sobre a cirurgia de Mohs, para os casos de câncer, e o que ela representa, quais são os avanços que ela trouxe. Bom, a cirurgia micrográfica de Mohs, ela traz algumas vantagens muito significativas, especialmente para aqueles carcinomas, tá? E é mais adequada para os carcinomas e não tanto para o melanoma, embora exista uma variação da cirurgia micrográfica para o melanoma, mas ela é mais atuante nos carcinomas considerados de alto grau, alto risco. E alto risco de quê? Alto risco de recidiva, ou seja, alto risco do tumor voltar caso seja operado pela cirurgia tradicional. Normalmente, esse alto risco ele é medido por algumas características clínicas, né? Por exemplo, um tumor mal delimitado, um paciente imunossuprimido,
ou por características específicas do tumor identificadas na biópsia, por exemplo, um subtipo mais agressivo, a localização numa área de alto risco, né? Então, se antes da cirurgia identificamos que aquele determinado tumor tem uma alta chance de voltar, a cirurgia micrográfica, ela oferece uma taxa de cura mais alta, tá? Normalmente a cirurgia tradicional vai ser em torno de 80%, 85%, versus até 99% da cirurgia micrográfica para os carcinomas basocelulares primários, né? E além de ter essa vantagem oncológica de maior taxa de cura, que é a principal vantagem dela, também traz uma economia de tecidos sadios, ou seja, ela proporciona menos cicatrizes, especialmente em áreas mais nobres. Ela também é chamada de criocirurgia, não? Não, a criocirurgia é uma outra coisa, embora na cirurgia micrográfica a gente utilize a congelação, né? Então, como que é feito? Na cirurgia tradicional você remove o tumor, faz a reconstrução, o fechamento, coloca um enxerto. Manda para a anatomopatologia, para o laboratório examinar. Exatamente, você vai ter o resultado ali alguns dias depois, 15 dias depois, um pouco antes, um pouco depois. E aí o resultado pode mostrar, olha, o tumor saiu completamente ou não, pode ter tido remanescentes do tumor e vão ter que voltar para a cirurgia, tá? Na cirurgia micrográfica, essa análise ela é feita em tempo real. Então, mas na mesma hora vai para o laboratório, faz o exame e dá o diagnóstico. É tempo real, assim, são uns 20 minutos, 30 minutos no máximo, né? É melhor que esperar dias, né? Sim, exatamente. De receber o resultado. E isso permite a gente ter novas intervenções conforme a necessidade. Então, já parte do princípio de que, bom, vou partir de margens menores, isso é especialmente útil se estou falando de nariz, de pálpebra, orelha, lábios, né? Parto de margens menores porque eu vou fazer uma avaliação ali em tempo real e saber exatamente se o tumor foi completamente eliminado através da biópsia por congelação realizada naquele momento. E se ainda tiver remanescente tumoral, através do mapeamento, eu vou saber exatamente onde colher um pouco mais de material, onde tirar uma camada fina novamente. E assim sucessivamente, até que tenhamos certeza que 100% das margens estão livres e posso fazer a reconstrução tranquilo de que aquele tumor já foi eliminado. Sempre preservando a aparência da pessoa, sobretudo se é na face. A aparência e a funcionalidade também, né? Muitas vezes a gente está falando de função também, né? A aparência é importantíssima, sem dúvida nenhuma. É uma das prioridades da cirurgia micrográfica, não é a primeira, como eu falei, a parte oncológica é a primeira prioridade, mas a estética, sem dúvida nenhuma, né? Isso é muito importante e a funcionalidade também. Eu acho que o recado assim, super importante que eu sempre peço que os médicos que vêm aqui deem é a questão de chamar para a importância da boa informação, né? Quem tiver com alguma lesão suspeita de pele, às vezes a gente até não procura, estou com medo disso aqui ser uma coisa mais grave, e em vez de procurar uma opinião abalizada, esquece, né? Passa uma borracha em cima. Então, eu queria que você falasse sobre a importância de procurar o médico quando suspeitar de alguma lesão de pele. Olha, isso é crucial. Primeiro, porque muitas vezes a gente pode ter um dimensionamento incorreto em relação à importância de uma lesão, né? Então, algo que sangra ou que coça, às vezes eu não estou dando muita importância. E no exame físico e dermatoscópico, que é aquela espécie de lupa que todo dermatologista tem, a gente pode encontrar ali elementos quase que inequívocos da presença de um tumor e fazer isso de uma forma precoce, né? Então, a importância de procurar o especialista já está no diagnóstico precoce. Mas, além disso, muitas vezes o paciente fica com caraminholas na cabeça e às vezes não é nada, né? Então, às vezes ele fala, nossa, mas será que isso aqui é câncer? Não é? E fica alimentando aquela preocupação e muitas vezes uma simples consulta, simples assim, claro, se ele tiver acesso, a gente sabe tanto que isso é difícil, mas através de uma visita médica, você pode não só ter de volta restaurada a sua tranquilidade, quanto seguir com mais orientações, mais informações de qualidade para a prevenção, que é fundamental. Doutor Eduardo, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidadania. Obrigado você e até a próxima, estou à disposição, foi um prazer. Essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.
No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre desenvolvimento regional, gás natural, potássio, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Só Altazes, que é um município ligado a Manaus, né, com das águas que separa, supriria o mercado brasileiro com 23% a 25%. 3.000, 2.500 empregos diretos. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Uma das coisas mais interessantes que eu acho nesse processo de transição é que, antigamente, mesmo que eu sempre me senti mulher e sempre fui uma mulher, a sociedade não me lia assim. A sociedade me lia como homem. Por quê? Por conta dos objetos que eu usava, por conta de questões de comportamento e dessas imposições, né, de papéis de gênero. E depois que eu transicionei, mudou tudo, né? A sociedade começou a me ler de outra forma. Comecei a me sentir muito mais insegura nas ruas. Comecei a ser muito mais objetificada, assediada, buzinada, começou a rolar todo dia. Porque quando eu era lida, né, como homem pela sociedade, eu tinha esses privilégios de poder sair na rua, por exemplo, e nada acontecer. Porque ainda que a sociedade te leia como um homem gay afeminado, por exemplo, você não deixa de ser homem. Você não deixa de ter privilégios numa sociedade que é machista e patriarcal. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Décio Lima, quem ganha e quem perde com o fim da jornada de trabalho 6x1? Ninguém perde, todos ganhamos. Ganham os trabalhadores, os empresários e nós vamos estar modernizando a economia brasileira. Agenda Econômica. Nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180. Eu vou entregar teu nome e explicar teu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito no pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Até hoje, a luta contra o assédio, o estupro, a violência contra a mulher e o feminicídio tem sido uma luta só delas. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e os nossos 3 poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse nosso site e seja um aliado. Homens contra o feminicídio. Brasil contra o feminicídio. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse lá, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Boa noite.
Hoje é segunda-feira, 30 de março, e o Senado Notícias está no ar. A inclusão plena na sociedade de pessoas com síndrome de Down foi defendida hoje em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Mesmo com direitos garantidos em lei, pessoas com síndrome de Down ainda enfrentam dificuldades para acessar saúde, educação, oportunidades de trabalho, além de proteção contra a discriminação. Para discutir formas de ampliar a inclusão e avaliar políticas públicas voltadas a essa população, a Comissão de Direitos Humanos realizou uma audiência pública destacando também a importância do apoio às famílias e do respeito às necessidades individuais. Estima-se que a síndrome de Down ocorre em aproximadamente de 1 a cada 700 nascimentos no Brasil, totalizando cerca de 270 mil pessoas no país. Além disso, o Censo Demográfico de 2022 revelou que o Brasil possui 14,4 milhões de pessoas com deficiência, o que corresponde a 7,3% da população com 2 anos ou mais. A inclusão muda tudo. Quando a gente é incluído, a gente participa e não fica sozinho. Eu não sinto solidão. Ninguém deveria sentir isso. A gente quer fazer parte. Queremos ter amigos, queremos oportunidades, queremos respeito. A palavra mais repetida durante a audiência foi inclusão. Segundo os participantes, é por meio dela que pessoas com síndrome de Down podem ter acesso a uma educação igualitária, estruturas acessíveis e oportunidades de trabalho com dignidade. Quando falamos em inclusão no trabalho, não estamos falando de caridade, estamos falando de direito. Direito à autonomia, à independência, ao reconhecimento e, sobretudo, ao pertencimento. Ainda existem barreiras importantes no acesso à informação e na compreensão do processo eleitoral por pessoas com deficiência intelectual. Não basta poder votar, é preciso entender como votar. É preciso garantir que cada pessoa tenha acesso à informação de forma clara, acessível e respeitosa. A síndrome de Down não limita o potencial das pessoas, o que limita é a ausência de estrutura, de planejamento e de compromisso com a execução. O Brasil já avançou no discurso e agora ele precisa avançar na prática. Do monitoramento de desastres à comunicação via satélite, a tecnologia espacial está cada vez mais presente na vida dos brasileiros. Hoje, o Senado Federal celebrou os 32 anos da Agência Espacial Brasileira, com uma sessão especial e destacou os avanços e desafios do setor. Criada em 1994, a Agência Espacial Brasileira coordena as atividades espaciais no Brasil. A agência formula e executa a política espacial, que tem impactos diretos em áreas como telecomunicações, meteorologia, agricultura e monitoramento ambiental. As ações da agência contribuem para o desenvolvimento científico e tecnológico e fortalecem a indústria nacional e a soberania do país. Um programa espacial não se materializa sem a dedicação, o esforço e o trabalho de pessoas. São essas pessoas que no dia a dia, nas pequenas coisas, no trabalho invisível, são essas pessoas que movem o programa espacial e que entregam à sociedade brasileira os benefícios que ele proporciona. A sessão plenária destacou o papel da agência na promoção de parcerias internacionais e na formação de profissionais qualificados para o setor espacial. As homenagens reforçaram a importância da Agência Espacial Brasileira na ciência, na tecnologia e na inovação. A AEB tem desempenhado um papel essencial na formulação, coordenação e execução da política espacial brasileira, consolidando-se como elo integrador de um sistema que reúne instituições civis, militares, acadêmicas e industriais, em um esforço verdadeiramente nacional. Os senadores entregaram condecorações e homenagearam ex-presidentes da Agência Espacial Brasileira que já partiram. Prestamos neste ato
nossa reverência à memória de Sérgio Maurício Brito Gaudenzi, ex-presidente da Agência Espacial Brasileira, falecido em 26 de maio de 2020, e de Marcos Antônio Raupp, também ex-presidente da Agência Espacial Brasileira, falecido em 24 de julho de 2021. Que suas contribuições à ciência, à gestão pública e ao fortalecimento do setor espacial brasileiro sigam inspirando as presentes e as futuras gerações. Também foram celebrados os 20 anos da missão Centenário. Em 2026 se completam 20 anos da missão Centenário, que levou o astronauta Marcos Pontes, então selecionado pela AEB, em parceria com a Roscosmos, a Estação Espacial Internacional. Naquela oportunidade, tornou-se o primeiro brasileiro, sul-americano e lusófono a ir ao espaço. A realização desta sessão especial representa, portanto, justo reconhecimento à importância da política espacial para o desenvolvimento sustentável, a autonomia tecnológica, a soberania nacional e o futuro do Brasil, além de constituir oportunidade para o debate institucional sobre os desafios e as perspectivas do setor espacial nacional. A CPMI do INSS, que encerrou os trabalhos na madrugada de sábado, divulgou um balanço de suas atividades. Foram 36 depoentes ouvidos e mais de 2.000 requerimentos aprovados. Veja agora os principais números. A CPMI do INSS foi instalada no dia 20 de agosto de 2025. Foram realizadas 38 reuniões, aprovados 2.153 requerimentos, a maioria deles sobre transferência de sigilo e convocação. A comissão recebeu 1.996 documentos encaminhados por 180 remetentes distintos. Os maiores volumes vieram do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, da Receita Federal do Brasil e do Instituto Nacional do Seguro Social. Em relação aos convites e convocações, houve 288 pessoas distintas com ao menos um requerimento de convocação ou convite aprovados. 72 pessoas foram efetivamente convidadas ou convocadas. Desse total, 45 tiveram alguma decisão do Supremo Tribunal Federal. Em 15 casos, a decisão do STF facultou o comparecimento. Quanto ao comparecimento efetivo, 36 convidados ou convocados compareceram. Por fim, quanto aos requerimentos de transferência de sigilo, registraram-se 649 alvos que tiveram requerimentos de quebra de sigilo aprovados. E atenção, um conteúdo mentiroso que tem circulado no WhatsApp diz que eleitoras e eleitores em situação irregular vão ter acesso suspenso a serviços bancários ou do governo. O falso perfil finge ser um departamento de atendimento que não existe e usa a logomarca do Tribunal Superior Eleitoral de forma indevida. A mensagem pede para o eleitor baixar um aplicativo chamado Soluciona Pendência. Não clique e não baixe em nada. Para consultar sua situação ou regularizar o título, o caminho seguro é apenas o site oficial tse.jus.br. Multas ou pendências são resolvidas no atendimento eleitoral e qualquer cobrança é feita pelo próprio site do TSE. O Senado Federal integra o Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação da Justiça Eleitoral. Por meio do Senado Verifica, você pode checar conteúdos suspeitos sobre as eleições. Fale com a equipe pelo WhatsApp 61 981 90 0601. A CPI do crime organizado tem reunião marcada para amanhã, às 10 horas da manhã. A expectativa é que o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, convocado para depor, não deve comparecer. A CPI do crime organizado deverá ouvir como convidado o professor e pesquisador Dr. Leandro Piquet Carneiro.
Ele vai falar sobre sua experiência e conhecimento do crime organizado no Brasil. O ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, apesar de convocado, não deverá comparecer à CPI, já que possui habeas corpus concedido pelo ministro do STF, André Mendonça. A CPI deverá votar requerimentos de convocação para outras pessoas, entre elas o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o ex-diretor do Banco Central, Renato de Brito Gomes. O plenário do Senado vota nesta semana a medida provisória que dá reajuste salarial às forças de segurança do Distrito Federal, que são mantidas com verbas da União. A sessão de votações está marcada para amanhã, a partir das 14h. A medida provisória que reajusta os salários de profissionais das polícias civil e militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foi publicada no início de dezembro do ano passado. Ela foi aprovada pelos deputados na semana passada e precisa ser aprovada aqui no Senado até maio. A proposta também inclui policiais e bombeiros dos ex-territórios de Rondônia, Roraima e Amapá. Os reajustes já foram implementados de forma escalonada em dezembro de 2025 e janeiro deste ano, porque as MPs têm força de lei. Os percentuais variam de acordo com o cargo, classe, posto ou patente. Para policiais militares e bombeiros do DF, o reajuste variou de 19,6% a 28,4%. Para policiais civis, de 24,43% a 27,27%. E servidores dos ex-territórios, 24,32%. A MP também elevou o tempo mínimo para que policiais militares e bombeiros do Distrito Federal passem para a reserva. Hoje são 30 anos ao todo. A medida provisória estabelece 30 anos de atividade militar e 35 anos de serviço. Para reduzir o impacto dos aumentos, o texto prevê a extinção de 344 cargos efetivos vagos na administração pública federal. Uma redação pode abrir portas para o futuro. Estudantes de todo o país têm a chance de viver o dia a dia do Senado, aprender sobre o processo legislativo e transformar ideias em propostas reais. Está na reta final o prazo de inscrições para o programa Jovem Senador 2026. Os estudantes de ensino médio de escolas públicas têm até 17 de abril para participar do concurso de redação. Neste ano, o tema é Democracia nas redes sociais, como construir um debate saudável. Todos os anos, milhares de jovens participam deste importante exercício de educação política, fortalecendo a democracia. Democracia nas redes sociais, como construir um debate saudável, é o tema da redação deste ano. E mostra a urgência do parlamento no combate à desinformação e no fortalecimento da liberdade, da solidariedade, da democracia. Os 27 melhores textos, um de cada estado e do Distrito Federal, garantem vaga na Semana de Vivência Legislativa em Brasília. Durante 5 dias, os estudantes conhecem o funcionamento do Senado e apresentam propostas que podem virar leis. Acreditei e continuo acreditando que aproximar os jovens do parlamento é plantar sementes de cidadania, consciência e responsabilidade social. O programa Jovem Senador é, sem dúvida, uma das iniciativas de formação cidadã mais importante do Brasil. Investir nos jovens é investir no futuro da nossa gente. Nesta sexta-feira, coordenadores de todo o país vão participar de um seminário para compartilhar boas práticas e ampliar o alcance do programa. Entre os temas estão estratégias de mobilização dos alunos, premiação e o desenvolvimento de uma plataforma digital para envio das redações. Também deve ser discutida a inclusão do programa nas chamadas vagas olímpicas de acesso ao ensino superior.
Atualmente, as vagas são destinadas a estudantes medalhistas em Olimpíadas científicas em áreas como matemática, física e robótica. Eu quero dar as boas-vindas aos coordenadores, coordenadoras estaduais do programa Jovem Senador. É um programa que eu acompanho há muito tempo e que nasceu inclusive de uma sugestão que eu dei há muito tempo atrás e permite que no âmbito das nossas escolas seja debatido como funciona o Senado, qual a importância de um senador, de uma senadora, a estrutura bicameral do Brasil. Então, eu tenho certeza que o programa, a partir dessa reunião, das sugestões de vocês, com a equipe técnica do Senado, vai desenhar o programa de uma forma muito mais criativa. E amanhã o Senado faz uma sessão especial no plenário para homenagear personalidades que defendem os direitos das mulheres no Brasil. É o diploma Berta Lutz, a partir das 10 horas. 15 pessoas serão homenageadas nesta edição. Entre elas, a atriz Laura Cardoso, que tem mais de 6 décadas de atuação no teatro, no cinema e na televisão. Consagrada como um dos principais nomes da dramaturgia nacional. A indicação da atriz foi feita pela senadora professora Dorinha Seabra. O diploma Berta Lutz premia todo ano mulheres e homens que lutam pela defesa dos direitos da mulher e questões de gênero no Brasil. O nome do prêmio é uma homenagem à bióloga e advogada Berta Maria Júlia Lutz, que foi uma das figuras centrais do feminismo e da educação no Brasil no século XX. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre desenvolvimento regional, gás natural, potássio, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Só Altazes, que é um município ligado a Manaus, né, com das águas que separa, supriria o mercado brasileiro com 23% a 25%. 2.500 empregos diretos. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um projeto que regulamenta a profissão de cuidador de idosos, de crianças, de pessoas com deficiência e de pessoas com doenças raras. A proposta estabelece requisitos para quem quer atuar nessa atividade. Aqui conosco no estúdio está o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, que é um dos autores das propostas que tratam desse assunto. Senador, muito obrigada pela sua presença. Eu quero inicialmente dizer da minha alegria, do meu prazer enorme em, depois de aproximadamente 6 anos, né, apresentei em 2020 esse projeto de lei e veio ao longo do tempo, passando pelas comissões, sendo analisado, estudado as adequações legais e, ao final, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, nós tivemos hoje aprovada essa proposição. É a proposição mais antiga, apresentada no Senado, por isso que nós estamos paternizando esse projeto de lei que traz uma alegria enorme, mas acima de tudo o reconhecimento para aqueles que hoje já sustentam as suas famílias, e olha que são milhares de famílias que são sustentadas através da ação desses cuidadores de idosos, de crianças, pessoas com deficiência, enfim, né? E agora com a regulamentação, né, nós temos certeza que vai ser dado o devido valor, porque a população está envelhecendo, a população com famílias que trabalham também entrando no mercado de trabalho, e essas pessoas que têm necessidades especiais precisam realmente de alguém que tenha, primeiro, capacitação, especialização e confiabilidade
para acompanhá-los no dia a dia, em algum momento desse da vida, onde as deficiências, na verdade, acontecem. E, graças a Deus, nós tivemos a oportunidade hoje de ver apoiado por unanimidade os senhores e senhoras senadoras desse nosso projeto de lei, que vai ter um reflexo no Brasil inteiro, ou seja, a regulamentação da profissão de cuidadores. Só para a gente esclarecer aqui para os nossos telespectadores, quando o senhor fala paternizando a proposta, é porque havia outras duas propostas, além da do senhor, como a sua era mais velha, o relatório que foi apresentado é fruto dessas três propostas, mas o relatório do senhor é o mais antigo, aí foi esse que ficou, encabeçou. Exatamente, inclusive o senador Paulo Paim, com a sua gentileza conhecida, que é, na verdade, uma pessoa dedicada às causas sociais do Brasil, ele entendeu que a minha proposição tinha sido anterior, né, e, lógico, acatou, porque, obviamente, foi uma iniciativa primeira da nossa autoria, depois de conversar com vários cuidadores no meu estado de Roraima, no Amazonas, aqui em Brasília, inclusive, e a dificuldade que eles tinham por não ter a sua atividade regulamentada. Então, o homem sonha e a obra nasce, né? E nós, na verdade, sonhamos sabendo das dificuldades, as implicações econômicas que poderiam advir desse projeto de tamanho alcance social. E aí, obviamente, nós temos hoje, né, essa alegria, porque vai beneficiar, como já disse, milhares de pessoas. E mais do que isso, Carla, vai com a capacitação, através das universidades, através dos cursos técnicos também, para dar muito mais substância e legitimidade a essas pessoas que são verdadeiros anjos, que se dedicam a cuidar daqueles que mais precisam. Então, a regulamentação era uma questão de justiça. Senador, o senhor falou, além da especialização, da qualificação técnica, o projeto prevê que a pessoa tenha mais de 18 anos, idoneidade moral, e também não permite que se misture com a atividade prevista apenas dos profissionais da área de saúde, não é isso? Exatamente. Você, inclusive, foi bom que você reforça a minha explicação, né, e o conteúdo programático do projeto, porque você dá, na verdade, a pessoas que recebem a capacitação, porque, veja, dependendo do segmento que você cuida, ou da criança, ou de uma pessoa com alguma deficiência, ou do idoso, que a faixa de crescimento, né, de pessoas que têm o prolongamento da sua vida, até hoje a média de vida, se eu não me engano, é 74 anos no Brasil, né? E aí você vai fazer com que essas pessoas que se preparam, se capacitam, elas tenham, na verdade, a possibilidade de, estando com a sua profissão regulamentada, elas se capacitarem mais ainda, porque é um mercado de trabalho extremamente sensível. Não é para todo mundo. Tem a confiança, tem a experiência, tem o cuidado e a dedicação, que é uma dedicação muito bela, né? Porque imagine o que é você cuidar de uma pessoa já de idade, que já está praticamente com as suas condições orgânicas prejudicadas, e mesmo assim alguém se dá realmente com um trabalho amoroso de cuidar daquelas pessoas. Então, claro que tinha que ser regulamentado, né? E essa foi a nossa visão, e esperamos, na verdade, que seja grande contribuição, uma das grandes contribuições que nós temos dado ao longo do nosso mandato de senador. Agora, para quem é atualmente um cuidador, né, de idoso, de criança, de pessoas com deficiência, essa pessoa, como é que fica a situação dela agora? Há um período de transição para que ela tenha que ter esse curso, ou ela não precisa fazer, isso vai daqui para frente, como é que fica? Não, obviamente que nós temos que, são direitos adquiridos, né? São direitos adquiridos que a gente sabe que pode, eventualmente, criar um problema, uma dificuldade. Aliás, não é nem problema, nem dificuldade, porque imagino que a pessoa que hoje sai da sua casa, vai até um lar, passa um dia ou passa a noite inteira cuidando de uma pessoa que está enquadrado dentro dessas exigências que nós estabelecemos no projeto, e por questão da aprovação, pelo contrário, vai legitimar